partindo o corpo de Tibira ao meio. Primeiro crime de homofobia da história do Brasil. Esse é o primeiro crime de LGBTfobia que nós temos notícia no Brasil. Foi cometido contra um indígena no litoral do Maranhão, amando de um padre católico. E você trouxe aí elementos que já fazem com que a gente pare para pensar um pouquinho, né? A religião católica ela acabou se imiscuindo, a impressão que a gente tem, dentro das muitas etnias indígenas brasileiras, né, no decorrer desse tempo de colonização. Foi a LGBTfobia que você falou, ela vem disso? Então, antes o olhar era diferente? Veja bem, Hermes, você muito bem disse que nós temos mais de 300 povos indígenas. E isso 525 anos pós-invasão. Imagine quantos povos indígenas eram antes desse processo de invasão. Eram mais de 1.500. Então a diversidade era muito maior. E se você for observar a organização social de um povo para o outro, há suas especificidades. Portanto, não há um gabarito pronto para a gente dizer que o que um povo faz, o outro também faz. Então, eles são super livres, assim, dependendo de organização social de um povo para o outro. E é assim até hoje, né? É assim até hoje. Fato é que entre os Tupinambá, àquela época, era assim. E entre outros povos indígenas, continua sendo assim também. O que é importante notar é que dentro de uma comunidade indígena, as pessoas não se atêm especificamente à sexualização dos corpos, né? A gente não está preocupado em sexualizar o corpo do outro, mas em saber como é que aquela pessoa, aquele indivíduo vai contribuir para a manutenção daquela comunidade. Ele vai caçar, ele vai trançar, vai cuidar das crianças, vai cozinhar, vai pescar, vai pintar. O coletivo é mais importante que o individual. Exatamente. E a sexualidade também é vivida da mesma forma coletivamente. Aí vamos voltar então. Você viu essa história, esse relato desse padre francês e teve o insight. Quero fazer um documentário sobre isso. Eu não pensei mais em outra coisa depois que eu tive acesso a esse dado histórico. Então quer dizer que a homofobia veio junto com as caravelas? Então quer dizer que essa violência toda que a comunidade LGBTQIA+, que o Brasil é um dos campeões de violência contra essa comunidade, então quer dizer que tudo isso veio junto com as caravelas? E hoje o que a gente vê é dentro dos territórios muitos dos parentes indígenas que estão alienados pelo processo de colonização e que não entendem pelos processos pelos quais passaram e acabam reproduzindo esses preconceitos dentro da comunidade por tantos motivos, como, por exemplo, a entrada de igrejas e de religiões dentro dos territórios indígenas, que hoje faz com que essa diversidade sofra violência dentro dos nossos territórios. Isso, você mostra no documentário, né? Eu vou até aproveitar para... Vamos botar aqui umas imagens do documentário enquanto a gente conversa. Vai me falando um pouquinho, porque você entrevistou jovens indígenas e uma antropóloga. Conta um pouquinho como foi esse processo, Marcelo. Foi muito difícil, porque primeiro era um tabu. Em 2019, quando nós fizemos o documentário, falar sobre o tema. Um tabu para o movimento indígena. Lançar luz sobre essa questão. Porque, como eu disse a você, muitos dos parentes indígenas passaram a crer que essa era uma doença de branco, que esse comportamento não faz parte das tradições indígenas, que não existe indígena LGBTQIAPN+. Então, era um tabu por conta disso e eu já sabia da resistência que nós íamos enfrentar dentro do próprio movimento indígena. Então, a gente não estava nem avaliando a dimensão que isso fosse tomar fora do movimento indígena, mas principalmente dentro do movimento indígena. Até porque cada um desses depoentes, né, trouxeram para a tela a sua vida, compartilhando as suas vivências, as suas dores, né?
os seus dissabores. E só para ficar claro, eu vi o documentário, e esse documentário, pessoal, está no YouTube, você pode ver na íntegra, tá? Se puder botar aí depois o endereço certinho para quem está em casa. São jovens indígenas, cada um com uma vivência totalmente diferente, porque eles são de etnias diferentes. É isso que você falou, cada etnia tem uma realidade, umas aceitam de um jeito, outras repelem de outra maneira, tem umas que estão muito colonizadas pela religião cristã, não é isso? Exatamente. Então a gente procurou, né, diversificar também nos depoimentos, né? Lógico que a gente não ia alcançar mais de 300 etnias, mas a gente procurou expressar essa diversidade, né? Cada um desses jovens veio de um lugar, de uma região do nosso país. Então, tem aí depoente de Pernambuco, do Nordeste, tem do Amazonas, tem do Espírito Santo e tem aqui do Distrito Federal também. Então, é sobre isso. E eles também, a gente falava muito sobre isso nas conversas de corredor. A gente conversava sobre muito isso nas barracas dos acampamentos indígenas. Na universidade a gente falava muito sobre isso também. Nas aldeias também. Mas dentro do movimento indígena, quando a gente ia lançar os temas para serem debatidos nas Assembleias Gerais, isso nunca era abordado. Mais do que nunca era abordado, não era enxergado, era mais do que invisibilizado. E como foi que vocês conseguiram quebrar essa barreira? Primeiro eu procurei cada um deles e perguntei se eles tinham uma coragem de compartilhar suas vidas, né? Em um documentário onde nós iríamos abordar essa temática para falar exatamente o que a gente pensa a respeito, que é a diversidade sexual e de gênero sempre foi presente nas comunidades indígenas antes do processo de colonização. Era isso que a gente precisava falar, e falar de uma forma clara e objetiva. Então, nada melhor do que cada um deles trazer as suas vidas, né, para a tela. Dos relatos que você colocou, qual mexeu mais contigo, assim? Ou talvez até você tenha cortado, porque as pessoas veem em casa, 20 minutos de documentário, você gravou muito mais que isso. O que mais te tocou, o que mais mexeu contigo? Foi a questão do suicídio, Hermes. Porque, você sabe, você é jornalista, eu sou jornalista, e o tema suicídio é uma pauta que a gente não aborda dentro do jornalismo, né? Por motivos tantos, que não me cabe aqui apontar porque eu não sou especialista. Mas o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, realizou uma pesquisa entre alguns povos indígenas do Brasil, acredito que dentre eles do Mato Grosso, onde ele identificou um alto índice de suicídio entre os jovens indígenas de 13, 14 a 29 anos. E entre as causas do suicídio, né, que provocam o suicídio, estava o fato dos familiares não aceitarem a sexualidade dos jovens, né? O que motivava esses jovens a tirarem a sua própria vida, como infelizmente até hoje acontece dentro dos territórios, dada a presença de igrejas, né, lá dentro, e que causa uma confusão mental na cabeça dessas pessoas. É porque aquilo que você falou, a vida das comunidades, em geral, isso é uma marca, pelo que eu entendi, é pelo coletivo. Então, se o coletivo diz que você não faz parte desse coletivo porque você faz parte de uma minoria sexual, deve ser um conflito gigantesco. Aí, esse jovem indígena, esse indígena chega aqui em Brasília, por exemplo, ou em outra cidade qualquer do Brasil. Já enfrenta primeiro preconceito por ser indígena. Nós sabemos a realidade, que é o racismo no nosso país. E, em segundo, enfrenta o preconceito por ser LGBTQIA+. Então, são dois marcadores sociais que se cruzam em um mesmo corpo. E esse corpo é atravessado por mais violências. Por quanto mais marcadores sociais atravessam esses corpos, mais sujeitos à violência eles estão. Você está falando aqui, eu me lembrei de um relato de uma das pessoas do documentário, de um dos indígenas de Pernambuco, que ele falou que a coisa que ele mais queria, por saber que ele era um jovem LGBTQIA+, era sair para estudar fora, né? E aí ele veio estudar na UNB. Mas quando chegou aqui, ele sentiu uma dissociação enorme, não se sentiu acolhido. É essa realidade que você sente que você sentiu, na verdade, quando você estava entrevistando, todos eles não se sentiam nem parte de uma comunidade de direito
e nem da outra? É isso mesmo? É isso mesmo. E eu dou a isso o nome de fragmentação identitária, né? Dada essa confusão social toda que causou no povo brasileiro, que foi o processo de invasão, vulgo colonização, isso fragmentou as nossas identidades. E à medida em que religiões cristãs adentraram os territórios indígenas, né, e impedindo que esses parentes, inclusive, falassem na sua própria língua materna, impedindo que esses parentes cultuassem as suas divindades, né, promovessem as suas culturas. Então, foi um processo muito violento de fragmentação da identidade. Não bastasse isso, chegar na cidade, no meio urbano, e procurar se colocar no meio acadêmico, já sendo uma figura de identidade fragmentada, então, realmente, é muito difícil e eu senti isso em cada um dos depoimentos deles, assim. Inclusive porque a gente deu prosseguimento ao Terra Sem Pecado, gravando mais outros 2 episódios, né? Um episódio segundo foi só com mulheres da comunidade, né? Da diversidade sexual e de gênero, indígenas, e depois só com mulheres trans e travestis indígenas. Porque hoje nós temos, inclusive, cacica trans no estado do Mato Grosso, do povo Boé-Bororo, né? Que maravilha. Que é da diversidade e que isso não a impede, né? Não foi um empecilho para que o seu povo a elegesse a sua líder. Exercer liderança, exatamente. Isso é maravilhoso. Vou pegar agora um aspecto mais pessoal, porque eu sei que quando você fez o primeiro documentário, né, porque está se tornando uma série e você está preparando muita coisa ainda, que eu sei também, mas você resgatou também a sua identidade como indígena. Conta um pouquinho essa história para a gente. É verdade, Hermes. Olha, eu sou do sul do estado do Maranhão, já na divisa com o estado do Tocantins. E toda a vida eu cresci ouvindo minha mãe, minha avó e minhas tias falando que nós somos descendentes de indígena. Só que aquilo entrava no ouvido e saía no outro. Eu não nasci na aldeia, não fui criado dentro da cultura, né? Em que pese ter algum traço ou alguma coisa que represente, né? Mas eu não cresci dentro da cultura indígena. Quando eu cheguei em Brasília, que eu tive acesso a esse dado histórico, isso me afetou de uma forma além da academia. A ancestralidade te chamou. A ancestralidade me chamou. E me chamou de tal forma que eu fui buscar minhas raízes. Fui na aldeia dos Craô, fui buscar a transsignificação do meu nome, recebi o meu nome dentro da cultura Craô, que é um povo que pertence a um grupo dos povos Timbira, que fica naquela região ali do centro do Brasil, sul do Maranhão. E fui lá, conheci as pessoas, andei em algumas aldeias e hoje eu faço o papel de interlocutor tanto da cidade para a aldeia, quanto do que acontece dentro da aldeia para a cidade. Eles me procuram muito, né, meus parentes indígenas hoje, para estar fazendo esse papel. E eu me sinto muito feliz. Isso é maravilhoso. Por ter buscado regar minha ancestralidade, porque eu me sentia assim, eu me sentia num não lugar. Porque essa fragmentação da identidade coloca a gente nesse não lugar. Ah, eu não sou branco. E eu sou pardo, mas o que é pardo? Pardo é negro? Pardo é indígena? Pardo é onça? Eu não sou nada disso. E aí eu acho que serviu para mim também entender sobre quem sou eu de verdade, não como as pessoas me pintam, como as pessoas me leem, é como eu me vejo e como eu quero me colocar dentro da sociedade hoje. Então eu posso dizer hoje, de cabeça erguida e de peito aberto, sou indígena. Tem até um nome indígena que você vai dizer agora. Qual é o seu nome, Craô? Curretiê. Tem significado? Significa a embira do arco, né? Que lança a flecha. Bacana. Você lança a flecha da informação para todos nós, é o que você tem feito. Isso é maravilhoso. Deixa eu te perguntar, na sua visão, qual o legado do Terra Sem Pecado e de tudo que foi feito depois? O legado principal do Terra Sem Pecado foi tirar essa venda, né, dos olhos das pessoas sobre essa questão. Dizer, não basta ser índio, ainda tem que ser gay. Tem esses comentários pejorativos, preconceituosos, carregados de violência, em dizer que
entre as comunidades indígenas, pessoas que pertencem à diversidade são tidos como potenciais sacerdotes poderosos, potenciais sacerdotisas poderosas. Dizer que essas pessoas... Nos Estados Unidos, nós temos alguns indígenas lá que consideram essas pessoas two spirits. Exatamente, no Canadá também. Isso. No Canadá. Entre os maia, né, as mulheres trans eram consideradas sagradas. Entre os hindus, na Índia, as mulheres trans, quando visitam a casa dos hindus, é motivo de graça e de bênção. Então, é essa a leitura que o Terra Sem Pecado traz, de dizer que nós temos um lugar de poder, um lugar de poder ancestral, em exercer a nossa diversidade dentro da nossa cultura. E que mensagem linda de inclusão, né? A gente precisa de mais. Em vez da gente usar as diferenças para separar, para fragmentar, para usar um termo que você usou bastante, a gente reunificar. Exatamente. É engraçado também falar da cultura LGBTQIA+, LGBTQIAPN+, dizer que é muito importante a luta da comunidade LGBTQIA+, na garantia dos direitos, né? Para que a gente consiga cada vez mais espaços e voz nos espaços de decisão. Vou pegar esse gancho. Há acolhimento para as pessoas indígenas LGBTQIAPN+, dentro da comunidade como ela é hoje? Você percebe isso? É aí que está, porque eu acredito que a comunidade LGBTQIA+, ainda não dimensionou ainda o que é a diversidade sexual de gênero entre os indígenas, que para a gente é ancestral e sagrada. E a cultura LGBTQIA+, por ser um movimento político de resistência, a exemplo de Stonewall, em 1969, quando a polícia dos Estados Unidos saía à rua praticando violência, né? Extorquindo, né? Eles entravam para extorquir, as pessoas estavam nos bares, porque era considerado até crime na época, e aí teve um momento que foi uma travesti até, ela se revoltou e jogou a primeira pedra ali, e houve uma reação e nasceu o movimento LGBT ali, naquele instante, em Nova York. E isso serviu de modelo para tantos outros países, não deixa de ser para o Brasil também, né? Mas o que eu quero dizer é que, para além de Stonewall, nós temos Tibira, que foi o primeiro indígena. Antes, né? Isso faz parte do livro Devassos no Paraíso, do João Silvério Trevisan. Inclusive, João Silvério Trevisan serviu de base para a minha bibliografia de pesquisa. Luiz Fernandes, Darcy Ribeiro, Memórias de Darcy Ribeiro, não é verdade? Você fez uma pesquisa extensa para poder fazer esse documentário. Exatamente. E hoje dizer que a gente precisa conversar mais com o movimento LGBTQIA+, a gente precisa de diálogo para entender, porque o que nós indígenas da diversidade entendemos é que esse nosso movimento é ancestral, veio muito antes de nós, portanto é maior do que nós. Agora, transmitir isso para o movimento LGBTQIA+, eu acredito que a gente precisa de um diálogo, porque não dá para colocar Stonewall dentro das aldeias, mas dá para levar as aldeias para dentro de Stonewall. Verdade. Porque veio antes. Então, a gente precisa conversar sobre. Existem outras referências que a gente precisa buscar para falar sobre diversidade sexual e de gênero, que não seja o que foi estruturado no movimento LGBTQIA+, em Stonewall, no Brasil e nos Estados Unidos. Mas você percebe que há abertura? Vou insistir nessa pergunta, porque a impressão que me dá é que não há. Eu acho que não há abertura, não como nós gostaríamos que tivesse. Porque, como eu já disse, né, ainda não houve o dimensionamento dentro do movimento LGBTQIA+, para o que significa Tibira, para o que significa a diversidade sexual de gênero indígena. Olha, eu acho que já tem tema para um próximo documentário. Aí tá... Aliás, vou até perguntar, já está trabalhando no próximo? Já estamos trabalhando no próximo e agora eu estou fazendo um sobre ancestralidade e vai ser meu primeiro longa. Estou aí tentando fazer um doc-fic. Vamos ver como vai ser, mas eu estou muito empolgado já. Já começou a gravar, já encontrou pessoas, porque você vai muito no olhar humano, né? Uma coisa que a gente percebe quando vê o seu trabalho como documentarista, como cineasta, é que você vai no olhar do seu entrevistado e você extrai dele o que ele tem de mais humano. Vai ter essa pegada também, como Terra Sem Pecado?
vai ter essa pegada, mas agora a gente vai falar sobre territórios ancestrais. Porque dos mais de 300 povos indígenas que existem só no Brasil, hoje, quais são desses povos que estão dentro do seu território ancestral? A maioria teve que migrar forçadamente. O meu estado, eu sou piauiense, né? Sou vizinho seu de nascimento, você é do Maranhão. Quando eu saí de lá, a gente não tinha mais povos indígenas. Acredito que a situação mudou com o passar do tempo, né? Porque a luta indígena tem ganhado força pouco a pouco, mas a gente não tinha mais no Piauí, e isso me impressionava. Porque a ancestralidade do piauiense, a nossa mistura racial é muito forte indígena. Como é que você não tem território indígena ali? Porque em alguns territórios, infelizmente, eles massacraram as comunidades indígenas, o que leva, infelizmente, a muitas pessoas crerem que ali não tinha indígenas ou que não tem, como é o caso de Goiás, né? Goiás é o nome de um povo indígena. Quem é o povo indígena que tem no estado de Goiás? Não tem território indígena no estado de Goiás. Em São Paulo, são poucos os territórios indígenas. Minas Gerais, por onde passaram o movimento dos bandeirantes, eles passaram massacrando, né? Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, são os estados onde mais houve essa violência, foi mais arraigada. Não que tenha sido mais do que nos outros estados, mas eu acho que eles dizimaram mais, mesmo assim. Esse é o legado, então, que o próximo documentário vai deixar, provavelmente, trazer isso para o debate, essa rediscussão. E assim, Hermes, você perguntou também sobre alguns desdobramentos que o Terra Sem Pecado já ocasionou desde a sua publicação. Olha, a gente tem um acampamento indígena muito famoso aqui em Brasília chamado ATL, que é o Acampamento Terra Livre. Ele já está em sua 22ª edição. E de 2020 para cá, 2021 para cá, a partir de Terra Sem Pecado, e eu digo isso porque é verdade, é que passou-se a debater a temática da diversidade na plenária do acampamento, que até então era tabu e continuava sendo tabu. Então hoje nós temos a tenda específica para tratar das questões da diversidade dentro do acampamento. Isso é fantástico. Hoje nós temos coletivos indígenas, o coletivo Tibira, por exemplo, que lida com essa questão, e coletivos da diversidade sexual indígenas espalhados pelo Brasil inteiro. Então, eu acho que esses são desdobramentos muito importantes a partir do documentário e na vida de cada um dos depoentes, né, que compartilhou a sua vida para todo mundo. Depois eu fiz questão de conversar com cada um deles, né? O que mudou na vida de cada um foi poder falar abertamente sobre, que até então era tudo muito... fazia de conta de que não se via, você não fala, eu faço de conta que não estou sabendo, e a violência velada. Então, depois que realmente eles trouxeram à tona, não, vamos lançar luz sobre o assunto. Saíram desse armário. Exatamente. Então, dizer que os armários vieram junto com as caravelas e que não só a LGBTfobia, mas também o machismo, o racismo e também a misoginia, né, o sexismo, tudo isso veio junto nesses armários das caravelas da colonização. Que nada disso fazia parte, né, das culturas indígenas. Então, que a gente continue lutando contra todo tipo de preconceito, não é, Marcelo? Todos os preconceitos, infelizmente, foram introduzidos pelo processo de invasão com a anuência e a participação efetiva da Igreja Católica à época. Marcelo, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Hermes. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Aproveita, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. A gente se vê no próximo Cidadania. O bendito celular, ele é viciante. Vício precisa de psiquiatra, precisa de psicólogo. Como o senhor vê a publicidade voltada para a criança no ambiente digital hoje?
O meu projeto estipula as condicionantes, quais são as propagandas mais nocivas. Salão Nobre, nesta quarta, 8 da noite, aqui na TV Senado. Havendo o número regimental, declara aberta a 20ª reunião da Comissão do Meio Ambiente da 3ª Sessão Legislativa. É possível você avançar com a preservação ambiental, mas andando de mãos dadas com o desenvolvimento, dando dignidade à população. No artigo 225 está escrito que todos temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas é fundamental a importância que o Estado assuma a sua função na garantia constitucional da preservação ambiental. Uma coisa é você ser um membro de uma comissão, aí você tem uma postura de parcialidade. Outra coisa é você ser presidente da comissão, em que você tem uma função equidistante, você tem que guardar uma imparcialidade, mesmo que às vezes aquela matéria não seja, por exemplo, do seu agrado. E defender a água é defender tudo isso e muito mais. É o planeta, é a vida. Nós não vamos simplesmente suprimir a vegetação, vamos reconduzir a vegetação. Esse é um ponto importante. Fui delegado de polícia por 27 anos e sou professor de Direito Penal e Processo Penal. Eu fui titular de uma delegacia especializada em proteção ambiental e patrimônio cultural. Graças a Deus e a população capixaba, eu fui eleito o senador pelo Estado do Espírito Santo. E eu acho que defender o meio ambiente é defender toda e qualquer forma de vida que há por vir. Eu vou assumir a Comissão do Meio Ambiente, com muito orgulho. Eu gosto sempre de falar que ser cidadão, para mim, não é apenas viver em sociedade, mas é transformar essa sociedade. E o que eu estou fazendo para transformar essa sociedade? Qual é a minha função enquanto cidadão no meu espaço que eu estou conscientizando a pessoa para entender efetivamente que a preservação ambiental é a saída para que a gente possa ter uma sociedade muito melhor. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Olá, bom dia. Terça-feira, 9 de setembro. O Senado Notícias está no ar. O ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, negou que tenha participado das irregularidades envolvendo descontos em aposentadorias e pensões. Ele prestou depoimento nesta segunda-feira na CPMI do INSS. Deputados e senadores fizeram questionamentos numa reunião que começou ontem, durou cerca de 10 horas e terminou às 2 horas da manhã de hoje. Carlos Lupe foi ministro da Previdência Social entre 2023 e 2025. É o primeiro ex-ministro ouvido pela CPMI do INSS. É presidente do PDT desde 2004 e pediu exoneração do ministério em maio deste ano, após a revelação dos descontos indevidos no INSS. É claro que não é um momento de felicidade para ninguém. Não é um momento de felicidade pessoal para mim, porque a injustiça só dói em quem sofre injustiça. Foram feitas dezenas de investigações, foram feitas dezenas de depoimentos, meu nome sequer é citado. Então, eu estou aqui para colaborar, não sou investigado e não tenho citação. Na fala inicial, o ex-ministro disse que a apuração das fraudes começou no próprio ministério. Essa ação da Polícia Federal com a CGU teve origem, a base de tudo começou na ação do Ministério da Previdência Social e da ouvidoria que alimentou esse processo de informação para que a Polícia Federal pudesse agir como está agindo até hoje, ainda não está concluído o processo, e pudesse também tomar as providências que estão sendo tomadas, né? E essa ação foi de fora para dentro, ou seja, não era uma ação feita de dentro do INSS
com dinheiro público da Previdência Social. Era uma ação feita entre uma parte das associações criminosas com a conivência criminosa de alguns de dentro do próprio INSS, que está sendo apurado e que espero eu que sejam presos exemplarmente. Em seguida, Carlos Lupe respondeu às perguntas do relator, deputado Alfredo Gaspar. Ministro, e por que tanto tempo para uma suspensão cautelar desses descontos associativos? Mais de um ano, permitindo um índice crescente e assustador de milhões de descontos de aposentados, chegando a uma cifra de bilhões. Nobre relator, a gente, infelizmente, não tem o poder de adivinhação. Nós nunca tivemos a capacidade de mencionar o tamanho, o volume que esses criminosos fizeram dentro do INSS. O senhor, mais uma vez, é obrigado a renunciar ao cargo de ministro de Estado. Eu pergunto ao senhor, é padrão Lupe ser envolvido em denúncias de corrupção? Foi omissão deliberada ou o senhor funcionava como rainha da Inglaterra? Nenhuma das três opções que o senhor me dá são aceitas. A minha opção é seguir uma linha de coerência, a minha opção é acreditar nas verdades que eu as pratico. O meu padrão de ato é um só: honestidade, lealdade, profundo amor ao povo brasileiro. Qual foi a primeira vez que o senhor tomou conhecimento dos descontos irregulares de entidades associativas? O senhor pode fornecer qual foi a data? Começa em março de 2023, quando a gente fez uma reunião, o INSS fez uma reunião junto com a Polícia Federal para começar a apurar. Ministro, e por que tanto tempo para uma suspensão cautelar desses descontos associativos? A gente, infelizmente, não tem o poder de adivinhação. Nós nunca tivemos a capacidade de mencionar o tamanho, o volume que esses criminosos fizeram dentro do INSS. Só foi possível isso depois da investigação que pela primeira vez teve efeito a Polícia Federal. Agora sim a gente tem uma dimensão que eu não tinha na época. Não tinha mesmo, sou sincero em dizer, talvez minha falha maior tenha sido essa, não dado dimensão ao tamanho do rombo que era isso. O presidente Lula foi informado pelo senhor em algum momento dessas irregularidades nos descontos associativos? Não, em nenhum momento. E o presidente da República só tomou conhecimento, como eu, no dia da apuração deflagrada pela Polícia Federal. Em 2024, houve uma suspensão coletiva de descontos associativos baseado em milhões de irregularidades relacionadas a isso. Já não era um pressuposto suficiente para o senhor tomar alguma providência? Meu caro nobre relator, repito, o INSS é uma autarquia autônoma. Esses assuntos sempre foram tratados pelo INSS. Não deu o resultado que nós esperávamos, aí que está a falha. Porque se isso tivesse dado o resultado que nós esperávamos, nós não estávamos aqui hoje explicando isso. Infelizmente, falhamos nisso, falhamos em ter uma ação mais enérgica do INSS para coibir. Após o depoimento, parlamentares do governo e da oposição repercutiram as falas do ex-ministro da Previdência. O presidente da CPMI não descarta o novo depoimento de Carlos Lupe. O ministro Lupe deixa claro que nós temos dito até aqui, se não fosse a atuação independente dos órgãos de controle durante o governo do presidente Lula, da CGU, da Polícia Federal, esse esquema não teria sido desbaratado. Esse esquema não começou no nosso governo, foi desbaratado, foi denunciado no nosso governo, foi identificado no nosso governo e está sendo desbaratado em nosso governo. Ele tem sempre o argumento de que o INSS é uma autarquia autônoma, né? Tudo passou pelo Ministério, tudo passou por pessoas ligadas ao Ministério, que ele era o ministro, mas ele não assume a responsabilidade de que tenha tido participação direta. O ministro afirma que ele, como ministro, não tem ingerência direta sobre o INSS e que a responsabilidade dos termos de cooperação técnica entre INSS e entidades associativas é de responsabilidade do INSS e não do Ministério, do ministro especificamente. Ele assume que nomeou
todos os membros do INSS que hoje são investigados pelos desvios, mas que não sabia absolutamente nenhum problema, só veio a saber depois que a polícia fez a operação. Outro ponto, a questão da notificação da CGU, que foi feita já há 2 anos e não se tomou nenhuma providência, que ele também não sabia exatamente do teor e que só ficou sabendo depois da ação da Polícia Federal. Portanto, esses pontos, juntamente com o relator, nós iremos fazer uma comparação com o inquérito da Polícia Federal, com as informações que nós já temos, todas elas já em oitiva, para que, se necessário, o ministro Carlos Lupe possa ser chamado novamente a essa CPI para esclarecer essas partes em que nós entendemos as informações ainda precisam de mais precisão. O próximo depoimento da CPMI do INSS será na quinta-feira. Os parlamentares vão ouvir José Carlos Oliveira, ex-ministro da Previdência do governo Jair Bolsonaro. O presidente da CPMI também informou que, na semana que vem, os empresários Maurício Camizotti e Antônio Antunes, conhecido como Careca do INSS, vão prestar depoimentos na comissão. Na próxima quinta-feira, vamos ouvir o ex-ministro José Carlos Oliveira, virá também já como convidado e será naturalmente também uma sessão tensa, porque vocês puderam ver hoje, né, o grau que nós temos aqui de narrativa de cada um dos lados. E na semana que vem, nós já temos confirmadas as presenças do chamado Careca do INSS e depois do senhor Camizotti, que são 2 nomes que nós entendemos entre os principais. Eu espero que eles venham para colaborar, que naturalmente serão respeitados, terão aqui todos os seus direitos preservados, mas que tragam informações importantes para a CPMI na próxima semana. A Polícia do Legislativo conseguiu, pelos endereços, fazer a notificação, né? Eles já confirmaram, inclusive, as presenças. Eu acredito que teremos os depoimentos já na próxima semana, bem esclarecedores. No mínimo, a população brasileira vai poder observar com mais tranquilidade quem são os principais envolvidos. É mais um passo para a gente deixar essas informações públicas e todos os aposentados e pensionistas que estão nos acompanhando, aos milhares, saberem com clareza quem são os principais suspeitos de toda essa roubalheira do INSS. No plenário do Senado, a previsão é de que os senadores votem amanhã, em sessão marcada para as 2 da tarde, projeto que aumenta a pena para quem fornecer bebida alcoólica ou qualquer produto que possa causar dependência física ou psíquica a crianças e adolescentes. A proposta altera o Estatuto da Criança e do Adolescente e prevê punição mais dura para quem vender, entregar ou até mesmo oferecer gratuitamente essas substâncias a menores de 18 anos. Pelo texto, a pena, que atualmente varia de 2 a 4 anos de prisão, além de multa, poderá ser aumentada em 1/3 ou até a metade caso a criança ou o adolescente consuma o produto fornecido. O objetivo é reforçar a proteção a menores contra substâncias nocivas. A proposta atende a uma demanda antiga de especialistas em saúde pública e defesa dos direitos da infância. Também está na pauta do plenário o projeto de lei que dá aos estudantes o direito de acessar gratuitamente todas as informações e documentos da vida escolar e acadêmica. A proposta veio da Câmara dos Deputados, já foi aprovada pela Comissão de Educação do Senado e, se virar lei, os estudantes terão mais facilidade e transparência para acompanhar o histórico escolar sem precisar pagar por isso. Uma pequena correção, eu falei que era esses projetos estão na pauta do plenário de amanhã, na verdade é de hoje, terça-feira. Ajuda com medicamentos para o trabalhador e assistência aos municípios que comprovem não ter meios para elaborar ou manter atualizado o seu plano diretor. Projetos que estão na pauta de hoje da Comissão de Assuntos Econômicos. O Estatuto da Cidade, aprovado em 2001, estabelece que municípios com mais de 20 mil habitantes são obrigados a elaborar plano diretor, ou seja, definir regras para o crescimento ordenado da região. A exigência vale também para municípios que integram regiões metropolitanas e aglomerações urbanas e áreas de especial interesse turístico.
Mas, na prática, muitos municípios, principalmente os menores, não cumprem a exigência da lei por falta de condições. O texto que está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos determina que a União deverá prestar assistência técnica e financeira aos municípios para que eles possam elaborar seus planos. Outro projeto que está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos cria o Programa de Medicamentos do Trabalhador. A ideia é assegurar o fornecimento de medicamentos para os empregados e seus dependentes, com a coparticipação dos empregadores no custeio dos remédios. De acordo com o texto, as empresas que aderirem ao programa terão desconto no imposto de renda. O pagamento de dívidas do governo reconhecidas judicialmente será limitado. Proposta de emenda à Constituição aprovada pelo Senado retira do teto fiscal do governo esses débitos. O texto deve ser promulgado hoje pelo Congresso Nacional, em sessão marcada para logo mais às 15h. O objetivo é limitar o pagamento de precatórios, que são dívidas judiciais reconhecidas, e criar novos prazos especiais para parcelamentos de débitos previdenciários. A PEC também retira esses débitos da meta fiscal do governo. O governo utilizou-se desse instrumento para inserir mais um jabuti do ponto de vista de expansão fiscal, impactando fortemente a dívida pública. Nós estamos usando como base o limite de despesa que nós tivemos em 2025, com os créditos, e estamos botando ele como sendo o limite de despesa desse ano. Para quê? Senhor presidente, para poder encaixar 12 bi ou 12 bi 500, que é a previsão que vai ter lá. Na prática, a PEC cria uma regra de escalas. Quanto maior a dívida em precatórios de estados e municípios, maior será a parcela obrigatória da receita destinada ao pagamento. O percentual varia de 1% para aqueles que têm menos de 15% de estoque de precatórios não pagos em relação à receita corrente líquida, a 5% para aqueles que têm mais de 85%. É praticamente impossível administrar um orçamento com a imprevisibilidade que existe hoje em função dos precatórios. Tem se esquecido nesse país que equilíbrio fiscal também se faz pelo lado da despesa, qualificar o gasto público, eliminar o desperdício. Os critérios de atualização dos precatórios passam a ser a soma do IPCA mais 2%. A PEC permite também que a União abra uma linha de crédito usando bancos públicos federais para ajudar no pagamento dos precatórios. Vai ajudar as prefeituras a terem fôlego nos seus pagamentos. E não significa um calote, significa um reescalonamento. Por que o governo Lula, que é um governo gastador por natureza, ele não vai lá e corta ministério e faz o seu dever de casa? Nós faremos essa promulgação na próxima terça-feira, às 15 horas, antes da deliberação da ordem do dia. 8 reuniões de comissões, sessão especial e deliberativa no plenário e sessão de promulgação de emenda constitucional. Confira a agenda desta terça-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, a Comissão de Meio Ambiente tem reunião marcada. Um dos itens da pauta é o projeto que regulamenta a posse dos animais de estimação no caso de dissolução da união estável e do vínculo conjugal dos responsáveis. Também às 9, reunião prevista na Comissão de Infraestrutura. Um dos itens da pauta é o projeto que institui o plano Rios Livres da Amazônia, com diretrizes para navegabilidade e conservação dos rios. Às 9h30, a Comissão de Desenvolvimento Regional deve se reunir para examinar projetos. Um deles institui o novo programa de reestruturação da região cacaueira da Bahia, o Renova Cacau. Também às 9h30, reunião marcada na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, uma audiência pública para debater a conjuntura da indústria de defesa e o que propõe a PEC que fixa orçamento mínimo para a pasta. Às 10 horas, como vimos, reunião prevista na Comissão de Assuntos Econômicos. Entre outras matérias, há 3 pedidos de autorização de empréstimos externos. 2 deles junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD, e favorecem os estados de Alagoas e Espírito Santo.
e o terceiro junto ao Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, FIDA, em favor do estado do Ceará. Às 10 horas está prevista a sessão especial no plenário do Senado para comemorar o Dia do Administrador, que é celebrado em 9 de setembro. Às 11 horas, reunião marcada na Comissão de Segurança Pública. Em pauta, os desdobramentos em razão de documentos trazidos ao colegiado por Eduardo Tagliaferro. À 1h30, a subcomissão temporária criada para debater a Convenção sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças tem audiência pública marcada para debater a aplicação judicial da Convenção de Haia em contextos de violência, os desafios e salvaguardas necessárias. Logo mais, às 2 da tarde, o plenário do Senado deve se reunir em sessão deliberativa. Na ordem do dia, um dos projetos prevê o direito à informação dos estudantes perante as escolas e instituições de ensino. Às 2h30, reunião marcada na Comissão de Educação. Uma audiência pública para debater o tema formação de profissionais da educação e práticas pedagógicas, dentro da avaliação da política pública, Compromisso Nacional, Criança Alfabetizada. E às 3 da tarde, como vimos, o Congresso Nacional realiza sessão solene para promulgar a emenda constitucional 136, que define limite para o pagamento de precatórios pelos estados e municípios e fixa novo prazo de parcelamento de débitos com regimes próprios de previdência social e com regime geral de previdência social. O Senado homenageou ontem o ex-deputado federal e engenheiro agrônomo Assis Canuto, considerado um dos principais responsáveis pelo processo de colonização e desenvolvimento de Rondônia. Natural de Itumbiara, Goiás, Assis Canuto fez a vida política em Rondônia. Além de deputado federal, foi prefeito e vice-prefeito de Ji-Paraná, a segunda maior cidade do estado. Foi vice-governador e concluiu a carreira política como secretário de Agricultura em 2002. Canuto é de uma classe política que hoje faz falta ao país, de gente que tem compromisso com o desenvolvimento e o bem-estar da população. Quando olhamos a trajetória de Assis Canuto, encontramos lições preciosas. Uma delas é de que a política, quando exercida com racionalidade, equilíbrio e respeito, pode não só trazer dias melhores para um povo, mas garantir um futuro mais justo às próximas gerações. Enquanto coordenador do INCRA, Canuto viabilizou a implantação de assentamentos de agricultores no então Território Federal de Rondônia. Também coordenou a abertura de estradas que possibilitaram a ocupação pacífica da Amazônia Ocidental, a construção de escolas rurais e infraestrutura para milhares de famílias vindas de outras regiões do país. Implantou, a partir de 1970, em Ouro Preto do Oeste, o primeiro projeto de colonização do então Território Federal de Rondônia, o PIC Ouro Preto, onde ele e seus colegas de trabalho fizeram parte, numa época tão difícil, de iniciar todo o processo de desenvolvimento do então Território Federal de Rondônia, hoje Estado de Rondônia, que é essa pujança na produção do campo, iniciando com esse desbravador que aqui veio. Durante a sessão, Assis Canuto foi agraciado com um diploma de honra ao mérito em reconhecimento à atuação como pioneiro da história do estado de Rondônia. Conseguimos construir um estado, no meu entendimento, um estado decente, um estado viável, um estado que não só produziu resultados diretos na sua colonização, mas serviu também para desafogar muitas regiões de tensão social em outros pontos do Brasil. Que presente nós temos, né, de ter um brasileiro, um pioneiro como Assis Canuto. Muito obrigado. Rondônia deve muito a você. O Brasil deve muito a você. E as contribuições que você deu no passado ao estado de Rondônia tem marcas lá até hoje. Mas você vem nessa homenagem hoje
e não apenas lembra o passado, você também aponta um farol para o futuro que o Estado de Rondônia precisa para continuar progredindo e dando certo. Venham, almas guerreiras, me ajude a aplaudir solenemente esse grande brasileiro que é Assis Canuto. Parabéns, Canuto, você merece. O Diário Oficial da União publica hoje 2 leis votadas recentemente pelo Congresso Nacional e sancionadas pelo Presidente da República. Uma prevê ações relacionadas ao enfrentamento do parto prematuro e institui o Novembro Roxo, o Dia Nacional e a Semana da Prematuridade. Ela entra em vigor daqui a 120 dias. E ainda a lei que cria a campanha Setembro Amarelo, o Dia Nacional de Prevenção da Automutilação e o Dia Nacional de Prevenção do Suicídio. Esta lei já está valendo. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Dr. William, qual o potencial do mundo árabe para receber novos produtos vendidos pelo Brasil? Olha, Antônio, eu acredito que o mundo árabe é muito pujante e muito forte. O redirecionamento daquilo que iria para os Estados Unidos e agora não poderia, em razão dos valores, eu acredito que possa ser absorvido em tese, em sua integralidade, pelo mercado árabe. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O que é inédito nessa escavação é a gente encontrar esse fragmento cerâmico. E essa cerâmica ela sai quase a 6 metros de profundidade, ou seja, ela está lá na base do sambaqui, está lá naquele momento inicial de construção do sambaqui. Então esse fragmento ele pode estar entre as cerâmicas mais antigas da América. Até o momento, todas as pesquisas que o Eurico Miller fez, ele não tinha encontrado essa cerâmica aí. Ela é uma cerâmica super elaborada, ela é muito bem queimada. Ela tem datas que chegam até mais de 4.000 anos, que são datas relativamente antigas para a cerâmica. Em outros lugares, aqui nas Américas, na Mesoamérica, por exemplo, a gente quase não tem cerâmica dessa idade, nem no Peru. Então são cerâmicas muito antigas para o contexto aqui da América do Sul. Olha só, ela é toda achurada, tem essa alça bem pequenininha, igual as panelas grandes, só que essa é bem menor. Agora por quê? Será que era para consumir alguma coisa, guardar pimenta? Olha só. Essa é a primeira que sai, depois de muitos anos de campo aqui. O programa Jovem Senador é uma oportunidade de os jovens participarem da vida política e entenderem como funciona na prática. Então essa diversidade é algo assim que é a magia do programa, você conhecer novas pessoas e além de ter a oportunidade de conhecer todo o Congresso e todo o funcionamento do Legislativo Federal. A gente também viu as nossas redações na árvore, foi uma exposição muito bonita. O ser humano ele age como um explorador desenfreado dos recursos naturais, ignorando os limites do nosso planeta. O dono não é isolado, ele se espalha. E a natureza responde com desequilíbrios. Bom, esse processo da comissão ele é muito importante porque cada um pensa de uma forma. Cada um tem uma opinião distinta. Então, esse processo é importante para que a gente possa escutar e ser escutado. Eu não imaginei que eu fosse conhecer o presidente do Senado, assim, cara a cara. A
A educação, ela abre portas e o programa Jovem Senador foi uma dessas para mim. O bendito celular, ele é viciante. Vício precisa de psiquiatra, precisa de psicólogo. Como o senhor vê a publicidade voltada para a criança no ambiente digital hoje? O meu projeto estipula as condicionantes, quais são as propagandas mais nocivas. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e nesta edição do programa Argumento nós vamos falar sobre a criação da Frente Parlamentar Mista das Ferrovias Autorizadas, a FRENFER. Essa frente é composta por deputados e senadores e tem o objetivo de diversificar a logística de transporte no país, hoje ainda muito dependente em 65% do transporte rodoviário. O nosso convidado é o presidente dessa frente, senador Zequinha Marinho. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade de a gente vir falar sobre um tema que para o Brasil é fundamental, né? E também quando no detalhe ferrovias autorizadas é uma forma do governo trabalhar esse setor de maneira mais inteligente, mais eficiente, menos burocratizado e até mais barato, porque o governo não põe nada, só acompanha e regulamenta. Senador, a gente tem um dado aqui do Plano Nacional de Logística de 2025, que diz que o Brasil tem hoje praticamente a mesma extensão de trilhos ferroviários que possuía em 1922, que são 29 mil quilômetros, mas apenas 7 mil estão em plena operação. Queria que o senhor falasse para a gente o que impede, né, quais são as dificuldades, os obstáculos do avanço desse modal. Lá atrás o Brasil fez uma opção, do meu ponto de vista, uma opção errada, porque os dois modais poderiam conviver com tranquilidade. Qual é a opção? De trazer o caminhão para poder industrializar, produzir, gerar mais emprego, gerar isso, gerar aquilo. Então, abandonou-se os trilhos, né? E abandonou e abraçou um novo modal, que é o rodoviário. Os caminhões deveriam, então, avançar. Então, nessa escolha, um em detrimento do outro, em vez de, não, eu vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque eu preciso disso, né? O Brasil fez a opção errada, no meu ponto de vista. Aí você chega hoje, um país de 200 e tantos milhões de habitantes, uma economia significativa, de tamanho ou dimensão continental, com essa questão aí, que foi abandonada lá atrás, poucos quilômetros em relação ao que nós temos estão sendo usados efetivamente, e você tem o transporte mais caro do mundo, mais poluente do mundo, né? Porque caminhão tocado a combustível fóssil, não é verdade? Digamos, lá no meu estado, o estado do Pará, consumíamos arroz Tio Jorge, Tio João, todo mundo do Rio Grande do Sul, né? Que tal uma matéria-prima básica da alimentação, o arroz consumido no Pará, em Belém, região, mais no interior, vindo do Rio Grande do Sul sobre caminhão. O preço que chega esse produto lá no final para o consumo e para uma população de baixa renda como é a nossa lá. Então isso não é nada inteligente. Quem governa, do meu ponto de vista, tem que prestar atenção nessas coisas, não é? Por isso, estamos aí com essa questão da logística beirando ao caos. Você tem a logística mais cara do mundo, né? Portos a distâncias enormes, né? Precisando escoar essa produção, somente na área do agronegócio, da mineração e de outros, né? De outros insumos importantes, e tem que procurar um porto. E esse porto está sempre a uma longa distância da onde se produz. E para isso, tem que usar o caminhão, em vez de usar o trem, que levaria muito mais carga, com pouco consumo, com pouca contaminação do ambiente e assim sucessivamente. Então, estão pagando caro, muito caro, por causa dessa opção feita lá no passado. Senador, em 2021 foi aprovada a Lei das Ferrovias, né, o novo Marco Legal das Ferrovias, que ele traz o regime de autorização, sai do modelo de concessão para o de autorização, que deveria ser mais benéfico. Como é que está essa... Houve avanços de lá para cá? Pois é, trabalhamos aqui intensamente um projeto de lei deixado ainda pelo senador José Serra, né, um grande homem dessa nação, pensou isso de maneira muito inteligente, né, e em 2021
esse trabalho se intensificou aqui dentro. O relator, me lembro que foi o senador Jean Paul Prats. Quer dizer, depois eu vou te dizer por que eu estou citando esses nomes. Porque hoje, quando o governo atual olha para esse marco legal das ferrovias no Brasil, às vezes não quer abraçar porque isso foi sancionado num outro governo, né? Quer dizer, o que um governo faz não pode servir para o outro. Isso é uma brincadeira, né? Que não deve ser assim a coisa. Então, presta atenção. Estou falando aqui de José Serra, né? Que é um centro-esquerda, pensou isso, né? Trouxe para o papel, foi relatado pelo senador Jean Paul Prats, que era membro do PT, uma figura conhecida no Brasil todo, muito bom, né? Quer dizer, José Serra, depois Jean Paul. Não teve ninguém da bancada do Bolsonaro, por exemplo, que fez isso aí. Foi feito exatamente dentro do mesmo segmento ideológico que hoje comanda o país. Então não tem porquê, né, o governo atual não ver a forma de autorização como algo que seja, digamos, pertencente a A ou B. É mais pertencente, digamos, ao segmento ideológico da esquerda do que qualquer um outro, porque foram pessoas que trabalharam isso. Só que trabalharam de forma desapaixonada a questão ideológica. Trabalharam para o Brasil, que é isso que precisa acontecer. De modo que a gente vê dificuldades nessa frente parlamentar, ela vem para popularizar, né? Para explicar, para fazer o debate político, para convencer aqueles que, de repente, têm alguma dúvida ou são incrédulos com relação a isso, porque digamos assim, a forma de conceder através da autorização é muito mais simples, muito mais simples. Enquanto na concessão, aquela antiga, tradicional, é uma burocracia, um caminho muito grande a ser percorrido, né? Depois o governo ainda tem que arrumar dinheiro para fazer a parte dele lá dentro. Aqui, o empresário vai numa ponta e na outra, vê tudo, olha e solicita, requer ao governo aquela autorização. O governo autoriza, aí ele começa a trabalhar, vai fazer o projeto e vai submeter tudo aqui à agência, né? A NTT, que é responsável por isso, até que a NTT enquadre isso tudo dentro do processo legal, vai para o Ministério proceder com a parte dele. Mas não põe dinheiro, não perde tempo fazendo projeto, não é por conta e risco do setor privado, do grupo que está interessado em viabilizar essa ferrovia. Pois é, o setor privado, ele afirma que já há milhares de quilômetros de novos projetos em fase de licenciamento e desapropriação. Queria que o senhor falasse para a gente se tem notícia de como que estão esses projetos e também se há a intenção dessa frente em conversar com a NTT e também com o Ministério para tentar diversificar investimentos nesse novo modal. As duas formas, tanto a concedida quanto a autorizada, elas podem conviver harmonicamente a vida toda. Depende muito de quem está pensando aquele trajeto. Né? O governo, por exemplo, estou pensando esse trajeto aqui e eu quero fazer no modelo de concessão. Vai lá e faz. O setor privado olha um ponto e o outro, senhora, aqui precisa, então vai lá, olha, apresenta o requerimento, é autorizado, ele vai correr atrás do projeto. Digamos assim, o modelo de autorizadas, hoje nós já temos 41 requerimentos, certo? 41 requerimentos já deferidos pelo governo, para que os interessados, né, os empresários ou o grupo empresarial que queira fazer, possa correr atrás, buscar condições. Tudo isso hoje está dentro do IBAMA. O que tem a ver com a questão do licenciamento? É um processo muito lento, não é? Muito burocrático. O IBAMA está com reduzida capacidade para fazer isso, né? Pouca gente, pouco servidor lá dentro para fazer isso. Demora muito. E realmente o que foi dito é verdade. Nós temos aí milhares e milhares de quilômetros de ferrovias no modelo autorizado para serem construídas. Muitas vezes se questiona, mas cadê o dinheiro? Claro, ninguém vai botar um dinheiro num projeto antes do seu devido licenciamento para ele existir. Porque é exatamente aí onde o governo diz para o empreendedor, pode, entra em campo. Né? Primeiro eu autorizei a ideia do projeto, o modelo e tal. Agora estou dizendo, pode fazer. Né? Tanto é que você vê lá nas licenças, a licença final é a licença de operação já, né? A licença prévia, a licença operacional e a licença de instalação, né? A LO, que é a licença de operação a final. Dá tudo. Na hora que dá a final, o dinheiro vai aparecer. Eu conheço alguns grupos
que estão só esperando isso para que eles possam startar os recursos para começarem as obras. Nesse processo todo, Carla, você tem o perímetro por onde vai passar a ferrovia, né? O grupo empresarial vai fazer o contato com o estudo, via de regra eles vão pedir, né, uma que a gente chama no modelo aí que aquela terra, aquela área seja desapropriada por interesse social, né, que não seja tão cara para o investidor, porque uma distância, por exemplo, nós temos uma rodovia aí que está nascendo lá no Espírito Santo, né, num dos portos do Espírito Santo, e que vai chegar a Mara Rosa aqui na Norte-Sul. Então, são 2.000 e tantos quilômetros de ferrovia para chegar até lá. Toda essa distância toda, parece que uns 100 metros de largura, está sendo desapropriado, contactado com os donos, né, para poder construir dentro disso. Isso leva um tempão e gasta muito dinheiro para fazer isso, né? Junto com isso, você tem que discutir outras questões sociais, o que está levando junto com aquele projeto. Por exemplo, hoje, na questão de TI, a comunicação, né? Então tem muita coisa que vai não só para explorar, mas também para ajudar aquelas populações que serão impactadas diretamente com aquela ferrovia. Para finalizar, senador, no lançamento da frente, o senhor disse que o objetivo é reduzir custos, tornar o sistema, ampliar o uso das ferrovias, reduzir custos e tornar o sistema de transportes mais eficientes. As ferrovias, ela resume isso tudo. Com certeza. Um país desse tamanho não pode viver sem ferrovia, né? Principalmente quando você tem um país das características do Brasil, onde o centro brasileiro é a grande produção hoje do agro, não é verdade? O minério, essas cargas com pouco valor agregado, né? Que é muito volume, mas economicamente representam pouco recurso, pouco dinheiro. Elas viajam para o seu destino final, lá elas serão processadas. Então o Brasil precisa urgentemente de repensar e fazer aquilo que está no papel já. Tanto começado ou iniciado pelo governo na questão das concessões, quanto iniciado pelos grupos empresariais, no caso aí das autorizadas. A gente precisa fazer isso acontecer. Interligar regiões produtivas com outras, muitas vezes está completamente isolada, só usa caminhão, né? O custo do transporte de caminhão é altíssimo, né? Não dá viabilidade para o projeto. Na hora que você baixa e coloca no modal mais barato, como é a questão do ferroviário, você viabiliza aquele projeto. Então o Brasil hoje pode rapidamente evoluir na sua economia, desde que a logística vá na frente. Né? E é para isso que nós queremos colaborar. A Frenfer vem exatamente para articular politicamente o que está faltando. Tem que regulamentar esse trecho aqui, tem que negociar com alguém. Nós estamos dispostos a colaborar naquilo que for preciso para que a ferrovia brasileira se torne realidade e solte o Brasil, destrave o Brasil para crescer. Senador, obrigada pelos seus esclarecimentos, sucesso no trabalho da frente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Se você me perguntasse o que eu gostaria no mundo, é que não houvesse violência. Eu fui educada assim, que a mulher tinha que sempre obedecer ao marido. Ela tinha que ser submissa ao marido. As primeiras agressões começou com insultos. Falar da minha roupa, dizer que eu era gorda, que eu era feia. Eu tinha o meu dinheiro, eu tinha a minha conta, eu trabalhava, mas o meu salário quem gastava era ele. A primeira vez que eu pedi o cartão, que eu falei, o dinheiro é meu, eu trabalho, eu sei que o dinheiro é meu, eu levei um tapa. E como castigo à noite, ele me botou para dormir fora de casa na chuva. Se aquela pessoa se sente no direito de te empurrar, de te apertar, ela já está dando um sinal muito grande que ela é capaz de fazer outras coisas. A gente pode passar, às vezes, por exemplo, de um empurrão para uma facada. Eu falo, eu estou vivendo hoje. Ter meu trabalho, ter dignidade, poder entrar na loja, escolher o meu sapato preferido, botar o meu batom vermelho e eu olhar para o meu corpo e não ter um roxo nele.
Como é que a sociedade se orienta hoje? Não é por organizações, é por ideias de pessoas. Não era assim. Você tinha o sindicato, a igreja, o partido, eram referências. É outro mundo. Agora, é um mundo que põe em jogo o nosso, os partidos, as instituições. A representatividade. A representatividade, a crise da democracia representativa. Senadoc, neste sábado, 9h da noite, aqui na TV Senado. Oi, pessoal! Você já ouviu falar em captação ilícita de sufrágio? É a chamada compra de votos, que é crime eleitoral, aquele favorzinho em troca do seu voto, tipo dinheiro, emprego, cesta básica. Teve candidato que prometeu até pagar festa de formatura. É isso mesmo. Eu vou explicar, mas antes, roda a vinheta, diretor. Então, é isso. Tá lá no Código Eleitoral, também na Lei das Eleições. Candidatas e candidatos não podem oferecer qualquer tipo de vantagem em troca de voto e nem precisa entregar. Se prometeu, já é crime. Pode dar ruim, viu? A pena vai de multa à perda do mandato. E não importa se é numa capital ou numa cidade pequena. Olha só esse caso lá de Serra do Navio, cidade com menos de 6.000 habitantes do Amapá. Um candidato a vereador prometeu pagar a festa de formatura de 30 alunos de ensino médio, em troca dos votos deles nas eleições de 2020. Ele foi eleito e o caso veio parar na Justiça Eleitoral. Aí, o Fausto José dos Santos foi condenado por compra de votos, teve diploma cassado e ainda levou uma multa. No julgamento do TSE, que confirmou a cassação, o relator ministro André Mendonça destacou a gravidade do caso. A conduta ganha maior gravidade diante do contexto de envolver compra de votos de jovens do terceiro ano do ensino médio, de uma escola pública localizada em região carente. Jovens que muito provavelmente, e nós temos aqui alguns estudantes de direito, estavam exercendo seu direito ao voto pela primeira vez. Por isso, vamos lembrar, voto não é mercadoria. E fique atento, o eleitor que vende o voto também comete crime eleitoral, com pena de até 4 anos de prisão e multa. Então é isso. Quer saber mais sobre o que pode e o que não pode nas eleições? Segue a gente nas redes sociais e ativa o sininho no YouTube. Tchau! Nós temos que oferecer a educação profissional como uma etapa, como uma modalidade importante na formação, não é, de tudo, e para alguns setores da economia, para alguns setores, não é, da organização do trabalho, é importante ter um técnico, é vital, eu diria, ter um técnico bem formado para algumas áreas, né? Isso não impede a continuidade dos estudos do nível superior, porque a educação técnica, ela é a conclusão do nível médio, que é a etapa final da educação básica. Tem um estudo que aponta que o PIB pode crescer 2,5%, né, com a profissionalização desses estudantes lançados, né, a partir da formação imediatamente no mundo do trabalho, no mercado do trabalho. Os subsídios concedidos às empresas envolvem mais de 800 bilhões. É uma renúncia fiscal que representa quase 7% do produto interno bruto. A Constituição Federal determina a redução gradual desses subsídios até o patamar de 2% do produto interno bruto. Nós temos que chegar a 2% dos benefícios dos subsídios infraconstitucionais. E aí nós estamos cumprindo a emenda constitucional, por incrível que pareça. Vamos lá. Lembram que eram quase 600 bi de subsídios?
O que eu tenho que ficar em 2% é o referente aos subsídios infraconstitucionais, que eu tenho que excluir aqui, né? As exceções são de 297, estão indo direto para a linha segunda ali, olha. Eu tenho que estar com 2% em cima dos 47% possíveis de limitação. E nesse aspecto, hoje, nós estamos com 2,3%. Onde é que está o interesse público para que a gente possa repensar o gasto público, as isenções constitucionais e infraconstitucionais que foram concedidas ao longo do tempo? O papel da responsabilidade fiscal é essa, né? Entre outras coisas, não é cortar o essencial, é cortar aquilo que não mais atende ao interesse público. E é fazer com que, com responsabilidade fiscal, a gente consiga os recursos necessários para garantir aquilo a que todos nós nos propusemos, fazer justiça social, diminuir a desigualdade social, acabar com a miséria, com a fome, né? E colocar na pauta as políticas públicas essenciais. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. Dr. William, qual o potencial do mundo árabe para receber novos produtos vendidos pelo Brasil? Olha, Antônio, eu acredito que o mundo árabe é muito pujante e muito forte. O redirecionamento daquilo que iria para os Estados Unidos e agora não poderia, em razão dos valores, eu acredito que possa ser absorvido em tese, em sua integralidade, pelo mercado árabe. Agenda econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Oi, pessoal! Você já ouviu falar em captação ilícita de sufrágio? É a chamada compra de votos, que é crime eleitoral. Aquele favorzinho em troca do seu voto, tipo dinheiro, emprego, cesta básica. Teve candidato que prometeu até pagar festa de formatura. É isso mesmo. Eu vou explicar, mas antes, roda a vinheta, diretor. Então, é isso. Está lá no Código Eleitoral, também na Lei das Eleições. Candidatas e candidatos não podem oferecer qualquer tipo de vantagem em troca de voto e nem precisa entregar. Se prometeu, já é crime. Pode dar ruim, viu? A pena vai de multa à perda do mandato. E não importa se é numa capital ou numa cidade pequena. Olha só esse caso lá de Serra do Navio, cidade com menos de 6.000 habitantes do Amapá. Um candidato a vereador prometeu pagar a festa de formatura de 30 alunos de ensino médio, em troca dos votos deles nas eleições de 2020. Ele foi eleito e o caso veio parar na Justiça Eleitoral. Aí, o Fausto José dos Santos foi condenado por compra de votos, teve o diploma cassado e ainda levou uma multa. No julgamento do TSE, que confirmou a cassação, o relator ministro André Mendonça destacou a gravidade do caso. A conduta ganha maior gravidade diante do contexto de envolver compra de votos de jovens do terceiro ano do ensino médio, de uma escola pública localizada em região carente. Jovens que muito provavelmente, e nós temos aqui alguns estudantes de direito, estavam exercendo seu direito ao voto pela primeira vez. Por isso, vamos lembrar, voto não é mercadoria. E fique atento, o eleitor que vende o voto também comete crime eleitoral, com pena de até 4 anos de prisão e multa. Então é isso. Quer saber mais sobre o que pode e o que não pode nas eleições? Segue a gente nas redes sociais e ativa o sininho no YouTube. Tchau! Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp.
Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. O bendito celular, ele é viciante. Vício precisa de psiquiatra, precisa de psicólogo. Como o senhor vê a publicidade voltada para a criança no ambiente digital hoje? O meu projeto estipula as condicionantes, quais são as propagandas mais nocivas. Salão Nobre, nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Jango propunha o fim da fome e da miséria, num país onde a justiça sempre foi o lado obscuro da democracia. A situação do Nordeste recebeu atenção particular do governo. Sobre os planos do presidente, recairiam em 64 as mesmas acusações feitas a ele, ministro do Trabalho em 54, fomentador de greves, articulador da luta de classes, inimigo do capitalismo. Os trabalhadores rurais, mobilizados pelo processo de transformação social, eram despertados contra a secular miséria do campo. A perspectiva de pequenas mudanças num país de grandes desigualdades reacendeu ilusões. Milhares de trabalhadores, sem terra e sem trabalho, embarcaram nesse trem de esperanças, saltando das páginas da literatura para o cenário político. Jango, com as reformas, fez o Brasil viver sua utopia. Agora é lei. A reforma tributária busca simplificar os impostos no Brasil. 5 tributos serão substituídos por 2, CBS e IBS. A transição será gradual e entre as mudanças está o imposto seletivo, que vai taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já alimentos que compõem a cesta básica terão isenção dos impostos, assim como medicamentos, que serão isentos ou terão redução na alíquota. O Senado votou, agora é lei. Eu comecei a investigar em 20 de dezembro de 2022, não é isso? Veja, pessoal, nós temos casos lá complexos, que demoram 1 ano, 2 anos. Esse demorou 3 meses, pessoal. 3 meses e eu já tinha a materialidade, a autoria, já tinha o Careca, já tinha o departamento, tudo. Todos eles classificados. E ninguém se atrevia a investigar ou tocar para frente. Essa investigação do senhor, ela, segundo o que está demonstrado, ela chegou a operadores financeiros tipo Careca do INSS, o tal do Antônio Carlos Camilo. O senhor já esteve em algum momento com Antônio Carlos Camilo? Nunca. O senhor sabe quais políticos a nível nacional, num Congresso Nacional, dão suporte a Antônio Carlos Camilo? Provas nenhuma. Esse crime não poderia ter sido realizado se você não tivesse o presidente do INSS no seu bolso, todo o departamento de benefícios do INSS e, na minha opinião, que eu tenho certeza que os senhores vão chegar lá, eu ia pedir o ministro da Previdência. Senhores, essa presidência está colocando em pauta um requerimento extra-pauta para a prisão preventiva, como solicitado com o relator. E nós vamos votar hoje, a votação será nominal e os senhores poderão votar sim ou não. Está aprovado o requerimento do relator por 26 votos a favor, nenhum voto não. Dr. William, qual o potencial do mundo árabe para receber novos produtos vendidos pelo Brasil? Olha, Antônio, eu acredito que o mundo árabe é muito pujante e muito forte. O redirecionamento daquilo que iria para os Estados Unidos e agora não poderia, em razão dos valores, eu acredito que possa ser absorvido em tese, em sua integralidade, pelo mercado árabe. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada.
é o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Como é que a sociedade se orienta hoje? Não é por organizações, é por ideias de pessoas. Não era assim. Você tinha o sindicato, a igreja, o partido, eram referências. É outro mundo. Agora, é um mundo que põe em jogo o nosso, os partidos, as instituições. A representatividade. A representatividade, a crise da democracia representativa. Senadoc, neste sábado, 9h, aqui na TV Senado. Nós temos evidência de presença humana na Amazônia que chega a mais ou menos 12 mil anos atrás. E mesmo na Amazônia Central, onde eu trabalhei muitos anos, a gente sabe que tem gente vivendo ali há pelo menos 8.500 anos. A gente está num sítio, né, o sítio Monte Castelo, e se a gente olhar aqui, nessa época do ano dá para ver bem que ele é uma ilha porque tudo aqui em volta está alagado. A gente tem um banhado, que é o Pantanal do Guaporé, que fica alagado, e esse lugar se destaca na paisagem como uma ilha coberta de mata. Só que essa ilha não é uma ilha natural, ela é um sambaqui. Os sambaquis quer dizer amontoado de conchas. Essas conchas têm materiais químicos, os carbonatos, que quase que neutralizam o pH do solo e favorece muito a preservação de material orgânico. Nossa principal questão nesse projeto aqui é entender como os povos indígenas foram transformando e manejando a Amazônia ao longo do tempo. Por que até agora não estão tomando providências contra a dengue? Edvar Santana. 9h28 da manhã, nesse momento. Havendo o número regimental, declaro aberta a 18ª reunião extraordinária da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, da terceira sessão legislativa, nosso senador Jorge Seife. Jorge Seife, de Santa Catarina, onde, inclusive, né, Seife, está lá a Marinha com as fragatas. Estávamos falando um pouco antes de você chegar com a construção das novas fragatas, projeto importante para o país, e é muito bom a sua presença, Seife, que representa aqui todo o povo catarinense. Dessa forma, então, aberta a 18ª reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da terceira sessão legislativa ordinária da 57ª legislatura. Finalidade da reunião. Conforme a pauta publicada, a reunião será dedicada à audiência pública em conformidade com o requerimento 16 de 2025 da Comissão de Relações Exteriores, de minha autoria esse requerimento, com a finalidade de dialogar com representantes da cadeia econômica da indústria de defesa acerca da proposta da emenda de Constituição à Constituição número 55 de 2023, a PEC 55. A reunião é aberta e a participação da sociedade fundamental por meio do portal E-Cidadania em senado.leg.br/ecidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. Essa proposta de emenda constitucional, antes de anunciar os nossos convidados presentes, eu fazer um breve registro do seu teor para que todos estejam alinhados a ela. Nós temos visto um desinvestimento, é o certo assim dizer, né? Porque o orçamento vem sendo cortado e não é exclusividade desse governo, é bom que se diga, já vem de longa data com cortes sucessivos no orçamento, o que vem prejudicando sobremaneira a nossa indústria de defesa. Mais até do que o valor do orçamento, o que essa proposta quer trazer e coloca em discussão é que haja uma previsibilidade orçamentária. Não é possível que o país desenvolva tecnologia, a sua indústria de defesa, né, a construção de submarinos, embarcações, compra de aviões pela nossa FAB, os Gripen,
que a conta está pendurada, bem que se diga, bom que se diga, sem que haja o mínimo de previsão no orçamento, né? Se tiver pelo menos a previsão, é possível que assim a gente consiga, com base nessa previsão, desenvolver os projetos, as prioridades ao longo do tempo. Quero registrar a presença do nosso maior representante das forças aqui, do povo do Rio Grande do Sul, e carioca também, vou dizer, que é o meu nosso querido General Mourão. Muito obrigado. E a nação rubro-negra também. Então, o General Mourão, muito importante sua presença aqui. Você que conhece a fundo as nossas Forças Armadas, esteve membro, né? Ainda na reserva. Mas o que a gente está discutindo aqui é voltando ao mínimo de previsibilidade, né? Depois, o projeto traz uma proposta de um percentual numa escadinha, ou seja, não vai impactar o ano que vem o próximo governo, serão impactos muito pequenos ao longo do tempo para que a gente alcance o mínimo, que inclusive que é recomendado pela OTAN, 2% do PIB para investimento na indústria de defesa, e países que hoje, num mundo em guerra, como a gente vê, já estabelece um percentual até de 5%, foi revisado recentemente por muitos países, em investimento de defesa. Quero lembrar também que o investimento na indústria de defesa nos traz oportunidades. Se o mundo está em guerra, nós temos uma oportunidade de vender a nossa tecnologia, os nossos produtos, o que é desenvolvido pela nossa indústria de defesa. Não podemos perder uma oportunidade como essa, e o Brasil, ele é pioneiro no desenvolvimento de tecnologia, ele domina a tecnologia, por exemplo, dos nossos satélites, né? No desenvolvimento do submarino nuclear, que muitos podem, numa primeira vista, pensar, mas para que um submarino nuclear se somos uma nação de paz, né? O poder de persuasão é fundamental, a gente ter as nossas Forças Armadas, o potencial de defesa significa que a gente inibe que outras nações tenham interesses outros que não sejam a paz conosco, né? E, além do mais, a possibilidade da gente desenvolver novos produtos. A gente vê um mundo em guerra, a gente vê os drones, aqui nossos colegas da FAB, o colega da FAB, nosso brigadeiro, né? A guerra hoje na Ucrânia, ela já mostrou uma guerra diferente, ela evoluiu, é uma guerra de drones, né? O Brasil podia estar aí liderando, porque nós temos conhecimento, nós temos uma indústria de defesa que está aqui presente, inclusive, nesse setor, vai falar um pouco, né? Então, para aqueles que assistem de fora e imaginam que o orçamento das Forças Armadas, e eu gosto de dizer dessa maneira para que as pessoas entendam, para que o leigo entenda, e eu peço desculpa aqui aos colegas do termo que eu vou usar, mas para aqueles que estão de fora, que acham que o orçamento das Forças Armadas é para os soldadinhos, é também, porque temos que ter, né, um contingente grande, do tamanho compatível com o nosso território, mas não são só soldadinhos, há uma indústria de defesa que emprega no país, que responde, se eu não me engano, por quase 4% do nosso PIB, né? É uma indústria de defesa pujante, que cria oportunidades de negócio para o país, que atrai riqueza, atrai tecnologia. Vai muito além do pessoal, né? Que é importante, mas a proposta, ela traz exatamente essas justificativas, essas preocupações para que a gente tenha um orçamento que possa permitir às nossas Forças Armadas se planejarem e que o Brasil não passe vergonha, porque, ao contrário, nós lideramos a indústria de defesa, estamos à frente de muitos países do mundo e temos relações comerciais importantes que dependem de um orçamento que garanta a pujança, o desenvolvimento da nossa indústria de defesa. Então, em linhas gerais, é o que traz a PEC, uma escadinha aumentando o orçamento para que chegue próximo ou
o ideal para que chegue no mínimo recomendado pela OTAN, o que vai se dar ao longo de anos, vai transpassar os próximos governos. Isso não é uma proposta de um líder do PL, isso é uma proposta de Estado, não é uma proposta de um governo, de um partido, é uma proposta de Estado. E por ser, para concluir, uma proposta de Estado, né, nós buscamos na relatoria o que fosse o líder do governo atual e, no caso, o senador Randolfo Rodrigues é o relator já designado dessa proposta, que está na CCJ, e lá vamos ter, no dia 23 de setembro, também uma segunda audiência pública, aí contando com a presença de todos os comandantes das nossas Forças Armadas, autoridades apenas, mas aqui hoje, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa, que é o palco próprio, a gente traz a indústria de defesa para esclarecer aqueles que não conhecem a importância desse projeto da nossa indústria de defesa, possam então compreender a sua necessidade. Hoje aqui contaremos com a participação dos seguintes debatedores: o senhor ilustríssimo, excelentíssimo almirante da Esquadra, Alexandre Rabelo de Faria, diretor-geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, senhor tenente brigadeiro do ar, Valcir Josué de Castilho Araújo, chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, senhor general de divisão Everton Pacheco da Silva, chefe do Escritório de Projetos do Exército, senhor general de divisão Ricardo Rodrigues Canhace, presidente da Indústria de Material Bélico do Brasil, Imbel, senhor Fábio Henrique Caparica Santos, vice-presidente de contratos da Embraer, nosso orgulho nacional, Defesa e Segurança, Embraer Defesa e Segurança. O senhor Paulo Ricardo Gomes, diretor comercial da Companhia Brasileira de Cartuchos, a CBC. Senhor Sebastian Vandenberg, diretor de Relações Institucionais da AEL Sistemas. Senhor Bruno Schwitter, desculpa a minha pronúncia se estiver errado, Schwetter, da Diretoria Jurídica e da Governança Corporativa da Elibras Airbus Helicopters. Senhor Biratã Marcondes, representante da Ares Aeroespacial e Defesa. Senhor Lohan Moore, diretor da América Latina para o Naval Group. Senhor Nicolas Viala, diretor do Naval Group para o Brasil. Senhor Luiz Cristiano Valim Monteiro, diretor de operações da Condor Tecnologias Não Letais. Senhor Paulo Alvarenga, presidente do Grupo Empresarial ThyssenKrupp América do Sul. Senhor Gilberto Bufara, presidente da Stella Tecnologia, Indústria e Comércio Aeroespacial. Além disso, temos já a presença aqui do nosso senador Seife, Jorge Seife Santa Catarina, e do senador Mourão, do Rio Grande do Sul. E certamente outros que nos acompanham aqui, porque a audiência pública é aberta e muitos, eu vez ou outro faço, acompanhamos pelo canal próprio, seja na TV Senado, seja no nosso canal interno. Quero esclarecer, falei hoje pela manhã com o senador Randolfo Rodrigues, aliás, ele me encaminhou uma mensagem, pediu desculpa pelo atraso. Ele estará presente, mas ele esteve ontem na CPMI, do INSS, que terminou 3 da manhã. O senador Jorge Seife deve ter vindo direto da CPMI para cá, mas o senador dormiu na sala, no gabinete. Mas é isso, é muito trabalho aqui. Mas o senador Randolfo, ele faz questão, a equipe dele está aqui acompanhando, e ele faz questão de estar presente em breve, dado o momento de descanso mínimo necessário. Para o bom andamento dos debates, seguiremos as seguintes diretrizes. Cada debatedor e debatedora terá o tempo de 10 minutos para as suas considerações. É lógico que, se for necessário uma apresentação, puder esticar um pouquinho, não vejo nenhum problema. Em seguida, abriremos a fase de interpelações pelas senhoras senadores e senhores senadores inscritos, em blocos de até 4, bem como para as perguntas e os comentários enviados pelo e-Cidadania. As respostas e réplicas deverão obedecer ao tempo máximo de 5 minutos. Com a presença dos nossos 2 senadores, eu vou franquear a eles uma manifestação inicial e, ao final de cada debatedor, em vez de esperar
encerrar todos os debatedores para fazer as perguntas, já os senadores eu vou abrir a cada debatedor as perguntas que acham pertinentes. Muito importante, nosso decano, meu guru, senador Espiridião Amin. Nosso senador Espiridião Amin. Então, a cada debatedor, aos senadores está franqueada a fazer as suas intervenções breves, naturalmente, para a gente poder... Somos muitos aqui a ouvir. Eu tenho a honra de anunciar a presença na nossa primeira mesa dos seguintes participantes. O almirante de esquadra, excelentíssimo senhor Alexandre Rabelo, diretor-geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico, nessa primeira mesa presente, junto com o general de divisão Everton Pacheco da Silva, chefe do Escritório de Projeto Estratégico do Exército, tenente brigadeiro do ar Valcir Josué de Castilho Araújo, chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, o general de divisão Ricardo Rodrigues Canhace, presidente da Indústria Material Bélico Imbel, Fábio Henrique Caparica Santos, vice-presidente de contratos da Embraer, Paulo Ricardo Gomes, diretor comercial da Companhia Brasileira de Cartucho. Após esse, a gente refaz a mesa com os nossos outros convidados. Dessa maneira, eu vou conceder antes a palavra ao senador, na ordem, Jorge Seife, na sequência o senador Mourão e depois o senador Amin, para as suas considerações iniciais e, na sequência, após, então, o almirante de esquadra Alexandre Rabelo falar sua apresentação. Senhor presidente Carlos Portinho, senador do nosso querido estado do Rio de Janeiro, primeiramente quero parabenizar o senhor pela proposição dessa audiência pública e também a todos os nossos convidados, representando, né, o nosso orgulho nacional, que são nossas Forças Armadas, o senhor Paulo Ricardo da CBC, o general Ricardo, o tenente brigadeiro Valcir, o almirante Alexandre Rabelo, o nosso general de divisa Pacheco e o Fábio Henrique, representando a Embraer, outro grande orgulho nacional. Portinho, para mim é muito importante que você tenha dado essa oportunidade de fala, que em seguida eu vou presidir uma sessão. Então vou fazer aqui, de forma mais rápida possível, algumas considerações e vou pedir já permissão a todos os senhores para eu me retirar. Eu quero manifestar aqui, Portinho, meu integral apoio à sua proposta de emenda constitucional que estabelece a destinação mínima de 2% do PIB em investimento para nossas Forças Armadas. E isso não se trata apenas de uma pauta orçamentária, mas de uma decisão estratégica para a nossa soberania e segurança nacional. E vou dar alguns dados aqui para a população que nos assiste. Primeiro que nosso território tem dimensões continentais. Somos um dos 5 maiores países do mundo, 16 mil quilômetros de fronteiras secas, né, que fazemos fronteira com 10 países, 8.400 quilômetros de litoral, né, que a Marinha faz de tudo para cuidar, mas ainda o efetivo, equipamentos, fragatas, navios, ainda não é o suficiente, e um espaço aéreo também de desafios igualmente desafios gigantes para cuidar 24 horas do nosso espaço aéreo. E cuidar do nosso território, Portinho, exige umas Forças Armadas modernas, equipadas e respeitadas, que, acima de tudo, eu creio que fortalecer o orçamento das nossas Forças Armadas é, acima de tudo, respeito a esses homens e mulheres que cuidam especialmente das nossas fronteiras, né? Nós sabemos as funções constitucionais e sociais das Forças Armadas, né? O pessoal acha que é só defesa em caso de guerra, e não é isso, né? A atribuição, a responsabilidade desses senhores que hoje nos prestigiam aqui no Senado com sua presença é defesa de soberania e integridade territorial, a atuação em desastres naturais, salvam vida em enchentes, secas, tragédias, apoio logístico em áreas de difícil acesso, onde só militares chegam. Quem conhece bem o trabalho deles, especialmente nosso povo da Amazônia, de toda a Amazônia, incluindo o Amazonas e fora dele,
combate ao narcotráfico e contrabando em nossas fronteiras, hoje o Brasil está sendo considerado um narcopaís, porque não tem força e essa audiência também serve para isso, para fortalecer o orçamento desses senhores que querem proteger e precisam de recursos para isso. E também participação em missões de paz internacionais, levando o nome do Brasil ao mundo, né? Então, nossas Forças Armadas, Portinho, estão presentes quando a pátria mais precisa. Elas servem a nação todos os dias, homens e mulheres que trabalham em prol da nossa nação. Queria fazer também uma comparação internacional, que as grandes democracias, Portinho, entendem que não há soberania sem defesa forte. A OTAN, por exemplo, estabelece que seus países membros apliquem pelo menos 2% do PIB em defesa. Nações como Estados Unidos, França e Reino Unido tratam isso como questão de sobrevivência nacional. E o Brasil, com toda a sua riqueza natural, recursos estratégicos, água, energia, minérios, biodiversidade, não pode ficar vulnerável, né? Nem ficar economizando com segurança, com segurança das nossas Forças Armadas, equipamento das nossas Forças Armadas. Investir em defesa, senador Espírito Amin, é investir em liberdade e paz em desenvolvimento. Eu queria só mostrar aqui como nós estamos defasados na questão do orçamento comparativo internacional. E já encerro, tá, Portinho? O Brasil, em 2023, investiu cerca de 1,08% do PIB. Um valor que nós sabemos que não dá conta. Não vou expor ninguém, mas alguns militares me procuram para a gente destinar a emenda, que deveria ser para construir escolas, melhorar a infraestrutura, construir alojamento, construir armamento, para pagar a alimentação e luz dos seus estabelecimentos. Não vou falar onde é, mas para mim isso é um absurdo gigantesco. Imagina os caras que cuidam da defesa nacional, tem um monte de desafio pela frente, não ter, por parte desse governo, dinheiro para pagar a conta de água e alimentar os seus alunos. É desse jeito que nossas Forças Armadas estão e o Brasil precisa saber. A média global, Portinho, gira em 1,98% do PIB. Se somar todos os países e dividir, dá quase 2% que você defende. Agora, Estados Unidos investe 3,4% do seu PIB. Rússia, 7,1%. Israel, impressionantes 8,8%. França, 2,1%. Reino Unido, 2,3%. Índia, 2,3%. China, 1,7%. Alemanha, 1,9%. E Polônia, 4,1%. Então, eu acho que não precisam mais palavras do que isso para nós identificarmos que o fortalecimento, isso aqui não é bandeira de direita, de esquerda, nem de Lula, nem de Bolsonaro. Nós estamos falando de defesa da nossa soberania, da nossa paz, da integridade das nossas fronteiras, da proteção dos cidadãos brasileiros, de proteção das nossas riquezas, do nosso mar. Quantas denúncias não chegam até os nossos gabinetes de que navios, pesqueiros internacionais, eu que fui ministro da pesca do presidente Bolsonaro, vêm, roubam nossas riquezas, vão descarregar nos seus países, sem deixar um emprego aqui, sem deixar um valor, R$1 de imposto, nada, só roubando nossas riquezas. E a Marinha, o que faz? Tenta, que é a Força Armada que eu sempre fui ligado devido às minhas atividades comerciais, tenta, do seu jeito, proteger, mas é impossível, impossível. E tem programas maravilhosos que, inclusive, eu conheço. Então, senhor presidente, a PEC do senador Portinho é uma resposta clara às necessidades do Brasil, do presente e do futuro da nossa nação. Destinar 2% do nosso PIB, General Mourão, às nossas Forças Armadas, nós estamos garantindo que a Amazônia, que é tão falada em todo o mundo, seja nossa, que o Atlântico seja vigiado por nós, que nossas fronteiras sejam respeitadas e que o povo brasileiro, Portinho, siga vivendo em paz. Sem Forças Armadas fortes, Portinho, não há soberania, e sem soberania não há nação. Por isso, declaro aqui meu apoio firme e convicto a essa proposta, em nome do Estado de Santa Catarina e do povo brasileiro. Muito obrigado. Muito bem, senador Jorge Seife. Eu digo sempre que a gente tem uma destinação obrigatória para a saúde e educação, e é fundamental, mas se nós não tivermos a garantia do mínimo para a nossa defesa nacional, sem território, sem que nossas fronteiras estejam cuidadas, sem território, não há país
e não a nação. Não há saúde nem educação por isso. Então, a necessidade que vai convergente com o que disse o senador Jorge Seif. Senador Mourão, suas breves considerações. Senhor presidente, bom dia. Senhores representantes das Forças Armadas, da nossa indústria de defesa, meu bom dia a todos. Eu cumprimento meu colega e amigo senador Portinho, que teve a coragem de trazer essa iniciativa, que é um anseio antigo das nossas Forças Armadas e também da nossa indústria de defesa, principalmente em torno daquilo que chamamos de uma previsibilidade orçamentária, porque alguém como eu, que passou 46 anos dentro do Exército, e se colocarmos mais 5 anos de colégio militar, foram 51 anos usando uniforme, sabe muito bem aquilo que a gente passou ao longo desses últimos tempos. Eu posso dizer aqui tranquilamente que nos últimos 30 anos nós temos vivido, como diria o falecido Nelson Rodrigues, na base do arranco de cachorro atropelado. Né? Dá um voozinho de galinha aqui, cai, e ficamos devendo, como falou aqui o meu colega Seif, não paga a luz, tem dificuldade para alimentação, não tem combustível para a aeronave, né? As nossas belonaves entrando praticamente em extinção pelo tempo decorrido, né? Então, muitas dificuldades. E essa PEC que você propõe, Portinho, é fundamental para as nossas Forças Armadas. Faz parte da nossa visão estratégica a dissuasão. E dissuasão só existe se nós tivermos uma Força Armada devidamente equipada e adestrada. A dissuasão é fundamental para um país como o nosso, que não pretende projetar poder fora das nossas fronteiras, mas não pode admitir que essas fronteiras, sejam elas marítimas, aéreas ou terrestres, sejam violadas. E a dissuasão nada mais é do que a teoria do canivete. O cara pode ser grande, mas se ele sabe que eu tenho um canivete, eu posso sangrar a barriga dele. E aí ele vai ter que pensar 2 vezes antes de vir aqui comigo. E nós temos um suporte que é a nossa indústria de defesa. E hoje, mais do que nunca, as oportunidades no mundo inteiro para a indústria de defesa são enormes, porque não é só o consumo das nossas Forças Armadas, mas também, não é, a Europa se armando e outros países procurando. Não é, e o produto de defesa não é a calça jeans que você compra na prateleira. Ele leva um tempo para ser colocado no mercado. Então, eu vejo com muita satisfação essa oportunidade de nós debatermos aqui o assunto e, mais uma vez, te cumprimento por essa iniciativa, meu colega. Muito obrigado, general Mourão. Fundamental sua participação. Querido senador Esperidião Amin, deseja fazer considerações iniciais. Por favor, com a palavra. Querido amigo senador Portinho, eu quero me congratular com ambas as coisas, com ambas as iniciativas. Primeiro, o senhor ter subscrito, em primeiro lugar, essa proposta de emenda à Constituição, que eu também subscrevi, e pela iniciativa de fazer essa reunião de atualização. Eu diria de atualização porque, se eu conheço bem o DNA do projeto, nós devemos a um oficial da Marinha, o capitão de mar e guerra, que hoje comanda um navio de aeródromo de multipropósito, é isso? E de múltiplos elementos e ferramentas, né? O comandante, o capitão de mar e guerra José Paulo Machado de Azeredo Júnior, a primeira apresentação de um texto quando ficou evidente que as Forças Armadas deram a contribuição que o governo, no seu sentido permanente, eu não diria impôs, mas solicitou, de redução dos seus quadros permanentes e ampliação de emprego de serviço temporário, 8 anos, se não me engano. 8 anos. Reduzindo com isso custos fixos e permanentes no seu custeio. Em contrapartida,
imagina-se que os investimentos possam ter uma cobertura de garantia. É que não seja sempre nesse mecanismo rodriguiano, canino, do ato reflexo, né? Dá aquele arranco porque foi atingido. E nós que acompanhamos aqui na CRE, eu acompanho já há alguns anos, neste mandato, todos os anos eu fiz parte da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, acumulei alguma informação e notícia sobre as dificuldades de prover recursos. Agora estou na Comissão Mista de Orçamento, encarregado também deste setor. Não tem cabimento um país com as nossas responsabilidades, quanto às 3 Forças Armadas e quanto às questões a cada uma delas vinculada, não ter confiabilidade para honrar os compromissos que implicam investimentos de médio e longo prazo. Em economia é longo prazo. E o resultado, as 3 Forças Armadas convivem hoje com expectativas complicadas, não vou dizer que são negativas, muito complicadas porque escolheram prioridades, as prioridades foram referendadas pelo governo nesses investimentos e eu não vou entrar aqui em detalhe, mas eu acho que esta reunião tem que apontar, sim, os riscos que nós estamos correndo, tanto em termos de marinha, quanto de aeronáutica, quanto de exército, de ver, vamos ser bem claros, o cadastro, como se diz em linguagem bancária, do Brasil como parceiro num investimento desse, passar de A para B, de B para C, sem falar as repetições dessas classificações, né? AA, AAB, que as agências de risco costumam, né, titular, marcar com ferro quente, no estilo mais faroestino possível, né? Para evitar o abigeato. Então, eu acho que faço desde já esse registro. Nós temos que ter esses números, essas expectativas, que eu repito, são pelo menos uma advertência, mas uma advertência muito séria e pesada, bem concreta, para que essa reunião resulte no quê? Num chamado à responsabilidade do governo. Se ele quer discutir os percentuais que foram aqui colocados, se quer rediscutir esses compromissos já assumidos, ele tem que saber que isso afeta o cadastro da nação. Claro que, em alguns casos, a gente torceu, pediu, eu me manifestei favorável a esses projetos, mas a responsabilidade é do Brasil, do Estado brasileiro. E o governo de plantão tem o compromisso de conduzir o seu período, né, o seu turno na corrida, no rodízio que a democracia impõe, que a República impõe, com a informação das consequências de sua negligência ou da sua desatenção, ou do seu não desvelamento da realidade. Então, acho que essa reunião tem que dar essa contribuição. E por isso, meu cumprimento à Vossa Excelência, ao prezado amigo e a todos aqueles que aqui estão representando essa razão de orgulho e preocupação nossa, como salientou o senador Seif. Nós temos orgulho das nossas Forças Armadas e, por isso, temos que nos preocupar com o andar das suas responsabilidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Esperidião Amin. Eu, antes de passar a palavra ao nosso almirante, faço um breve registro. E nós dedicamos esse projeto não só às nossas Forças Armadas, mas eu especialmente dedico ao senador Harold de Oliveira, que eu sucedo no seu mandato, no nosso mandato, porque essa proposta, senador Amin, estava lá nos escaninhos do senador Harold de Oliveira, e quando eu assumi, eu recuperei o seu acervo e identifiquei essa como prioritária. Então, faço o registro em memória ao senador Harold de Oliveira dessa PEC 55. Está aí um bom apelido para ela. Ó, justo. Eu que convivi com o querido amigo, querido saudoso amigo Harold de Oliveira, já nos tempos de Telebrás, e ele dinamizando as telecomunicações, inclusive na Amazônia. Sim. Foi o grande pioneiro disso. Acho que lembrar esses nomes nos faria bem. Muito bom. Então, dando início agora, nós ouvirmos os nossos convidados, meu querido almirante esquadra Alexandre Rabelo, diretor-geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha. Vossa Excelência tem 10 minutos, mas é claro, de acordo com a sua apresentação, podemos prorrogar um pouco. Obrigado, senador Portinho, presidente dessa sessão. Meus cumprimentos também ao senador Saif, senador Hamilton Mourão, senador Esperidião Amin. Eu fiz também meus cumprimentos, brigadeiro Valci e demais integrantes dessa mesa. Fiz um roteiro para a apresentação, pedi licença para seguir esse roteiro na apresentação. Pode passar para o próximo. E eu gostaria de começar lembrando as nossas conquistas e os nossos sucessos, os nossos casos de sucesso. O primeiro deles, próximo, por favor, é a exploração de petróleo. Imaginem que em 40, Monteiro Lobato, que advogava por explorar petróleo em terra, foi preso por isso. Né? Mas pouco tempo depois, o Brasil decidiu explorar o óleo em terra, não achou e tomou uma decisão estratégica, explorar no mar. O resultado disso é o que nós conhecemos, e a gente vê no próximo slide. Uma empresa que, com base em ciência, tecnologia, uma forte indústria, hoje, é também um dos orgulhos do país. Tem um caso também interessante, que é o agro. Próximo, por favor. Campeão de águas profundas. Sim, senhor. Na década de 60, o Brasil via... Legislativa ordinária da 57ª legislatura, que se realiza nesta data, 9 de setembro de 2025. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e a aprovação das atas 19, 21 e 22, correspondente às reuniões realizadas aqui em 26 e 27 de agosto de 2025 e também 2 de setembro de 2025, respectivamente. As senhoras senadoras e os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. A presente reunião é destinada à deliberação de matérias e requerimentos apresentados à comissão. Esse é o item do senador veneziano que pediu para você. Há um pedido do senador veneziano de inversão da pauta. Presidente, se Vossa Excelência, evidentemente ouvindo aos nossos companheiros presentes, se o senhor se permitir fazer essa inversão por força de outras Difiro o pedido de Vossa Excelência e passamos, portanto, ao item 10 da pauta, em função da inversão de ordem proposta pelo senador veneziano Vital do Rego. Item 10, projeto de lei complementar número 168/2025, não terminativo nesta comissão, dispõe sobre procedimentos excepcionais para despesas e renúncias fiscais,
associadas à mitigação dos impostos sociais e econômicos causados pela imposição de tarifas adicionais sobre exportações brasileiras aos Estados Unidos da América. Esse projeto é de autoria do senador Jacques Wagner. O relator é o senador veneziano. Eu tenho a satisfação de conceder a palavra a Vossa Excelência. Muito grato, senhor presidente. Eu devo, nesse início de leitura, agradecer diretamente a Vossa Excelência por mais uma vez nos distinguir na condição de relator de uma peça muito importante, principalmente no que diz respeito a esses últimos e nefastos episódios impostos contra o Brasil e contra os brasileiros, quando do anúncio dessa absurda decisão tomada pelo presidente de uma nação soberana que insiste em não reconhecer a nossa soberania. Falo sobre o tarifaço imposto ao Brasil e que teve do governo do presidente Lula, além, evidentemente, da postura de continuar acertadamente mantendo ou querendo manter as relações diplomáticas, as conversações para que possam ser revistas, também outras providências, senador Fabiano Contarato e senador Fernando Doire. O governo do presidente Lula adotou posturas efetivas para a mitigação desses resultados que se abatem sobre setores e que se abatem sobre o emprego. E aí o nosso querido senador Jacques Wagner colabora quando elabora a proposta legislativa, o PLP 168, nesse mesmo sentido. Eu tentarei, presidente, senhoras e senhores presentes, dar uma dinâmica à leitura sem perdas ao entendimento, compreensão e o alcance dos senhores e das senhoras. A esta comissão vem o projeto de lei 168, de autoria do senador Jacques Wagner. A proposição tem 7 artigos. O primeiro deles define que nos exercícios financeiros de 2025 e 2026, as despesas decorrentes de créditos extraordinários e as renúncias fiscais para mitigação dos impactos sociais e econômicos causados pela imposição de tarifas adicionais às exportações brasileiras destinadas aos Estados Unidos não serão consideradas nas metas de resultado primário constantes das leis e diretrizes orçamentárias e nos limites de despesas primárias do novo arcabouço fiscal. Demais, a retirada das despesas oriundas de créditos extraordinários alcança os restos a pagar e é afastada da aplicação do artigo 14 da LCP número 101 de maio de 2000, que é a nossa lei de responsabilidade fiscal, para as renúncias de natureza tributária que não ultrapassem um montante máximo de 5 bilhões no biênio 2025-2026. Os artigos 2º, 3º e 4º do PLP tratam dos aportes da União ao Fundo de Garantia de Operações, no valor de 1 bilhão, do Fundo Garantidor de Comércio Exterior, também no valor de 1,5 bilhão, o Fundo Garantidor para Investimentos no valor de 2 bilhões, na devida ordem, para fins de minimizar-se os impactos sociais e econômicos causados pela imposição destas tarifas já citadas. O artigo 5º acresce novo parágrafo ao 2º artigo 22 da Lei 13.043 de 2014, para determinar que em 25 e em 26 o crédito de regime especial de reintegração de valores tributários para as empresas exportadoras, o Reintegra, relativo à exportação de bens para os Estados Unidos afetada pelas tarifas adicionais norte-americanas, será apurado com acréscimo de 3 pontos percentuais, de sorte que o percentual final de apuração do crédito será de até 3,1 pontos percentuais para as médias e grandes empresas e de até 6% para as micro e pequenas empresas. O artigo 6º do PLP supracitado especifica que ato conjunto dos ministros de Estado da Fazenda, Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços poderá dispor sobre critérios de priorização no acesso às medidas de apoio anteriormente descritas. O artigo 7º traz a cláusula de vigência, com a futura lei complementar entrando em vigor na data de sua publicação. A matéria foi apresentada, senhor presidente, senhoras e senhores, em 13 de agosto passado, tendo sido distribuída à comissão no dia 25, com previsão posterior à apreciação pelo plenário desta Casa Legislativa. Fomos designados no dia 26 de agosto. Há 18 emendas ao PLP.
A primeira delas, do senador Esperidião Amin, ofereceu a emenda número 1, que eleva temporariamente o percentual do Reintegra em prol das empresas exportadoras prejudicadas pelas tarifas adicionais dos Estados Unidos, acrescentando 5,9 pontos percentuais vigentes de 0,1 para as médias e as grandes empresas e 4,4 para os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte. A emenda 2, 3, 4 e 5 são de autoria da senadora Tereza Cristina. A emenda 2 determina que também não serão consideradas nas metas de resultado primário e nos limites de despesas primárias do Poder Executivo Federal de 25 e 26 as despesas decorrentes da integralização de cotas pela União no Fundo para Cobertura Suplementar dos Riscos do Seguro Rural das modalidades agrícola, pecuária, aquícola e florestal, conhecido como Fundo Catástrofe. A emenda 3, também da digna senadora Tereza Cristina, institui nova medida de socorro aos exportadores, autorizando que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Secretaria Especial da Receita Federal criem modalidade de transação tributária destinada exclusivamente aos exportadores e seus fornecedores impactados pelo aumento tarifário norte-americano. A emenda número 4 impõe que nos anos de 2025 e 2026 o ressarcimento de créditos acumulados das contribuições para os programas de integração social e formação do patrimônio do servidor público PIS/PASEP e da contribuição para o financiamento de Seguridade Social, COFINS, deverá ocorrer após o pedido em no máximo 15 dias úteis para os produtores de carnes bovinas exportadas para os Estados Unidos e em até 30 dias para os produtores das demais mercadorias exportadas para o mesmo país. A emenda 5 cria com vigência pelo prazo de 12 meses crédito outorgado, limitando globalmente a 2 bilhões relativo à contribuição para a PIS/PASEF e a COFINS. As emendas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 da CAI são de autoria do nosso estimado colega senador Messias de Jesus. A emenda 6 fixa o percentual do Reintegra em 5%, pelo prazo de 24 meses para as receitas de exportação de pescados relativos a peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos, bem como as suas preparações, podendo o crédito apurado ser utilizado para compensação com tributos federais ou ressarcido em espécie em até 30 dias, independente do ato regulamentar. As emendas 7, 8 e 9 e 12 têm teor similar à emenda 6, que já nos referimos, diferindo apenas no tipo de produto cuja exportação dá direito à alíquota majorada no Reintegra. A emenda 12 também difere na ausência de prazo para o ressarcimento. As emendas 7, 8, 9 e 12, os produtos são respectivamente pasta, manteiga, gordura e óleo de cacau, cacau puro em pó, derivados de laranja, café solúvel, café torrado e carnes bovinas congeladas, frescas ou refrigeradas. A emenda número 10 altera o artigo 21 da LCP, número 87 de 96, conhecida como Lei Candir, para autorizar Estados e Distrito Federal a não exigir anulação do crédito do imposto sobre operações relativas à circulação e ICMS referente a operações com insumos e produtos agropecuários quando o serviço tomado ou mercadoria entrada no estabelecimento for objeto de saída ou prestação de serviço não tributada ou isenta ou for integrada ou consumida em processo de industrialização em caso de saída do produto resultante não for tributada ou estiver isenta do imposto, devendo os entes em, no máximo, 90 dias definir por meio de convênio celebrado no Conselho Nacional de Política Fazendária os insumos e produtos agropecuários aos quais não serão exigidos a anulação. A emenda número 11 altera a Lei 10.925, de 23 de julho de 2004, para complementar o rol de insumos agropecuários contemplados por alíquota zero. A emenda 14, Sua Excelência Senador Everton, e a emenda 15 do senador Messias concedem crédito do Reintegra sobre percentuais vigentes acrescidos de pontos percentuais. Por seu turno, a emenda 16 do senador Isalci Lucas informa que o adicional temporário de alíquota ao Reintegra alcançará as exportações de bens afetados pelo tarifaço norte-americano com destino a qualquer país, inclusive aos próprios Estados Unidos da América. A emenda número 14, do senador Everton, e a emenda número 15, do senador Messias, e a emenda número 18, do senador Esperidião Amin, querido professor, concedem crédito do Reintegra sobre percentuais vigentes acrescidos de até 3 pontos percentuais aos bens extrativistas e agrícolas exportados afetados pela imposição de tarifas adicionais. Por seu turno, a emenda 16, do senador Isalci, informa que o adicional temporário de alíquota ao Reintegra alcançará as exportações de bens afetados pela determinação norte-americana de ampliação até 50% de novas tarifas. A emenda 17, senador Esperidião, altera o anexo do decreto 8.415 do ano de 2015 para excluir a lista de exceções aos códigos da tabela de incidência do imposto sobre produtos TIP, que não dão direito ao creditamento via Reintegra. Bem, senhor presidente, eu fiz as devidas leituras das colaborações que nos chegaram por parte dos nossos companheiros
e vamos à análise do projeto e também dos nossos posicionamentos no tocante a cada uma das sugestões dos nossos dignos companheiros. CAI é competente para opinar sobre o aspecto econômico-financeiro de qualquer matéria que ele seja submetida por despacho do presidente sobre finanças públicas de acordo com, respectivamente, incisos 1 e 4 do nosso artigo 99, Regimento Interno. A União está autorizada a legislar sobre política de crédito e seguros, direito tributário e finanças públicas nos termos, respectivamente, dos artigos 22, inciso 7, artigo 24, inciso 1 e 163, inciso 1 do Congresso Nacional e da nossa Carta Magna. A proposição em exame atende ao requisito de juridicidade, ao inovar o ordenamento jurídico e ser dotada de abstração e generalidade. A proposição é plenamente e reconhecidamente meritória. Embora a solução de longo prazo para o problema envolvendo os setores exportadores passa pela procura de novos mercados e por negociações que estão sendo mantidas pelo nosso governo com os Estados Unidos da América, para a reversão das tarifas adicionais é inegável a virtude da adoção de socorro imediato e temporário, como estão sendo adotadas essas medidas às empresas e aos empregos afetados pelas mesmas. Daí a importância da proposta legislativa, que traz como seu primeiro subscritor o senador Jacques Wagner, quanto à viabilização de algumas medidas emergenciais constantes do Plano Brasil Soberano. Compras de alimentos para programas de merenda escolar e refeições hospitalares, aportes de valores a fundos garantidores e expansão provisória do Reintegra. Sempre lembrando, nós estamos tratando de uma matéria que visa emergencialmente, senador Rogério, atender às demandas apresentadas pelos setores afetados. Isso aqui é uma iniciativa emergencial. De início, as aquisições de gêneros alimentícios abarcam apenas os seguintes produtos de acordo com a portaria interministerial dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e da Agricultura e Pecuária, número 12 de 22 de agosto, açaí, água de coco, castanha de caju, castanha do Brasil, manga, mel, pescados e uva. O café e a carne bovina, atentai-vos, poderiam entrar nesse rol sim, mas ficaram de fora porque são bens não perecíveis com suficiente demanda no exterior. Os aportes ao FGO, que é o Fundo Garantidor de Operações, e ao FGI, Fundo Garantidor de Investimentos, buscam cobrir operações de crédito para apoio a pessoas físicas e jurídicas de direito privado, exportadores de bens e serviços, bem como seus fornecedores. Já os aportes ao Fundo Garantidor de Créditos à Exportação visam a cobertura: 1. Riscos comerciais em operações de crédito ao comércio exterior, inclusive das micro, pequenas e médias empresas, nas fases pré e pós-embarque, com qualquer prazo de financiamento. 2. Riscos políticos extraordinários em operações de crédito ao comércio exterior de qualquer prazo. 3. De riscos de descumprimento de obrigações contratuais referentes a operações de exportação de bens ou serviços sob as formas de garantias previstas em estatuto. Atualmente, esses riscos são cobertos pelo Fundo de Garantia à Exportação. A responsabilidade financeira da União neste fundo recai na integralidade do custo da cobertura, ao passo que naquele se limita ao aporte. Como as compras públicas e os aportes aos fundos garantidores são despesas discricionárias, a disciplina do artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias não é aplicável às mesmas, embora o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal exija a estimativa do impacto fiscal para 3 exercícios, o da vigência e os 2 seguintes. Para essa modalidade de despesa, o próprio projeto de lei complementar em epígrafe informa que os aportes iniciais deverão ser da ordem de 4,5 bilhões. Em todo caso, as dotações das despesas discricionárias constarão de medidas provisórias de abertura de créditos extraordinários oportunamente para cumprir a determinação do artigo 16 da LRF. O Reintegra constitui uma desoneração da atividade exportadora com o propósito de devolver parcial ou integralmente o resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens destinados à exportação, para aumentar a competitividade do produto nacional no exterior. O impacto fiscal dessa medida é sabido de antemão, por ser limitado a 5 bilhões de reais, de modo que se encontra plenamente atendido o disposto no artigo 113 do ADCT, o qual exige a exibição de estimativa de impacto orçamentário e financeiro e de proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita. É o caso. Por fim, vamos proceder à análise das emendas apresentadas pelos senhores
e senhoras integrantes do colegiado. De antemão, mais uma vez agradecendo a colaboração que cada um dos nossos íntegros representantes tiveram para conosco. Em relação à emenda número 1 do senador Espiridão Amin, a devolução do resíduo tributário nas condições nela propostas implica a renúncia de receitas que vão muito além dos 5 bilhões propostos, cujo efeito imediato é o comprometimento do esforço fiscal que tem sido despendido pela União para o controle do endividamento público, uma vez que o acréscimo de pontos percentuais propostos pelo PLP deixaria de ser um teto de 3 pontos para ser um patamar fixado e majorado de 5,9, no caso das médias e grandes empresas, e de 4,4 no caso dos microempreendedores individuais, das microempresas e das empresas de pequeno porte. Além do mais, a emenda reduz a vantagem hoje existente das empresas de menor porte em relação às médias e grandes empresas, que cairia de 2,9 para 1,4. Discussão idêntica nós já estamos travando no projeto de lei 882, de Sua Excelência Senador Eduardo Gomes, que atualmente está sendo relatado pelo digno relator, senador Espiridão Amin, nesta mesma comissão temática. No presente PLP, as questões de renúncias fiscais são tratadas em caráter emergencial, como tenho dito. Esse projeto de lei refere-se a questões emergenciais e temporárias, unicamente para atender a necessidade extraordinária de soluções para mitigar os efeitos das recentes políticas tarifárias dos Estados Unidos, o que exige apreciação célere do Congresso Nacional. A complexidade e profundidade do tema, bem como sua natureza de política tributária permanente, indicam, senador Espiridão, que parece-nos mais apropriado tratá-lo no âmbito do PL 882, de autoria do senador Eduardo, e que tem Vossa Excelência como competente relator, que tem objetivos diversos do caráter emergencial da proposição que ora estamos a relatar. Ademais, a retirada do limite de valor de renúncias fiscais traz incertezas para o resultado fiscal e, portanto, para a dívida bruta do governo, podendo impactar o câmbio e a curva de juros, o que poderia levar a efeitos nocivos em nossa economia. Assim, em que pese a nobre preocupação e reconhecida preocupação do autor, senador Espiridão Amin, quando nos apresenta a emenda número 1, quanto à majoração do socorro às empresas exportadoras via o programa de Reintegra, peço desculpas, mas nós encaminhamos pela rejeição da mesma. Quanto à emenda número 2, cumpre reconhecer a relevância do seguro rural como instrumento de política agrícola. De fato, trata-se de mecanismo fundamental para a proteção do produtor contra riscos climáticos e de mercado, assegurando continuidade das atividades produtivas e reduzindo necessidade de renegociações de dívidas. Todavia, a proposta de excepcionar as despesas de integralização do fundo catástrofe dos limites fiscais fixados pelo novo arcabouço não pode, ao nosso sentir, ser acolhida. O PLP que nós estamos a discutir foi concebido para responder a uma situação específica, emergencial e extraordinária. A imposição unilateral de tarifas comerciais pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Por isso, restringiu as exclusões fiscais às medidas emergenciais de socorro imediato, como a integralização de fundos garantidores voltados ao crédito externo e à compra de gêneros alimentícios. Já o seguro rural, que é a base da emenda número 2 apresentada pela nossa querida e competente senadora Tereza Cristina, embora muito reconhecido o seu mérito, constitui política pública permanente e estrutural, sem a imprevisibilidade e a urgência que justificariam a sua excepcionalidade fiscal. Admitir sua inclusão abriria precedente para que outras políticas setoriais igualmente relevantes pleiteassem tratamento semelhante, diluindo o foco do projeto que nós estamos a tratar. A exclusão proposta pela emenda número 2 retiraria da disciplina fiscal uma despesa recorrente, ampliando pressões sobre o equilíbrio orçamentário.
Nada impede que o Congresso Nacional, no processo orçamentário anual, amplie os recursos destinados a essa política, desde que respeitados os limites fiscais aplicáveis a todas as demais áreas de despesa. Assim, a rejeição da emenda não implica descaso, absolutamente jamais, com a agricultura, mas apenas reafirma que o financiamento dessa política deve ocorrer dentro das regras gerais fiscais. O propósito central do PLP é mitigar impactos derivados de barreiras comerciais impostas ao Brasil. A emenda número 2 não guarda relação direta com essa finalidade. Por essas razões, ainda que reconhecendo o seu mérito, da emenda número 2 não deve ser acolhida, pois não atende ao critério de excepcionalidade. No que tange à emenda número 3, a figura jurídica da transação tributária encontra-se disciplinada na Lei 13.988 do ano de 2020. Entre os benefícios atrelados à celebração de transação, há, primeiro, concessão de descontos nas multas, nos juros, encargos legais. 2, oferecimento de prazos e formas de pagamento especiais. 3, oferecimento à substituição ou alienação de garantias. 4, utilização de créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL na apuração do imposto de renda pessoa jurídica. 5, o uso de precatórios ou direito creditório com sentença de valor transitada em julgado. Assim, parece que a transação tributária pretendida por esta emenda, com destaque para a desenhada para o setor exportador de carnes bovinas, por ser mais benéfica que a lei número 13.988 de 2020, tende a reduzir a arrecadação tributária federal, com impacto sobre as finanças dos 3 níveis de governo. Além disso, nos termos da legislação atual, já é possível a realização de transação tributária para o setor por meio administrativo. Por essas razões, sugerimos, senhoras e senhores, a rejeição da citada emenda. Emenda número 4, está a fixação de prazo máximo de 30 dias para a RFB, que é a nossa Receita Federal, concluir ressarcimento de créditos acumulados da contribuição PIS-PASEP, PASEP da CONFINS para as pessoas jurídicas produtoras de mercadorias exportadoras para os Estados Unidos, que é reduzido para 15 dias úteis no caso de empresas produtoras de carnes. Esses prazos são bastante diminutos para que o Fisco Federal analise o mérito do pedido e efetue o depósito ao contribuinte. Além do mais, a medida impacta abruptamente a execução da programação orçamentária federal. Por esta razão, também sugerimos a rejeição da emenda número 4. A emenda 5, a concessão de crédito outorgado da contribuição para PIS-PASEP da COFINS às pessoas jurídicas de diversas cadeias de exportação para os Estados Unidos, afeta a arrecadação federal e, em parte, está contemplada pelo Reintegra, no caso de empresas produtoras de bens classificados na tabela de incidência do imposto sobre produtos industrializados. Por essas razões, nós opinamos pela sua rejeição. Emenda 6 apresenta percentual do Reintegra fixo de 5% para as receitas de exportação de pescados e suas preparações. Esse percentual pode eventualmente ficar abaixo do teto proposto e isso seria um prejuízo. Nós estamos a propor, no caso, foi proposto pelo senador Jacques e nós concordamos, um teto de 6%. A proposta da emenda seria até menor, de 5%, causando esse prejuízo. Em razão desta argumentação e desse fundamento, nós sugerimos o seu não acolhimento. A emenda número 7, ao inserir no Reintegra as receitas de exportação de pasta, manteiga, gordura e óleo de cacau e cacau puro em pó, sob as mesmas condições da emenda 6, também contraria o fim do programa. Somos contrários à mesma. A emenda número 8 traz um percentual fixo de 5%, se repete, para as receitas de exportação de derivados de laranja a título do Reintegra. Esse setor, porém, está livre da tarifa no tocante ao suco de laranja e está sujeito à tarifa adicional no que diz respeito aos subprodutos. Parece que para o suco de laranja a medida pode talvez constituir uma vantagem, não neutra do ponto de vista da recuperação de resíduos tributários. Ao passo que para óleos essenciais e subprodutos de óleos essenciais da laranja pode ocorrer prejuízo igual ao relatado para as preparações de pescados. E, para os resíduos de laranja, existe contrariedade à finalidade do programa, tal como descrito para o pescado e o cacau. Emendas 9 e 12 tratam do café e derivados das carnes bovinas no âmbito do Reintegra sob percentual de 5%, respectivamente. Esses bens, como dito por nós anteriormente, não integrarão o primeiro lote de compras governamentais por serem não perecíveis,
e terem suficiente demanda no exterior. Daí a hipótese considerada para o suco de laranja se aplica a eles, ainda que a carne bovina no momento não faça jus ao Reintegra. Assim, com as devidas escusas ao senador e querido amigo Messias de Jesus, autor das sugestões, nosso encaminhamento é pela rejeição das emendas 6, 7, 8, 9 e 12. A emenda 10 do senador Messias interfere na sistemática de aprovação de benefícios fiscais pelos estados e pelo DF no tocante ao ICMS. Salvo nosso melhor juízo, parece haver vício de inconstitucionalidade na sugestão. Somente o Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, poderia instituir e, quando quisesse, o benefício fiscal referente à não anulação de crédito de ICMS em operações com insumos e produtos agropecuários. Aliás, a própria justificação da emenda parece reconhecer isso, quando afirma que o convênio CONFAS 26/2021 extinguiu a possibilidade de estados e DF não exigirem a anulação dos créditos ICMS, quando de operações abrigadas pelo convênio. Portanto, a nossa sugestão, mais uma vez, referindo-me ao senador Messias de Jesus com o devido respeito às suas colaborações, é pela rejeição da emenda em comento. Quanto às emendas número 11 do senador Messias, é importante e inegável, repito, é inegável a importância da produção agropecuária para o Brasil. Em 2024, o agronegócio representou 23,2% do nosso produto interno bruto, empregou 26% dos nossos trabalhadores. Foi o único setor produtivo com superávit na balança comercial, na ordem de 145 bi. Porém, a expansão da lista de insumos agropecuários contemplados por alíquota zero da contribuição para PIS, PASEP e da CONFINS necessita, 2 pontos, estimativa de impacto orçamentário financeiro e, 2, de medida compensatória, 3, da indicação de consideração da renúncia de receita na lei orçamentária e comprovação de que ela não afeta as metas do resultado primário. Descumprimento desses 3 requisitos fiscais aconselha a sua rejeição. A mesma recomendação nós fazemos aplicando-se à emenda número 13, que trata da depreciação acelerada para bens de capital e adaptações industriais vinculados ao redirecionamento de exportações ou à abertura de novos mercados. Em relação, senhores e senhoras, partindo derradeiramente para as apreciações das emendas, as emendas número 14 e 15, precisa-se salientar que o Reintegra é um programa de devolução de créditos criado para o atendimento aos setores produtivos que exportam bens manufaturados, com cadeias produtivas longas e complexas, que geram expressivos resíduos tributários, impossível de ser recuperado pelas vias normais da legislação dos tributos de origem. Na essência, o Reintegra estimula a diversificação da pauta produtiva do país, com vistas à produção e à exportação de bens de maior valor adicionado, colaborando para a expansão da atividade industrial. Por conta das características do programa, o Reintegra, não é adequado, senhoras e senhores, estendê-lo, mesmo que temporariamente, às exportações de bens extrativistas e agrícolas. As empresas que atuam na produção e na exportação desses bens podem, entretanto, se beneficiar de outras medidas do Plano Brasil Soberano, como a aquisição governamental de produtos alimentícios, o diferimento de tributos federais e o acesso a linhas de crédito, conforme o caso. Em vista disso, encaminhamos pela rejeição as emendas 14 e 15. No que se refere à emenda 16, Sua Excelência Senador Isalci Lucas, cumpre destacar que a finalidade do adicional do Reintegra, tal como previsto no PLP 168, que nós estamos a debater, é mitigar o prejuízo direto causado pelas tarifas adicionais. O benefício destina-se, portanto, a sustentar a competitividade de empresas que perderam espaço no mercado norte-americano e que, em razão disso, enfrentam queda real em sua capacidade de exportação e geração de divisas. A redação da emenda, ao pretender explicitar que o adicional poderia ser aplicado também a exportações redirecionadas a outros mercados, desvirtua a lógica compensatória do mecanismo. Empresas que já lograram diversificar sua pauta exportadora e conseguem inserir os seus produtos em novos destinos, não se enquadram na condição de vulnerabilidade que justifica a concessão do incentivo que, ora, nós estamos a propor.
Nessas situações, a recomposição de receitas já se deu pelo próprio êxito de acesso a mercados alternativos, bem como pelo acesso à linha de crédito especial conferida pela medida provisória 1309, já regulamentada pelo CMN. Por tais motivos, manifestamos pela sua rejeição. A emenda 17 não pode o PLP alterar um decreto presidencial. Em todo caso, aplica-se a essa tentativa os argumentos contrários levantados para as emendas 14, 15 e 18. A proposta de revogar o parágrafo único do artigo 4º da Lei 9.818 do ano de 99 é inoportuna no momento, pois a medida provisória 1309 deste ano propõe a revogação desse dispositivo condicionada à sua reescrita. Por fim, senhores e senhoras, parece-nos adequado aprimorar o texto do artigo 5º do PLP, que acrescenta o parágrafo 2º-A ao artigo 22 da Lei 13.043 do ano de 2014, que faz referência ao reintegra. Ocorre que, pela redação original do projeto, cria-se uma incompatibilidade operacional com a arquitetura dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil. Necessário, pois, promover ajuste redacional para que se faça referência explícita às pessoas jurídicas que foram afetadas pela imposição das tarifas adicionais dos Estados Unidos, e não apenas menção aos bens atingidos pela medida, como inicialmente proposto. Tal ajuste permite que o benefício seja implementado de forma ágil, utilizando a estrutura sistêmica já existente. Ademais, confere ao Poder Executivo Federal a flexibilidade para definir critérios de elegibilidade que mantenham o foco do instrumento nos exportadores mais impactados pelas medidas tarifárias unilaterais, sem comprometer a celeridade que a situação de crise exige-nos. Assim, apresentamos emenda de redação nesse sentido. Pois bem, senador presidente Renan Calheiros, nosso voto, ante ao que nós expusemos, o voto é pela aprovação do projeto de lei complementar de autoria do senador Jacques Wagner, que tem o número 168 deste ano, com rejeições das emendas de 1 a 18 da CAI e com o acréscimo da emenda de redação à qual eu fiz menções derradeiramente. Eis o nosso trabalho, senador presidente. Minhas desculpas por ter me alongado em razão da densidade que o tema sugere. Muito obrigado. Em primeiro lugar está inscrito o senador Esperdião, a mim, em segundo lugar, o senador Jaime Bagatoli, em terceiro lugar, o senador Iovisto Guimarães. O senador Messias de Jesus em terceiro lugar, e em quarto lugar, e em quinto, o senador Rogério Carvalho, sexto, o senador Contarato. Senador Amin, com a palavra, Vossa Excelência, a matéria está em discussão. Eu só peço permissão para enaltecer o trabalho hercúleo, né? Só não vou falar que é digno de sanção com S, né? Porque eu estaria provocando alguma derrubada da cobertura né? E estaria demonstrando, sem querer, uma certa inveja, né? Pela perda. Mas é um trabalho muito bem feito. Eu não tive sorte, porque nesse caso aí, como se diz na gíria, eu perdi de cabo a rabo, né? Porque eu sou autor da primeira, da penúltima e da última. Não tive êxito, mas tenho certeza de que, ao pedir vista, que é o que eu estou fazendo, e faço isso também com um acordo com o senador Rogério Marinho, com a senadora Tereza Cristina, que não está presente, e com o meu co-estaduano emprestado a Rondônia, Jaime Bagatoli, e justificando que nós vamos tentar sensibilizá-lo, talvez com o próprio líder do governo, que é o autor. Então, peço vistas e já antecipo que subscrevo também o pedido que o senador Jaime Bagatoli vai fazer. Muito obrigado. Senhor presidente, não sei se seria sugerível, diante do pedido de vista, se nós iríamos ou poderíamos já continuar a discussão, porque poderíamos alongar ou então deixar a discussão para
a próxima semana, se Vossa Excelência entende, porque senão nós vamos ter discussões agora e vamos nos repetir novamente na terça-feira, não sei. Senador Jaime, há um pedido anterior de vista e há uma sugestão de encaminhamento do senador veneziano Vital do Rego. Eu consulto Vossas Excelências que estão inscritos, se deixaremos a discussão da matéria para a próxima reunião. Há um pedido conjunto de vista. Presidente, eu acho que a discussão agora é importante, porque dúvidas que surgirem poderão ser corrigidos nessa semana de vistas. E se não discutirmos agora, talvez essas dúvidas só surjam depois que já gastamos o prazo. Digamos que alguém levante um outro item, não é? Não, perfeito, mas eu estou à disposição durante esse interregno exatamente para recepcionar dúvidas existentes e também, quiçá, poder rever algumas das posições. Eu só estou ponderando aqui porque nós temos uma pauta consideravelmente longa, vamos estar fazendo discussão agora e novamente na terça-feira. Apenas uma ponderação sem perdas ao direito de todos de expressarem suas opiniões. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senador Amin. Não foi dito isso. É claro. São remanescentes e votação. Senador Jaime. Senhor presidente, eu até protocolei um requerimento para uma audiência pública para nós discutir esse PLP 168/2025 do Jacques Wagner. Parabenizar aqui o relator veneziano, sei da grande preocupação dele, mas eu quero dizer ao relator o seguinte: é um mercado que eu conheço, o mercado de exportação, conheço a produção primária e conheço a indústria. O setor mais afetado nesse momento, é o setor madeireiro. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, parte do Mato Grosso do Sul, ali que é um grande exportador de madeira para os Estados Unidos e ampliaram suas indústrias para exportação, muitas indústrias, para exportação específica para os Estados Unidos. Eu conheço a indústria. Produtos customizados, quer dizer, feito como se fosse roupa feita no alfaiate. Então eu conheço esses problemas até porque tem gente da minha família no Rio Grande do Sul, lá em Santa Catarina, que produz, tem exportação para os Estados Unidos. Agora, sobre o café só subiu de preço. E o café não está sendo tão afetado, porque se exporta para outro país, o outro país leva para os Estados Unidos. Carne bovina, quem estiver nos escutando nesse momento, acompanhando, nunca a indústria de carne bovina ganhou tanto dinheiro nesse país como está ganhando agora. A exportação de carne bovina. Quem está pagando essa conta, relator, é o produtor. Para quem não sabe, uma arroba de boi nos Estados Unidos, $130 para o produtor rural. No Brasil, $53. É o menor preço do planeta, o boi bovino hoje, o boi produzido no Brasil é o mais barato. A indústria de carne bovina nunca ganhou tanto dinheiro como está ganhando agora. E digo mais, exportação para os Estados Unidos, o senador Bagato conhece, a cota nossa de 10%, ela significa que ela só dá para um mês, senador Amin, de exportação. Os outros 11 meses, nós já estamos na alíquota de 25%. E depois foi para 50%. Agora, o que eu quero entender, JBS, Barfig, Minerva, eles têm estrutura. Eles exportam aqui via Paraguai, via Uruguai. Eles têm como fazer a exportação para os Estados Unidos. Estão nem aí para o produtor rural. Então, a minha grande preocupação aqui, nesse momento, nós precisamos ter uma audiência pública para nós discutir. Eu sei a responsabilidade que nós temos com os empregos no sul, principalmente no sul do Brasil, da exportação de madeira, que é uma exportação muito afetada. Parece que a exportação de calçado também foi afetada. Então, mas nós temos que discutir numa audiência pública para nós chegarmos a um denominador e ver aquilo que nós podemos fazer
para ajudar o nosso exportador. Obrigado, presidente. Pela ordem, conceda a palavra a você. Eu não... Obviamente que nós vamos ter a oportunidade de fazer o debate sobre o mérito na próxima reunião da comissão. Acho que é extremamente pertinente o pedido de vistas, ainda que pese a urgência dessa matéria, mas nós não podemos deixar de fazer o debate sobre esse tema nesta comissão. Portanto, é bem-vindo e é muito importante que se dê um tempo para que todos os membros da comissão possam debater sobre essa matéria. Quero chamar a atenção somente da premência do tema. Nós precisamos deste recurso ou desses recursos para garantir o financiamento do programa que vai auxiliar todos os setores afetados pelo tarifaço. E é importante dizer que no regramento, o regramento fiscal, todas as regras de controle fiscal mais modernas trabalham com a ideia de que em momentos como este, sem previsão, um fato ocorrido num período que não tem previsão de discussão, não tem orçamento, isso foi dentro do orçamento em vigência, que matérias dessa natureza elas não fiquem subordinadas a qualquer regra fiscal, respeitando, obviamente, os limites que a gente precisa dar a isso. Mas essa é uma emergência que precisa ser tratado como uma emergência. A emergência tem de várias naturezas. Essa é uma emergência que nós precisamos tratar e que precisamos dar a esta questão um tratamento de emergência. Por isso, quero cumprimentar Vossa Excelência, senador veneziano, por apresentar o seu relatório com grande brevidade, porque mostra a responsabilidade com essa situação emergencial e com todos os setores afetados por essa ilegal tarifação dos produtos brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Iovisto. Senhor presidente, eu vou ser bastante rápido. Por favor. É claro que eu acho que nós temos que fazer alguma coisa por quem sofreu consequências com o tarifaço do presidente Trump. Evidente que o país tem que fazer alguma coisa. E, nesse sentido, eu apoio o relatório feito pelo nosso vice-presidente, não é? Mas eu tenho uma preocupação, senhor presidente, que algo de muito estranho está acontecendo conosco. Nós estamos tirando cada vez mais coisas do arcabouço fiscal. E cada vez que tiramos algum gasto do arcabouço fiscal, mais ele se transforma numa peça de ficção, que nada tem a ver com a realidade. Nós já tiramos, precatórios, nós já tiramos socorro à enchente do Rio Grande do Sul, agora vamos tirar o tarifaço, das receitas próprias do judiciário não entra no arcabouço, aí colocamos institutos de ciência e tecnologia fora, e daí pegaram carona a AGU, TCU, STF, IPEA, IBGE. Ou seja, nós estamos caminhando para uma situação que o mercado vai ter que inventar um outro número para saber como a economia vai indo, porque os nossos números estão se transformando em peça de ficção. Porque nem uma autorização do Congresso, nem uma autorização do STF pode revogar a lógica da conta de menos. A nossa meta de gastos é uma peça de ficção e nosso superávit primário está se transformando numa peça de ficção. Nesse sentido, até eu diria o seguinte, não estou contra, eu acho que, por exemplo, ajudar o Rio Grande do Sul, claro que eu fui a favor e votei a favor. Claro que eu voto a favor, todos os objetivos aqui são nobres, mas eu acho que, ao mesmo tempo que estamos fazendo uma coisa nobre, estamos criando na economia uma dificuldade até de análise, até de fé no governo, diminui a credibilidade do governo quando fazemos isso. Talvez fosse o caso de incluirmos esses números e autorizar o governo, isentar o governo de qualquer penalidade, mas deixar que os números fossem fiéis à realidade. Porque
superávit tem que ser resultado de uma conta de menos. E não uma conta de menos, mas aí tira tudo que o STF autorizou, tudo que o Congresso autorizou, tudo. Aí vira peça de ficção. Eu só quero chamar a atenção para isso. Quer dizer, não sou contra, vou votar a favor, como já votei a favor de outros, mas estamos indo numa direção onde cada vez mais o nosso arcabouço, a nossa meta de gastos, o nosso superávit primário é peça de ficção. Só isso, senhor presidente. Uma pequena observação. O senador Eurovisto tem toda a razão. Agora, há exclusões e há exclusões. Estas aqui são exclusões emergenciais e provisórias. Vamos comparar isso na época do Covid com o auxílio emergencial. Não gerou inflação. Não gerou inflação. Agora, quando nós permitimos que despesas de custeio permanentes de órgãos públicos ou despesas permanentes da União fiquem fora do arcabouço fiscal, aí nós estamos engordando, ou seja, aumentando o tamanho, a necessidade de respiração do organismo do Estado, sem a correspondente receita para cobrir esse gasto permanente. Esse é que faz mal. Senador Messias de Jesus. Presidente Renan. Palavra, Vossa Excelência. Presidente Renan, eu agradeço a oportunidade, quero cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar o nosso querido relator, meu amigo pessoal, senador veneziano, que sem dúvida nenhuma fez um grande trabalho e, como já repetiu aqui o senador Amin, ganhou de mim e do Amin de lambuja. Atiramos várias vezes, não fizemos nenhum gol. Então, perdemos de 1-0, tanto eu quanto o senador Amin. Mas o senador veneziano fez isso com clareza. De qualquer forma, presidente, eu sei que o senador veneziano, e é interesse dele e de todos nós aqui, que essa matéria seja votada com urgência, mas com a maior clareza possível. Por isso eu quero subscrever o pedido do senador Jaime Bagatolo de audiência pública, se possível para a próxima semana, e em seguida, depois da audiência pública, ouvindo todos esses mecanismos e os meios interessados, a gente poder votar, deliberar, ouvindo aqui de fato todos os interessados que de certa forma têm urgência nessa questão. É isso, presidente. Senador Fabiano Contarato. Senhor presidente, inicialmente quero parabenizar Vossa Excelência pela condução nessa tão importante comissão, ao passo que eu quero também cumprimentar o senador Jacques Wagner pela proposição e, no mesmo sentido, o senador veneziano, que apresenta um relatório extremamente minucioso, coerente e sustentável, né? Eu vejo que esse tema é de fundamental importância e ele tem o seu caráter de urgência. Então, eu faço aqui um apelo para que nós, efetivamente, vamos debater em cima desse tema, mas sem a necessidade de audiência pública, tendo em vista a urgência e o grau de temporalidade que se apresenta nesse tema. Então, eu quero aqui só falar fazer uma declaração que o Espírito Santo, meu estado do Espírito Santo, com esse tarifaço, senhor presidente, ele está perdendo mais de R$1 bilhão. Está impactando no aço, está impactando na agricultura, enfim, no café, em vários setores que são reais. Isso, números reais dentro do Estado do Espírito Santo, números feitos pelo FMG, inclusive, apresentando isso. Então, esse socorro ele tem que vir e eu acho que nós temos aqui maturidade suficiente para aprovar essa matéria e concordo com a proposição e com o relatório do senador veneziano Vital do Rego. Eu acho que a gente tem, sim, como apresentar e aprovar esse relatório na forma como se apresenta. Muito obrigado, senhor presidente. Na forma do artigo 132 do Regimento Interno do Senado Federal, parágrafo 1º e 4º, eu concedo vista coletiva dessa matéria. Proteção de crédito do Espírito Santo. Nós vamos ter hoje a apreciação de vários créditos e até reestruturação de dívida. Item 1º da pauta. Mensagem número 51. Submete ao Senado Federal,
nos termos do artigo 52, inciso 4º, 7º e 8º da Constituição Federal, autorização para a contratação de operação de crédito externo com a garantia da República Federativa do Brasil no valor de 162 milhões e 400 mil dólares dos Estados Unidos da América, de principal entre o governo do Estado do Espírito Santo e o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD. Presidente, pela ordem, presidente. Cujos recursos... Jaime. Presidente, eu gostaria que Vossa Excelência colocasse em votação o nosso requerimento. Como é que ficaria o requerimento? Da audiência pública. Sim, o requerimento foi entregue hoje aqui. Eu vou fazer uma reflexão se pautarei ou não o requerimento, mas essa é uma decisão que eu vou tomar posteriormente à reunião. Porque o relatório do relator também foi pautado hoje também. Não foi pautado hoje. Desde a semana passada que ele já foi pautado. A apreciação do requerimento é da competência do presidente da comissão. Ele pautará ou não pautará. Eu vou fazer uma reflexão sobre o requerimento. Se eu entender que vai aprofundar a discussão, eu pautarei. Se eu entender que vai delongar uma matéria que parece se é entre o governo do Estado do Espírito Santo e o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, cujos recursos destinam-se para o financiamento parcial do Programa Brasileiro de Gestão de Ativos Rodoviários Proativo, inclusivo, seguro e resiliente do Estado do Espírito Santo. Essa mensagem é de autoria da Presidência da República. O relator é o senador Fabiano Contarato. O seu parecer é favorável. Eu tenho a satisfação de conceder a palavra ao senador Fabiano Contarato. Obrigado, senhor presidente. Eu vou ser bem breve, porque o relatório já foi disponibilizado. Como se sabe, eventos climáticos extremos têm aumentado em frequência e intensidade. O custo desses eventos sobre a malha rodoviária é muito elevado. Muitas vezes, após chuvas intensas que levam a inundações ou queda de barreiras, é necessário reconstruir toda a via. Daí a necessidade de agirmos proativamente e recuperar a malha rodoviária do Espírito Santo, construindo novas vias com maior capacidade de resistência a tais eventos extremos. Pequenas obras, como a construção de variantes entre municípios de Santa Leopoldina, Santa Teresa, na região conhecida como Três Santas, terá enorme impacto social, pois são áreas densamente povoadas e estradas atuais podem se tornar intransitáveis devido à erosão do leito dos rios. Enfim, temos de nos precaver, afinal, não somente o custo econômico decorrente dos eventos extremos é elevado, o custo humano é ainda maior. Basta imaginarmos o desespero das famílias que ficam isoladas em função de cheias e de desabamentos de encostas, sabendo que o necessário auxílio poderá não chegar porque as vias de acesso estão intransitáveis. Não é por menos que a análise econômica do projeto revelou-se tão favorável. Conforme já colocado, o valor esperado dos benefícios supera em muito o custo. Para cada real investido, o retorno estimado é de 2,49 dólares. A taxa interna de retorno, 30,47% ao ano, supera em muito o custo do empréstimo, de forma que a operação é extremamente vantajosa para o Espírito Santo. Outra forma de ver a equação, o projeto irá gerar uma riqueza adicional de 302 milhões de dólares ante o custo de 162 milhões de dólares. Destaco ainda que a nota técnica elaborada pelo Estado do Espírito Santo comparou o custo da presente operação com fontes de financiamento alternativas. As condições oferecidas pelo BIRD são semelhantes do que as oferecidas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina. Ademais, o Estado do Espírito Santo já conta com um bom histórico de relacionamento com o credor da operação. A nota técnica destaca que o valor adicionado pelo BIRD vai muito além das condições financeiras mais favoráveis para o financiamento, pois o apoio técnico oferecido pelo banco permite maximizar a efetividade das soluções propostas. Por fim, as condições oferecidas pelo mercado financeiro doméstico, BNDES e Caixa Finisa, são
são piores. A taxa de juros é superior a 11% ao ano, ante 4,35% ao ano pelas instituições multilaterais externas. O prazo de carência é significativamente menor, 12 meses pela Caixa Finisa e até 36 pelo BNDES e até 66 meses pelo BIRD. Ainda que as operações domésticas não envolvam risco cambial, as diferenças de taxa justificam a opção pelo financiamento externo. O voto, o pleito encaminhado pelo Estado do Espírito Santo encontra-se de acordo com o que preceituam as resoluções do Senado sobre a matéria, devendo ser concedida autorização para a contratação da operação de crédito externo pretendida nos termos aqui exposto. Esse é o relatório. Eu só queria fazer uma ressalva, senhor presidente, que o Espírito Santo hoje, ele tem uma saúde fiscal, mas caminhando de mãos dadas com uma saúde social. Eu acho que essa é um grande ponto de fundamental importância quando você vê um Estado que tem suas contas saneadas, mas que tem esse olhar humanizador com empatia para a redução da desigualdade. Então, o Espírito Santo, eu vejo que nós temos total tranquilidade de fazer essa operação, ao passo que quero parabenizar o governo do Estado do Espírito Santo também pela forma como vem conduzindo e que dando credibilidade para que o Estado do Espírito Santo seja aí uma referência no âmbito nacional em diversos setores. Nós temos na educação, na segurança, enfim, na infraestrutura, e eu fui delegado de trânsito. Esse recurso para você manutenção das rodovias e pelos momentos críticos ali é de fundamental importância. Quanto que vale uma vida humana? Quanto que vale uma debilidade permanente, uma função locomotora dos acidentes de trânsito? E isso na malha rodoviária vai ter um impacto significativo. Muito obrigado. Eu peço a colaboração dos colegas para a aprovação e desde já faço o requerimento que, sendo aprovado, seja submetido requerimento de urgência para o plenário do Senado. Muito obrigado, senhor presidente. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, nós declaramos encerrada a discussão e passamos à votação. A votação será simbólica. Senador Fernando Dueire. Em votação, a matéria. Em votação, portanto, o relatório apresentado. Os senadores e senadoras que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado, o relatório passa a constituir parecer da comissão, favorável, portanto, ao projeto, nos termos do PRS que apresenta. A matéria vai a plenário, com o devido pedido de urgência do senador Contarato. Se não houver objeção, está aprovado o pedido de urgência. Senhor presidente, muito obrigado, senhor presidente. Senador Fernando Dueire, pela ordem, conceda a palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente, como tem um compromisso neste momento, eu gostaria de fazer um apelo a Vossa Excelência, os colegas aqui na bancada, para que eu pudesse fazer uma inversão de pauta, para que eu consiga relatar o projeto número 7, de grande importância, porque trata exatamente de uma atualização do Estatuto das Cidades. É um projeto relevante e eu me encontro, neste momento, já premido pelo horário em razão de um outro compromisso. Vamos fazer a inversão da pauta para aproveitar a presença do senador Fernando. Qual é o dele? Esse aqui. Item 7 da pauta. Projeto de lei 3020 de 2024. Altera a lei 10.000, Estatuto da Cidade, para assegurar assistência técnica e financeira a municípios que comprovem não possuir os meios necessários para desenvolver e manter atualizados seus planos diretores e para condicionar o repasse de recursos federais para o desenvolvimento urbano à elaboração ou revisão do plano diretor. De autoria do senador Alessandro Vieira e tem como relator o senador Fernando Dueire. Eu concedo a palavra a Vossa Excelência, senador Fernando Dueire. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, em primeiro lugar, quero agradecer a Vossa Excelência não só a deferência da inversão de pauta, como também a confiança em me designar relator desta matéria relevante, que chega em boa hora
por parte do senador autor Alessandro Vieira. Então, vem esta comissão, projeto número 3020 de 2024, de autoria, como falei, do senador Alessandro Vieira, que propõe alterações na lei número 10.257 de 2001, também conhecida como Estatuto da Cidade. A proposição tem como finalidade assegurar, no âmbito da União, a prestação de assistência técnica e financeira a municípios que comprovadamente não possuam meios para elaborar ou manter atualizados os seus planos diretores. Além disso, propõe-se condicionar a alocação de recursos federais destinados ao desenvolvimento urbano, bem como os provenientes de financiamento geridos ou administrados por órgãos ou entidades da administração pública federal, a existência de plano diretor atualizado nos termos da própria legislação urbanística, ressalvando-se os casos em que os recursos sejam aplicados justamente para a elaboração ou revisão desse instrumento. As alterações propostas no Estatuto da Cidade inserem-se no contexto de aperfeiçoamento da política urbana nacional, especialmente no que se refere à efetividade dos planos diretores como instrumentos essenciais de ordenamento territorial e gestão democrática das cidades. A assistência técnica e financeira prevista na proposta é medida de equidade federativa ao reconhecer a limitação de capacidades institucionais de diversos municípios brasileiros, especialmente os de menor porte populacional, com estruturas administrativas reduzidas. Dados do Ministério das Cidades revelam que significativa parcela dos municípios obrigados por lei a manter plano diretor ainda não elaborou ou atualizou tal instrumento, prejudicando a organização e o desenvolvimento sustentável de seus territórios. A previsão normativa ora proposta fortalece a capacidade local de planejamento e favorece o cumprimento da exigência legal de revisão decenal do plano diretor, conforme o artigo 40, parágrafo 3 do Estatuto da Cidade. Do ponto de vista orçamentário, a proposta resguarda os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal ao vincular a prestação de assistência ao orçamento da União. A sua execução prática dependerá, portanto, de previsão na lei orçamentária anual ou em créditos adicionais, o que garante a compatibilidade com as normas de planejamento fiscal. Por fim, observa-se que a matéria está em consonância com as diretrizes internacionais e nacionais de desenvolvimento sustentável. A nova agenda urbana das Nações Unidas enfatiza a necessidade de planejamento participativo e inclusivo das cidades. E o Plano Plurianual 2024-2027 do Brasil prevê como prioridade a promoção de cidades sustentáveis e resilientes. Diante do exposto, este relator entende que o projeto de lei 3020 de 2024 contribui significativamente para a efetivação da política urbana nacional e para a superação das desigualdades federativas em matéria de planejamento territorial. Trata-se de proposição meritória que favorece a governança urbana, promove o uso racional de recursos públicos e assegura o cumprimento dos deveres preceitos do Estatuto da Cidade. O voto, senhor presidente, peço a Vossa Excelência para encaminhar. Dessa forma, não havendo óbice de natureza regimental, legal ou constitucional, voto pela aprovação do projeto de lei número 3020 de 2024, por atender ao interesse público e aos princípios orçamentários vigentes. Era o que eu tinha a relatar. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores. Agradecemos ao relator, senador Fernando Doeire. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, nós declaramos encerrada a discussão e passamos à votação. Votação simbólica. A partir de agora, todos os itens da pauta terão votação simbólica. Em votação, os senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, a matéria vai à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Muito obrigado, senhor presidente. Item 2 da pauta.
Mensagem número 58. Submete a apreciação do Senado Federal nos termos do artigo 52, inciso 5º, 7º e 8º da Constituição Federal, autorização para a contratação de crédito externo com a garantia da República Federativa do Brasil no valor de 41 bilhões 623 milhões 649 ienes japoneses entre o governo do estado de Alagoas, a reestruturação da dívida do estado de Alagoas, e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, BID, cujos recursos destinam-se à reestruturação da dívida do Estado no âmbito do Programa de Sustentabilidade Fiscal, Econômica e Ambiental do Estado de Alagoas. Essa mensagem é de autoria da Presidência da República. Senador Amin. Presidente, eu quero me congratular com Vossa Excelência e com os seus dignos sucessores, a começar pelo ex-governador Renan Filho, porque vocês conseguiram furar a barreira do dólar. É uma reestruturação da dívida que estende o prazo por 30 anos, né? Sim, mas esse assunto inflamável. Porque a Alagoas fez Aquela gravata vermelha que parece um babador. O Trump é por causa disso. A Alagoas substitui o dólar por qualquer outra moeda, ele fica muito magoado. É que Alagoas fez o dever de casa do ponto de vista fiscal. O Estado, após a presença do ex-governador Renan Filho, passou a ser o estado que mais investe recursos próprios no Brasil, e nós precisamos... quando fui presidente do Senado, nós fizemos uma renegociação da dívida dos estados. E agora essa reestruturação da dívida com o BIRD é uma coisa fundamental para dar mais espaço para investimentos no estado de Alagoas. Senador Eduardo. A minha observação é laudatória. Muito obrigado, Amir. Muito obrigado, Amir. Bem, senhor presidente, eu queria agradecer a Vossa Excelência e, na condição de relator ad hoc a Vossa Excelência, relatarei o projeto em espécie, que trata exatamente de recursos que destinam-se à reestruturação de dívida do Estado no âmbito do Programa de Sustentabilidade Fiscal, Econômico e Ambiental do Estado de Alagoas. A operação resultará em um valor de 41 bilhões 623 milhões 036 mil 649 ienes japoneses do principal. O programa em questão foi identificado como passível de obtenção de financiamento externo pela Comissão de Financiamento Externo, a COFIEX, de que trata o Decreto 9.075, de 6 de junho de 2017. Eu indago a Vossa Excelência, senhor presidente, se eu posso ir diretamente à análise, tendo em vista de que trata-se de um modelo extremamente exitório do Estado de Alagoas em fazer a renegociação do perfil da sua dívida, fazendo um alongamento da sua dívida pública e uma redução do pagamento da taxa de juros, o que, obviamente, é extremamente salutar para a economia estadual de Alagoas. Nos termos do artigo 52, inciso 5º da Constituição Federal, compete ao Senado Federal autorizar operações externas de natureza financeira de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Também compete a esta Casa dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno dos entes da Federação, inclusive suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal.
e para a concessão de garantia da União para as referidas operações, conforme prevê o inciso 7º e 8º do mesmo artigo 52. As competências citadas estão regulamentadas na Resolução do Senado Federal, RSF, número 40 e 43, ambas de 2001, e número 48 de 2007, a Lei Complementar número 101 de 2000 e a Lei de Responsabilidade Fiscal também normatiza o mesmo tema. No parecer da SEI número 2364/2025, Ministério da Fazenda, de 14 de julho de 2025, elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional, consta a análise da Secretaria em relação aos limites e condições para a contratação da operação de crédito e para a concessão de garantia pela União. O parecer mostra que o Estado de Alagoas cumpre as exigências previstas na regulação do Senado Federal, número 40 e 43, ambas de 2001, assim como os requisitos legais necessários para a obtenção da garantia da União. Adicionalmente, a Secretaria do Tesouro Nacional concluiu que o governo do Estado de Alagoas cumpre os requisitos prévios à contratação da operação de crédito, conforme dispõe o artigo 32 da Lei da LRF. A PGA, por sua vez, por meio do parecer SEI 2636 de 2025 do Ministério da Fazenda, de 30 de julho de 2025, conclui não haver óbice à contratação em tela, em especial, destacou que foi observado o disposto no artigo 8º do Regimento do Senado Federal, número 48 de 2007, que veda disposição contratual de natureza política tentatória à soberania nacional e à ordem pública contrária à Constituição e às leis brasileiras, bem assim que implique compensação automática de débitos e créditos. De acordo com o parecer técnico da Secretaria de Fazenda do Estado de Alagoas, constante dos autos, o objetivo da operação é a reestruturação e recomposição da dívida estadual, visando aprimorar seu perfil de endividamento. Por meio desse programa, pretende-se substituir dívidas de curto prazo que possuem juros mais altos por uma nova dívida de prazo mais longo e cujos juros são mais baixos. Ainda, de acordo com o citado parecer, o Programa de Sustentabilidade Fiscal, Econômica e Ambiental do Estado de Alagoas foi pensado para substituir dívidas que possuem taxas de juros que variam de 108% a 120% do CDI, Certificado de Depósito Interbancário. A recomposição dessas dívidas deixará o Estado de Alagoas com um maior espaço fiscal, já que as dívidas atuais comportam o prazo de até 10 anos, enquanto as novas dívidas terão prazo de 33 anos. Dessa forma, mesmo com simulações e cenários de estresse para o câmbio em ienes japoneses, mostra-se mais vantajosa a reestruturação em relação às dívidas internas. A reestruturação tem como contrapartida do Estado ações que visam trazer melhorias de aspectos fiscais e ambientais. No pilar fiscal, a proposta é a construção de um marco institucional e regulatório que contribua para a sustentabilidade fiscal estadual. No pilar ambiental, a proposta consiste na construção de uma base institucional que regule as informações sobre os ativos naturais e que permita a institucionalização de políticas de proteção ambiental e marco regulatório permitindo um desenvolvimento sustentável. A assinatura dos instrumentos contratuais, contudo, deverá ser precedida das seguintes providências: a verificação do cumprimento substancial das condições adicionais de efetividade do contrato de empréstimo. B. Verificação do cumprimento do disposto na portaria do Ministério da Fazenda número 500 de 2023, adimplência do ente. E C. Formalização do respectivo contrato de contragarantia entre mutuário e a União.
Com base nessas informações e considerando ainda que se encontram satisfeitas as condições estipuladas pelas referidas resoluções do Senado, bem como pelas demais normas legais e constitucionais, incluindo a Lei de Responsabilidade Fiscal, concluímos não haver motivos do ponto de vista legal para se negar a autorização ao pleito em exame. Vamos ao voto. Em conclusão, o pleito encaminhado pelo Estado de Alagoas encontra-se de acordo com o que preceitua as resoluções já citadas, todas do Senado Federal, devendo ser concedida autorização para a contratação da operação do crédito externo pretendida nos termos do seguinte. Senhor presidente, aí vem o projeto de resolução do Senado, já publicado, que eu peço autorização a Vossa Excelência para não ter que lê-lo, tendo em vista a economicidade do tempo e tendo em vista de que ele cumpre rigorosamente o que foi explicitado na análise do referido projeto. Este é o voto, portanto, favorável à concessão da autorização para a propositura, senhor presidente. Agradecemos ao senador Eduardo Braga. O projeto de resolução é composto por apenas 5 artigos. O primeiro autoriza Alagoas, fica o Estado de Alagoas autorizado. O segundo artigo estabelece as condições da operação de crédito. O terceiro artigo autoriza a República Federativa do Brasil, fica a República Federativa do Brasil autorizada. O quarto estabelece o prazo máximo e o quinto diz que a resolução, o projeto de resolução, entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir a matéria, declaramos encerrada a discussão, passamos à votação. Os senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. Submeto o pedido do senador Esperdião a mim, de urgência. Os senadores e senadoras que concordam com a urgência permaneçam como se encontra. Aprovada a urgência, a matéria vai ao plenário. Senador Esperdião a mim. Esse projeto, que é o item 8, item 8. 4423, que estabelece normas gerais sobre comércio exterior. Esse projeto nasceu de uma iniciativa sua. Vamos ser bem claros. O senhor me distinguiu pedindo para consolidação, pelo que eu lembro, são 172 artigos. Não há assunto mais momentoso do que este. O senador Fernando Farias foi o relator. Apresentou 2, 4, 6, 8, 10 emendas. Pode botar as emendas lá. E as apreciou. O projeto é controverso, claro, porque a situação do comércio exterior é controversa. Mas ele tem que andar. Foi cumprido o prazo de vista. O relator apresentou a matéria. Eu sugiro que ele seja aprovado. Ele não é terminativo e segue adiante. Há, presidente, inclusive dúvidas no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços a respeito de questões dele. Agora, o fato é que nós estamos combatendo comércio exterior. E o Brasil recorre ainda à OMC. A OMC está praticamente esvaziada pelo governo americano, não só no governo Trump, no primeiro governo Trump e no Biden continuou, está com cargos vagos. Quer dizer, então nós estamos num momento difícil do ponto de vista internacional, mas nós temos que ter clareza quanto à nossa legislação. E esse projeto teve, desde o início, o objetivo de dar clareza e evitar controvérsias internas. De forma que o meu pedido é: coloque em votação e ele segue adiante. Obrigado. Bom dia. Pauta, projeto de lei 4423 de 2024, estabelece normas gerais sobre o comércio exterior de mercadorias. Na verdade, esse é um projeto da Comissão de Relações Exteriores que atualiza toda a legislação aduaneira, que a última vez que teve autorização foi o Código, na década de 60.
Esse projeto é de autoria da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O relator é o senador Fernando Farias. Em discussão, não havendo quem queira discutir, nós colocaremos em votação. Os senadores e senadoras que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado, o projeto tramitará no plenário do Senado Federal. Não é, portanto, terminativa a matéria. Cumprimentando Vossa Excelência, porque acho que foi muito oportuna a intervenção do senador Esperidião Amin, para que nós pudéssemos deliberar esse projeto de autoria da Comissão de Assuntos Econômicos, que trata sobre o comércio exterior brasileiro, aliás, de relações exteriores, e que trata do comércio externo brasileiro. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que houvesse uma inversão de pauta para que eu pudesse relatar o item 9, logo a seguir ao item 8, que é um outro projeto extremamente importante. Faremos que trata isso. Sobre a modernização do sistema financeiro brasileiro. Faremos isso. Item 9 da pauta, projeto de lei número 4871, também não terminativo nesta comissão, dispõe sobre os direitos da pessoa natural usuária de serviços financeiros. Esse projeto é de autoria da Câmara dos Deputados. O relator é o senador Eduardo Braga. Eu concedo a palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente, na mesma direção do projeto anterior, esse projeto visa exatamente a modernização das relações, só que desta feita no sistema financeiro, diante da nova realidade tecnológica e do novo cenário internacional. Esse projeto é submetido ao exame da Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto de lei número 4.871, de autoria da Câmara dos Deputados, que no Senado Federal a matéria foi distribuída à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle, CTFC, aonde foi relatada pelo eminente senador Laércio Oliveira. E em seguida veio a CAI, sendo a mim despachada por Vossa Excelência para apresentação do parecer. Quanto à constitucionalidade, a matéria é de competência legislativa concorrente da União, Estado e Distrito Federal. Ademais, cabe ao Congresso Nacional dispor sobre a matéria, sendo legítima a iniciativa parlamentar em termos materiais, não se verifica afronta à disposição da Constituição, a proposição não trata de temas cuja iniciativa é exclusiva do Presidente da República. Em relação à juridicidade, o projeto possui os atributos de novidade, abstração, generalidade e potencial coercibilidade, sendo compatível com o ordenamento jurídico vigente. No tocante à regimentalidade, a proposição está escrita em conformidade com o regimento interno do Senado, foi distribuída às comissões competentes e observa a técnica legislativa, conforme as normas da Lei Complementar número 95 de 98, e aqui cabe observar ainda que a matéria não tem implicação direta sobre o sistema tributário e as finanças públicas. A proposição não cria despesa nem afeta a receita da União, sendo neutra sob este aspecto. Passamos agora à análise do mérito. O projeto de lei representa um avanço normativo relevante ao propor a consolidação de direitos da pessoa natural usuária de serviços financeiros, além da defesa do consumidor. É uma medida de modernização regulatória com impactos positivos para a cidadania e para a solidez do sistema financeiro, estando alinhada com as melhores práticas internacionais. Implica também na redução da vulnerabilidade econômica financeira dos cidadãos e representa um aumento na confiança em relação à intermediação financeira. O projeto confere um maior equilíbrio
entre usuário e instituições financeiras, contribuindo para um ambiente econômico mais transparente, inclusivo e justo. Os 4 direitos previstos no projeto de lei são de substancial importância. Primeiro, portabilidade salarial automática. Garante a possibilidade de transferência de salários para outros bancos escolhidos pelo beneficiário, sem que seja necessário uma autorização do empregador. A portabilidade salarial é prevista no artigo 7º da Resolução número 5.058/2022 do Conselho Monetário Nacional. Entendemos que a matéria merece estar prevista em lei como forma de proteção da pessoa natural usuária de serviços financeiros. Débito automático entre instituições. Permite que pagamentos de parcelas de crédito sejam feitas diretamente entre contas de bancos diferentes. A autorização de débitos diferentes ao pagamento de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeira já é previsto no artigo 4º da Resolução número 4.790 de 2020 do Conselho Monetário Nacional. Entendemos que neste caso também é meritório estar previsto em lei com o objetivo de conferir maior proteção à pessoa natural usuária de serviços financeiros. Informação transparente. O PL estabelece a obrigação de que contratos de crédito informem de forma clara as taxas de juros e demais custos envolvidos na operação. Modalidade especial de crédito. Prevê-se a concessão de juros menores para consumidores que aceitarem regras como penhora facilitada e notificações eletrônicas em caso de inadimplência. Cabe ressaltar 7 dos principais aspectos positivos do PL. O fortalecimento da proteção do consumidor financeiro. O projeto reconhece a simetria de informação entre instituições financeiras e o usuário, garantindo instrumentos de defesa ao consumidor. Consolidação normativa em matéria dispersa. Atualmente, os direitos dos usuários dos serviços financeiros encontram-se pulverizados em normas administrativas do Banco Central Brasileiro, resoluções do Conselho Monetário Nacional e disposições encontradas em diversos dispositivos legais para o Código de Defesa do Consumidor. O PL busca reunir em um único diploma normativo regras hoje dispersas em atos infralegais, o que confere maior clareza, previsibilidade e segurança jurídica nos contratos. Fomento à educação financeira e transparência. A proposta avança ao exigir transparência na oferta e execução de serviços financeiros. A clareza e a transparência têm elevado potencial para permitir escolhas mais responsáveis pelos tomadores de crédito, diminuindo situações adversas como o superendividamento. Redução de práticas abusivas e assimétricas contratuais. Ao estabelecer direitos objetivos dos usuários dos serviços financeiros, o projeto de lei dificulta a manutenção de práticas abusivas, como tarifas excessivas ou cláusulas de difícil compreensão. Reforço da cidadania econômica. O acesso a serviços financeiros de qualidade é elemento essencial para o exercício da cidadania na economia contemporânea. Contas bancárias, crédito, meios de pagamento e investimentos tornaram-se instrumentos indispensáveis à vida social e profissional. A harmonização com padrões internacionais. Diversas jurisdições
já possuem diplomas legais voltados especificamente para a proteção de usuários de serviços financeiros. O projeto de lei aproxima o Brasil desses referenciais, reforçando a credibilidade regulatória do país perante mercados internacionais e organismos multilaterais. Estímulo à confiança no sistema financeiro, a consolidação de direitos legais dos usuários, tende a aumentar a confiança da população no sistema bancário e financeiro. Quanto mais o cidadão sentir-se protegido, maior será a disposição para utilizar serviços formais, em vez de recorrer a alternativas informais ou não reguladas. Assim, consideramos plenamente meritório o projeto. O parecer da CTFC acolheu a emenda número 1, de autoria do senador Randolfo Rodrigues, que acrescenta no texto o parágrafo 4º do PL, a expressão nos termos do ato do Poder Executivo. Em que pese a louvável intenção dos senadores daquela comissão, entendemos que a alteração promovida pode criar uma indesejada restrição ao direito à portabilidade automática de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares das pessoas naturais. Ora, senhor presidente, isso no momento atual em que acabamos de presenciar o que aconteceu, lamentavelmente, no nosso sistema financeiro, é absolutamente indispensável de que não façamos nenhum tipo de procrastinação para a implementação imediata do presente projeto de lei. Voto. Em face das considerações, somos pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e boa técnica legislativa do projeto de lei número 4.871, de 2024, na forma e nos termos do texto aprovado na Câmara dos Deputados, e no mérito votamos pela sua aprovação com a rejeição da emenda número 1 da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle. Esse é o voto, senhor presidente. Caso sendo aprovado o referido projeto, encaminho o requerimento de pedido de urgência para que possamos encaminhar este projeto ao plenário, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, a matéria está em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vistas porque nós estamos tendo uma proposição para ser apresentada de uma emenda ao artigo 4º. Eu gostaria só desse período para comprovar que ela pode ser uma emenda de redação para que não tenha que voltar para a Câmara, só de mais uma semana para que a gente possa apresentar esta emenda ao artigo 4º. Senador Eduardo Braga. Eu, com todo respeito à minha querida e eminente senadora Augusta Brito, esse projeto é um projeto que está tramitando na casa há muito tempo. Nós tivemos toda a cautela em não acelerar o ritmo desse projeto, exatamente para que nós pudéssemos ter tempo suficiente para receber as contribuições dos diversos senadores e senadoras da Casa no aprimoramento deste projeto. Eu entendo, portanto, data vênia e com todo o respeito que a minha querida, eu diria queridíssima senadora merece. E não é terminativo aqui. E não é terminativo. Esta emenda pretendida pela eminente senadora pode ser apresentada a qualquer momento, inclusive no próprio plenário. Né? E, como eu disse ainda há pouco, diante dos fatos recentemente, que não quero aqui adentrar, seja na questão do que aconteceu nas fraudes do crédito consignado e na questão do INSS, seja na questão... E aí, no crédito consignado, é que reside um dos grandes problemas, porque serviço público ou empresas acabam comercializando suas folhas de pagamento e escravizando os funcionários a ficarem
obrigados a estarem vinculados a um determinado banco e ao sistema de crédito de financiamento consignado, o que cria, obviamente, esses entraves. Então, diante de todas essas circunstâncias e entendendo de que a pretensão da eminente senadora não está prejudicada, é que eu faço um apelo à senadora para que nós possamos deliberar e que a senadora apresente a emenda em plenário, claro, para que nós possamos debater com o conjunto dos senadores e, se for o caso, aprovarmos ou não a emenda já na instância do plenário do Senado. Mas respeito a posição da eminente senadora Augusta Brito. Ele me bota numa situação difícil, né? Porque eu quero atender todos os pedidos dele, porque eu realmente o considero, mas eu queria só pedir só mais uma semaninha para eu estudar realmente, mais profundamente e apresentar essa emenda, e aí depois eu não faço mais problema nenhum se você não quiser acatá-la. Só mais uma semana, por favor, senador. Eu tenho muito respeito e consideração a todos os seus pareceres e projetos, mas só para eu dar uma estudadazinha mesmo e fazer essa proposição. Obrigada, senhor presidente. Presidente, se não houver óbice da nossa senadora Augusta, que vai relatar a autorização de crédito para o Estado do Ceará, se poderíamos apreciar o item 6. Faremos isso. Tudo bem. Tudo bem? Tudo ótimo. Mas com relação ao pedido de vista... Não, eu queria só manter, só mais essa semaninha. Tá bom. Então, concedido na forma do regimento interno, pedido de vista a senadora Augusta... Para dizer que eu sou intransigente, estou deixando ele agora passar na minha frente, na relatoria. Para não ser só não, né? Qual é o item? Quem resiste? Exatamente. Esse é o senador Rogério Carvalho, que é o relator. Item 6 da pauta, projeto de lei 2996 de 2024, altera a lei 9.365 de 16 de dezembro de 1996 para dispor sobre a subrogação automática de créditos e garantias em casos de falência, de liquidação extrajudicial ou de intervenção em instituições financeiras, agentes da financiadora de estudos e projetos, FINEP. O relator é o senador Rogério Carvalho. Eu concedo a palavra ao senador Rogério Carvalho. Senhor presidente, quero agradecer a Vossa Excelência por me designar relator desta matéria. É uma matéria muito simples, mas extremamente importante. E eu vou direto, senhor presidente, se Vossa Excelência permitir, direto à análise e ao voto, porque o enunciado do projeto, ele é completo. Então, o PL 2996 de 2024 estende à FINEP o mesmo regime já existente para a BNDES e a FINAME, garantindo a subrogação automática de créditos e garantias quando um banco intermediário que repassa seus recursos entra em falência, liquidação ou intervenção. Assim, em caso de insolvência do agente financeiro, os créditos e garantias migram automaticamente para a FINEP, evitando a interrupção das operações e assegurando a continuidade dos financiamentos que dizem respeito ao fomento de pesquisas e desenvolvimentos de várias tecnologias que impactarão diretamente no nosso sistema produtivo. A medida fortalece a segurança jurídica, protege recursos públicos aplicados em projetos de inovação, pesquisa e desenvolvimento e garante que políticas de fomento não fiquem vulneráveis a crises bancárias. Por exemplo, no caso do FNTC, que é operacionalizado pela FINEP. Diante do exposto, senhor presidente, eu vou direto ao voto, que é pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade, boa técnica legislativa e adequação orçamentária e financeira do projeto de lei 2996 de 24 e no mérito pela aprovação.
Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir a matéria, nós declaramos encerrada a discussão e passamos à votação. As senadoras e senadores que concordam com a matéria permaneçam como se encontram. Aprovada a matéria, passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai a plenário. Um abração, viu? A operação de crédito do Ceará. Item 3 da pauta. Submeto à apreciação do Senado Federal, nos termos do artigo 52, incisos 5, 7 e 8 da Constituição Federal, autorização para a contratação de operação de crédito externo com a garantia da República Federativa do Brasil no valor de 8 milhões de euros entre o Estado do Ceará e o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, cujos recursos destinam-se ao projeto de desenvolvimento de capacidades para superação da fome e mitigação dos efeitos da pobreza e extrema pobreza rural, projeto Paulo Freire II, de autoria da Presidência da República. O relator é o senador Cid Gomes. Eu tenho a satisfação de pedir à senadora Augusta Brito que, por favor, funcione na apreciação dessa matéria como relatora ad hoc. Com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigada, senhor presidente. Eu fico muito feliz, agradeço aqui a nomeação e fico feliz em poder fazer aqui, ler o relatório do nosso querido senador Cid Gomes, um relatório que se trata realmente dessa operação de crédito que vai fazer diferença lá no nosso estado do Ceará, sobretudo no desenvolvimento rural. Exatamente, eu quero só, antes de começar a ler, pedir já permissão para começar a ler o nosso parecer a partir da análise, mas dizer que o Paulo Freire II, ele tem como objetivo, os componentes principais dele, trabalhar o desenvolvimento rural com sustentabilidade ambiental baseada na agroecologia, acesso à água, saneamento e tecnologias sociais, gestão do conhecimento e na cooperação para adaptação às mudanças climáticas e combate à desertificação no semiárido. Eu fico muito feliz em poder estar tendo a oportunidade de fazer essa relatoria, que é muito importante lá para o nosso estado de Ceará. Já começando aqui a ler o relatório, a partir da análise, se assim o presidente permitir. Então, com a permissão do presidente, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu meios de controle pelo Senado Federal das operações financeiras e externas no interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. O programa foi identificado como passível de obtenção de financiamento externo pela Comissão de Financiamento Externos. A Secretaria do Tesouro Nacional prestou as devidas informações sobre as finanças externas da União, bem como analisou as informações referentes ao mutuário, manifestando-se favorável ao oferecimento da garantia da República Federativa do Brasil à referida operação de crédito, haja vista que o mutuário cumpre os requisitos legais para ambos. Adicionalmente, informou que o mutuário recebeu classificação A quanto à capacidade de pagamento. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional pronunciou-se pela legalidade das minutas contratuais e pela regularidade na apresentação de comprovações requeridas pela legislação, visando ao encaminhamento do processo ao Senado Federal para fim de autorização da operação de crédito em tela, bem como a concessão de garantia por parte da União, ressalvando que, previamente à assinatura dos instrumentos contratuais, deve ser verificado o disposto da Portaria Normativa de número 500, de 2 de junho de 2023. O cumprimento substancial das condições adicionais prévias ao primeiro desembolso cabível e aplicáveis, bem como seja formalizado o contrato de contragarantia. A Secretaria do Tesouro Nacional emitiu parecer que constam a verificação dos limites e condições para a contratação da operação de crédito, a análise dos requisitos legais e normativos referentes à concessão da garantia da União e as informações relativas ao risco para o Tesouro Nacional.
A STN informou que a operação de crédito sob análise está inscrita no Sistema de Prestação de Informações de Capital Estrangeiro do Crédito Externo. Cabe ainda enfatizar que a PGFN atestou em seu parecer que o contrato negociado não contém cláusulas de natureza política, atentatórias à soberania nacional e à ordem pública, contrárias à Constituição e às leis brasileiras, bem assim que impliquem em compensação automática de débitos e créditos. A Lei Estadual de número 18.938, de 18 de julho de 2024, autoriza o Poder Executivo a contratar a presente operação de crédito e a vincular como contragarantias à garantia da União as cotas de repartição constitucional previstas nos artigos 157 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no artigo 155, nos termos do parágrafo 4º do artigo 167, todos os da Constituição Federal, bem como outras garantias em direitos admitidas. Fica amplamente evidente não só a importância do empréstimo cuja aprovação iremos propor nesta data, com a sua extrema relevância. Trata-se de iniciativa que com certeza trará enormes ganhos ao Estado do Ceará. Ao voto. Em conclusão, o pleito encaminhado pela Presidência da República encontra-se de acordo com o que preceituam as normas do Senado Federal relativas à matéria em análise, devendo ser concedida a autorização para a contratação da operação de crédito externo pretendida. Esse era o voto. Já agradeço aqui ao nosso presidente, dizer que o projeto de resolução do Senado também já foi botado no sistema, que o parecer já está apto para todos poderem também avaliar. Em discussão, matéria, não havendo quem queira. Nós declaramos encerrada a discussão e passamos à votação. As senadoras e senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a matéria, que passa a constituir parecer da comissão e vai ao plenário. As matérias de crédito todas tiveram pedido de urgência. Eu submeto ao plenário a apreciação da urgência para essa matéria especificamente. As senadoras e senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Já agradeço, presidente. Aprovada a matéria com a respectiva urgência. Nada mais havendo a tratar, nós agradecemos a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Rapidamente, 6 setores são setores nos quais a gente desenvolve tecnologias em Porto Alegre. No setor aeroespacial, o senhor citou bem, temos o projeto não apenas do Gripen, né, mas o projeto também do KC conta com nossa tecnologia, o projeto Super Tucano, o F5, nos seus diversos processos de modernização. E é interessante porque eu não me lembro quem trouxe a questão, acho que foi o Almirante, ele trouxe a questão das horas homem, né? Só nos projetos, só o display do Gripen levou 500 mil horas de engenharia para ser desenvolvido, né? Então, e esse display, ao contrário do que muita gente pensa, porque se fala o Gripen, o Gripen brasileiro, o Gripen brasileiro, não. Os displays de todos os Gripens do mundo levam ou seja, todos os Gripens do mundo levam este display que é desenvolvido na cidade de Porto Alegre, seja ele vendido para a Tailândia, para a Suécia, para qualquer país que vá usar essa tecnologia. Então, é conteúdo brasileiro equipando forças não só nacionais, mas de todo o mundo. Setor de C4I, né, comunicação, comando e controle, onde se destaca com muito orgulho o projeto Link BR2, também um projeto que foi pensado pela FAB, não é originalmente um projeto da Elmas, um projeto da FAB que nós temos a honra de ajudar a desenvolver. Sensores de guerra eletrônica, que é uma das principais apostas nossas aqui para frente, e os conflitos atuais têm mostrado que é muito importante isso. Veículos não tripulados, a FAB também conta com nossos veículos não tripulados, treinamento e simulação e também todos os serviços que são inerentes à nossa atividade.
Bom, já se falou muito, não vou gastar novamente tempo repetindo, né, qual é o tamanho dessa indústria, né, mas eu gostaria de destacar que ela não é apenas uma indústria que tem um fim em si mesma, né, ela não gera resultados só para as Forças Armadas. E o último item lá fala um pouco da inovação. A internet é uma tecnologia que originalmente foi militar, o GPS, a inteligência artificial, os aviões a jato. E para dar um outro exemplo, que não está ali, mas é muito próximo do que vamos ver em breve, por exemplo, existe uma coisa chamada mira suir, né? Ou seja, da qual a gente consegue olhar através de neblina, de um fog intenso. E para quem não sabe, o iPhone ele é desbloqueado com um sistema de laser, né? Um laser que é emitido pelo telefone, infravermelho, vai até o nosso rosto, volta e sabe que nós somos nós. Por exemplo, no futuro, quando essa tecnologia tiver capacidade de ser embarcada no iPhone, o general Mourão sabe que nós vamos poder estar em Bagé, onde ele nasceu, no interior do Rio Grande do Sul, com frio intenso, e ainda todo cobertos poderemos desbloquear o nosso aparelho telefônico. Então, é para muito além da questão das Forças Armadas, é para muito além da questão da defesa nacional e do poder de dissuasão, é também para o crescimento tecnológico, desenvolvimento tecnológico. O Almirante citou muito bem, muitas outras tecnologias vêm desse investimento que é feito na base industrial de defesa e segurança. Sobre a base, o que a gente traz aqui como grandes desafios? A previsibilidade orçamentária, evidentemente, já foi trazida aqui, é consenso entre todos nós, mas eu queria falar de uns outros aspectos também, por exemplo, a escala de produção. Hoje, apesar de nós termos algumas empresas que somos de porte grande, assim como a Embraer, a Elibras, a AEL, nós temos uma enorme dificuldade de desenvolver cadeia de fornecedores locais, né? O que é um desejo, certamente, de todos nós, contar com um supply chain brasileiro que possa suprir, se não todas, boa parte das nossas necessidades. Então, a escala de produção, especialmente para as empresas de menor porte, que elas possam crescer, é importante para também as empresas maiores. Uma maior integração com a academia, né? Existe, a gente sabe que tem questões de sigilo, enfim, dificuldades, mas a gente vê com muito bons olhos e tenta, mas a gente nota que a academia ainda é um pouco resistente em certos lugares a fazer parcerias com a BID. O acesso ao crédito e financiamento, principalmente para os pequenos, os grandes precisam muito menos de financiamento do que os pequenos, porque suas próprias operações já conseguem financiar suas atividades, mas é algo fundamental que a gente traga também, é um desafio. As licenças de exportação, que a gente não comentou aqui, é um assunto que diz respeito ao Itamaraty, mas é uma dificuldade hoje. Nós estamos deixando muito dinheiro na mesa por não poder exportar para países como a Ucrânia, por exemplo. Nós poderíamos estar exportando milhões e milhões de dólares por ano para a Ucrânia no conflito atual ou para outros países em conflito, e a política do Itamaraty não permite que o Brasil venda para países que têm conflitos internos ou externos. Não vamos resolver isso nessa mesa, mas é um aspecto importante se a gente pensa em investimento e em crescimento da BID. E por último, e o senhor falou muito bem no início, quando abriu, é a educação sobre o setor. As pessoas não fazem a mínima ideia do que se trata o mercado de defesa. Elas pensam que efetivamente se destina unicamente ao pagamento dos soldados. É importante que ganhem bem, né, que tenham uma carreira digna, mas é importante que eles conheçam tudo isso que a gente vem falando, de tudo que nasce da indústria de defesa e segurança. E isso tem que ser uma meia-culpa nossa também. A indústria, como um todo, nunca se colocou muito na rua e muito publicamente como uma indústria que quer contar o que ela faz, e muita coisa pode ser contada, e pode ser contada com muito orgulho e muito caso de sucesso. Próximo, por favor. Sobre a PEC, então, a previsibilidade e quantidade dos investimentos, já falei. A segurança jurídica para a indústria, e acho que isso vai ser compartilhado pelos colegas da indústria, é muito difícil justificar investimento se não há previsibilidade. Não foi uma nem duas vezes que a gente ouviu assim, mas por que vocês investem ainda no Brasil? Né? Por que não vão para o Paraguai? Por que não vão abrir, digamos assim, uma indústria em outro lugar que tenham mais facilidades? A gente investe porque é comprometido com as forças, é comprometido com o país e quer participar
participar desse processo. A gente acredita que o país pode sim ser um grande exportador, um grande player mundial da indústria de defesa e segurança, e a gente quer fazer parte desse momento. O estímulo à inovação tecnológica, também já referi. A capacitação da cadeia produtiva local, que também sem previsibilidade de investimento, e o general Canhasse falou muito bem, não há alguém que vai querer investir ou arriscar todo o seu patrimônio aí numa empresa que não sabe se daqui para frente vai poder entregar ou não vai, ou vai ter condições de efetivamente chegar ao momento em que vier o desembolso, se esse desembolso vier a acontecer, porque muitas vezes, e a gente viu aqui nas apresentações das forças, a previsão é outra. A gente segura no osso, mas quem é menor, infelizmente, não tem essa condição de segurar. Maior inserção internacional, de certa forma, já acabei falando também sobre esse tema, e o fortalecimento da soberania, que é a palavra de ordem do momento, mas que a gente precisa, de fato, que ela seja uma realidade. Soberania em todos os aspectos, não apenas no discurso, que ela seja trazida à vida real, e começa pelo investimento na soberania, no cuidado das nossas fronteiras, do nosso país. E eu me lembro do general Mourão falando muito no nosso soft power, que é a capacidade de alimentar o mundo, e se amanhã ou depois houver uma grande crise alimentar, com que defenderemos esse soft power, né? Qual será a nossa capacidade de proteger essa nossa capacidade de alimentar o mundo e que tanto nos orgulha. Próximo, por favor. Para finalizar, queria deixar só 3 mensagens. A indústria de defesa e segurança tem que ser vista como um investimento em soberania, tecnologia e futuro. Ela não é um custo. Que a gente possa projetar o Brasil como protagonista de um mundo em transformação e lembrar que o futuro está em nossas mãos. O caminho é difícil, não vai se esgotar nessa audiência pública, não vai ser rápido, mas contem conosco, e nós temos que seguir esta batalha até o momento em que nós conseguirmos, de fato, gerar esta capacidade da nossa indústria de ser um objeto de orgulho, não apenas internamente, como já é, mas também para o resto do mundo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Sebastião, e parabéns, assim como a Embraer, assim como a CBC, assim como outros que se apresentaram aqui, é um orgulho nacional, a AEL Sistemas, por tudo que ela faz e vende para fora, inclusive do Brasil. Eu quero conceder a palavra agora, quero primeiro registrar aqui também com grande satisfação a presença do nosso senador Sérgio Moro, certamente interessado como um homem da segurança, né, da justiça, interessado nesse tema da PEC 55, na indústria de defesa e na sua importância para o país e a necessidade de uma previsibilidade orçamentária. A gente não está cravando que o valor tem que ser A, B, X, mas o que o projeto propõe é uma escadinha que a gente possa ir aumentando gradativamente, transpassando outros governos, né, vários governos, até chegar ao mínimo que a OTAN recomenda dos 2% do PIB, que pode ser sobre receita líquida, um percentual, enfim, aqui a gente está aberto, porque o foco é previsibilidade. Se tiver previsibilidade, todos se planejam e conseguem cumprir seus compromissos. Passo a palavra e depois do doutor Bruno, que vai falar agora, aí vou abrir para mais uma rodada dos nossos senadores que quiserem se manifestar. Concedo a palavra ao doutor Bruno agora vai me corrigir. Schwetter, da Diretoria Jurídica e de Governança Corporativa da Elibras, outra empresa também, orgulho nacional. Muito obrigado, senador Portinho, demais senadores, membros das Forças Armadas. É um prazer estar aqui com vocês hoje para representar a Elibras, mas principalmente para contribuir com esse debate que é super importante para o nosso país, né? A gente falou muito sobre soberania, a gente falou muito sobre autonomia, sustentabilidade, e eu queria trazer aqui uma abordagem um pouco mais, diríamos, empírica ou histórica com relação ao programa HXBR, que é a aquisição dos originalmente 50 helicópteros, hoje um contrato para a aquisição de 47 aeronaves de grande porte para as 3 Forças Armadas. Então, basicamente, a gente tem aqui no nosso lado esquerdo um pouco a situação de impacto na execução do contrato. Foi um contrato assinado em 2008, supostamente deveria demorar 10 anos a execução desse contrato, né? E hoje ele já está fazendo 18, já ganhou a sua maioridade civil, né? Então, foram anos aí, desde 2013, que a gente tem um problema significativo de déficit orçamentário,
né, em que tanto as Forças Armadas como a empresa fazem constantemente uma ginástica para poder executar o contrato a contento, né? Então, a gente tem uma falta de previsibilidade orçamentária de um ano para outro, mas também dentro do próprio ano, mediante os contingenciamentos que a gente sofre, né? Então, tanto uma parte como outra, contratante como contratada, se esforçam para cumprir o contrato, mas, sem dúvida, é ali um esforço muito grande para fazer as coisas acontecerem, né? E obviamente, isso traz um impacto não só para a defesa nacional, como também para a própria cadeia produtiva. A gente falou muito aqui de ecossistema de defesa, né? E a gente vê aqui esse impacto justamente do lado direito da apresentação, né? Onde a gente teve, no momento inicial do contrato, uma ascensão no número de funcionários da empresa e, obviamente, dos nossos fornecedores, de toda a cadeia produtiva, né? Até que chegou um momento, como eu falava, em 2013, em que começamos a sofrer os cortes. E aí começa a ficar uma situação de insustentabilidade para a empresa e para os negócios, como a gente já falou bastante aqui também. E aqui, naquele momento em que houve esse corte abrupto do orçamento, né, houve um problema de empresas sendo altamente impactadas. Aqui eu enumero 36 que foram empresas de alta tecnologia que foram diretamente impactadas, mas a gente está falando de todo o ecossistema, ou seja, tem muito mais empresa por trás que também sofreu esse impacto da redução. E, obviamente, a gente vê aqui um impacto também no número de empregos diretos. E aqui o gráfico mostra exatamente esse impacto. A gente teve que reduzir a nossa mão de obra direta pela metade para o programa HXBR. Isso a gente não está contando a mão de obra indireta e todo o impacto que tem no ecossistema, como a gente falava, né? Então, é uma situação de muito risco. Hoje mesmo, a Elibras chegou ao seu nível mínimo de recursos humanos para garantir a autonomia tecnológica da indústria brasileira de helicópteros. E aqui eu faço um comentário interessante, que é o seguinte: o Brasil é o único fabricante de helicópteros da América Latina. E mais ainda, do Hemisfério Sul. Ou seja, é uma importância muito grande, é uma indústria super importante para o nosso país e que a gente acaba tendo que fazer essa ginástica, como eu dizia, né? Aqui eu trago um pouquinho também desse histórico, né? Então, vou trazer 2 exemplos aqui. Primeira coisa, né? Falar um pouco de planejamento e capacitação de mão de obra. A gente já falou bastante sobre isso, mas é fato que você demora muito para formar um engenheiro, mas não é só um engenheiro. Até um mecânico de aeronaves é uma mão de obra especializada. Existe ali um investimento da empresa, um investimento da indústria de defesa para formar essa mão de obra. A gente falou bastante também, se desse o dinheiro hoje, né, como é que a gente vai fazer? Existe uma cadência produtiva, uma cadência de formação de pessoas especializadas. Então, não é do dia para a noite que a gente consegue formar essas pessoas. E justamente é o momento em que a gente busca o máximo possível reter esses talentos. E aí eu trago 2 exemplos aqui, né? Falando um pouco de cadência industrial, um exemplo do Esquilo, que é a nossa menor aeronave, o H125, né? Para eu poder iniciar a produção de uma aeronave H125, demora ali 12 meses. Então, assim, eu preciso começar a engajar os fornecedores com 12 meses de antecedência, porque não é simples, né? Não é uma indústria simples. E aqui a gente está falando de um helicóptero que foi amplamente utilizado nos resgates das vítimas de Mariana e Brumadinho. Ficaram lá rodando 24 horas por dia para resgatar as vítimas. Ou seja, é um impacto muito grande na sociedade. O segundo exemplo que eu trago é justamente a nossa aeronave de maior porte, o H225, que é justamente o programa HXBR. Para eu começar a produção de uma aeronave desse porte, eu preciso de 24 meses de antecedência para engajamento dos meus fornecedores. Ou seja, é toda uma cadência industrial que fica altamente impactada pela situação orçamentária do Brasil. 225, por exemplo, foi amplamente utilizado também na crise Yanomami. Então, é só um exemplo daquilo que a gente pode trazer de benefícios para a sociedade como um todo, sem falar de toda a defesa nacional, que é uma aeronave equipada, inclusive, para ataque, né?
A gente pode ir para o próximo slide. E aqui eu trago mais ou menos os números, tal como naquele primeiro gráfico que eu trouxe, né? E aqui a gente vê que teve um único ano que a gente não teve um déficit orçamentário para o contrato HSBR, justamente porque foi um momento de redução do escopo, né? Mas, tirando isso, a gente vem o tempo todo buscando esforço de suplementação orçamentária e ajustando a cadência produtiva. Então, eu queria só trazer esse exemplo bastante concreto, bastante empírico, né, e histórico, que eu acho que pode sensibilizar na discussão e enriquecer esse debate que é tão importante para o nosso país como um país soberano. Obrigado. Bruno, muito obrigado. Parabéns a Elibraz por tudo que desenvolve aqui e investe no nosso país. Antes de passar ao próximo, queria passar a palavra ao nosso senador Sérgio Moro, se ele quiser agora fazer alguma consideração ou em outro momento oportuno. Muito rapidamente, senador Portinho, eu quero aqui cumprimentar todos os comandantes das Forças Armadas presentes, dirigentes. Quero também cumprimentar a nossa indústria bélica e meus pares senadores aqui, senador Mourão, senador Randolph, e registrar desde logo o meu apoio a essa PEC, que, claro, podemos discutir ali detalhes, nuances, mas o que nós não podemos aceitar é um sucateamento progressivo da nossa capacidade de defender o nosso país. Nós não podemos partir do pressuposto de que vivemos num mundo de pessoas legais e que nenhum problema vai acontecer com o nosso país no futuro. Aliás, nós vivemos em um mundo cada vez mais imprevisível em vários aspectos e nós temos forças armadas capacitadas, tanto em recursos humanos como recursos materiais, para defender o nosso país, é algo essencial. É claro que o Brasil é um país que defende a paz e a soberania de todos os países, tem uma postura pacífica no âmbito da comunidade internacional, defende a resolução dos conflitos de maneira diplomática, mas nós não podemos manter uma ilusão perpétua de que chegamos, tinha até aquela expressão aqui, repetindo um pouco, de paz perpétuo. Pode ser que no futuro aconteça mesmo, diante dessa progressiva escassez de recursos naturais, que nosso país seja ambicionado por outras potências e nós precisamos estar preparados para nos defender. Do outro lado, nós também temos visto aí desafios imensos, no que se refere aqui ao crime organizado, e embora esse seja um papel das forças de segurança pública e não propriamente das Forças Armadas, as Forças Armadas podem ter também um papel suplementar, como havia no passado a utilização da GLO, no atual governo isso não tem sido utilizado, mas isso não significa que no futuro não possa também ser utilizado. E aí tem vários aspectos. Um é, de fato, o orçamento atual, mas dois, também a questão da previsibilidade. E o investidor, principalmente na indústria bélica, precisa ter essa previsibilidade, como foi colocado até aqui na exposição que me precedeu, a previsibilidade e a necessidade de trabalhar esses temas com antecedência. Então não podemos deixar a nossa indústria bélica fenecer. É uma iniciativa importante, senador, e pode contar com o meu apoio aqui dentro do Senado Federal para que nós possamos ir adiante. Acho que esse é um tema urgente. Eu sei que os economistas, eles repudiam imensamente essas vinculações obrigatórias no orçamento. E com razão. Eu acho que esse tipo de vinculação orçamentária, em geral, não é nada saudável e acaba impedindo que haja remanejamento de orçamento para aqueles assuntos mais imediatamente necessários. Também ninguém aqui desconhece que nós temos um problema de crise fiscal. Mas se tem um segmento que nós temos aqui que pensar da necessidade de preservar um orçamento mínimo, e uma emenda constitucional é uma forma de fazê-lo, é esse tema
da preservação de um orçamento para as nossas forças armadas, né? Sob pena de nós nos arrependemos ali adiante quando for tarde demais. É o que a gente está vendo na Europa hoje. A Europa vivia uma situação de absoluto conforto, porque estava protegido ali pelo guarda-chuva da OTAN, que basicamente era um produto maior da ação dos Estados Unidos, e de repente se tem uma invasão da Rússia, quer dizer, a invasão da Ucrânia pela Rússia, e toda a Europa começou a investir e ampliar os seus investimentos em segurança. E aí, para vencer esse gap, né, isso acaba sendo mais dificultoso. Então, nós precisamos, sim, né, avançar nessa área, especificamente no nosso país, para que nós possamos também, lá adiante, chegarmos preparados, né? Porque não adianta a gente chegar e, de repente, Tem até uma expressão de economia, né? Já que os economistas criticam o fundo, mas tem uma expressão que é muito utilizada por aquele investidor, o Warren Buffett, né? Que ele diz que quando a maré baixa, é ver quem estava nadando pelado. Então, quando a gente tiver o problema, né, nós não podemos ser surpreendidos sem os instrumentais necessários, sem roupa para enfrentar os nossos desafios. Também cumprimentar aqui o senador Chico Rodrigues, né? Não tinha visto aqui antes, mas todos os nossos colegas. E aqui acho que é interessante destacar que essa é uma questão suprapartidária, né? Temos aqui o líder do governo, o senador Randolfo Rodrigues, né? E se nós temos a oposição, e se nós temos aqui parte da base do governo, eu creio que temos condições de avançar com esse tema no Congresso Nacional. Muito obrigado. Obrigado, senador Sérgio Moro, nosso o atual líder do governo, nosso querido amigo senador Randolfo, que é o relator desse projeto, que mostra, senador Moro, que é um projeto de Estado, inclusive porque na sua escadinha do aumento gradativo ele transpassa vários governos, seja lá quem for no futuro, né, mas que possa garantir esses recursos importantes para a nossa defesa. Que eu, inclusive, até acrescento, você trouxe muito bem, na verdade você acrescentou, senador Sérgio Moro, nós falamos muito da defesa do território, né, das nossas fronteiras, falamos das ajudas humanitárias, como no caso do estado do nosso querido Chico Rodrigues, né, que é uma questão social até, e as forças estão lá presentes. Falamos dos desastres que aconteceram no Rio Grande do Sul, também essa ajuda humanitária no meu estado do Rio de Janeiro e outros, né. Falamos da importância da indústria de defesa, que gera empregos, que contribui com o PIB sobremaneira, mas também temos que falar disso que o senhor colocou, né? Porque no meu estado do Rio de Janeiro não foram poucas vezes que a GLO trouxe as Forças Armadas em apoio à segurança pública do meu estado do Rio de Janeiro, como também em outros estados aconteceu, na Bahia e outros estados do Nordeste. E recentemente eu vi até um colega nosso criticando a compra de tanques pelo Exército. Para que vai usar os tanques? E eu só lembrava da sua importância dentro das ruas da minha cidade do Rio de Janeiro, né? Que, inclusive, a importância não só para o avanço das forças, mas para a segurança da própria tropa, né? Que ele vai à frente, né? Dando guarita para que as tropas avancem. E isso aconteceu dentro da minha cidade do Rio de Janeiro. Então, se muitos acham que a guerra está muito longe, está lá na Ucrânia, não, ela é diária e muitas vezes é necessário as Forças Armadas também numa GLO para nos socorrer e reforçar o contingente das forças policiais dos estados. E, dito isso, eu vou andando aqui, a não ser que o senador Mourão ou o senador Chico queira fazer alguma contribuição, podemos deixar para mais o próximo. Eu vou dividir o tempo, porque é a mesma empresa. Eu estou aqui com o senhor Laurent Murray, do diretor da América Latina para o Naval Group, e o senhor Nicolas Viala, diretor do Naval Group Brasil. Então, se puder dividir o tempo, 5 minutos para cada, agradeço. Presidente.
Senhor Presidente, senhoras e senadores, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, a oportunidade de participar dessa audiência pública. Estamos, obviamente, à disposição dessa comissão. E queria primeiro parabenizar, porque tudo foi falado, e tudo foi muito bem falado. Acho que realmente o nosso enfoque é necessariamente um enfoque um pouco diferente, porque somos uma empresa estrangeira, apesar de ter uma presença no Brasil. Vou comentar um pouco esse assunto, mas na realidade acho que todos os aspectos mencionados foram colocados, muito bem colocados por todos os senhores. Então, queria comentar com isso. Obviamente, o nosso enfoque é mais voltado para a questão da Marinha, e agradeço particularmente o almirante Rabelo pela exposição dele. Algumas palavras, talvez, sobre a Naval Group. Uma anedota que é interessante, que é uma empresa que foi criada pelo cardeal Richelieu 400 anos atrás. Era o estaleiro do rei. Então, eu diria, pelo menos, uma legitimidade para falar de projetos navais, porque tem essa história e essa perenidade desde 400 anos. É uma empresa de direito privado, controlado pelo Estado, 65%, e uma empresa que faz, na realidade, na área de navios de guerra, tudo, desde o desenho até o desmantelamento, construção, manutenção. Então, acompanha todo o ciclo, desde a concepção até a morte dos navios. Navios sendo, basicamente, os navios de superfície e submarinos, que sejam submarinos de ataque, nucleares de ataque, submarinos balísticos, e para exportação submarinos convencionais. Então, são 17 mil funcionários presentes, uma presença em 17 países, e já temos uma carteira de clientes na nossa história de mais ou menos 50 clientes no mundo. Bom, isso é só para dar um flash sobre o grupo. Acho que não precisa entrar em detalhes de números, mas só para vocês tiverem uma visão geral da empresa. No Brasil, em volta, um pouco antes de 2008, se falou muito da questão da Amazônia Azul, e a Marinha, não só a Marinha como o Estado brasileiro, foi muito claro já naquela época que o assunto era um projeto um tema de Estado e não um tema de governo. Se reforçou a necessidade, era o período do pré-sal, de reforçar a proteção da Amazônia Azul, e foi nesse contexto assinado uma parceria estratégica França-Brasil, se não me engano, em dezembro de 2008, cujo pilar principal foi o programa ProSub, que o almirante Rabelo explicou, detalhou, e com, eu diria, um altíssimo grau de transferência de tecnologia. A maior transferência de tecnologia que a Naval Group fez, sendo que nós temos uma enorme experiência em transferência de tecnologia em geral, mas fomos além do que já tínhamos feito no passado no Brasil, com 3 eixos principais. Um eixo que é a construção de a concepção e construção de um estaleiro e uma base naval. O estaleiro construído justamente para poder construir os submarinos. Então, isso para quem não foi lá, é muito impressionante, porque é um estaleiro muito moderno, realmente de estado da arte, de primeira linha a nível mundial. A construção de 4 submarinos convencionais no Brasil, 2 já foram entregues e 2 estão para ser entregues, um no fim deste ano.
E o objeto principal do projeto, do programa ProSub, é o desenvolvimento conjunto com a Marinha Brasileira do que se chama o SNSA, que é o submarino nuclear convencionalmente armado. Então, como eu falei, o programa de Estado de grande vulto, altamente estratégico. Para vocês terem uma ideia, nunca houve na história a nível mundial uma transferência de tecnologia que permita o desenvolvimento do submarino nuclear. Então, é realmente de uma importância total e, obviamente, isso envolve uma visão, não é só industrial, não é só política, mas também financeira, obviamente, absolutamente necessária de longo prazo. Então, vou voltar a falar um pouco do Brasil, mas, na realidade, o métier do Naval Group é exatamente desenvolver projetos estratégicos. Eu diria que o caso do Brasil é similar ao caso dos submarinos balísticos ou nucleares de ataque que a gente faz na França, pela importância, pelo tamanho. Mas todos os projetos que nós estamos desenvolvendo no mundo são projetos sempre de longo prazo, sempre projetos de Estado e não do governo. Todos eles precisam de previsibilidade orçamentária como fator essencial de sucesso. Por quê? Porque precisa de um planejamento industrial, precisa de fluxos financeiros de longo prazo que permitem evitar o que foi mencionado no caso da Libras, para evitar a perda de competências, que permite evitar obsolescências, que permite evitar, obviamente, otimizar o uso dos recursos. Na realidade, além da questão da perda de competências, precisa também, para uma vez que os navios são entregues, o ciclo de vida continua. E, então, precisa para manutenção, precisa para modernização, precisa para renovação e precisa para evitar rupturas de capacidade, o que acontece às vezes em alguns países. Então, precisa de longevidade, gostei da palavra, para garantir o ciclo de vida. E isso é absolutamente fundamental. Não é assunto nosso, como empresa estrangeira, comentar uma política pública, mas nossa experiência como industrial, que obviamente quando tem previsibilidade, a palavra-chave aqui, quando tem previsibilidade, tem muito mais garantia de um gerenciamento otimizado e perene desses projetos estratégicos. Acho que todo o resto vocês já falaram. Obrigado. Nicolas. Sim, senhor presidente, muito obrigado. Eu acho que muito foi falado hoje, então não vou adicionar muitas palavras. Também o Laurent explicou muito a posição da Naval Group. Fico para mim de agradecer muito, senhor presidente, senhores deputados, complementar também o almirante Rabelo. Somos aqui como parceiro da Marinha. Já temos 17 anos de história. Essa história tem como fundação uma relação estratégica entre França e Brasil. Então, como bem falou o Laurent, sem previsibilidade, não teríamos podido chegar logo de 17 anos de história e temos muito mais que fazer para o futuro. Muito obrigado. Muito obrigado, e nós compreendemos a importância não só de uma parceria entre governos, né, mas essa transferência de tecnologia é fundamental. E, embora o submarino nuclear ainda não seja uma realidade, será em breve, mas, como bem colocado pelo almirante na sua exposição, esse projeto já rendeu frutos na agricultura, na medicina, né, que são consequências justamente dessa transferência de tecnologia, do seu aprofundamento. Eu queria aproveitar rapidamente, se me permitem, dar uma pausa breve aqui, só para ler algumas perguntas e considerações, lembrando que essa é uma audiência pública, nós temos muitas pessoas acompanhando essa discussão, algumas com críticas, outras com perguntas, e eu vou aqui brevemente transmitir a todos e aquelas questões colocar para a resposta.
E eu vou começar com a crítica, porque eu acho que na sequência as outras manifestações respondem à crítica por elas próprias. Davi da Paraíba: diante da conduta das Forças Armadas nos últimos anos, eu prefiro ver uma reforma interna antes de pensar em aumentar o orçamento. Democrático, legítima manifestação. Mas vamos agora ao João, Rio Grande do Sul. Se não tivermos como defender nosso povo e riquezas de ameaças, qualquer um que tenha força suficiente pode querer tomar. A história mostra isso. Otávio do Pará: a guerra não é essencial para a soberania, mas sim boas relações com outros países de forma politicamente correta. Davidson do Espírito Santo: investir na tecnologia nacional, principalmente a militar, gera diversos empregos e fomenta tecnologia de ponta em várias áreas. Agora aqui mais as questões, rapidamente. André de Pernambuco: como será garantido que o aumento orçamentário da Defesa Nacional priorize a indústria nacional sem comprometer políticas sociais? A priorização da indústria nacional é um tema próprio dessa PEC 55 e há uma destinação de 35% para a nossa indústria nacional, expressa na proposta da PEC 55. Sérgio do Rio de Janeiro: constitucionalizar um piso de gasto não gera uma rigidez que limita a gestão de futuras crises ou mudanças de prioridades nacional? Também uma preocupação com outras políticas sociais e públicas dos futuros governos, né? Sim, a gente tem, infelizmente, como eu digo aqui no Senado, é do pepino ao foguete, né? A gente trata de todos os assuntos, todos são prioritários. E quando a gente vê que o investimento na indústria de defesa devolve 10 vezes mais do PIB que foi investido, né? A gente percebe que o retorno para o país, para o desenvolvimento de outras políticas, ele vem da própria política de acréscimo orçamentário à indústria nacional, né? Fora que a indústria nacional gera mais de 2 milhões de empregos, né? E isso também é uma política social. Então, dessa maneira, acho que cabe tudo, cabe todas as prioridades, desde que a gente garanta o mínimo para que cada um possa ser atendido. Ludmila de Goiás: de que forma a indústria nacional será beneficiada com o orçamento mínimo garantido? Sim, na minha proposta, de novo, há um percentual de 35% do recurso de investimento para que seja investido, usado para compra e desenvolvimento da indústria nacional. Isso está carimbado no projeto de lei e essa preocupação que tanto a Ludmila quanto o André manifestam, ela é real e eu levei em consideração na proposta. O investimento, João de Pernambuco: o investimento condiciona o desenvolvimento de uma indústria nacional para as Forças Armadas ou se virá apenas para compras estrangeiras? Não há previsão expressa carimbada de recursos para a compra nacional, para a indústria nacional. O foco é que tenha previsibilidade e possa garantir os investimentos na indústria nacional. Larissa de São Paulo: como saberemos se o dinheiro será destinado a investimento em defesa e não para suprir salários e aposentadorias infladas das Forças Armadas? É o que ela pensa, e com alguma razão, sim, porque esse investimento ele está previsto na PEC também, carimbado o percentual que não pode ser usado em pessoal. É um percentual, 35% do valor, para que seja empregado na indústria de defesa em investimento, não pode ser em custeio. Bom, lido isso, vou continuar aqui a nossa audiência, já chegamos aos convidados finais. Agora o senhor Luiz Cristiano Valim Monteiro, diretor de operações da Condor, também uma valiosa indústria nacional, por 10 minutos. Bom dia a todos. Senador Portinho, muito obrigado pelo convite. Obrigado também por resgatar a PEC Haroldo de Oliveira, que trata dessa previsibilidade. Agradeço também ao senador Randolfo Rodrigues, que de forma muito republicana aceitou a relatoria desse projeto, mostrando que é um projeto verdadeiramente de Estado. Almirante Abelo,
Brigadeiro Valcir, General Everton, muito obrigado aqui por explanar também as necessidades das Forças Armadas que nós tanto conhecemos. General Canhace, em nome de toda a indústria de defesa, quem cumprimento, muito obrigado pelas explicações. Bom, suceder tantas pessoas que já falaram sobre o tema é em si um desafio, porque todos já falaram o que precisava ser dito, especialmente o General Canhace, que mostrou muito bem como é intrínseca a roda que gira uma indústria com suas outras indústrias, mas também traz oportunidades onde a gente pode tratar de outros temas que ainda não foram falados, né? Então posso colocar um pouquinho de lado todos os temas que eu iria dizer e focar um pouquinho mais naquilo que eu acho que a gente pode falar. A PEC Haroldo de Oliveira, o PEC da previsibilidade, ela tem o condão de trazer um pouco de previsibilidade, ou tentar trazer previsibilidade para os próximos anos, mas há um dado fundamental e eu vou gastar poucos segundos para dizer isso. Se a rigor hoje o orçamento de defesa fosse liberado até metade do ano, o salto que nós veríamos em termos de alocação, custos e aquisições na defesa já seria algo extraordinário. Ou seja, ter previsibilidade é muito importante, mas os cortes, bloqueios, atrasos também é uma questão impressionante. Então, não estou nem falando de aumentar o valor do orçamento de defesa. Estou simplesmente dizendo em o que está no orçamento libera até junho. Coloca na mão das forças e do Ministério da Defesa que eles sabem o que fazer. E isso já é um salto formidável. Essa é uma questão. A segunda questão que eu queria colocar foi muito importante ter trazido o quadro comparativo do gasto de PIB com as nações do entorno, né? Acho que é muito distante queremos comparar o PIB gasto por Rússia em guerra, até por Venezuela com dados não disponíveis, ou os dados agora de Polônia com 5%, é muito distante da nossa realidade. Mas comparar com Bolívia, Equador, Uruguai, isso é absolutamente importante. E é para falar de percentual mesmo, tá? Percentual é absolutamente importante. Por quê? Verificamos o quão estratégico é o investimento em defesa. Começamos a investir agora para ter um meio operativo daqui a 4 anos, isso porque a Marinha está excepcionalmente fazendo o submarino agora em 4 anos. É um negócio impressionante. Obter um avião como o KC ou um Gripen. Então, cada ano que a gente perde, comparativamente com os nossos vizinhos geopolíticos, nós perdemos 5, 6 anos para frente. E nós já perdemos essa corrida dos últimos 15 anos. Bom, eu acabei não me apresentando. Eu sou Luiz da Condor Tecnologias Não Letais. Para vocês saberem, a Condor Tecnologias Não Letais é uma empresa líder global no seu setor, tá? Nós fazemos diversas tecnologias e produtos que estão à disposição daqueles que têm a legitimidade do uso da força, para que essa força seja usada de maneira proporcional e razoável, tentando evitar vidas e direitos humanos. Eu estou na Condor há 23 anos. Então, há 23 anos, nós vimos aqui no Congresso Nacional para falar exatamente desse tema. Mas, de novo, reconheço que essa é a primeira vez que eu vejo, de fato, uma certa conjunção de fatores aqui que mostram que o tema acendeu a questão de política de Estado e não política de governo. Então, ter aqui o senador Mourão, o senador Moro, o senador Chico Rodrigues, o senador Randolfo, que eu já citei, Esperidião Amin, que já passou por aqui, o Seif, que já passou por aqui, mostra realmente que as Forças Armadas são um instrumento de Estado e não de governo. E falo isso porque isso também assim também é para a base industrial de defesa. As indústrias que pertencem à base industrial de defesa são instrumentos de Estado. São instrumentos do Estado e não se vergam a nenhum tipo de vento político ou ideológico. Não, muito pelo contrário. Assim como as forças militares, nós estamos aqui para servir o Estado e para servir a sociedade. E eu falo isso, senador Portinho, para entrar num tema sobre o Rio de Janeiro, né? A Condor fica no Rio de Janeiro, e eu trago o tema do Rio de Janeiro, mas apenas para exemplificar o que está por vir ao país inteiro, tá? O Rio de Janeiro, acredite, é um pouco do farol do que acontece logo ali na frente no resto do país, tá? Não posso iniciar a falar da questão específica do Rio de Janeiro, que vai nos levar à defesa e vai nos levar ao orçamento, sem antes dizer, Sebastião, que o senador Mourão, ele é carioca, sim. Ele tem muito tempo de Rio de Janeiro, joga vôlei em Copacabana e torce para o Flamengo.
Então, senhor, por favor, pelo amor de Deus, nos deixe com metade do senador, ao menos. Brincadeiras à parte, eu trago esse lembrete para falar um pouquinho do que é o Rio de Janeiro, né? Então, o senador Portinho conhece muito bem a realidade do Rio de Janeiro e o senador General Mourão também conhece. E eu digo isso para dizer o seguinte, eu acho que algumas atualizações de definições estão em prática. Né? O senador Randolph também falou um pouco disso agora. E, por exemplo, estão atualizadas as definições do que seja terrorismo. Tá? Na minha concepção, evidentemente, na concepção de alguém que mora no Rio de Janeiro. A gente tinha a definição clássica de que terrorismo era aquele terrorismo causado por uma questão religiosa ou fundamentalmente de Estado para colocar uma questão ideológica em prática. Nos últimos 20 a 30 anos, o que nós vimos no terrorismo mundial, não estou nem falando do Rio de Janeiro ainda, mas estou falando do terrorismo mundial, é o terrorismo... o terrorismo como instrumento de ter mercados ilícitos. Então, nós temos diversas entidades terroristas se aproveitando do terrorismo de impor terror a comunidades inteiras, estados inteiros, regiões inteiros, para bloquear um pedaço de mercado, para ganhar dinheiro, e dinheiro de todos os jeitos, tráfico de arma, tráfico de pessoa, tráfico de droga, assunção de território, cobrança de pedágio para que a economia que ali existe possa continuar existindo. Então, isto é terrorismo. E esse terrorismo é transnacional, internacional, trilionário, de forma tal que começamos a ver isso também no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro começamos a ver também questões, definições atualizadas de terrorismo em nossa cidade e nosso estado. Nós vivemos lá, minha família está lá, minha empresa está lá, nós estamos lá. E o que nós vemos hoje é em pedaços do nosso estado, onde o Estado não consegue entrar. Nós não conseguiríamos dominar esta situação sem, evidentemente, um amplo gama de esforço, mas também sem a utilização de sistemas de defesa, produtos de defesa, inteligência de defesa e pessoal de defesa. Em 2017, eu tive aqui exatamente nessa comissão, presidida naquele momento pelo senador Tião Viana. E me lembro que eu estava falando justamente sobre o emprego das Forças Armadas em operações militares diferentes de guerra, ou Multi-War, Military Operations Other than War, ou não guerra, diferente de guerra. As traduções são livres. E ali a gente trazia justamente um estudo que foi feito em algumas escolas militares, onde dizia o seguinte: independente se o senhor militar, né, era nas escolas militares, se o senhor achar que é adequado ou não a utilização das Forças Armadas nessas operações militares de não guerra, independente do que o senhor acha que deveria ser ou não a missão, o senhor acha que vai acontecer, o senhor acredita que elas vão aumentar? Indubitavelmente sim, mais do que 80%. Então, lá em 2017, nós ainda debatíamos as questões mais acadêmicas de que operações de guerra e não guerra era essa, se era a missão constitucional das forças ou não, a missão tradicional de defender a soberania do país contra o inimigo externo, e, enfim, algumas verborragias sobre inimigo interno e tal. E aí, em 2017, a gente falava justamente sobre isso. Olha, a par de considerações um pouco mais teóricas, nós temos que olhar um pouco a prática. E eu falo isso porque eu acho que essa é uma reunião esclarecedora para a sociedade. Eu acho que a sociedade consegue entender um pouco mais o que é defesa, que é um tema muito árido quando a gente fala de soberania nacional, defesa nacional, receita corrente líquida. Então, a gente traz para cá. E lá em 2017 a gente dizia isso: olha, vai usar cada vez mais GLO. Não tem como fazer. A segurança pública não consegue mais correr atrás dessas atividades criminosas. E naquela época a gente não falava nem de terrorismo, a gente nem via a ponta do iceberg que hoje a inteligência já nos trouxe, inclusive com questões no mercado financeiro, né? Recentemente aí desbaratado por Polícia Federal e a Segurança Pública de São Paulo. Então, hoje o que eu digo para os senhores é o seguinte: nós precisamos tomar esse passo é fundamental, e esse passo é crítico. E muito além da discussão árida sobre nós, a cada ano que passa, ficamos 10 anos para trás dos nossos concorrentes, eu já não ter mais a capacidade de instruir os meus pilotos voadores, eles estão evadindo da indústria também, né? Hoje o pessoal da indústria olha assim e fala: essa indústria não vai sobreviver. Eu vou migrar para outra coisa, eu vou fazer outra coisa. Isso também acontece. Mas mais do que isso, eu acho que esse é um passo absolutamente decisivo que nós temos que tomar
porque as definições de terrorismo foram atualizadas, não foram por nós, contra a nossa vontade, fora de qualquer espectro ideológico, mas aí, né, temos 300 embarcações chinesas aqui no Pacífico, tivemos lá na foz do Amazonas navios de pesquisa, a gente tem agora, enfim, os Estados Unidos tomaram uma decisão, colocaram aqui embaixo submarinos, navios de guerra, aviões, etc., para falar de terrorismo. Então é muito mais do que falar de tráfico de drogas ou etc., etc. Foi dado um passo. As Forças Armadas estão cada vez mais no mundo inteiro sendo colocadas à disposição de um grande inimigo não estatal, invisível, não declarado, que está nos corroendo por dentro, onde a gente vai acabar tendo cidades, o que a gente chama de feral cities, ou cidades anárquicas, ou seja, isso nos comendo por dentro numa rede absolutamente invisível, bilionária, transnacional, poderosíssima, e se a gente não pensar em trazer recursos para as nossas Forças Armadas para que possam projetar o poder clássico, mas também em guerra simétrica, a gente vai chegar num momento de não retorno. Então eu queria parabenizar profundamente, depois de 23 anos vindo aqui no Congresso, para tratar disso, é um momento que eu acho que ele é muito simbólico, onde a gente vê aqui o Senado olhando uma iniciativa de Estado e eu sinto orgulho aqui dessa comissão e dos senadores que aqui fazem parte por ter esse alto espírito público e falar disso. Me desculpe se eu coloquei temas polêmicos, eu sei que muitos colegas não vão concordar com essas pontos, mas eu acho que eles servem para chamar a atenção do quão importante é a discussão do dinheiro em defesa. Muito obrigado, senador. Muito obrigado. A Condor, ela produz armas letais e não letais, é isso? Só não letais. Então tá, desculpa. Eu sabia que tinha as não letais. As letais eu tinha dúvida. Armas não letais são usadas por muitas guardas municipais, principalmente, né? Por policial também, força de segurança. E o que você fala sobre a atualização do crime, né, na outra ponta, a gente estava falando aqui, brigadeiro, dos drones na guerra. Lá no Rio de Janeiro já usam drones em guerra de facção, né? Então, para a gente ver que a gente não pode ficar com a tecnologia defasada, não é nem em relação ao mundo, não. É relação, como bem falou, o crime organizado. Eu vou pedir uma inversão aqui, se me permite, Paulo Alvarenga, e vou dar a palavra ao senhor Gilberto Bufara, porque ele é o presidente da Stella Tecnologia, Indústria e Comércio Aeroespacial, e a gente estava falando de drones, então acho que na sequência será Vossa Excelência. Por favor, Gilberto. Oi? Tem que ligar aqui? Opa! Obrigado, senador Portinho, pelo convite. Parabéns aí pela... O mundo está na situação mais instável que ele jamais se encontrou. A Armada Americana está parada em frente à Venezuela e, como o senhor falou, isso pode espirrar na gente eventualmente, né? Facilmente, na verdade. E, como o senhor mesmo falou, os ciclos da indústria de defesa são muito longos. Um navio demora 4 anos, se for feito rápido, né? Para ser executado, né? E a Stella Tecnologia é a menor empresa que veio falar aqui hoje, mas não é menos relevante. Nós fabricamos os 2 maiores drones feitos no Brasil. O Atobá, que tem 700 quilos, e o Albatross, que tem 200 quilos. Eu vou ler porque senão eu vou esquecer as coisas. O que discutimos hoje com a PEC 55 não é apenas uma questão de orçamento, é uma questão de segurança e soberania nacional. Vivemos a era mais veloz da história. A Turquia, que há 15 anos não tinha tradição em drones, hoje exporta para mais de 30 países. Israel lidera o setor e a China avança em sistemas hipersônicos. E o Brasil? Enquanto o mundo acelera, o Brasil assiste passivamente. Tal inércia cria um abismo tecnológico que poderá inviabilizar uma resposta efetiva quando necessário. Veja o nosso recente histórico espacial. O programa dos satélites sino-brasileiros com a China foi vanguarda e hoje a China desponta nesse setor globalmente, enquanto o Brasil continua importador dessa relevante tecnologia.
A Stella Tecnologia prova que o Brasil pode mais. Desenvolvemos o maior drone do hemisfério sul, a Tobá, com 700 kg de peso máximo de decolagem, 11 metros de envergadura e mais de 24 horas de autonomia. Uma plataforma 100% nacional, desenvolvida com uma pequena parcela comparada aos investimentos despendidos por países estrangeiros em projetos semelhantes. Né? Não estamos sozinhos nesse esforço. Empresas como a Aeroconcepts, que fabrica turbinas no Brasil, trabalham em conjunto com a Stella Tecnologia no desenvolvimento de plataformas aéreas avançadas. Essa colaboração demonstra que o país já possui capacidade industrial para integrar sistemas críticos e estratégicos, consolidando um ecossistema de defesa verdadeiramente nacional. Senhores senadores, cada real gasto em tecnologia estrangeira é um real perdido em prestígio e investimento na indústria nacional. Assim como a Embraer colocou o Brasil no mapa no setor aeronáutico, acho que é um exemplo para todos nós, que toda empresa brasileira tem que querer ser a Embraer, e o Brasil quer ser a Embraer. A Embraer, a CBC, a Condor, empresas nacionais que se projetaram no cenário internacional. Nós queremos ser exportadores, nós não queremos ficar... E nós queremos deter a tecnologia. Perdi. A velocidade dos acontecimentos internacionais já não é imprevisível e imensa. Guerras rompem em semanas. Cadeias logísticas colapsam em dias. Tecnologias disruptivas surgem a cada hora. Só uma forma de enfrentar isso é estar preparado. E estar preparado significa investir hoje e manter investimentos constantes. Amanhã será tarde. Investir em drones e indústrias nacionais é resgatar a autonomia, blindar-se de instabilidades estrangeiras e assegurar a nossa soberania. Os benefícios diretos ao Brasil são claros. Centenas de empregos diretos de alta qualificação, milhares de empregos indiretos em toda a cadeia produtiva, eletrônica, materiais compostos, softwares de inteligência artificial, integração com universidades e centros de pesquisa, redução da evasão de divisas, mantendo investimento no Brasil. E, sobretudo, reduzir a fuga de jovens talentos que, de outra forma, partiriam para o exterior e talvez nunca mais voltassem. Que é um absurdo. E cabe aqui uma reflexão simbólica. Ao negligenciarmos a nossa própria capacidade e optarmos por comprar do exterior aquilo que poderíamos desenvolver em casa, repetimos as cenas dos nossos povos indígenas que trocavam pepitas de ouro por miçangas com os colonizadores. As pepitas de ouro hoje são nossos jovens talentos e nossa soberania. As miçangas são tecnologias importadas que poderíamos facilmente produzir aqui, mas lamentavelmente deixamos de fazê-lo. E mais, o nosso diferencial é a adequação. Ao contrário dos sistemas estrangeiros que são rígidos e padronizados, o produto nacional é desenvolvido para atender às necessidades específicas do país que o produziu. Vigilância da Amazônia, monitoramento da costa marítima, patrulha de fronteiras, patrulha contra a pesca ilegal e vazamento de petróleo, apoio ao agronegócio que responde por quase 27% do PIB. O Brasil tem uma tradição aeronáutica respeitada no mundo, mas essa tradição não pode ficar no passado. Precisa ser projetada para o futuro com novas tecnologias e novos sistemas. Ajustar a PEC 55 é essencial porque dará ao Ministério da Defesa a previsibilidade orçamentária necessária para transformar a capacidade em poder real. Sem ela, ficaremos condenados a sempre comprar, nunca produzir, sempre depender e nunca liderar. Senhoras e senhores, não podemos mais assistir passivamente. O Brasil precisa agir agora. Obrigado. Muito obrigado, Gilberto Bufara. Você representa a indústria nacional e, como disse aqui o Brigadeiro, o projeto apresentado, a PEC 55, ela quer garantir o mínimo de investimento na indústria nacional. 35% carimbado no projeto. O Brigadeiro aqui já disse que isso certamente vai ser muito maior pela qualidade, inclusive, da nossa indústria nacional hoje aqui presente. O que você fala, Gilberto, sobre a Turquia, em tão pouco tempo, está liderando uma indústria de drone que hoje é uma das principais armas de guerra, a gente está vendo na Ucrânia e na Rússia, né? Isso mostra, senador Chico Rodrigues, a perda da oportunidade que a gente está tendo.
né? A gente poderia estar fornecendo, a gente poderia estar avançando não só com as licenças, mas com a nossa indústria. Eu vou dar seguimento, deixar as perguntas para o final aqui dos nossos cidadãos que se manifestam em cidadania. Já estamos chegando na parte final, faltam apenas 2 palestrantes, 10 minutos para cada, em 20 minutos a gente já chega na parte final, tão importante quanto todos que falaram aqui. Agora o senhor Paulo Alvarenga, presidente do Grupo Empresarial ThyssenKrupp América do Sul, que está presente aqui também há muitos anos, né? A ThyssenKrupp, acho que é lá vovô criança, como diziam, né? Senador Portinho, vou responder a sua pergunta antes, parabenizá-lo pela iniciativa, pelo convite, agradecer o convite, em nome de quem queria saudar todos os membros da mesa, os demais senadores aqui presentes. O senhor me deu a deixa perfeita para iniciar a minha palavra, dizendo para o senhor que a relação da ThyssenKrupp com o Brasil ela data de 1837. São 188 anos de história, relação que começou ainda na época do Império, que progrediu depois com Dom Pedro II, que foi muito próximo do senhor Krupp, que inspirou, inclusive, a industrialização do Brasil ainda no século XIX. O Brasil foi o primeiro país onde a ThyssenKrupp fez uma exportação, o primeiro país que recebeu uma fábrica da empresa fora da Alemanha, então tem uma história muito longa aqui no Brasil. Então eu começo fazendo uma breve apresentação da empresa. A ThyssenKrupp está presente em 47 países no mundo, faturando 35 bilhões, quase 100 mil colaboradores, dos quais 4 mil colaboradores estão presentes aqui no Brasil. Temos um faturamento aqui de 6,8 bilhões de reais, que estão distribuídos em 3 áreas: a área automotiva, uma área de tecnologias para descarbonização e uma área de defesa naval, que é essa que nos traz aqui hoje. Podemos seguir? Eu vou até ser muito breve nessa questão do contexto global, porque os colegas já explanaram bastante dos temas que a gente vive hoje, o ambiente geopolítico, o investimento em defesa do Brasil comparado com os nossos pares na América do Sul, comparado com o resto do mundo. Talvez ressaltar aqui o aspecto da terceira coluna, a importância da economia do mar para o Brasil. 95% do comércio exterior brasileiro ele é feito sobre as águas. Então, um país que não tem o domínio, que não tem a proteção das águas, ele não tem comércio exterior, né? 95% do petróleo brasileiro ele passa pelas nossas águas, 80% do gás natural, energia do país. E, lembrando também aquilo que o Almirante Rebelo trouxe mais cedo, 40% da frota deve ser desmobilizada até 2028, né? O que coloca em pauta a questão se a Marinha vai ter condição de prestar aquilo que é o seu papel constitucional. Podemos seguir. Eu queria, então, apresentar brevemente agora o nosso programa da fragata classe Tamandaré. É o navio que eu apresento aqui, primeiramente, no papel. Podemos seguir, que eu quero mostrar as fotos. Talvez mostrar, essa é a nossa primeira fragata, que foi lançada à água em agosto do ano passado, e agora, no mês passado, ela saiu para fazer a sua primeira viagem, os testes de mar. O Mirante fez a menção que os testes superaram as expectativas da Marinha. Estamos muito felizes, nos aproximamos agora da entrega dessa primeira fragata. Pode seguir. Uma outra foto mencionando os testes. Pode seguir. Um outro exemplo aí da embarcação. Pode seguir mais uma foto. Essa aqui é a segunda fragata, a fragata Jerônimo de Albuquerque, que foi lançada à água agora no dia 8 de agosto recente, em cerimônia no nosso estaleiro em Itajaí. E a gente tem, então, hoje a fabricação simultânea de 3 fragatas, né? Pode pular mais uma foto. Essa ainda é a 201, pode pular mais uma. E nessa foto aqui a gente mostra o estaleiro, a gente mostra no lado esquerdo a Tamandaré, voltando da sua primeira viagem no mar, a Jerônimo de Albuquerque, do lado direito, sendo acabado de ser lançado à água, e no fundo, lá dentro do estaleiro, a construção da terceira fragata, de forma que a gente tem, inédito no Brasil, a construção simultânea de 3 fragatas no mesmo estaleiro. Podemos seguir?
Senador, eu queria ressaltar brevemente a importância do programa Fragata Tamandaré. Acho que muito do que está aqui no slide já pode ter sido dito pelos colegas, mas eu queria ressaltar especificamente o impacto econômico que esse programa traz. Nós conseguimos desenvolver, para a execução desse programa, uma cadeia produtiva nacional que engloba mais de 1.000 empresas no Brasil. Mais de 1.000 empresas. São mais de 23 mil empregos que são gerados através desse programa. E queria ressaltar a questão importantíssima da questão da transferência de tecnologia. Junto com o nosso parceiro Embraer e a TEC, nós estamos fazendo a transferência de tecnologia que permite ao Brasil dominar a capacidade, né, de produzir a sua própria defesa. Então, acho que tem uma importância estratégica que ela vai tanto no aspecto econômico, aspecto de soberania, aspecto de tecnologia em geral. Podemos seguir? E aqui, senador, eu queria agora trazer a realidade. Eu queria mostrar a realidade, exemplificar, tangibilizar a importância da questão da previsibilidade. A gente se encontra hoje naquela primeira linha pontilhada, final do ano de 2025, onde já, passados 5 anos do começo do programa, nós nos aproximamos da entrega da primeira fragata. O senhor até perguntou mais cedo o tempo para se produzir uma fragata. Eu acho que tem 2 respostas que eu acho que é importante entender. A gente tem o que a gente chama de takt time, que é o tempo entre você assinar um contrato e entregar o navio. O tempo total. Depois você tem o tempo entre entregas. Então, nesse programa, para a primeira fragata, nós vamos demorar 5 anos. Porque os primeiros 2 anos nós passamos fazendo o detalhamento da engenharia e desenvolvendo os fornecedores locais para poder fazer parte dessa cadeia produtiva. E você tem que fazer as encomendas, né? Então, a principal encomenda, por exemplo, fácil de entender, o motor do navio. Você constrói a embarcação ao redor do motor. Então, enquanto o motor não chega, você não pode construir nada ao redor dele. Então, a gente precisa de 2 anos para poder fazer essas encomendas e receber materiais e equipamentos para poder começar a montagem efetiva. E aí são mais 3 anos, ou 2 anos de montagem, 1 ano e meio de montagem, mais testes, comissionamento, provas de mar, até o final são mais 3 anos. Então, entre o momento zero e a entrega vão ser 5 anos. Mas depois que isso entra em recorrência, a cada 1 ano a gente consegue entregar uma nova fragata, né? Então, quando a gente olha hoje, final de 2025, a gente já tem um avanço grande do projeto, mas nós temos, de fato, finalizado ainda nenhuma embarcação. Ao final do ano, já entregamos a primeira. Quando a gente olha aquela zona vermelha que eu ressaltei ali, é para mostrar que, a partir daquele momento, o projeto ele não tem dotação orçamentária. Então, o risco que nós fizemos hoje é de que daqui a menos de 1 ano, o projeto, depois de transcorridos 6 anos, ele pode estar sujeito a uma situação de ter entregue apenas uma fragata, ter uma segunda que vai estar na água, mas não vai conseguir ser finalizada, uma terceira em construção e uma quarta que começou sua construção não vai ser finalizada, né? Então, isso significaria que todo investimento em transferência de tecnologia, tudo aquilo que foi vislumbrado do ponto de vista estratégico para o país, ele pode se tornar mais uma obra inacabada. Então, isso aqui para mim é a tangibilização do que nós estamos discutindo aqui, a importância de ter previsibilidade, né, para a continuidade da base industrial de defesa. E podemos seguir, já vou para a minha conclusão. Primeiro, no que nós estamos falando aqui é a diferenciação de um projeto de Estado para um projeto de governo. Nós não podemos submeter projetos estratégicos para o país na mesma vala de despesas corriqueiras, né, que são importantes para o funcionamento do país, mas que não têm a relevância estratégica para a existência da nação. O que está em jogo aqui não é só apenas soberania, é a questão de tecnologia, capacidade de proteger fazer a sua própria defesa, a geração de empregos, cadeia produtiva nacional. E, por último, né, como eu mencionei, a vinculação dos projetos estratégicos à imprevisibilidade orçamentária pode criar outras obras inacabadas e coloca em risco a soberania nacional. Senador, muito agradecido pela oportunidade e fico à disposição para eventuais perguntas. Muito obrigado e confesso que eu não sabia que era a ThyssenKrupp que desenvolvia o projeto. Fiquei muito bem surpreendido.
junto com outros, né, naturalmente. Eu não sei se o nosso último debatedor, o senhor Biratã Marcondes, da Ares Aeroespacial e Defesa, ele vai falar por videoconferência, não sei se ele está presente. Não conseguimos. Uma pena, mas acredito que já foi reportado por todos o principal. Antes de passar para os nossos senadores, para as considerações finais, eu quero fazer aqui algumas questões que vieram do e-Cidadania, essa audiência pública, todos têm o direito e o dever de participar e muito contribuem. As perguntas um pouco se repetem, mas eu vou aqui rapidamente. A Tainara, do Distrito Federal: que mecanismos garantem a transparência e o controle dos gastos militares com a fiscalização do Congresso Nacional e da sociedade civil? Almirante, vou deixar para o senhor expor um pouco de como se dá a transparência dos gastos militares. Creio que todos os nossos projetos eles são acompanhados nas contas públicas do governo. Especificamente no projeto das fragatas Tamandaré, nós desenvolvemos um processo de auditar as entregas, ou seja, nós estamos pagando aquilo que é entregue, né? No projeto de submarinos, nós temos uma relação antiga com o TCU, de fiscalização permanente, com o Instituto Brasileiro de Custos e com a Fundação Getúlio Vargas, para a gente mapear exatamente o valor, né, que a gente está contratando e trazer justiça e... Enfim, o que a gente está contratando é aquilo que vale. Então, não só de transparência, mas de compromisso com aquilo que a gente está contratando. E aqui no Senado Federal, além da Comissão de Relações Exteriores e Defesa, que tem a prerrogativa de convocar, convidar, né, os comandantes das forças e buscar se inteirar dos projetos e dar luz a eles, que é o que a gente fez aqui hoje. Hoje foi um exercício de transparência. A gente está vendo quantas empresas da nossa indústria nacional e outras que contribuem para esses projetos, mostrando aqui o que elas estão fazendo em cada área, como a AEL, né, de componentes, como a CBC, como as outras aqui presentes, a própria Thyssen, falando das fragatas, de drone. É uma forma também de prestação de conta do que está sendo feito. E as entregas comprovam isso, não, Almirante? Né? Ou seja, não só é prestado conta, mas é entregue o produto, né? E nisso eu posso falar como parlamentar. Minha orçamentista, a Lúcia, ela fica muito feliz quando eu mando recursos para a Marinha, Exército, Aeronáutica, porque ela sabe que vai ser executado com transparência e que vai ser entregue num tempo rápido, ágil. Muitas vezes as prefeituras não têm a mesma agilidade ou o mesmo zelo com o recurso como tem as Forças Armadas. Eu faço aqui esse registro. Vanessa do Amazonas: armamentos e defesa própria envolvem física e química. Quais as ideias para investir nessa área de grande potencial no Brasil? Isso foi falado aqui, inclusive, pela Imbel, né? Pela CBC também, né? Pelas indústrias aqui, a física, a Marinha tem sua engenharia dedicada a isso, e é exatamente isso. Esses empregos que são gerados pela indústria de defesa, nós não podemos perder. Ao contrário, temos que aumentar as oportunidades, porque são oportunidades para físicos, para químicos, no caso das munições, para engenheiros e nos projetos e tantos outros. Tiago, do Distrito Federal: como mostrar à população a importância de investir nas Forças Armadas, mesmo sem o Brasil participar de grandes conflitos? Exatamente, Tiago, esse é o grande desafio. E as pessoas leigas, naturalmente, como eu fui também, porque aqui eu aprendi bastante, aliás, sobre Forças Armadas, mas quem está de fora, é natural, acha que a gente está falando de pessoal, né? Como eu falei aqui, sem ser pejorativo, de soldadinhos, mas é muito mais. A gente está falando de uma indústria que gera mais de 4% do nosso PIB, que emprega mais de 2 milhões de pessoas no nosso Brasil, que desenvolve tecnologia, que tem que cuidar das fronteiras da nossa Amazônia Azul, que é o mar territorial brasileiro, agora principalmente com a Guiana Equatorial e com a exploração, com as tensões políticas militares aqui na Venezuela, que ainda por cima é fundamental para a ajuda humanitária, como no caso de Pacaraima, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, e que também muitas vezes tem que ajudar no emprego da força muitos estados no combate
ao narcoterrorismo, digamos assim, né? Que eu acho que é o termo correto. Dito isso, eu vou passar agora aos nossos senadores e vou começar, Chico, pelo nosso relator, o senador Randolph. Eu espero ter sido estimulado aqui por todos que falaram, contou com apoio aqui já de diversos senadores que vieram a essa comissão, e então vou dar a palavra ao nosso relator Randolph. Senhor presidente, colegas senadores, na verdade eu acho que essa audiência vai ser central para a instrução dessa proposta de emenda constitucional. Eu acho que a rica audiência, a rica contribuição de todos os representantes das três armas aqui e da nossa indústria bélica dá conta do que eu já disse anteriormente, que a situação, na forma como está, no modelo que está, não pode continuar. Eu acho que é evidente, nós chegamos a um momento em que não é mais possível, aceitável admitir o processo de sucateamento, de enfraquecimento das nossas Forças Armadas por todas as razões que já foram aqui elencadas, né? Eu acho que nós precisamos discutir, debater, talvez no âmbito de vossa proposta de emenda constitucional. Eu acho que poderíamos receber da defesa e das três armas também maiores dados sobre isso, sobre quanto hoje é disponibilizado para pessoal, quanto é disponibilizado para investimento, porque o que me parece estar aqui patente e claro, sendo colocado por todos os setores, é que nós precisamos ampliar a capacidade de aquisição de equipamentos, de fabricação de equipamentos e de investimento nas Forças Armadas. Então, o que nós estamos falando é de mais recursos, sobretudo para isso, né? Creio que talvez seja interessante discutirmos isso no âmbito da proposta de emenda constitucional, ajuste para a partir do que aqui foi dito e a partir dos dados que também que eu acho que é necessário subsidiar a nossa intervenção, o nosso trabalho e o nosso relatório na seguinte ordem. Eu acho, primeiro, de qual o valor que estamos falando concretamente, de qual a necessidade das três armas, do que é preciso para a circunstância que nós estamos, e que eu reitero que é uma circunstância que não pode continuar. O Brasil já foi a maior potência bélica da América do Sul. Não é compreensível nós estarmos atrás do Chile, atrás da Bolívia, atrás da Venezuela. Não é compreensível com o papel que o país tem, com a geografia que o país tem, com a dimensão econômica que o Brasil tem e, sobretudo, pelo que foi dito por vários aqui, com o conjunto de riquezas que nós temos, que são riquezas de ordem agrícola, mas são riquezas de ordem mineral, são riquezas, inclusive, das inovações que existem. Nós já descobrimos, quando se debateu recentemente, se debateu a questão da necessidade de terras raras para a tecnologia do século XXI, inclusive, em especial nisso, nós temos potencial que nenhuma outra nação tem. Por conjunto dessa circunstância, nós temos que aproveitar a vossa proposta de emenda constitucional para ser um ponto de reversão da situação que hoje se encontra as Forças Armadas brasileiras. Mas eu creio que, pela ordem, nós precisaríamos, primeiro, concretamente, de que valores estamos falando. 2, qual seria uma escala razoável e possível, né, para essa recuperação do poder, do potencial das Forças Armadas brasileiras, né? Acho que são as duas questões básicas e preliminares. Terceiro, hoje, como está disposto, como estão dispostas o orçamento das Forças Armadas, quanto é disponibilizado para pessoal e quanto seria o necessário para cumprir o objetivo que está sendo reivindicado por todos aqui, que é melhorar o equipamento das três armas. Eu acho que essas são respostas necessárias e urgentes, partindo e cumprimentando todos pela audiência, todos
das nossas 3 armas, da aeronáutica, da marinha e do exército, e todos, sobretudo da indústria bélica brasileira. E é importante assim, nós destacarmos a nossa indústria bélica, em especial a nossa indústria aeronáutica, são, eu acho que, bons sintomas de um Brasil grande, de um Brasil exitoso. A Embraer é um belíssimo milagre brasileiro. A Embraer é um exemplo concreto do que o Brasil pode, do papel que o Brasil pode fazer no mundo e, sobretudo, de que o brasileiro, quando sonha, pode realizar seus sonhos sem limites. A nossa indústria bélica, e eu destaco aqui em especial a Embraer, é um exemplo concreto disso. Por isso, é uma questão, o que nós estamos debatendo aqui é central do ponto de vista da soberania nacional, mas é central do ponto de vista da afirmação soberana do Brasil do mundo, da afirmação do Brasil no mundo. Então, nós saímos daqui e concluímos essa audiência com uma convicção. Nós temos que avançar nessa proposta, temos que avançar nesse debate. A reivindicação aqui colocada pelas Forças Armadas Brasileiras e pela indústria bélica é uma afirmação necessária para o Brasil que se pretende construir e, sobretudo, que dialoga com o momento que o Brasil está vivendo no mundo atualmente, sobre o momento que o mundo está vivendo atualmente. Dito isso, eu creio que nós precisamos apenas e somente dar resposta a essas indagações para dialogarmos, elaborarmos, inclusive, porque esse é um debate também com outros setores do governo, é um debate a ser feito, sobretudo, também com a equipe econômica. Nós temos que fazer um texto que tenha também a necessária responsabilidade fiscal. Compreendemos, todos aqui sabem muito bem disso. A história não tem ideia, não tem nenhuma pretensão de aprovar alguma proposta que seja, do ponto de vista orçamentário, que desequilibre com o restante da peça orçamentária pública, mas tem uma emergência que eu acho que há um diagnóstico e há uma compreensão comum aqui que deve ser sanada e deve ser encaminhada. Então, eu acho que nós temos esse dever de casa de darmos resposta a essas perguntas e indagações que aqui foram apresentadas, mas, sobretudo, eu acho que ficou patente aqui nessa audiência pública, pelas posições diferentes, que há uma compreensão de todos os parlamentares, de todos os campos políticos, de governo e de oposição, que esse é um assunto do Estado brasileiro e que tem que ser dada uma resposta. Muito obrigado e parabéns, senador Portinho, pela iniciativa da Aeroporto Constitucional. Essa audiência pública é nossa, senador Rodolfo. Muito obrigado, você como relator. E eu acredito que aqui a gente deu mais um passo no avanço da PEC 55, né, para chegar a essas convergências. Senador Chico Rodrigues. Eu quero inicialmente parabenizar Vossa Excelência, senador Carlos Portinho, pela iniciativa tão oportuna, dizer que nós queremos aqui fazer um rápido comentário em relação à audiência pública extremamente qualificada, mostrando, inclusive, os representantes das nossas Forças Armadas, da indústria, também aqui presentes, cada um com um cabedal de informações extremamente qualificado, mostrando no cenário atual que é fundamental o governo rever esses gastos na área militar, em defesa, e tendo como referência, não, pelo menos em termos proporcionais, né? Nós estamos classificados em 6º lugar em investimentos na área de defesa na América do Sul, atrás da Colômbia, do Equador, do Uruguai, do Chile, da Bolívia, e isso, na verdade, nos inquieta, mostra que a visão global de investimentos em área de defesa, ela, claro que não pode ser comparado com os países líderes da OTAN, que estabeleceram a partir de agora o investimento de 5% do PIB desse país em defesa. Mas nós entendemos que é importante que haja um impulso de uma forma
segura e determinada pelo governo federal em relação a essa área de defesa. Nós entendemos que tem que ser um programa de Estado, porque os governos se alternam e, obviamente, é o humor político e ideológico que muitas vezes prevalece. E nós entendemos, aqui ficou bem claro, e o mundo todo vive momentos tensos hoje e sabemos que nós precisamos ter realmente a nossa defesa, um país continental como o Brasil, que tem a Amazônia Verde, que tem a Amazônia legal nossa, com riquezas imensuráveis, tratando inclusive com minerais estratégicos importantíssimos para a humanidade, né? Eu, inclusive, apresentei um projeto de regularização e regulamentação da exploração de terras raras agora, e todos que estão aqui presentes sabem o que representam as terras raras. Portanto, acho que essa audiência pública, como já foi dito aqui por alguns empresários, é extremamente diferente do que aconteceu no passado. Meu caro colega Carlos Portinho, essa oportunidade mostra de uma forma transnuda exatamente o que é importante para que o nosso país, o governo, possa se debruçar, o nosso relator, né, possa se debruçar sobre essa PEC 55, que chega em boa hora e precisa ser realmente definida o mais rápido possível para que o Brasil possa ter, além da segurança, tecnologia, geração de emprego, geração de renda, enfim, tudo que vai agregar valor ao nosso país. E quem não protege, como diz um cidadão no meu estado, ele diz que quem não protege o que tem não é dono. Então, obviamente, o Brasil precisa realmente de uma política de Estado extremamente forte na área de defesa, e nós entendemos que o senso de responsabilidade, de compromisso do nosso relator, obviamente, mostrando a importância à área econômica do governo de estabelecer esses novos valores, possa fazer com que o impacto socioeconômico esperado com a PEC venha melhorar a segurança do nosso país. Obrigado. Muito bom, o senador Chico Rodrigues. Inclusive, só acrescentando aqui a colocação do senador Randolph, essas questões, essas arguições que ele bem faz, certamente serão respondidas todas pelos comandantes das forças que estarão presentes, já deixo aqui o convite a todos, no dia 23, próximo de setembro, na CCJ. A audiência vai contar somente com as autoridades, o ministro da Defesa, José Múcio, e com os comandantes das forças. Hoje aqui nós quisemos trazer o setor produtivo, lógico, além das nossas autoridades, nossos representantes das Forças Armadas, da parte de planejamento, de execução de projetos, para que todos entendam a importância desse projeto, que vai muito além de orçamento para pessoal. O que a gente está realmente querendo carimbar é recurso para investimento e, principalmente, parte dele para investimento com empresas nacionais que produzem. A gente tem as melhores do mundo em muitos casos aqui no país. Senador Mourão, para encerrar a sua participação e a nossa aqui. Muito obrigado, presidente. Mais uma vez, cumprimentar Vossa Excelência por essa PEC e principalmente por ter conduzido brilhantemente essa audiência pública. Agradecer todos os expositores aqui, sejam os representantes das Forças Armadas, sejam os representantes da nossa indústria de defesa. Resumindo, número 1, as Forças Armadas, elas querem cumprir sua missão, muito bem definida no artigo 142 da nossa Constituição. E, para isso, ela precisa dos meios, em material e em pessoal. Pessoal, eles têm, mas material tem uma dificuldade enorme em manter o compasso com aquilo que exige hoje de modernidade. Há 100 anos atrás era mais fácil, né? Era menos caro tudo aquilo que era necessário adquirir. Hoje não. A tecnologia, ela não faz baratear custo. É igual na medicina. A tecnologia, ela aumenta custo. O Canhaço, que foi diretor de hospital, sabe disso, né? Muito bem. Então, esse é o aspecto militar da coisa. E a gente sabe muito bem que as três forças
gastam os recursos que a nação lhes coloca de forma extremamente judiciosa. Ninguém joga dinheiro fora aí. E aí nós temos a questão econômica. Qual é o limite que o nosso orçamento pode suportar? A gente tem um debate muito grande aqui no Congresso a respeito da questão fiscal, foi mencionada pelo relator, pelo senador Randolph, e existe um aspecto que foi mencionado por um dos debatedores, né, acho que foi o nosso representante da Condor, que se o orçamento for liberado no primeiro dia do ano, no dia 1º de janeiro, as Forças Armadas vão conseguir gastar esse orçamento e não vai ter desperdício de recursos. Por que vem acontecendo? E eu digo isso pela minha experiência própria de ter sido secretário de Economia e Finanças do Exército. Se há contingenciamento, se há bloqueio, isso vai ser liberado só lá em novembro, dezembro, termina por não haver o gasto do recurso e isso prejudica o terceiro ramo da discussão que nós tivemos aqui, que são as empresas. E as empresas brasileiras, e mesmo aquelas empresas estrangeiras que vieram se estabelecer aqui no Brasil, como o exemplo dado aqui pela ThyssenKrupp, né, elas investiram e investem muito em tecnologia. E nós temos essa capacidade. Já tivemos um exemplo trágico no passado, que foi da Ingesa. A Ingesa investiu alto, fabricou aquilo que na época, no início dos anos 80, era o melhor carro de combate do mundo, perdeu uma licitação, o Exército Brasileiro não tinha recurso para comprar aquele carro de combate e a Ingesa terminou por ir à falência. Então nós temos que garantir esses dois lados da equação, que as Forças Armadas tenham a sua capacidade operacional, não é? E que as nossas empresas, não é, mantenham a sua saúde financeira e com ela todos os empregos. Esse é o nosso trabalho, é o nosso dever e a discussão que nós temos que levar avante aqui. Senador Portinho, muito obrigado, um grande abraço aí, parabéns. Hein? Queria ler os dois últimos comentários da participação cidadã pelo nosso site Cidadania para encerrar essa bela audiência pública. O Osvaldo, meu conterrâneo do Rio de Janeiro, devem ser priorizados pelas próprias Forças Armadas os projetos estratégicos, bem como os valores envolvidos, divulgando à população. Sim, hoje a gente teve aqui uma apresentação de diversos projetos estratégicos, né, o que também é uma medida de transparência. E o Antônio de Pernambuco, uma Força Armada enxuta e modernizada, além de ser uma ferramenta dissuasória eficiente, é também uma questão de bom senso e segurança, de pleno acordo. E com isso, nós chegamos ao encerramento. Nada mais havendo a tratar, agradeço mais uma vez a participação dos senhores e senhoras debatedores. Declaro encerrada a presente reunião e já os convido para a próxima na CCJ, junto com meu colega Randolfo Rodrigues. Muito obrigado. Dr. William, qual o potencial do mundo árabe para receber novos produtos vendidos pelo Brasil? Olha, Antônio, eu acredito que o mundo árabe é muito pujante e muito forte. O redirecionamento daquilo que iria para os Estados Unidos e agora não poderia, em razão dos valores, eu acredito que possa ser absorvido em tese, em sua integralidade, pelo mercado árabe. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O IPES tinha a função de criar propaganda política para que a população aceitasse o golpe de 64. Esses filmes passavam nas sessões de cinema, eram veiculados nas empresas, na hora do almoço, para o operariado, e eles eram levados para o interior, para pracinhas do interior do Nordeste, interior de Minas Gerais. Leve à compreensão do homem, do povo, o valor da sua empresa para a comunidade brasileira. Media operations, labor operations, helping to support strikes, planting false articles in the newspapers, that kind of thing, which frankly is the CIA's bread and butter in a lot of countries where it's trying to orchestrate instability and overthrow. Não havia nem um minuto no Brasil, das 24 horas do dia, em que não houvesse uma emissora financiada pelo IBAT dizendo algo contra o presidente João Goulart.
Agora é lei. A reforma tributária busca simplificar os impostos no Brasil. 5 tributos serão substituídos por 2, CBS e IBS. A transição será gradual e entre as mudanças está o imposto seletivo, que vai taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já alimentos que compõem a cesta básica terão isenção dos impostos, assim como medicamentos, que serão isentos ou terão redução na alíquota. O Senado votou, agora é lei. Por que até agora não estão tomando providências contra a dengue? Edvar Santana, de Santa Cecília do Pavão, no Paraná, pergunta. O senador Zequinha Marinho responde. O melhor remédio para combater o mosquito da dengue é evitar deixar água empoçada ou o lixo junto também, porque com certeza tanto a água que fica parada, empoçada, assim como o lixo, é que fazem gerar o mosquito, transforma aquele ambiente num ambiente legal. Mas se o fumacê não passou, te aconselho o mais rápido possível procurar a Secretaria Municipal de Saúde da sua cidade e informar que na sua rua não passou. É importante, porque depois a gente pode pagar um alto custo, um alto preço, pela picada do mosquito, tendo que internar, passar mal e quem sabe ter outras consequências piores. Continue lutando pela sua rua e pela sua comunidade. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Como é que a sociedade se orienta hoje? Não é por organizações, é por ideias de pessoas. Não era assim. Você tinha o sindicato, a igreja, o partido, eram referências. É outro mundo. Agora, é um mundo que põe em jogo o nosso, os partidos, as instituições. A representatividade. A representatividade, a crise da democracia representativa. Senadoc, neste sábado, 9h, aqui na TV Senado. Fui favorável à reeleição. É claro que eu era beneficiário, porque eu podia ser candidato também. Mas é que 4 anos é pouco tempo. Você pode pensar, é muito tempo, não é. Então você tem que ter um mandato mais longo e uma expectativa de mandato mais longo. Isso quer dizer que tem que ter reeleição? Não. Podia ter 5 anos. Como já era, né? Como era no passado. Eu não teria forçado tanto a barra quanto forcei. Forcei a barra, não. O povo queria. Tinha pesquisa o tempo todo. Queriam a minha reeleição. Isso será que é suficiente para você mudar uma regra? Talvez não fosse, né? Porque isso tem consequências. Hoje dá a sensação, mesmo que não seja verdade, que o presidente mal chegou lá, já só pensa no outro mandato. Se for um mandato mais longo, mais confortável, e só um mandato, talvez seja mais razoável. Mas eu vou te dizer, no final do mandato, quando você está no 6º ano de mandato, é pesado. Quando chega no final, já está louco para ir embora daquele negócio. Agora é lei. A reforma tributária busca simplificar os impostos no Brasil. 5 tributos serão substituídos por 2, CBS e IBS. A transição será gradual e entre as mudanças está o imposto seletivo, que vai taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já alimentos que compõem a cesta básica terão isenção dos impostos, assim como medicamentos, que serão isentos ou terão redução na alíquota. O Senado votou, agora é lei. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por 2 termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi.
Olá, boa tarde. Em Brasília, 13h30 e o Senado Notícias está no ar. A Comissão de Assuntos Econômicos discute retirar do limite de gastos previsto no arcabouço fiscal as despesas do governo com apoio a setores prejudicados pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos. A medida é uma resposta ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros e busca apoiar empresas e trabalhadores prejudicados pela sobretaxa. Uma peça muito importante, principalmente no que diz respeito a esses últimos e nefastos episódios impostos contra o Brasil e contra os brasileiros, quando do anúncio dessa absurda decisão tomada pelo presidente de uma nação soberana que insiste em não reconhecer a nossa soberania. Falo sobre o tarifaço imposto ao Brasil. O texto autoriza aportes de 4,5 bilhões de reais em fundos garantidores de crédito e comércio exterior e amplia temporariamente o Reintegra, programa que devolve parte dos tributos pagos pelos exportadores. O objetivo é preservar a competitividade da produção nacional, manter empregos e dar mais fôlego às cadeias produtivas. Apesar do amplo apoio à proposta, foi concedida vista do projeto. Alguns parlamentares defendem mais debate sobre as medidas. Nós precisamos ter uma audiência pública para nós discutir. Eu sei a responsabilidade que nós temos com os empregos no sul, principalmente no sul do Brasil, da exportação de madeira, que é uma exportação muito afetada. Parece que a exportação de calçado também foi afetada. Então, mas nós temos que discutir numa audiência pública para nós chegarmos a um denominador e ver aquilo que nós podemos fazer para ajudar o nosso exportador. Eu vejo que esse tema é de fundamental importância e ele tem o seu caráter de urgência. Então eu faço aqui um apelo para que nós efetivamente vamos debater em cima desse tema, mas sem a necessidade de audiência pública, tendo em vista a urgência e o grau de temporalidade que se apresenta nesse tema. Então eu quero aqui só falar fazer uma declaração que o Espírito Santo, meu estado do Espírito Santo, com esse tarifaço, senhor presidente, ele está perdendo mais de 1 bilhão de reais. Houve também a preocupação com mais uma excepcionalização ao arcabouço fiscal. Eu apoio o relatório feito pelo nosso vice-presidente, não é? Mas eu tenho uma preocupação, senhor presidente, que algo de muito estranho está acontecendo conosco. Nós estamos tirando cada vez mais coisas do arcabouço fiscal. E cada vez que tiramos algum gasto do arcabouço fiscal, mais ele se transforma numa peça de ficção. Todas as regras de controle fiscal mais modernas trabalham com a ideia de que em momentos como este, sem previsão, um fato ocorrido num período que não tem previsão de discussão, não tem orçamento, isso foi dentro do orçamento em vigência, que matérias dessa natureza, elas não fiquem subordinadas a qualquer regra fiscal, respeitando, obviamente, os limites que a gente precisa dar a isso. Assistência técnica e financeira da União aos municípios para que eles possam elaborar seus planos diretores. Documento que define como o município deve crescer de forma organizada e sustentável. O projeto foi aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos. A proposta segue para análise da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. A assistência técnica e financeira prevista na proposta é medida de equidade federativa ao reconhecer a limitação de capacidades institucionais de diversos municípios brasileiros, especialmente os de menor porte populacional, com estruturas administrativas reduzidas. Dados do Ministério das Cidades revelam que significativa parcela dos municípios obrigados por lei a manter plano diretor ainda não elaborou ou atualizou tal instrumento, prejudicando a organização e o desenvolvimento sustentável de seus territórios. Um orçamento mínimo para a defesa. É o que prevê uma proposta de emenda à Constituição debatida hoje na Comissão de Relações Exteriores.
A intenção da proposta é garantir um orçamento mínimo anual de pelo menos 2% do PIB para o Ministério da Defesa. É o percentual recomendado pela OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, aos seus países membros. O texto também prevê que 35% dos gastos em defesa beneficiem a indústria brasileira. O importante é a previsibilidade orçamentária. Sem esse orçamento, a gente não tem território. E se a gente não tem território, a gente não tem país, não tem nação e não tem por que ter orçamento para a saúde e para a educação, porque não seremos um país ou uma nação. Representantes das três forças ressaltaram as perdas orçamentárias que vem tendo ao longo dos anos e a necessidade de ter uma previsibilidade de recursos para garantir a defesa do país e a continuidade de projetos estratégicos. Nós não temos um sistema de vigilância instalado para o mar profundo. Eu espero que não me perguntem como nós descobrimos isso. Nós não vigiamos, mas alguém vigia. Isso é preocupante. O grande indicador que temos a apresentar aqui é a diminuição abrupta aí de 40% nesses últimos 10 anos na quantidade de aeronaves que temos. Então, como nós não tivemos um investimento compatível com as necessidades das atividades, seja da aquisição de suprimento, das atividades de manutenção, nós tivemos que ir reduzindo o número de aeronaves que temos aí em condições de operar. Nós temos cerca de 73 projetos. Desses 73 projetos, 1/3 deles não iniciado por falta de recursos. Representantes da cadeia econômica da indústria de defesa argumentaram que a proposta vai garantir a produção de itens importantes para a indústria. Nós temos que garantir a sustentabilidade econômica e financeira da empresa e a sua longevidade. E quando nós estamos tratando de equipamentos e produtos de defesa, a longevidade é fundamental, porque nós temos que garantir o ciclo de vida desses equipamentos por 10, 15, 20, 30 anos, às vezes 40 anos. Cada real investido, de fato, ele representa no PIB 10 vezes esse valor. Isso nós estamos falando de que forma? De empregos altamente qualificados, nós estamos falando de geração de renda, tecnologia que é originada dentro de projetos de defesa e depois transbordam para projetos com uso dual e uma competitividade da indústria brasileira. Nos últimos 30 anos, nós temos vivido, como diria o falecido Nelson Rodrigues, na base do arranco de cachorro atropelado. Né? Dá um voozinho de galinha aqui, cai, ficamos devendo, como falou aqui o meu colega Seif, não paga a luz, tem dificuldade para alimentação, não tem combustível para a aeronave, né? As nossas belonaves entrando praticamente em extinção pelo tempo decorrido, né? Então, muitas dificuldades. Não tem cabimento um país com as nossas responsabilidades, quanto às três Forças Armadas e quanto às questões a cada uma delas vinculada, não ter confiabilidade para honrar os compromissos que implicam investimentos de médio e longo prazo. As grandes democracias, Portinho, entendem que não há soberania sem defesa forte. A OTAN, por exemplo, estabelece que seus países membros apliquem pelo menos 2% do PIB em defesa. Nações como Estados Unidos, França e Reino Unido tratam isso como questão de sobrevivência nacional. E o Brasil, com toda a sua riqueza natural, recursos estratégicos, água, energia, minérios, biodiversidade, não pode ficar vulnerável, nem ficar economizando com segurança, com as forças de segurança das nossas Forças Armadas, equipamento das nossas Forças Armadas. A situação hoje, como está, não pode continuar. Nós temos que deter a acentuada desvalorização, sucateamento, perda de recursos das nossas Forças Armadas, sobretudo porque, ao que pese todas as escolhas que têm que ser feitas pelo Brasil, mas sobretudo porque nós estamos na metade da terceira década do século XXI em um mundo cada vez mais belicoso.
O administrador é quem transforma estratégia em resultado. E na manhã de hoje, esses profissionais foram homenageados no Senado em sessão especial. O Dia do Administrador é celebrado em 9 de setembro, data da lei que regulamentou a profissão há 60 anos. Hoje o Brasil já conta com mais de 800 mil profissionais registrados e o plenário do Senado fez uma sessão especial para homenagear esses profissionais. A administração é, antes de tudo, a arte de transformar planos em realidade. É a ciência de organizar, liderar e fazer acontecer. Não há como celebrar o presente sem olhar para o passado. As experiências, os aprendizados, as lutas e as conquistas de ontem são os alicerces que nos sustentam hoje. Honrar essa trajetória é também um ato de justiça e um ato de gratidão. São 60 anos da regulamentação da profissão que nasceu do desejo de organizar, de planejar, de transformar o Brasil em um país mais eficiente, competitivo e justo. Responsável por planejar, organizar e coordenar recursos, o administrador atua em empresas, órgãos públicos e organizações da sociedade civil. É uma profissão essencial para o desenvolvimento social e econômico do país. Dizem que a administração é a arte de organizar o caos. Outros afirmam que é a ciência de transformar os sonhos em resultados. Talvez seja um pouco dos dois e ainda mais. Administrar não é apenas lidar com planilhas, organogramas e metas. É lidar com pessoas, com esperanças, com sonhos e também com suas angústias e suas potencialidades. Como o aniversário tem que ter presente e tem que ter desafio, coloco à disposição de vossas excelências, os senadores e também de todos os administradores e administradoras do país, o projeto de lei número 4486 de 2025, portanto, da data de ontem, que já está no sistema com o número aguardando relatoria. Espero que o relator esteja aí na mesa. Que regulamenta o exercício da profissão de tecnólogo nas áreas conexas à administração, abrangentes pela fiscalização do Conselho Federal de Administração e dos Conselhos Regionais de Administração do Sistema CFA, CRAS e da outras providências. É da nossa autoria, mas é da autoria de todos os 81 senadores. Eu tenho certeza que essa passa a ser a nossa grande batalha para, quem sabe, já comemorar a sanção e aprovação desse projeto, que vai à Câmara e volta antes do aniversário de 61 anos. Que esse Dia do Administrador inspire ainda mais união entre os profissionais, inovação na prática da gestão e compromisso com o futuro do nosso país. Aos administradores do Brasil, o nosso respeito, o nosso reconhecimento e os votos que venham muitas outras décadas de conquista. Parabéns a todos os administradores. Obrigado. E a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo aprovou um plano de mobilidade urbana pelos municípios. O senador Jorge Seife, relator que apresentou o texto alternativo que foi aprovado, conversou com a nossa equipe sobre o projeto. Nós precisamos olhar para a questão das bicicletas, para a PEC das bikes, estão sendo chamadas, para que os municípios incentivem a criação de ciclovias, né, para dar mobilidade urbana com sustentabilidade, também une-se ao esporte do ciclismo. Então, um importante relatório que eu apresentei e tenho certeza que vai avançar aqui no Senado Federal. O ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, negou que tenha participado das irregularidades envolvendo descontos em aposentadorias e pensões. Ele prestou depoimento nesta segunda-feira na CPMI do INSS. Deputados e senadores fizeram questionamentos numa reunião que começou ontem, durou cerca de 10 horas e terminou às 2 horas da manhã de hoje. Carlos Lupe foi ministro da Previdência Social entre 2023 e 2025. É o primeiro ex-ministro ouvido pela CPMI do INSS. É presidente do PDT desde 2004 e pediu exoneração do ministério em maio deste ano, após a revelação dos descontos indevidos no INSS. É claro que não é um momento de felicidade para ninguém. Não é um momento de felicidade pessoal para mim
porque a injustiça só dói em quem sofre injustiça. Foram feitas dezenas de investigações, foram feitas dezenas de depoimentos, meu nome sequer é citado. Então, eu estou aqui para colaborar, não sou investigado e não tenho citação. Na fala inicial, o ex-ministro disse que a apuração das fraudes começou no próprio Ministério. Essa ação da Polícia Federal com a CGU teve origem, a base de tudo começou na ação do Ministério da Previdência Social e da ouvidoria que alimentou esse processo de informação para que a Polícia Federal pudesse agir como está agindo até hoje, ainda não está concluído o processo, e pudesse também tomar as providências que estão sendo tomadas, né? E essa ação foi de fora para dentro, ou seja, não era uma ação feita de dentro do INSS com dinheiro público da Previdência Social. Era uma ação feita entre uma parte das associações criminosas com a conivência criminosa de alguns de dentro do próprio INSS, que está sendo apurado e que espero eu que sejam presos exemplarmente. Em seguida, Carlos Lupe respondeu às perguntas do relator, deputado Alfredo Gaspar. Ministro, e por que tanto tempo para uma suspensão cautelar desses descontos associativos? Mais de um ano, permitindo um índice crescente e assustador de milhões de descontos de aposentados, chegando a uma cifra de bilhões. Nobre relator, a gente, infelizmente, não tem o poder de adivinhação. Nós nunca tivemos a capacidade de mencionar o tamanho, o volume que esses criminosos... Nós interrompemos o jornal agora porque teve início a Comissão de Direitos Humanos e nós vamos continuar na internet. Acompanhe na TV. Segunda, reuniões da CDH-AIA e aqueles que aprovarem permaneçam como se encontram. Aprovados. E antes de prosseguir, eu gostaria de fazer a minha autodescrição para que todas as pessoas possam me ver. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos claros, na altura dos ombros, olhos verdes, e uso uma cadeira de rodas. Estou numa sala que tem um quadro que parece uma luz, e estou com uma roupa vermelha, branca e preta. A audiência pública será realizada nos termos do plano de trabalho aprovado nessa comissão para debater sobre a aplicação judicial da Convenção da Haia em contexto de violência, desafios e salvaguardas necessárias. A reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-Cidadania, na internet, no senado.leg.br/e-Cidadania ou pelo telefone da ouvidoria 0800 061 2211. Agora já agradeço de antemão a presença de todos vocês. Nossa, uma honra de uma importância enorme a presença de vocês nessa audiência. Os convidados que estão presenciais, Maria Clara Botelho Pérez, que é empresária, mãe de 3 crianças, cujo caso resultou em relevante e precedente acerca da aplicação da Convenção da Haia e da prevalência do melhor interesse da criança. A Renata Gil de Alcântara Videira, presidente da Comissão Permanente de Políticas de Prevenção às Vítimas de Violências, Testemunhas e Vulneráveis do Conselho Nacional de Justiça. Ana Paula Mantovani, procuradora regional e vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, a ANPR, e presidente da ANPR Mulheres. Por videoconferência, Carmen Tibúrcio, professora titular de Direito Internacional, Privado e Arbitragem na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A presença do nosso Nicolau Dino, procurador federal dos Direitos do Cidadão, representante do Ministério Público Federal. Dr. Guilherme Calmon, desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região,
TRF2 e coordenador nacional da Rede Brasileira de Juízes de Enlace, representante do Conselho Federal de Justiça. Muito obrigada pela presença de vocês também. Doutora Daniela Brauner, coordenadora de Assistência Jurídica Internacional da Defensoria Pública da União, da DPU. Doutor Antônio Carlos Parente, presidente da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente da OAB Gama do Distrito Federal. Josemar Mendes, PhD em Psicologia, Research Associated na University of Oxford e perito assistente técnico e parecerista, em casos judiciais de disputa de guarda e convivência após separação conjugal. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês e é uma honra recebê-los e de uma extrema importância e muito oportuno no momento que a gente está vivendo uma audiência dessa. Eu gostaria de agradecer a presença da Maria Clara Botelho Pérez, que é uma mãe que veio trazer sua experiência em relação à aplicação da Convenção da Haia. Eu também quero agradecer a todas as autoridades, os especialistas que atenderam ao nosso convite para esse relevante debate sobre a aplicação judicial da Convenção da Haia, de 1980, em casos que envolvem violência doméstica. A gente criou essa subcomissão no âmbito da Comissão de Direitos Humanos do Senado, para colocar luz e nos debruçar sobre essa questão tão delicada, porque, embora a Convenção tenha sido criada para proteger crianças contra a subtração ilícita, a sua aplicação automática e descontextualizada, ela tem produzido graves injustiças com muitas mães e crianças brasileiras. E, diante desse cenário, é necessário a gente refletir sobre como seria possível melhorar a aplicação da Convenção para que o trabalho não se transforme em instrumento de revitimização de mulheres e de desproteção das nossas crianças. Milane, o que a gente pode notar, de acordo com os inúmeros casos que chegaram até nós, é que, em nome da celeridade, da cooperação entre Estados, mães que buscam apenas se proteger e proteger seus filhos de abusos e violências, foram tratadas como criminosas em vez de vítimas. E não faltam exemplos, alguns deles relatados na nossa primeira audiência pública, que a gente realizou em julho, e que contou com a presença de 10 mães de Haia e de 3 organizações de defesa de direitos dessas mulheres. E nos relatos que ouvi e em denúncias que recebemos, houve casos em que a mãe foi obrigada a usar tornozeleira eletrônica ao fugir com a filha que sofria abuso sexual do genitor. Em outro episódio, 2 crianças ainda na primeira infância foram retiradas de dentro de casa, aqui no Brasil, em uma operação policial conduzida por homens armados de fuzis para serem devolvidas a um genitor violento e que mantinha a mãe e as crianças, ainda bebês, em cárcere privado. E há ainda outro relato chocante, no qual uma criança foi devolvida ao país do genitor dopada para que não apresentasse resistência à separação da mãe. E houve ainda decisões em que magistrados brasileiros chegaram a registrar que um país europeu seria mais apto a decidir sobre o que é melhor para a criança, como se a justiça brasileira não tivesse condições de assegurar o interesse superior das nossas crianças e adolescentes. E esses episódios, eles mostram o quanto é necessário aprimorar a aplicação judicial da Convenção da Haia por meio da perspectiva de gênero e da criação de mecanismos que assegurem a proteção integral da criança e não apenas pela formalidade jurídica. E muitas vezes a palavra da mãe não é considerada.
As crianças não são ouvidas ou seus relatos são minimizados. E denúncias graves de abusos físicos e sexuais perdem força diante da presunção de legitimidade atribuída ao pai estrangeiro. Pede para a Thelma atender. Por favor. A desigualdade de acesso à justiça agravada ainda mais o quadro. Litígios transacionais. Nossa, perdão. Bateu um vento aqui. De acesso à justiça agrava ainda mais o quadro. Litígios transacionais são longos, caros e profundamente assimétricos, colocando a mulher em desvantagem diante de um genitor que muitas vezes dispõe de mais recursos financeiros. No caso brasileiro, soma-se a isso o fato de que a própria Advocacia Geral da União, no exercício de sua função de representar o Brasil enquanto Estado parte da Convenção, atua em juízo para sustentar pedidos de retorno formulado por pais estrangeiros acusados de violência doméstica e diversos outros abusos. E essa atuação da AGU na prática faz com que a mãe brasileira, já fragilizada por um contexto de violência, tenha que enfrentar, além dos advogados do genitor, também a estrutura jurídica do seu país, do próprio Estado para o qual fugiu em busca de proteção. E é importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, a julgar as ADIs 4245 e a 7686, reconheceu que a violência doméstica contra a mãe representa grave risco para a criança e deve ser considerada como exceção ao retorno, em conformidade com o artigo 13b da Convenção. E esse entendimento é um marco, mas só terá efeito real se incorporado às práticas do judiciário e das instituições responsáveis pela aplicação da Convenção. E o desafio que temos diante de nós é assegurar, a partir de agora, que as decisões sejam sensíveis à violência doméstica e que haja escuta qualificada de mulheres e crianças, verificação da efetividade de medidas protetivas e de articulação entre cooperação internacional e direitos humanos para que impedidas de exercerem a maternidade e as crianças não sofram traumas ainda mais profundos. E proteger a infância significa também proteger as mulheres que dela cuidam. Não podemos aceitar que mães sejam criminalizadas por buscar abrigo quando são vítimas de violência doméstica, ou que crianças sejam brutalmente separadas das suas principais cuidadoras, que são suas mães, em nome de formalidades internacionais. Essa audiência é uma oportunidade de repensar caminhos, de fortalecer garantias, capacitar os operadores do direito na complexidade da violência de gênero e assegurar que a aplicação da Convenção da Haia esteja alinhada com o interesse superior da criança e a proteção e dignidade da mãe. E agora eu gostaria muito de dar a palavra aos nossos convidados e convidadas e gostaria de começar pelo nosso desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o TRF2, o Dr. Guilherme Calmon, e coordenador também nacional da Rede Brasileira de Juízes de Enlace, e representante do Conselho Federal de Justiça. Por videoconferência, Dr. Guilherme Calmon, muito obrigada pela presença. Agradeço com profunda gratidão. Eu que agradeço, senadora. Consegue me ouvir? Tá dando para ouvir bem? Sim? Tá ótimo. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite. Eu queria agradecer o convite, senadora Mara Gabrilli, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimentar todos os que estão aqui participando também dessa reunião da subcomissão temporária para debater a Convenção da Haia sobre aspectos civis da subtração internacional de crianças. Como o meu tempo é muito restrito e eu, infelizmente, não vou poder ficar até o fim, eu já havia até justificado eu
Coincidentemente, na data de hoje, eu estou em sessão também virtual à distância dentro do meu tribunal, por isso, né, há vários compromissos, infelizmente coincidentes hoje. Eu tentaria aqui expor alguns pontos, né, especialmente relacionados à atuação da rede brasileira, e por que não dizer, do próprio Poder Judiciário e da Justiça Federal como um todo. Até porque fui aqui também designado pelo ministro Herman Benjamin, presidente do Conselho da Justiça Federal, para poder também trazer um pouco da perspectiva da Justiça Federal a respeito desse tema. Senadora e demais participantes, nós da rede brasileira, e apenas para esclarecer, nós somos 7 magistrados federais no Brasil inteiro, né, correspondendo cada um a uma região da Justiça Federal. Hoje são 6 regiões da Justiça Federal e eu, como coordenador nacional dessa rede, nós temos há 4 anos desenvolvido algumas atividades, né, desde 2021, desenvolvido algumas atividades relacionadas à busca do aperfeiçoamento da aplicação, da interpretação e aplicação das normas da Convenção de 1980. E, para tanto, várias iniciativas foram ou vêm sendo desenvolvidas. Ano passado, apenas a título de informação, foi realizado aqui no Rio de Janeiro o primeiro encontro regional da rede dos juízes de enlace da América Latina e dos países caribenhos, portanto, daquela região do globo terrestre que envolve exatamente América do Sul, América Central, também o México e, obviamente, os países do Caribe. Nós tivemos a presença de 43 dos 57 juízes de enlace da região, ou seja, foi um encontro bastante significativo em termos de participação e presença e debates, e entre outros temas debatidos durante esse encontro, se inseriu o tema da violência doméstica nos casos da subtração internacional de crianças. Decorrente desse encontro, foi extraída uma carta, a Carta do Rio de Janeiro sobre esse primeiro encontro, e é importante mencionar que esse material está todo ele disponibilizado nos sites dos 6 TRFs. Cada um dos tribunais disponibiliza na sua página, né, material informativo, inclusive a Carta do Rio de Janeiro, sobre esse primeiro encontro. Entre outros temas, foi sugerido e recomendado nesse encontro que cada estado da América Latina e Caribe instituísse uma espécie de grupo de trabalho que pudesse, dentro do seu estado, aprofundar a análise e as questões relacionadas à violência doméstica nos casos de subtração. E por isso, aqui no Brasil, em agosto do ano passado, foi instituído um grupo de trabalho específico dentro da rede, né, não só formado pelos 7 magistrados de enlace, mas também outros 6 juízes, cada um da sua respectiva região da Justiça Federal, para trabalhar alguns temas, e um dos temas foi exatamente sobre o estudo sobre questões de violência doméstica em casos de subtração internacional de crianças. Apenas para esclarecimento, esse grupo de trabalho concluiu suas atividades em maio desse ano, maio de 2025, e entre outros produtos decorrentes desse grupo, foi elaborado um protocolo de atuação judicial sob a perspectiva de gênero nos casos de violência doméstica em subtração internacional de crianças. Esse protocolo está sendo divulgado para todas as autoridades que atuam no sistema de justiça envolvendo exatamente os casos da Convenção da Haia. E esse protocolo, senador, é importante que se diga, é um protocolo que busca subsidiar especialmente não só os magistrados, mas também representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia Privada e, por que não dizer, todos aqueles que tenham algum contato com o sistema de justiça nesse tema, para poder
identificar o que poderia ser utilizado em termos de mecanismos e até, enfim, de diretrizes, né, a respeito dos casos que pode haver a identificação de violência doméstica no estado da residência habitual da criança antes da transferência e, obviamente, antes da retenção. Nesse protocolo é citado, eu queria chamar a atenção a esse respeito, a parte 6 do Guia de Boas Práticas relativos à Convenção da Haia de 1980, que foi um guia que também está disponibilizado na internet no site da HCCH, né, que é a Conferência da Haia de Direito Internacional Privado. Esse guia foi elaborado e publicado em 2020, 5 anos atrás, e ele apresenta especialmente uma análise por especialistas acerca da exceção do artigo 13(1)b da Convenção, e nele há também expressa referência quanto ao tema da violência doméstica. Para tanto, no próprio guia é recomendada a utilização de uma metodologia de análise passo a passo, compreendendo 3 etapas que precisam ser perpassadas, né, na análise do caso concreto por parte do sistema de justiça e, obviamente, no momento em que o juiz e o tribunal vá resolver a questão. Na primeira etapa, o julgador deve verificar se as alegações apresentadas pela pessoa que se opõe ao retorno da criança possuem detalhamento e substâncias suficientes para constituir a exceção do risco grave previsto no artigo 13. Considera-se que alegações amplas ou genéricas não são suficientes. Para configurar a exceção, é preciso que haja detalhamento a respeito do que aconteceu, quais foram os episódios, de modo a realmente haver a verificação sobre a substância suficiente para possível identificação da ocorrência de uma exceção. Na segunda etapa, considerada a suficiência das alegações apresentadas por aquele que se opõe ao retorno, o julgador deve examinar e avaliar as provas apresentadas, considerando não apenas a documentação formal, mas principalmente elementos probatórios que nós chamamos alternativos, como fotografias, trocas de mensagens, e-mails, outros registros que porventura possam confirmar aquela alegação de violência doméstica ocorrida lá fora, sendo nesse caso fundamental a disponibilidade e eficácia das medidas existentes naquele estado da residência habitual a respeito desse tema. E na terceira e última etapa, o julgador deve realizar uma avaliação global das circunstâncias, ponderando os elementos probatórios em conjunto com as medidas de proteção disponíveis. Baseado exatamente nessa análise que é bem feita no âmbito do Guia de Boas Práticas, ainda que haja a demonstração de uma situação possivelmente de aplicação do artigo 13(1)b, o tribunal e o juiz devem considerar se existem ou não medidas adequadas e eficazes para proteger a criança no estado da residência habitual. Somente quando tais medidas se mostrarem insuficientes ou inadequadas é que a exceção deve ser configurada e aplicada para o não retorno. Para tanto, senadora, o guia é bastante detalhado, né? E obviamente eu não terei tempo suficiente para falar sobre todos os aspectos dele, mas nesse protocolo que o grupo de trabalho acabou aprovando, nós vamos para além do guia, né? E nós contextualizamos para a existência das peculiaridades e características próprias da realidade brasileira e daquilo que envolve exatamente os casos concretos ocorridos aqui no Brasil. E aí nós apresentamos algumas sugestões, e obviamente esse protocolo, só para esclarecer, ele não tem caráter vinculante, ele não pode ser imposto aos magistrados, mas é uma sugestão, é algo que decorre de análise, né, para exatamente mostrar aos juízes e aos tribunais que há caminhos que eles podem percorrer a esse respeito. Para tanto, então, nós sugerimos que haja a elaboração de um questionário que oriente 15 segundos. Puxa, 15 segundos só.
que oriente a coleta de informações essenciais sobre a situação de violência doméstica, natureza, frequência, intensidade de episódios, impacto sobre a criança, medidas de proteção, etc. Senador, eu acho que 15 segundos para mim é impossível. Eu já, enfim, vou concluir aqui a minha fala, mas, obviamente, só para deixar claro que nesse guia há detalhamento bem interessante para servir de base para que não só os juízes, tribunais, mas todos que atuam no sistema de justiça possam efetivamente se valer dessas sugestões apresentadas, inclusive sobre a perspectiva da oitiva especializada da mulher, da escuta especial da criança, a própria questão da inversão do ônus da prova em determinadas circunstâncias, ou seja, há de fato uma série de sugestões que me parecem muito importantes e que, na minha visão, vêm exatamente na mesma direção do julgamento do Supremo Tribunal Federal recentemente concluído. Então, eu encerro aqui a minha fala apenas para deixar bem assentada essa ideia. Mas, de novo, agradecendo o convite para aqui poder estar, senadora. Ai, muito obrigada, doutor. Obrigada pela participação. Gostaria de a doutora Carmen, que é professora titular de Direito Internacional Privado e Arbitragem na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Seja bem-vinda, doutora Carmen. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite que me foi feito para participar dessa audiência pública para discutir o tema da violência no contexto da Convenção da Haia sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças. Para contextualizar a nossa discussão, a convenção que está em vigor no Brasil tem alguns pressupostos para a sua aplicação. Em primeiro lugar, que tenha havido remoção ilícita da criança do país da sua residência habitual ou tenha havido retenção ilícita fora do país da sua residência habitual ou um ou outro decidido unilateralmente. Ambos os países da residência habitual e de refúgio devem ser parte da convenção e a criança deve ter até 16 anos. A convenção parte da premissa que todas as questões relacionadas à criança devem ser regidas pela lei do país da residência habitual e decididas pelo juízo do país da residência habitual. Esse é o juízo natural mais adequado para decidir sobre as questões atinentes à criança. E a regra, portanto, é: havendo remoção ou retenção ilícita, a criança deve retornar ao país da residência habitual para, com base na lei do país da residência habitual e pelo juízo do país da residência habitual, que sejam decididas as questões atinentes exatamente ao melhor interesse da criança. Isso está expressamente no artigo 1º da Convenção. Todavia, essa regra apresenta exceções previstas na própria Convenção. Algumas exceções. O artigo 12 estabelece uma regra temporal. Se ou a remoção ou a retenção ocorreu há mais de um ano do início dos procedimentos, o juízo do estado de refúgio está autorizado para verificar se a criança já está integrada ao novo meio. Se não há exercício efetivo do direito da guarda pelo genitor abandonado ou esse genitor consentiu com a transferência, tampouco o retorno é obrigatório. Se há um risco grave de perigo de ordem física e psíquica ou situação intolerável para a criança com o retorno, ou
ainda a recusa da criança para retornar se ela tiver maturidade para tal, todas as exceções previstas no artigo 13 e, por fim, o artigo 20 prevê a hipótese de não respeito pelo Estado da residência habitual de princípios fundamentais do Estado requerido com relação a direitos humanos. O nosso foco, então, vai ser sobre o artigo 13.1b ou 13b, que trata da exceção mais utilizada para o indeferimento do retorno imediato. Nos casos decididos pelos tribunais no mundo, essa é a exceção mais aplicada para indeferir o retorno, ou seja, a hipótese de risco grave de a criança no retorno ficar sujeita a perigos de ordem físico-psíquica ou, de qualquer modo, ficar numa situação intolerável. E quanto a essa exceção, alguns pontos devem ser ressaltados. Em primeiro lugar, o dispositivo estabelece que não há necessidade que exista já concretamente um perigo. Basta que haja um risco do perigo, ou seja, ainda que se vislumbre para o futuro essa possibilidade de... Ademais, o risco é grave, com a sua seriedade. A exceção se aplica ainda que o estado da residência habitual tenha condições de enfrentar esse risco, ou seja, a situação se apresentando por si só já basta para que se caracterize a exceção ao retorno imediato. Não basta a alegação, precisa de alguma comprovação e, quando a Convenção fala em perigos, obviamente, perigos genericamente de ordem física e psíquica, abuso sexual, violência doméstica, alcoolismo com violência, criminalidade, guerra civil, e abrange situações direcionadas ao genitor que retirou a criança do país da residência habitual. Essas reflexões suscitam algumas questões doutrinárias na jurisprudência. Se estamos aqui tratando de uma exceção ao retorno, que é a regra, então essas exceções devem ser aplicadas restritivamente. E aí o questionamento é: como a Convenção não fala expressamente de violência, essa violência deve impedir o retorno? Não há dúvida, porque a Convenção fala em perigo de ordem física e psíquica. Então, isso não desnatura a natureza da exceção e qualquer tipo de violência psíquica, sexual e, ademais, envolve também a violência contra a genitora que perpetrou o sequestro. Já vamos chegar lá. A grande dificuldade nisso tudo exatamente é a prova, como se dá em qualquer caso de direito de família, mesmo fora do contexto da Convenção da Haia. Se temos uma discussão sobre violência doméstica aqui na Tijuca, a violência geralmente doméstica ocorre entre quatro paredes, então isso sempre gera uma grande dificuldade de comprovação. Como o professor Guilherme acabou de mencionar, o Guia de Boas Práticas da Convenção de 2020 deixa claro que não são só os perigos de ordem física e psíquica direcionados à criança que devem ser levados em conta para excepcionar o retorno. Também a violência contra o genitor que perpetrou o sequestro. Isso é um trabalho oficial da conferência, nesse sentido, que foi repetido numa reunião também oficial, com ata
disponibilizado no site referido pelo professor Guilherme em 2023, reiterando que essa exceção se aplica também nessa situação de violência endereçada à mãe. Coincidentemente, vi que temos aqui um representante da Defensoria Pública. A Defensoria Pública da União elaborou uma cartilha em 2022 que diz isso claramente. Ainda que seja demonstrada violência apenas contra a mãe e não haja violência física contra a criança, é possível caracterizar a violência psíquica e o ambiente intolerável. Ou seja, não há dúvida quanto a esse ponto. Aqui me refiro também ao trabalho elaborado pelos juízes que compõem a rede da AIA e os juízes federais de cada uma das 6 regiões, já mencionado pelo professor Guilherme Calmon, e as suas conclusões já referidas pelo professor. Há também um ponto importante, que a autoridade central, que tem o papel tradicional de auxiliar no retorno da criança, também pode auxiliar na obtenção de prova para a caracterização da exceção do não retorno, ou seja, da violência, e isso está previsto expressamente na Convenção, no artigo 13. E, por fim, tudo isso que acabamos 15 de falar segundos. foi reiterado na decisão do Supremo Tribunal Federal, que tem uma semana, que reiterou, como não podia deixar de ser, que violência contra a mãe também faz incidir o artigo 13.1b da Convenção. E outro ponto relevante, que a grande discussão nisso é qual a natureza da prova que deve ser apresentada, porque não basta uma mera alegação. E aqui, o Supremo Tribunal Federal, numa das teses aprovadas no julgamento, deixa claro que a comprovação não é uma prova robusta, difícil nessa circunstância, mas bastam indícios objetivos e concretos da violência doméstica. Então, mostra que esse tema tem sido objeto de preocupação pelo judiciário, pelos estudiosos, por aqueles que redigiram a Convenção. Agradeço mais uma vez a honra do convite, me coloco à disposição para qualquer interação. Muito obrigada e peço desculpas porque eu tenho aula agora na pós-graduação da UERJ, por isso que eu pedi para falar antes, mas eu estou à disposição para participar. Muito obrigada, doutora Carmen Tiburcio. Obrigada pelo seu depoimento, pelas suas informações. E eu queria passar agora a palavra para Maria Clara Botelho Pérez. Ai, Maria Clara, é com muita honra que te passo a palavra. Boa tarde, me chamo Maria Clara, sou mamãe de Aya. Gostaria desse gentil convite de participar dessa subcomissão maravilhosa, que eu já tinha visto as outras duas, assistido as outras duas. Se hoje eu estou aqui com meus filhos, foi graças ao trabalho e perseverança, incluindo a senhora senadora Mara Gabrilli, que quando conheceu o meu caso, me ajudou prontamente. Serei eternamente grata. Peço desculpa porque tenho dificuldade de falar em público ou com muita gente ou para muitas pessoas que eu não conheço. Eu sou um pouco tímida nesse. Peço desculpas se travo a língua aqui agora. Fica à vontade. Queria cumprimentar os demais convidados. É uma bancada
fortíssima, que eu estou lisonjeada de estar aqui. Meu caso, eu sou uma mãe de Aya, como introduzi, mas o meu caso foi um pouco diferente do que está tratando agora, né? Que é sobre a violência doméstica, sobre a violência contra a criança. No meu caso, eu tenho 3 filhos. O meu primeiro filho, Rafael, tem paralisia cerebral grave, não anda, não fala, não come pela boca, é 100% dependente. E mesmo quando eu fui morar na Colômbia, né, meu caso foi com a Colômbia, sempre continuei os tratamentos do Rafael aqui. Nunca fiz em outro lugar. Os médicos do Rafael são todos brasileiros e sempre foram os mesmos médicos. Em outubro de 2020, fui à Colômbia, depois o rumo do meu, senão eu vou perder tempo. Eu vou para as questões judiciais do meu caso. As decisões que ignoraram as exceções da Convenção de Haia. Desde a primeira instância, houve determinação do retorno imediato das crianças ao exterior, sem analisar de forma adequada as exceções previstas no artigo 12, 13 e 20 da Convenção a vida do meu filho Rafael, criança com paralisia cerebral severa. Houve desconsideração da adaptação dos meus outros 2 filhos no Brasil. A Convenção de Haia não é restrita ao retorno das crianças ao exterior. É necessário que seja realizada a análise do caso ao visualizar os motivos que levaram essa mãe brasileira ao retorno ao seu país. A Convenção também se aplica nas exceções. Contradição reconhecida pelo próprio TRF-2. O acórdão do TRF-2 reconheceu que havia risco de morte no voo, mas mesmo assim determinou o retorno do meu filho à Colômbia, sem garantia de que complicações não ocorreriam. 3. Desconsideração dos pareceres médicos e sociais e laudos sociais indicavam risco real de morte do Rafael durante o transporte aéreo. Relatórios médicos confirmaram a impossibilidade de continuidade do tratamento em Barranquilla, Colômbia. Assistentes sociais e terapeutas comprovaram em plena adaptação das crianças do Brasil a inexistente rede de apoio na Colômbia, pois o pai não é colombiano, é paraguaio. A desconsideração da manifestação do Ministério Público Federal, o MPF se posicionou pela manutenção das crianças no Brasil, justamente com base nas exceções da Convenção de Haia, mas o STJ decidiu em sentido oposto. Situação do pai insolvente com dívidas milionárias, inclusive de pensão alimentícia e mandados de prisão no Brasil. A ausência de condições financeiras e estruturais para prover cuidados médicos especializados ao Rafael. 7. Violação ao princípio do melhor interesse da criança. O STJ privilegiou a aplicação formal da Convenção de Haia, sem considerar os direitos fundamentais da criança à saúde, à vida, à convivência familiar e ao desenvolvimento integral. Não foram observadas normas de hierarquia superior, como a Convenção sobre os Direitos da Criança, Convenção dos Direitos de Pessoas com Deficiência Física, a Constituição Federal, o ECA e o ECA. Risco de separação familiar e de rompimento de vínculos. As 3 crianças estão plenamente adaptadas ao Brasil, inseridas em escola, atividades esportivas, rede social ampla. A decisão do STJ ignorou o direito à convivência familiar e comunitária, previsto no artigo 227 da CF e no ECA. O precedente do próprio Supremo Tribunal Federal, HC, relatoria do HC
20, 94, 97, Rio Grande do Sul, relatoria do ministro Alexandre de Moraes, de 2022, reconheceu as exceções da Convenção de Haia em situação análoga, preservando o melhor interesse da criança. A minha situação ainda é mais grave, pois envolve uma criança com deficiência e risco iminente de morte. Criança não é objeto. A ministra Carmen Lúcia destacou em julgamentos que criança não é coisa, mas sujeito de direitos. O retorno forçado das crianças sem análise de suas condições reais de vida trata-as como meros objetos de disputa entre estados e genitores. A omissão do STJ, ao não analisar a matéria, de fato... Eu queria te avisar que o vídeo não dá para ver seu rosto. Ai, me perdoa. A gente não está vendo você. Ah, agora? Agora estamos. Desculpa. Imagina. Eu estou lendo aqui, desculpa, que a cadeira está um pouco alta. Tem que ver você. Peraí, tem como baixar? Baixei um pouco a cadeira também, que estava alta. Omissão do STJ ao não analisar a matéria de fato. O STJ expressamente declarou que não reavaliaria fatos e provas, invocando a súmula 7, apesar de estar em jogo a vida, a saúde e integridade do meu filho Rafael. Objetos... Com isso, deixou de se apreciar a gravidade concreta e comprovada da situação, limitando-se à aplicação formal da Convenção de Haia. 12. Hierarquia normativa. Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. A Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, no status constitucional, artigo 5, 3ª da CF/88, tem primazia sobre a Convenção de Haia, que possui caráter supralegal apenas. Assim, o direito à saúde, a dignidade à vida da criança com deficiência deve prevalecer sobre a regra formal do retorno imediato previsto pela Convenção de Haia. Queria terminar. Eu quis fazer a minha história é um pouco diferente e se eu for explicar, eu teria que ficar a tarde toda com vocês, todo o contexto da minha história. Então, eu vou me limitar a falar do meu caso em específico, agradecer a minha rede de apoio, que foi fundamental para mim, pessoas maravilhosas que apareceram no meu caminho, que me orientaram, que me ajudaram. Tunísia, uma amiga, uma vez eu liguei para ela e falei... Tunísia, a senhora bem conhece, e liguei para ela uma vez e falei, Tunísia, por que eu estou triste se eu ganhei convenção de Haia, se eu ganhei a convenção, estou com meus filhos, era para eu estar radiante, porque eu ainda me sinto um pouco triste, me sinto doída, me machuca. Ela me falou, Carinha, está tudo muito recente para você, é como se você tivesse caído, ralado o joelho, e fica assim, quando você rala o joelho, fica aquela dor até... criar casquinha e depois virar uma cicatriz. Você vai passar a mão e não vai doer mais. Vai ficar apenas aqui, você vai olhar para o seu joelho e vai estar lá a marca, mas sem dor. Quero 15 segundos. Quero desejar a todas as mães que estão enfrentando mães atípicas, típicas, que estão enfrentando a Convenção de Haia, tenham fé que Deus sabe o que faz. É o meu depoimento para vocês. Espero ter contribuído com alguma coisa. Muito obrigada, senadora, mais uma vez, pelo gentil convite. Ai, Clara, obrigada a você pela coragem, pelo seu depoimento, de permitir que a gente te ajudasse e você, para a gente ser a única mãe presente nessa audiência, mãe de Haia,
né, para você trazer um caso de sucesso que você está com seus filhos e eu estou aqui torcendo para logo, logo virar cicatriz e você não sentir mais dor nenhuma. Só curtir o amor dos seus meninos, tá? E obrigada, porque, de qualquer forma, você ajudou com a sua história, com a experiência que a gente teve através de você, que começou com a Tunísia. Obrigada, tá? Eu queria, emocionada aqui, passar a palavra para o doutor Nicolau Dino, que uma honra você poder participar, doutor Nicolau. O doutor Nicolau é o nosso procurador federal dos direitos do cidadão e representante do Ministério Público Federal. Então, através de videoconferência, com a palavra, doutor. A minha conexão caiu no exato momento que a senhora passava a palavra a mim, senadora Mara Gabrilli, mas felizmente já houve a retomada aqui da comunicação. Eu estou aparecendo duplicidade aqui na tela. Deixa eu ver se eu oculto a minha vista. Não consegui ocultar a minha vista. Enfim. Aqui você está triplo. Pois é, agora não estou aparecendo. Bom, eu gostaria de cumprimentar inicialmente a senhora, a senadora Mara Gabrilli. É um prazer muito grande reencontrar a senhora, ainda que no ambiente virtual. Satisfação muito grande compartilhar neste momento esses com pessoas profundo conhecimento, inclusive conhecimento por força da própria vivência traumática, como agora vimos do depoimento da senhora Maria Clara. Cumprimento também minha querida colega e amiga Ana Paula Mantovani, que falará daqui a pouco. Eu gostaria, senadora, de destacar 3 pontos, considerando o brevíssimo espaço de tempo que temos aqui neste momento de reflexão. E os 3 pontos seguem a ordem da recentíssima nota técnica em caráter de recomendação que a PFDC, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, emitiu em data recente em razão do tema. Nós instauramos em abril desse ano um procedimento a partir de dramas existenciais que chegaram ao nosso conhecimento, inclusive esse da senhora Maria Clara, e instauramos esse procedimento para verificar de que forma o Estado brasileiro, a partir de suas diversas instituições, tem respondido às demandas e aos problemas decorrentes da aplicação da Convenção da Haia. Então, os 3 pontos, como disse, que norteiam, inclusive, a manifestação da nota técnica e da recomendação que também foi comunicada ao Senado Federal, são os seguintes. A interpretação da Convenção da Haia à luz da Constituição Federal, como uma norma de caráter supralegal, como foi mencionado há pouco, a necessidade de observância nesse afã de interpretar a Convenção à luz da Constituição, a necessidade de observância do princípio do melhor interesse da criança, a verificação dos limites da cooperação jurídica internacional e a necessidade do realinhamento do papel institucional da Advocacia Geral da União em relação às disposições da Convenção da Haia e, por último, a necessidade de reforço de filtros institucionais em casos de alegações ou indicativos de violência doméstica, que são os casos muito frequentes que chegam ao judiciário brasileiro. Esses 3 pontos, como disse, foram desenvolvidos na nossa nota técnica como uma forma de demonstrar, primeiro, que aliás, faço um parêntese, a nota técnica da PFDC foi emitida praticamente no mesmo momento em que o Supremo Tribunal Federal concluía os julgamentos das ADIs 42, 45 e 7686. É importante dizer isso, o julgamento dessas ADIs não exaure, não esgota a discussão, não põe uma solução definitiva, pelo contrário,
verificamos várias medidas a serem adotadas, inclusive com essas que eu vou indicar agora na nossa recomendação. E, então, voltando ao ponto, a Convenção da Haia, pela avaliação que nós fizemos, tem esse caráter de norma supralegal, mas, por se tratar de uma norma que diz respeito a direitos fundamentais, a direitos humanos, e considerando que a nossa Constituição tem disposições muito específicas em relação à necessidade de verificação de cumprimento, melhor dizendo, do melhor interesse da criança, a proteção integral da criança, esse vetor deve orientar as instituições brasileiras na aplicação da Convenção da Haia, de modo a que não se frustre esse princípio constitucional que está assinalado no artigo 206 da Constituição. Nesse ponto, destacamos, senadora Gabrilli, que a interpretação da Convenção da Haia tem que se assentar em pelo menos 3 premissas fundamentais. E essas premissas fundamentais estão indicadas também na nota técnica que emitimos. A primeira premissa que deve ser considerada diz respeito aos princípios constitucionais e a observância pelo Estado requerente de normas de direito internacional e os princípios que devem ser adotados para efeito de cumprimento da Convenção da Haia, no sentido de verificar a aplicação da cláusula de exceção quando se trata de examinar a determinação ou não de retorno das crianças e adolescentes ao país de residência habitual. O outro ponto, a outra premissa, a necessidade de que, em casos que digam respeito à violência contra a mulher, essa questão deve ser levada em consideração no sentido de que se perceba um potencial risco de perigo à ordem física ou psíquica às crianças e adolescentes, bem como o alargamento das vulnerabilidades e, consequentemente, o já mencionado princípio do melhor interesse da criança. Em outras palavras, as situações de violência contra a mulher implicam também violência contra a criança. Isso repercute diretamente na ordem emocional, na estabilidade emocional da criança, no seu psique e, portanto, a violência contra a mulher impõe a necessidade da integral do melhor interesse da criança. E a terceira e última premissa, a necessidade de que nós verifiquemos e percebamos que existem riscos irreversíveis até de julgamentos com base sem instrução probatória ou prolação de decisões liminares em casos envolvendo denúncias de violência. Uma devolução, uma decisão determinando restituição de criança ou adolescente para o país de onde ela veio com a mãe, implica um dano, muitas e quase, eu diria quase em todas as situações, um dano irreparável. Muito dificilmente as instituições brasileiras conseguirão trazer de volta uma criança se houver a determinação de retorno ao país de onde ela é egressa. Então, é necessário que o Judiciário, as autoridades brasileiras verifiquem, e o Ministério Público também se encontra nesse contexto, verifiquem com muita cautela, com muita atenção, as situações de determinação de retorno da criança e adolescentes para os países onde elas são egressas. E é nesse ponto, senadora Gabrilli, que fala muito alto, ganha bastante expressão a discussão quanto à demonstração da violência doméstica, a violência contra a mulher ou a violência contra a criança e adolescentes. É sabido, e a própria autoridade central, a CAF, comunicou isso, informou isso no nosso procedimento aqui na PFDC, é sabido que há uma dificuldade enorme de produção de provas nos países de origem, nos países em que a mulher é uma estrangeira, nos países em que, por ser a mulher já vítima de situações de patriarcado, se encontra numa situação de hipossuficiência e, portanto, terá dificuldade de comprovação, de demonstração da situação de abuso da qual ela é vítima.
Ora, essa situação de desigualdade na produção da prova no estrangeiro deve influenciar no Brasil um exame com mais cuidado, com mais cautela, das alegações de violação. É exatamente isso que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs já mencionadas, assinala. Penso eu, e interpretando o que o Supremo decidiu também, não se há de exigir uma prova cabal e incontroversa da situação de violência doméstica, existindo indícios fortes, indícios veementes, indícios demonstráveis de forma concreta e objetiva de situação de violência doméstica, o Judiciário deve considerar essa prova indiciária para efeito de formação de seu convencimento e aplicar a cláusula de exceção prevista no artigo 13 da Convenção da Haia. Um outro ponto importante, quando se trata de denúncias de situações de violência doméstica... 15 segundos. Diz respeito à atuação, vou concluir aqui, diz respeito à atuação da Advocacia Geral da União quando se trata de dar cumprimento à Convenção da Haia. Na nossa manifestação, há uma recomendação, a nota técnica conclui com uma recomendação à Advocacia Geral da União, no sentido de que realinhe a sua atuação institucional de modo a não mais promover ações representando ou substituindo interesses de pais estrangeiros. Digo isso, senhora senadora Mara Gabrilli, porque não há nem na Constituição, nem na lei orgânica, e muito menos na Convenção da Haia, nenhuma disposição normativa que autorize essa conclusão de que a AGU deva ser a proponente da ação em juízo, na ação do Judiciário brasileiro. Isso com todo respeito ao trabalho que é feito pela Advocacia Geral da União, isso é uma predestinação do papel da União, da Advocacia Geral da União, em relação à sua função precípua e básica de defesa do Estado. A advocacia pública não envolve representação judicial de pessoas estrangeiras em solo pátrio. E esse ponto, portanto, é também assinalado na nossa nota técnica, que conclui com uma recomendação dirigida à advocacia para que reveja esses procedimentos em relação à Convenção da Haia. E quero crer, portanto, para finalizar, que isso também possa ser objeto de exame do Senado Federal por ocasião da votação do projeto de lei 565. O projeto de lei 565 se encontra em curso, há disposições que precisam, inclusive, ser ajustadas de forma a não se exigir comprovação cabal de violência doméstica, mas sim a satisfação de indícios suficientes para a demonstração da violência. E, além desse ponto, creio que também deva constar uma disposição expressa nesse projeto, nessa lei que advirá desse projeto, no sentido de vedar a representação judicial pela Advocacia Geral da União. Senhora Presidente, nesse espaço de tempo, penso eu que sejam esses os pontos mais importantes a serem destacados nessa audiência pública, sem prejuízo de eventual discussão posterior, porque o tema é muito importante, muito relevante e envolve diversas outras questões que poderão ser assinaladas, inclusive pelos colegas que aqui se encontram. Muito obrigado. Doutor Nicolandinho, muito obrigada pela participação e muito obrigada pela nota técnica enviada anteriormente para a gente. Muito obrigada mesmo, obrigada pela participação e foi um prazer poder revê-lo mesmo de forma virtual. Eu queria agora dar a palavra para a Daniela Brauner, coordenadora de Assistência Jurídica Internacional da Defensoria Pública da União. Oi, Daniela. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Prazer novamente encontrá-la nesse espaço democrático de debate, um tema que é tão importante de ser discutido na nossa sociedade e também, principalmente, no Congresso Nacional, por ocasião da Comissão de Direitos Humanos e a Subcomissão Especial da Conferência da Haia.
daqui é da Convenção da Haia, especialmente de subtração internacional de crianças. Esse é um tema muito sensível para a Defensoria Pública da União, e eu tenho atuado particularmente nesse tema há mais de 15 anos, com um especial viés na defesa das mulheres acusadas de subtração internacional no âmbito da Defensoria Pública da União. Esse tema, ele foi objeto de uma nota técnica da Defensoria Pública em 2021, portanto, bastante anterior à decisão do Supremo Tribunal Federal, e também as demais colocações em relação à perspectiva de gênero, ao protocolo de perspectiva de gênero. A DPU já assinalava, então, que é necessária a análise da convenção a partir do viés feminino da aplicação dessa norma. Nessa nota técnica, nós recomendamos que a aplicação da convenção leve em consideração, na interpretação do artigo 13, a linha B, as questões atinentes à violência doméstica, especificamente indícios de violência doméstica, a criminalização dessa conduta, ou seja, é uma situação intolerável que no retorno uma mãe fique em situação de prisão, em afastamento do seu pai. Então, a criminalização ela se dá não apenas no país, em relação ao país que está fazendo o requerimento de retorno, mas nós temos observados, após inclusive essa nota técnica, em diversos casos que temos atuado, que há também referência à ideia de criminalização, infelizmente, no Brasil, em que advogados e a própria AGU fazem referência à situação da mulher como uma criminosa. A presença de tornozeleira eletrônica, a forma de abordagem dos casos pela Polícia Federal, de retorno, tudo isso é indicar uma atuação exacerbada e que leva à desconsideração de todos os aspectos relacionados à perspectiva de gênero e ao melhor interesse da criança. Um outro ponto relevante na nota técnica e que ainda merece consideração no que diz respeito à aplicação da Convenção de Haia é o status migratório e a xenofobia que nós observamos em relação a vários países em que essa mulher se encontra numa situação de falta de apoio, de falta de rede. E um dos casos em que nós conversamos foi, por exemplo, uma mulher em Portugal, ela foi à delegacia e foi dito que ninguém entendia, ninguém falava brasileiro ali. Ou seja, ali a gente já verifica que há, sim, um preconceito das autoridades em fazer o próprio registro da ocorrência de violência. Em relação a esse aspecto, a Defensoria Pública já alertava a DAC, que é a Divisão de Assistência Consular do Ministério das Relações Exteriores, para que preste orientação nas representações diplomáticas do Brasil no exterior em relação ao atendimento que é dado à brasileira que se encontra fora do seu território nacional. Num primeiro momento, nós observamos que em alguns desses atendimentos havia referência da autoridade consular de que ali não era o local apropriado para fazer, por exemplo, uma denúncia de violência doméstica, mas que não havia o registro. A gente está falando aqui de violência doméstica, foi como colocado anteriormente pela professora Carmen Tiburcio, é uma violência de difícil comprovação. Então, nós estamos falando aqui de indícios de violência. Quando alguém procura uma autoridade consular que tem uma identificação de nacionalidade, que procura, então, aí uma rede de apoio, é preciso fazer esse registro nos consulados, pelo menos para fins de demonstração de que houve na educação e práticas pedagógicas. No contexto da avaliação da política pública, Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, em atenção ao requerimento de número 13, de 2025, de autoria da Comissão de Educação e Cultura.
Convidamos para tomar lugar na mesa os seguintes convidados e convidadas. A senhora Rosilene Correia Lima, secretária de Finanças da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Está ali, eu pensava que era alguém. Seja bem-vinda. A senhora Cristina Madeira Coelho, representante do movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil. O senhor Fernando Rodrigues, vice-presidente da Associação Brasileira de Alfabetização. E a senhora Luciana Magri, coordenadora geral de formação de professores da educação básica. Sejam todas e todos bem-vindos. E nós teremos também, de forma virtual, a participação da senhora Andréa Nunes Militão, diretora da Articulação Institucional da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais de Educação, a senhora Mônica Correia, também professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, irão participar de forma virtual, e o senhor Evandro Costa de Medeiros, coordenador-geral de Política de Educação do campo da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão. E antes de passar a palavra aos nossos convidados e convidadas, comunico que esta reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados pelo meio do portal E-Cidadania na internet, no endereço senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. E também o relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim que as apresentações que forem utilizadas, do mesmo jeito, pelos expositores. Na exposição inicial, cada convidado poderá fazer uso da palavra por até 10 minutos e, ao final das exposições, a palavra será concedida aos parlamentares inscritos para fazerem suas perguntas ou comentários. E agora, já dando início, mais uma vez pedindo aqui desculpa aos convidados que aqui estão, que eu tive um atraso porque eu estava no Ministério da Saúde, mas corri para chegar aqui. E agora, com o maior prazer, a gente vai fazer essa audiência pública, esse debate. E com a palavra eu passo para a senhora Rosilene Correia Lima, secretária de Finanças da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que poderá usar seus 10 minutos. Opa, já vou inaugurar, então. Boa tarde, senadora. Agradeço, em nome da CNT, em nome de todos os trabalhadores e trabalhadoras da educação pública desse país, a oportunidade por estarmos aqui para fazer um debate tão necessário, né? Que é a educação infantil. Nós sabemos que temos uma dívida e, infelizmente, inclusive, não é uma situação só do Brasil, mas a América Latina, nós temos esse nó ainda a ser desatado, que é a educação infantil e as nossas crianças serem devidamente alfabetizadas. E aquilo que a gente costuma dizer da idade certa, né? Que idade certa é esta? Na verdade, é na idade em que eles têm por direito de serem alfabetizadas e com a qualidade também que é um direito. Então, isso é muito importante, um programa, uma política voltada para essa nossa necessidade. Não podemos desconsiderar que os resultados que nós temos, e que é uma realidade que não é, portanto, de agora, dos últimos períodos, mas é claro que nós temos uma realidade no Brasil que é para a educação como um todo, que é para as condições do povo brasileiro, que se agravou em tudo aquilo que era de negativo, nós tivemos um aprofundamento. E não podemos desconsiderar das sequelas que ainda vivemos devido à pandemia, mas que antecede a pandemia também o golpe que esse país sofreu, que a educação sofreu, tendo quase que uma interrupção da implantação e implementação do Plano Nacional de Educação, das metas que nós tínhamos e que, lamentavelmente, portanto, não atingimos, porque nós tivemos um desmonte, né, de todas as políticas voltadas para melhoria e garantia de qualidade, acesso e permanência. E a educação infantil, não diferente, talvez pela pandemia tenha sido exatamente aí a faixa etária, o momento de maior preocupação para nós, porque, na medida do que foi acontecendo,
fomos nos adaptando, né, com os recursos tecnológicos, e a educação infantil, é claro que ficou numa condição muito mais delicada. Então, nós sofremos nos dias de hoje ainda muito que as sequelas disto. Eu recebi aqui, senadora, já algumas manifestações, participação, né, e do Brasil todo, e acho que isso reforça muito a luta histórica da CNTE, que é uma luta que eu tenho certeza que também é sua, que é pela valorização dos trabalhadores da educação, especialmente dos professores. Claro que isso vale para todos os profissionais, mas quando a gente coloca aqui como garantir a formação, isso passa necessariamente por termos carreira. É preciso ter carreiras, e nós ainda estamos nessa luta, que é o cumprimento da lei do piso e carreira, porque você precisa ter profissionais motivados, incentivados para a sua formação inicial também, que hoje nós temos uma realidade nesse país que, lamentavelmente, é de uma formação que nós estamos sofrendo as consequências de uma formação não tão adequada, né? Quando nós não temos concurso público, você tem um altíssimo rodízio de professores na sala de aula, e isso é claro que compromete em qualquer momento, mas a educação infantil, por razões óbvias, que nós estamos falando aqui da formação global dessa criança, dos aspectos emocionais, inclusive, né, cognitivos. Então, essa relação com o professor, ela é fundamental, a permanência disso, a rotina para essas crianças. E, lamentavelmente, quando você tem um país com mais de 50% dos professores de educação básica, e entenda-se aí também a educação infantil, portanto, de contratação temporária, desse alto rodízio, isso compromete profundamente. Então, nós precisamos ter essa mudança, e aí esse pacto que nós precisamos ter das esferas, você precisa ter municípios e estados com este compromisso. Não basta termos uma lei, não basta ter um programa, não basta ter um MEC voltado para isso, não basta termos profissionais com essa disposição se nós não tivermos governos municipais e estaduais com esse mesmo compromisso para que essa mudança de fato ocorra. Precisamos sair desse patamar em que o Brasil se encontra, acho que nós estamos aí com uma defasagem de mais de 50%, né? Me corrijam se eu estiver enganada. Então, isso é muito alto, isso é muito grave. Nós precisamos sair dessa realidade. E, para isso, nós precisamos de políticas públicas, sim, porque nós estamos falando de desigualdade, de dificuldade de acesso. Estamos falando de um Brasil que nós temos uma população indígena, que nós temos ribeirinhos, enfim, que nós temos educação rural. E, dentro também do centro urbano, quantas diferenças nós temos das possibilidades de acesso e de permanência nessas escolas. Que nós estamos falando também de uma realidade que é de você ter hoje também um número altíssimo ainda, que é de convênios, né? Então, recurso público para o privado dentro de uma outra política em que você não tem as condições de controle, de acompanhamento do que está sendo de fato oferecido. São profissionais ainda muitas vezes menos valorizados, com menores salários, que não são atingidos pela lei do piso. Então, tudo isso vem influenciar e impactar nesse resultado que nós vivemos hoje. Então, nós não temos dúvida de que nós sairemos desse quadro com mais investimento. Então, por isso esse programa é tão importante, porque nós teremos aí um investimento que está sendo destinado, mas nós sabemos que para isso é preciso ter compromisso político de quem estará à frente. Como é que nós teremos o controle, né, da aplicação disso, até porque é por adesão. Sei que a adesão está alta, mas para além da adesão, como será de fato esse acompanhamento? Qual será como a gente insiste muito, inclusive nos nossos debates, que é preciso estabelecer alguma política em que
para que aquele município receba recursos de outros programas, é preciso prestar contas daquilo que já é feito, né? Daquilo que já está estabelecido para que seja cumprido e que muitos não fazem isso. Nós insistimos muito, inclusive, para que na reformulação da lei do piso a gente estabeleça uma periodicidade para concurso público, um percentual que está no Plano Nacional de Educação de contratação temporária, porque precisamos mudar essa dura realidade. E nós não temos dúvida de que precisamos deste investimento numa lógica de valorização desses profissionais, mas do combate às desigualdades. Por isso, nada está desassociado. Nós precisamos de uma reforma tributária, precisamos tributar, sim, super ricos, que precisamos de recursos para mais investimentos na educação pública. Nós não podemos permitir que o novo Plano Nacional de Educação tenhamos aí uma queda de braço pelos recursos, pelo orçamento da educação, porque o que nós precisamos é garantir que recursos públicos sejam investidos de fato na educação pública. E é muito importante que tenhamos altíssimos investimentos nas nossas pesquisas para garantirmos o acesso da nossa juventude para a educação superior e permanência, mas nós só vamos corrigir essas desigualdades quando nós, de fato, tivermos as nossas crianças devidamente alfabetizadas, porque a consequência disso é ter uma população alfabetizada e em condições com equidade e igualdade, né, de acesso, permanência para a transformação do nosso país. Então, isso é muito importante para nós, mas considerando que é preciso nós estabelecermos responsabilidades de fato e as cobranças. Eu tenho certeza de que estamos no caminho certo. Muito obrigada. Obrigada, a presidência que agradece e diz que alguns pontos que foram falados agora já tenho assim como cruciais, né? A gente não pode ter uma política de formação de profissionais que vão aí formar e educar, né, na idade certa. Que idade é essa, né? É exatamente no tempo que é para ser. E aí, sem orçamento, né? Sem recurso. E aí, tudo, de certa forma, para também contribuir com essa alfabetização na idade certa, que a gente sabe, vai contribuir para diminuir as desigualdades, né? Exatamente nesse sentido, tudo está ligado, né? E a gente sabe da importância de ter esse programa e esse pacto federativo, onde os municípios, os estados e a União façam verdadeiramente cada um seu papel, que seja com mais concurso público para diminuir a rotatividade dos profissionais da educação, como foi dito aqui, a importância da gente realmente ter uma segurança, né, na qualidade, de sempre estar fazendo a formação dos profissionais e se tiver mudança, a gente não tem, né, como ter um controle nem essa formação continuada. Mas aqui estou só fazendo um comentário na fala, mas eu já quero aqui, eu estou hoje muito para ouvir, né, os nossos convidados e convidadas e em cima do que a gente ouvir aqui, a gente fazer alguns encaminhamentos e no final de todas as audiências públicas a gente ter realmente um material bem consistente, né, que sejam de sugestões, encaminhamentos, nós vamos acompanhar, vamos cobrar, vamos estar aí com proposições, né, concretas, tanto a nossa intenção aqui da comissão, tanto para dentro do parlamento, como também para o executivo, né? A gente quer fazer essas duas proposições. Também para o Ministério Público, enfim, para o Judiciário como um todo, se for necessário, né? A gente vai saber no decorrer das audiências públicas. E agora, com a palavra, a senhora Cristina Madeira Coelho, representante do Movimento Interforos da Educação Infantil do Brasil. Poderá fazer uso aí também com 10 minutos, se for necessário a gente acrescenta. Deu? Deu. Obrigada a todos, boa tarde. Agradeço o convite e estou muito satisfeita de estar representando o MIEIB. O MIEIB é o Movimento Interfórum de Educação Infantil no Brasil. É um movimento social que reúne professores e estudiosos por todo o país. E como um movimento social está presente há bastante tempo, a gente vai ver na apresentação.
Deixa eu ver se eu consigo passar. Vai. O problema foi. Voltou. É melhor ele colocar, tá? Por favor. Então, como movimento social, o MIEB, eu acho que um grande momento do MIEB, que já tem mais tempo, foi em 2005, com a votação do Fundeb e a defesa, então, de verba pública para a educação infantil, que o Fundeb envolvesse também verba pública para a educação infantil. Foi o movimento Fraldas Pintadas, a gente fez uma entrada com as crianças, com as fraldas pintadinhas, como está ali no cartaz. Há sempre um movimento com uma conversa continuada em apoio de políticas públicas para a educação infantil, e no momento que a gente está, desde 2014, com bastante inserção do movimento na política, o apoio ao direito das crianças à educação de qualidade, que passa pelo... Vai o seguinte, por favor. Que passa pela questão da leitura e da escrita na educação infantil. E vale a gente perguntar por que a gente fala de educação ligada à leitura e à escrita na educação infantil. É preciso que a gente entenda que a questão da escolarização e das formas de aprendizagem na infância não são as mesmas, não são iguais à escolarização do Fundamental 1 e Fundamental 2. A criança tem especificidades nos seus processos de aprendizagem, que é preciso que a gente respeite para a gente dizer que a educação tem qualidade. Então, há uma grande diferença entre a formalização do processo de alfabetização, que vai acontecer no Fundamental, e a vivência da cultura letrada pelas crianças da educação infantil. Naquele computador ali negro tinha um vídeo da minha neta, que atualmente está com 20 anos, e lendo com 1 ano e pouco. Então, ela está com um livro no colo e ela vai lendo desse jeito. Eu vou imitar, porque a gente não pode passar o vídeo aqui. Ela está lendo com o corpo todo, ela não lê só com a boca. Então, ela vai assim... E ela fica o tempo todo passando as páginas do livro. Assim que ela passa, ela não está lendo. Quer dizer, na verdade, ela está fazendo um exercício de uma criança que vive numa cultura letrada e de uma criança que tem acesso a livro. Quando a gente fala de equidade na educação infantil, é a gente garantir que as outras crianças tenham acesso à cultura letrada que caracteriza a nossa sociedade. Em frente... Eu acho que faltou o segundo slide, eu acho que ficou faltando. Não, está certo, desculpa. Então, dessa forma, essas especificidades da educação infantil, eu tentei juntar porque isso faz parte da formação docente. Então, o nosso ordenamento legal, desde a época da Constituição, da LDB, da Base Nacional Comum Curricular, aqui no Distrito Federal, o Currículo em Movimento, o recém-lançado Parâmetros da Equidade e Qualidade da Educação Infantil, o ECA, são todos documentos, a DECNEI, são todos documentos que balizam a educação infantil. E essas especificidades, elas estão distribuídas por esses documentos todos. O cuidar e o educar de maneira conjunta, as dimensões ética, política e estética que fazem parte do processo, a criança como um ser de direitos que tem direito a uma educação de qualidade e de equidade, a criança como sujeito histórico-cultural, aparece nos documentos, a criança como protagonista do processo de aprender. Não é só protagonista das atividades de aprender, mas a protagonismo do seu próprio processo. O que a criança gosta? O que lhe interessa? E eu acho que o matador, o binômio matador, é o brincar e interagir, que fazem parte constitutiva do processo todo da criança de 0 a 6 anos, que são os anos
da educação infantil. Em frente. Para a formação de... eu esqueci de me apresentar inicialmente, porque eu venho representando o MIEB, mas eu sou professora da Universidade de Brasília, da Faculdade de Educação, eu trabalho com formação docente, então, e, além disso, estou como coordenadora do ProLEI aqui do Distrito Federal. Eu acho importante a gente ressaltar que na formação de profissionais da educação infantil, aliás, na formação de professores, essa é uma escolha profissional muito interessante, porque ela é a única que a gente sabe exatamente o que a gente vai ser, porque a gente viveu dentro de uma escola durante todo o processo de educação escolar. Então, a gente tem noção do que é a profissão docente. Então, a gente vai formar, a gente tem a questão da teoria, das teorias, das práticas, mas, principalmente, a gente tem que entender que o docente carrega uma série de concepções, crenças, valores e vivências, e esses devem fazer parte também da formação, que não pode ser só uma educação inicial, que aí já começa o grande desafio, que tem sido aligerada, que tem sido eminentemente à distância, que não garante formação de qualidade para esse professor na perspectiva do que eu vinha falando anteriormente. Então, a formação inicial à distância para a educação infantil, efetivamente, ela não funciona. Na educação continuada, há que se pensar na regularidade de oferta de cursos, mas não só de cursos. Quando a gente fala de formação continuada, a gente, na verdade, quer dizer uma continuidade dessa formação. Então, entra o que a gente tem conhecido como a formação em serviço dentro das próprias secretarias de educação, tanto municipais quanto estaduais, que garanta uma continuidade, que é o que o ProLEI tem buscado. O ProLEI não é um curso, mas é um programa de formação continuada em serviço. Em frente... Aqui no Distrito Federal, só para a gente saber, a gente está em todas as regionais de ensino e participam. A gente vai ver isso claramente também na apresentação da professora Mônica. A gente está articulando ações de políticas públicas do MEC com as universidades públicas, no caso de Brasília com a UNB, e com a Secretaria de Estado de Educação aqui do Distrito Federal. Então, há um conjunto de pessoas envolvidas numa articulação muito interessante, muito desafiadora, mas muito produtiva, porque aí você tem a sociedade envolvida completamente com a formação. Agora, em 2025, a gente está com 13 formadores docentes da Secretaria de Educação, que tem formação pela equipe da UNB, e estamos com 750 docentes em formação. Vamos em frente, está acabando, 1 minuto. A infância não é um tempo, não é uma idade ou uma coleção de memórias. A infância é quando ainda não é demasiado tarde, é quando estamos disponíveis para nos surpreendermos, para nos deixarmos encantar. Quase tudo se adquire nesse tempo em que aprendemos o próprio sentimento do tempo. É do Mia Couto. Obrigada. Bem em cima, parece que foi cronometrado. E eu já tinha permitido aqui mais minutos, viu? Não vamos se preocupar, não, com a questão do tempo. A gente sempre tem aqui um tempo adicional, se for necessário. Gostei muito. E agora também já agradeço, né, a senhora Cristina, já passa a palavra para a senhora Luciana Magri, coordenadora geral de formação de profissionais da educação básica. Poderá também usar seus 10 minutos. Obrigada. Obrigada, senadora. Obrigada a todos presentes, né? Estamos aqui
Podemos dizer que nós estamos aqui entre amigos, porque a gente está com uma causa comum, que é a defesa da formação de professores para a educação básica. Então, no meu papel de coordenadora geral de formação de professores da educação básica do MEC, eu venho apresentar algumas ações que nós organizamos para o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Então, gostaria de apresentar para vocês. Pode passar, por favor. Bem, o compromisso ele vem com esse desenho do Pacto Federativo entre a União, Estados e municípios. E com esse pacto, em relação à formação, o MEC oferece às redes apoio técnico e financeiro para suas formações, né? Então, as redes têm liberdade para escolher como vão organizar as formações em seus territórios. E, nesse sentido, a gente apoia a formação para professores da educação infantil, 1º e 2º ano, 3º ao 5º ano. Para a pré-escola, no ano de 2024, nós atendemos 5.280 municípios, alfabetização, 5.385 municípios e 3º ao 5º ano, o mesmo número. Isso é um número muito expressivo de uma política que chegou em quase todos os entes da federação. É uma formação pensada para professores, gestores escolares e equipes técnicas das secretarias. Mas, ao mesmo tempo, nesse diálogo com as redes, a gente sentiu necessidade de oferecer uma assessoria técnica mais qualificada, não só uma assessoria financeira, mas uma assessoria técnica, e, a partir dessa relação com as redes, a gente elaborou uma série de materiais que apoiam a formação de professores, gestores e equipes técnicas nas redes. Pode passar, por favor. Então, aqui, a gente, para a educação infantil, tem o material que é da leitura e escrita na educação infantil, que é o material do LEEI, composto por 8 cadernos de formação de professores. Ele foi um programa que atendeu, no ano de 2024, 25 estados e o Distrito Federal, para professores de crianças de 4 e 5 anos, a pré-escola. Ele teve uma abrangência de mais de 200 mil professores, e isso é um número muito expressivo. Quando a gente vai conversar com colegas de outros países, eles se assustam com esse número de 200 mil professores. Esse ano a gente já tem uma nova edição com 207 mil professores para serem formados. E uma formação que vai levar a leitura, a escrita, a literatura para as crianças de uma forma muito lúdica, de uma forma muito prazerosa, e como a professora Cristina colocou a gente aqui, contando um pouquinho da sua neta, a criança lê com o corpo inteiro. Então, é isso que a gente quer para as crianças, que não seja uma precoce escolarização, que não seja crianças pequenas, sentadas, enfileiradas, fazendo cópia de lousa. A gente quer aqui que as crianças brinquem, que as crianças cantem, que as crianças ouçam histórias, e que as crianças, dessa forma, vão se apropriando da leitura e da escrita de uma forma muito com intencionalidade, mas de uma forma muito lúdica para eles. Pode passar, por favor. Na intenção de apoiar as redes para suas formações, a gente também elaborou um caderno de orientações, no qual a gente diz o que é uma formação de qualidade, né? Carga horária mínima, em quantos encontros presenciais, quantos encontros podem ser remotos, quais são as concepções de alfabetização que a gente defende dentro desse programa. E com essa assessoria técnica que a gente ofereceu aos estados e municípios, a gente tem diversos programas no país. Ao mesmo tempo que a gente foi oferecendo essas orientações, a gente sentiu necessidade de dar um passo além e oferecer bons materiais de formação de professores para as redes. Então, a gente, desde o ano passado, pode passar, por favor? A gente oferece para as redes, disponível de forma online no nosso site, na nossa plataforma de aprendizagem AvaMec. A gente tem 2 coleções de formação de professores. Uma coleção de formação de professores 1º e 2º ano, uma segunda coleção
coleção de formação de professores, 3º e 5º ano. Também tem nessa coleção para formação de gestores e formadores. Essas coleções são materiais que apoiam as redes nas suas formações com pautas de formação, com textos, com situações de sala de aula, com fundamentação teórica, com muitas situações de sala de aula. Ou seja, uma rede municipal e estadual que não possua um material pode fazer uso desses materiais, porque esses materiais estão disponíveis para qualquer pessoa que acessar o AvaMec. Junto desses materiais, a gente também disponibilizou no canal do MEC 20 vídeos. São 20 vídeos de situação de sala de aula que dialogam com os materiais. Então, nessa formação, que nós já temos pautas formativas pré-estabelecidas, o formador pode fazer uso desses vídeos e, a partir da apresentação desses vídeos, gerar uma discussão, uma reflexão com aquele grupo de professores e diretores. Além disso, a gente tem feito quinzenalmente webinários para discutir sobre alfabetização, sobre as avaliações, sobre práticas de sala de aula, entrevistando especialistas, entrevistando professores que estão nas redes. Então, essa é uma forma que o MEC encontrou de dar assistência técnica às redes. Essa necessidade também surgiu quando a gente, na relação com as redes estaduais e municipais, muitos desses técnicos de secretaria nos diziam: olha, eu estou usando o material do MEC de 2002, eu estou usando o material do MEC do PENAIC, 2014, 15. Então, a gente foi atrás desses autores que são especialistas, autores renomados da área, e reunimos 200 autores para elaborar esses 20 cadernos de formação. Então, são autores que estão na relação com os professores, na relação com as redes, não são teóricos que ficam distante do que o professor enfrenta hoje em dia em sala de aula. São professores das universidades, pesquisadores que estão muito próximo da vida das escolas. Então, são materiais que a gente pode dizer assim, são materiais muito ricos e muito vivos, porque eles dialogam com o que os professores estão vivendo hoje. O material do 3º ao 5º ano, ele ainda vem com um valor maior ainda nesse momento, pós-pandemia, porque a gente já enfrentava a questão da recomposição das aprendizagens, mas depois da pandemia isso se acentuou, então muitas redes estão usando esses materiais no apoio para a recomposição das aprendizagens das crianças. A colega Rosilene traz para a gente, assim como a professora Cristina traz, a questão da formação inicial dos professores, que muitos deles estão sendo formados em EAD, à distância. O Ministério da Educação tem sido muito enfático e garantindo que pelo menos 50% de qualquer curso à distância seja presencial na formação de professores. Em relação aos professores temporários, a gente também tem uma ação muito contundente dentro do programa Mais Professores, quando o Ministério da Educação organiza um concurso nacional unificado. Então, quando as redes nos dizem, não posso fazer concurso, não consigo contratar meus professores, selecionar meus professores por concurso, porque isso é um custo muito alto para uma prefeitura pequena, com esse programa unificado de concurso, é possível que a rede faça a adesão e consiga selecionar seus professores por meio desse programa. Essa é uma ação efetiva do MEC para os professores temporários, Pode passar, por favor. Não bastando a gente ofertar às redes os materiais que apoiam as formações de 1º e 2º ano, 3º ao 5º ano, matemática, anos iniciais, a gente também tem oferecido às redes a especialização para formadores. Então, a gente gostaria que todas as redes estaduais pudessem ter formadores que soubessem fazer bom uso desses materiais. Então, a gente disponibilizou uma formação de formadores para alfabetização com 800 vagas para as 27 unidades da federação,
Formação de formadores em língua portuguesa, 800 vagas, e formação de formadores em matemática, anos iniciais, 800 vagas. Também um curso de especialização para docência na educação infantil, com 3.000 vagas. Todas essas ações buscam qualificar a formação que tem acontecido no país todo, no âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Pode passar, por favor. Eu acho que assim encerro um pouco dessa assistência técnica que o Ministério tem oferecido às redes em relação à formação de professores no âmbito do compromisso. Obrigada. Obrigada, nós que agradecemos a senhora Luciana. Eu queria só fazer uma pergunta. O concurso nacional unificado já está disponível ou vai acontecer? Que eu fiquei... Esse ano já foi feita... Esse ano já foi feita, já abriu o edital, já fechou o edital e as provas devem ser até o final do ano. Então, a ideia é que seja anual. Anualmente, abra-se edital para que as redes municipais e estaduais possam fazer adesão e fazer uso dessa lista de professores aprovados. O que nos chamou muito a atenção foi a quantidade de professores inscritos. Nós tivemos mais de 1 milhão de professores inscritos nessa primeira edição. Isso mostra que os professores, sim, querem e precisam de concurso público. Não, está ótimo, porque só por curiosidade e também para que a gente possa divulgar, né? Já sim. Dizer que já tem essa possibilidade dos municípios aderirem, né, para o próximo ano, que já que esse ano já passou. É isso. Mas obrigada também pela contribuição e agora eu vou passar a palavra para o senhor Fernando Rodrigues, também vai dispor aí dos seus 10 minutos, se necessário a gente acrescenta. Boa tarde a todas e todos. Na figura da senadora Augusta Brita, quero saudar todos os presentes, assim como as colegas convidadas que compõem aqui essa mesa e que também participam de forma online, e todos os participantes dessa audiência presentes e também que nos acompanham pelo YouTube. Quero destacar aqui para a Associação Brasileira de Alfabetização, entidade de natureza científica no campo educacional. É um prazer e uma honra participar desta audiência pública, especialmente por poder contribuir com a avaliação que o Senado Federal Brasileiro, por meio desta Comissão de Educação e Cultura, vem realizando sobre uma política pública desta monta, que é o Compromisso Nacional Criança Alfabetizado, instituído pelo Decreto Federal 11.556, de 12 de junho de 2020. Boa tarde, são 3h33 em Brasília. Vai começar agora a sessão solene do Congresso Nacional, que vai promulgar a PEC dos precatórios, que alivia a conta de estados e municípios. Vamos acompanhar. Lideranças religiosas, lideranças comunitárias, a imprensa, a sociedade brasileira, sejam todos muito bem-vindos ao Congresso Nacional. Declaro aberta a sessão solene do Congresso Nacional destinada à promulgação da Emenda Constitucional número 136 de 2025, que altera a Constituição Federal, o ato das disposições constitucionais transitórias e a Emenda Constitucional número 113, de 8 de dezembro de 2021, a fim de instituir limite para o pagamento de precatórios pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, e de estipular novo prazo de parcelamento especial de débitos dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, com os seus regimes próprios de previdência social, e dos municípios, com o regime geral de previdência social e da outras providências. No Senado Federal,
na primeira fase de apreciação desta emenda constitucional, a proposta foi autuada como PEC número 66 de 2023 e teve como primeiro signatário Sua Excelência, o ex-presidente do Senado, o senador Jader Barbalho. A matéria foi relatada pelo senador Carlos Portinho, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Na Câmara, a proposta foi relatada pelo deputado federal Darcy de Matos, na Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania, e pelo deputado federal, presidente do MDB Nacional, Baleia Rossi, lá na Comissão Especial. De volta ao Senado Federal, a proposta de emenda constitucional recebeu o parecer favorável de Sua Excelência, o senador Jacques Wagner, que foi proferido em plenário. Compõe a mesa com esta presidência. E antes fazer um registro do significado e da importância da liderança em todo esse processo de Sua Excelência, o senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota. Também registrar que compõe a mesa Sua Excelência o deputado federal Carlos Veras, primeiro secretário da mesa do Congresso Nacional. Naturalmente, com muita honra, a presença das mulheres brasileiras nesta mesa, da primeira secretária da mesa do Senado da República, a primeira ao longo de sua história a estar na mesa titular do Senado da República, Sua Excelência, a senadora Daniela Ribeiro. Cumprimentar uma presença muito importante que faz-se presente nesta solenidade de Sua Excelência, o senhor prefeito da cidade de São Paulo e vice-presidente nacional da Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitas, FNP, senhor prefeito Ricardo Nunes. Também cumprimentar o senhor presidente da Confederação Nacional dos Municípios, CNM. E, em nome do Paulo Zilkowski, cumprimentar os 5.570 prefeitos do nosso país. Agradecer a presença da senadora professora Dorinha Seabra, do Estado do Tocantins, do senador Alessandro Vieira, do Estado de Sergipe, da senadora Jussara, do Estado do Piauí, dos deputados e deputadas aqui presentes, deputado Cajado, da Bahia, senadora Zenaide, do Rio Grande do Norte, e deputado Domingos Sávio, de Minas Gerais. E o deputado Júlio César, do Piauí. Como eu falei a Jussara, eu pulei o Júlio. Senador Jaime Bagato, e cumprimentar vossas excelências que ajudaram a construir, deputado Hildo, este momento de hoje, nesta sessão. Gostaria de fazer um registro, antes de iniciarmos a solenidade e o hino nacional brasileiro,
de agradecer ao presidente Hugo Mota. Esta sessão carecia de um espaço adequado para que nós pudéssemos acomodar da melhor forma possível os nossos convidados e as nossas convidadas de todo o Brasil, para que pudéssemos, nesses dias históricos para o municipalismo brasileiro, para os estados subnacionais e para a União, e o presidente Hugo Mota cancelou a sessão deliberativa da Câmara dos Deputados para emprestar ao Brasil que pudéssemos fazer essa sessão solene do Congresso Nacional no plenário da Câmara dos Deputados. Convido a todos para, em posição de respeito, entoarmos o hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, um lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro dessa fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
Encontram-se sobre a mesa os autógrafos da Emenda Constitucional número 136 de 2025. Exemplares da emenda serão destinados à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, ao Supremo Tribunal Federal, à Presidência da República e ao Arquivo Nacional. Sua Excelência, o deputado federal Carlos Veras, primeiro secretário da Mesa do Congresso Nacional, fará agora a leitura do autógrafo da Emenda Constitucional. Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, senhor Davi Alcolumbre, excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Mota, senhora primeira secretária do Senado Federal, senadora Daniela Ribeiro, representando a Federação Nacional, a Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitas, senhor prefeito do município de São Paulo e segundo vice-presidente nacional da entidade, Ricardo Nunes, senhor presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, a qual cumprimentamos todos os prefeitos e prefeitas do Brasil. Emenda Constitucional de número 136 de 2025, altera a Constituição Federal, o ato das disposições constitucionais transitórias e a emenda constitucional de número 113 de 8 de dezembro de 2021, a fim de instituir limite para o pagamento de precatórios pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, e de estipular novo prazo de parcelamento especial de débitos dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, com seus regimes próprios, e de previdência social, e dos municípios, com o regime geral de previdência social, e da outras providências. Brasília, 9 de setembro de 2025. Assino neste momento, em conjunto com o excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, a Emenda Constitucional número 136 de 2025. Gostaria de convidar os demais membros da mesa a porem as suas assinaturas na emenda constitucional.
Viva! E o Brasil, é claro. Gostaria também de, em um gesto de reconhecimento à luta, além de todos os integrantes da mesa da Câmara dos Deputados, que, do ponto de vista regimental, carecem de assinar a proposta, e também todos os integrantes da mesa do Senado, eu queria fazer um gesto em reconhecimento e que assinassem o Paulo e o Ricardo a emenda constitucional. Ficará registrado na história a presença de Vossas Excelências como entusiastas e lutadores para que essa conquista acontecesse. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, declaro promulgada a emenda constitucional número 136, de 2025. Bora, Hugo. Senhoras e senhores, primeiro, naturalmente, como sempre faço, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos todos aqui reunidos nesta tarde de hoje, ajudando a escrever parte da história do nosso país. Na data de hoje, o Congresso Nacional celebra um momento histórico, líder Everton, marcado por esta sessão solene de promulgação da emenda constitucional número 136, a PEC da sustentabilidade fiscal e econômica do Brasil. Esta sessão solene merece ser registrada como um marco de grande significado para o nosso parlamento e também para toda a sociedade brasileira. A promulgação desta emenda é uma verdadeira conquista para o municipalismo brasileiro. É também o cumprimento de uma promessa que fizemos em nome do Congresso Nacional na última Marcha dos Prefeitos, em maio deste ano. Na ocasião, todos reafirmamos o compromisso, em nome do Congresso Nacional, com a busca de soluções para os gigantescos problemas financeiros e orçamentários que assolam
os municípios brasileiros, principalmente os pequenos e os médios. Temos a clareza de que esses novos dispositivos constitucionais não resolverão, como num passe de mágica, os graves e recorrentes problemas financeiros dos municípios. Mas eles oferecem uma porta de saída, uma salvação para aqueles que souberem se reorganizar financeiramente e aproveitar esta oportunidade para equacionar as suas contas. Os prefeitos e as prefeitas do Brasil não querem nada de mão beijada. Querem apenas instrumentos para enfrentar a tormenta que já herdaram ao tomarem posse e, assim, conduzirem seus municípios a mares mais tranquilos. A emenda constitucional número 136 é um poderoso instrumento para isso. Chegamos, enfim, a uma solução para um dos problemas mais complexos e antigos de nossa República: o pagamento dos precatórios. Os precatórios, como sabemos, são as dívidas que a União, os estados e os municípios são obrigados a pagar a particulares ou a outros entes, por decisão definitiva da Justiça. O problema, para todos os entes, é a falta de reservas orçamentárias para o pagamento destas despesas, que geralmente são imprevisíveis. Por conta disso, os pagamentos são adiados, o que acaba aumentando o tamanho desse tipo de dívida devido aos juros elevados. A PEC da sustentabilidade fiscal e econômica, Câmara e Senado chegaram à solução possível para este grave problema: limitar o pagamento anual de precatórios dos entes subnacionais a um percentual entre 1% e 5% da sua receita corrente líquida. Assim, estados, Distrito Federal e municípios terão previsibilidade financeira, pois saberão qual fatia do seu orçamento anual deverá ser obrigatoriamente reservada para o pagamento de precatórios. Quero registrar que, ao mesmo tempo em que buscamos a sustentabilidade das contas públicas, o Congresso Nacional Brasileiro reafirma seu compromisso de garantir, de forma legítima e inquestionável, o direito daqueles que têm precatórios a receber. É dever desta Casa assegurar que os beneficiários tenham plena segurança jurídica quanto ao cumprimento destes pagamentos, preservando a confiança no Estado e a estabilidade das relações institucionais. Além disso, a emenda permite um novo parcelamento especial para suas dívidas previdenciárias, inclusive perante a União, trazendo a eles maior equilíbrio orçamentário. Entre os avanços, destaco ainda a criação do Programa de Regularidade Previdenciária, que dará segurança jurídica e previsibilidade aos entes municipais, permitindo o parcelamento em até 300 meses e assegurando condições reais para que os municípios mantenham suas contas em dia, sem comprometer, repito, sem comprometer serviços essenciais
à população. Esse alívio financeiro e a segurança jurídica dele decorrente são especialmente importantes para os municípios, que são os entes financeiramente mais expostos de nossa federação. São importantes também para os estados e para o Distrito Federal, que se veem constantemente pressionados a equilibrar a sustentabilidade dos regimes previdenciários e a prestação de serviços essenciais à população. Mas não serão somente estados e municípios os beneficiados pela emenda constitucional que ora promulgamos. A União também é alcançada, na medida em que o novo texto viabiliza uma melhor relação entre as regras do teto de gastos do regime fiscal sustentável e o caráter imprevisível desse tipo de dívida. Isso abre espaço orçamentário para mais investimento social. Em particular, possibilita o governo federal de cumprir, reparem, uma recente e oportuna decisão do Supremo Tribunal Federal de estender o direito ao salário maternidade para todas as trabalhadoras autônomas e seguradas especiais em igualdade de condições às trabalhadoras que têm carteira assinada. Ou seja, querido presidente Hugo Mota, é o Congresso Nacional Brasileiro, permitindo o adequado cumprimento da determinação do Supremo Tribunal Federal e garantindo viabilidade orçamentária à expansão da política pública pelo governo federal. Temos, portanto, os três poderes, o legislativo, o judiciário e o executivo, atuando de forma convergente para garantir uma importante ampliação do salário maternidade para mais brasileiras e os seus filhos. Essa emenda, como disse, é uma conquista coletiva de deputadas, de deputados, de senadoras e de senadores. Quero dar os parabéns, em especial, ao primeiro signatário da PEC, o senador Jader Barbalho. Também o primeiro relator no Senado Federal, senador Carlos Portinho, que aprimorou o texto original, levando-o à aprovação pelo plenário do Senado. Também aos relatores na Câmara dos Deputados, ao deputado federal Darcy de Matos e ao deputado federal Baleia Rossi, incansáveis no exame das propostas e fundamentais para a sua melhoria, com a inclusão de estados e do Distrito Federal entre os beneficiários, juntamente com os municípios brasileiros. Também fazer um registro especial, já na segunda fase de apreciação da PEC no Senado Federal, do relator da matéria, senador Jacques Wagner, que com seu poder de convencimento levou a PEC à sua aprovação final, inclusive fazer um registro superando problemas de saúde para estar presente no plenário do Senado Federal na votação da proposta ainda na semana passada. Um agradecimento especial também às entidades representativas dos municípios brasileiros, por sua mobilização e a sua força propulsora para a aprovação da PEC, que nasceu de dentro do movimento municipalista brasileiro. A união de todos os prefeitos e prefeitas foi fundamental para que nós tivéssemos esta conquista.
Parabéns, por fim, novamente, aos deputados, às deputadas, às senadoras e aos senadores, que deram uma grande contribuição ao Brasil. Essa emenda, que proporcionará uma economia de bilhões de reais para os estados e os municípios e também para as suas previdências, é uma enorme, repito, é uma enorme vitória que o parlamento entrega aos brasileiros. Pleno de orgulho e de satisfação do dever cumprido. Muito obrigado. Convido para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota. Excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, excelentíssima senhora senadora, primeira secretária do Senado Federal, Daniela Ribeiro, excelentíssimo senhor primeiro secretário do Congresso Nacional, deputado federal Carlos Veras, representando a Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, o senhor prefeito do município de São Paulo e segundo vice-presidente nacional da entidade, senhor Ricardo Nunes, excelentíssimo senhor presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Zilkowski, em nome de quem cumprimento todos os prefeitos e prefeitas, ex-prefeitos e ex-prefeitas aqui presentes, senhoras e senhores deputados e senadores. É com grande alegria que participo desta sessão solene de promulgação da Emenda Constitucional número 136 de 2025, fruto da PEC número 66 de 2023. Trata-se de um momento muito importante para o nosso país, para o movimento municipalista e para o parlamento brasileiro, que reafirma seu compromisso com a responsabilidade fiscal e com a solidariedade e racionalidade federativas. Ao estabelecer limites para o pagamento de precatórios pelos municípios, a nova emenda constitucional confere maior previsibilidade às administrações locais e assegura que as obrigações determinadas pela Justiça não resultem no colapso financeiro desses entes federados. Ao mesmo tempo, abre um novo prazo de parcelamento especial de débitos, tanto com os seus regimes próprios, quanto com o regime geral de previdência social, dando fôlego às prefeituras e permitindo que possam organizar suas contas com vistas ao equilíbrio atuarial e à sustentabilidade do sistema. Esta legislação vai ajudar milhares de prefeituras em todo o Brasil. Como paraibano, sei também da importância para os municípios do meu estado. Sei que vai fazer a diferença. Em diversas ocasiões, recebi os prefeitos e prefeitas que apresentaram as dificuldades orçamentárias das suas cidades. Esse avanço é resultado do diálogo intenso e do esforço conjunto de deputados e senadores que souberam conciliar as urgências dos municípios com a necessidade de preservar a segurança jurídica e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos.
é também fruto da escuta às demandas dos prefeitos, vereadores e gestores públicos da esfera municipal. E aqui parabenizo a Confederação Nacional dos Municípios, que se mobilizou intensamente e contribuiu decisivamente para a construção do texto que hoje passa a fazer parte da nossa Constituição. Registro ainda, de modo especial, o reconhecimento a todos os parlamentares que se esforçaram para alcançarmos esta conquista. Em particular, ao autor, senador Jader Barbalho, e aos relatores da matéria em ambas as casas, senador Carlos Portinho, deputado Baleia Rossi e senador Jacques Wagner. Abro aqui também um parêntese para cumprimentar o presidente da comissão especial aqui na Câmara dos Deputados, o deputado federal paraibano Romero Rodrigues. Os senhores desempenharam papel fundamental na construção do consenso, na mediação de interesses legítimos e na elaboração de um texto equilibrado, sensível às demandas apresentadas e atento ao interesse público. Ao promulgar esta emenda, o Parlamento brasileiro confirma, mais que seu compromisso, sua missão constitucional de zelar pelo Pacto Federativo, de proteger a autonomia municipal e de oferecer instrumentos que assegurem sua viabilidade. O fortalecimento dos municípios é uma pauta que nos é muito cara, por tratar-se de condição indispensável para que as políticas públicas cheguem de maneira eficaz à ponta do sistema, o cidadão brasileiro, razão de ser de nossa atuação. A emenda constitucional número 136 de 2025 é mais uma mostra de responsabilidade e maturidade institucional do Congresso Nacional, que tem sabido colocar o interesse do Brasil acima de questões político-partidárias, contribuindo para um futuro de maior equilíbrio fiscal, segurança jurídica e justiça social em nosso país. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Convido para fazer uso da palavra a senhora senadora Daniela Ribeiro, primeira secretária da mesa do Senado Federal. Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota. Senhor deputado federal Carlos Veras, primeiro secretário da mesa do Congresso Nacional. Senhor Ricardo Nunes, prefeito da cidade de São Paulo e segundo vice-presidente nacional da Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitas, FNP. Senhor Paulo Ziolowski, presidente da Confederação Nacional dos Municípios. Quero cumprimentar também, de forma muito especial, o presidente da FAMUP, Federação dos Municípios Paraibanos, Jorge Coelho, ex-prefeito, prefeito Jorge Coelho, representando todos os municípios do país. Senhor presidente, ao tempo em que faço uma fala rápida, mas muito significativa pela oportunidade de, como mulher, representando as prefeitas, vice-prefeitas, vereadoras, eu quero dizer que esse momento hoje, na promulgação da emenda constitucional, de emenda à Constituição número 136, é um dia de celebrar e sentir orgulho que só uma conquista histórica pode trazer. Depois de muito trabalho, articulação, pressão legítima e união de forças, temos a alegria de anunciar a PEC 66 de 2023, foi aprovada em definitivo no Senado Federal e, mais do que isso, hoje torna-se uma realidade.
Agora a emenda constitucional número 136/2025 passa a fazer parte da nossa Carta Magna e muda para melhor a vida dos municípios brasileiros. Difícil aqui a luta. Essa vitória foi resultado da luta incansável do movimento municipalista, da Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitas, CNM e tantas outras entidades, mas, sobretudo, da mobilização de cada um e cada uma de vocês. Prefeitos e prefeitas que ligaram, mandaram mensagens, viajaram, se reuniram, visitaram nossos gabinetes, os parlamentares, e não se cansaram de repetir com firmeza e esperança que sem municípios fortes não existe Brasil forte. É uma conquista que nos enche de alegria porque estamos falando de justiça fiscal, de dignidade administrativa, de futuro para nossas cidades. Estamos falando de liberar recursos que estavam amarrados e de permitir que cada prefeitura possa respirar e planejar. Planejar creches, planejar postos de saúde, escolas, pavimentação, saneamento, cultura, esporte, qualidade de vida. É claro que os desafios continuam, ninguém aqui tem ilusão, mas agora seguimos mais fortes, mais preparados, mais animados para enfrentar o que vier. E hoje o que nos cabe é celebrar, porque a história está sendo escrita e todos nós, juntos, somos partes desta escrita. Antes de concluir, eu queria chamar a atenção nesse momento para todos que aqui estão, deputados, deputadas, prefeitos, prefeitas. Eu queria chamar a atenção de uma forma muito especial para duas pessoas que, muitas vezes ou algumas vezes, têm sido atingidas de forma grotesca e, eu diria, mais do que isso, injusta. Eu quero chamar a atenção para os dois presidentes dessa Casa, Senado Federal e Câmara dos Deputados. Eu gostaria de uma salva de palmas para duas pessoas, presidente Davi Alcolumbre, presidente Hugo Mota, que têm tido a coragem, sabe o que é a coragem? De ter calma diante de um país onde eu nunca sonhei na minha vida chegar a senadora da República, a primeira do meu estado, e estar aqui no momento onde meu país, as pessoas, você diz uma coisa, a pessoa entende outra. Você fala de uma forma, a pessoa acha que você está atingindo. Gente, no momento em que a gente precisa de tanta compreensão. E aí eu quero chamar a atenção, porque são pautas como essas que eles estão voltados dia e noite. Presidente Davi Alcolumbre, presidente que me orgulha dentro da casa, que ali estou representando o nosso estado da Paraíba como a primeira senadora. Presidente Hugo Mota, paraibano, de história de vida, desde jovem e de experiência, para chegar aqui em 513 e administrar diversas, obviamente que existem divergências, mas a falta de respeito é que não dá, gente, no nosso país. E aí eu faço essa fala como mulher, porque sou mãe também. Nós, mulheres, não queremos ver vocês, homens, brigando, muitas vezes até indo às vias de fato. Isso não é ensinamento para nossos filhos, para a nossa casa. Isso não é o que a gente quer deixar para o Brasil. E por isso, me permitam aqui, a vocês, prefeitos e prefeitas, a quando voltar para casa, testemunhe sobre o que essa casa, o Congresso Nacional, tem feito pelo país. O presidente Davi Alcolumbre é um presidente que aqui dou testemunho. Se ele disser, Daniela, o que é que eu estou na mesa, sentado na mesa, por escolhas de partido, escolhas todas de representação, obviamente, tendo o apoio de um presidente. Mas se ele disser, Daniela, o que é que... Nada. Estou aqui com os 831 mil votos que os paraibanos me deram. Da mesma forma, Davi, presidente, e da mesma forma, o presidente Hugo Mota. E vocês olhem, só para concluir essa fala, que eu queria que fosse levada, gente, de coração, para onde vocês forem voltar, paraibanos e paraibanas. Presidente Hugo Mota, quero dizer mais uma vez, o orgulho que vocês dois estão nos dando como parlamentares, porque o que muitos queriam, ou alguns queriam, era que fossem duas pessoas descontroladas, duas pessoas que estivessem aqui entrando em jogo de bola dividida, onde não é o que a maioria do país quer, mas a coragem, e eu quero dizer, sabe qual é? Não é essa história de, porque não tem lado sim. Sabe qual é o lado? É da maioria dos brasileiros.
a maioria que espera esse tipo de resultado de hoje. É disso que a gente está falando. Onde vai chegar na casa de cada um ali que mora. A gente está aqui em Brasília. Vocês vão voltar para a prefeitura, mas isso aí vai atingir a cada cidadão e cidadã que mais precisa. Essa é a pauta que dignifica o Congresso Nacional e que vem sendo dignificado por 2 presidentes que merecem o nosso reconhecimento. O reconhecimento de cada mulher, prefeita Carla Pimentel aqui chegando, do Conde da nossa Paraíba, de cada mulher e de cada homem. Mas é isso que nós mulheres queremos ver, dos homens que nos representam, que são maioria. Parabéns, presidente Hugo Mota. Você tem orgulhado o Brasil e a Paraíba. Parabéns, presidente Davi Alcolumbre. Pode ter certeza, você tem orgulhado o Brasil e o seu Amapá. Por fim, eu conclamo uma salva de palmas para esses 2 homens que não entram em jogo de divisão por um país que precisa de união, precisa de amor, precisa de braço dado para responder ao povo com obra, com serviço, com honestidade, com justiça social. Eu quero render a minha homenagem, agradecer a Deus e pedir proteção, que vocês continuem tendo essa sabedoria, esse discernimento para continuar sendo firmes como vocês são, mas ao mesmo tempo sensíveis e leves para que o nosso país veja o amor, e eu diria acima de tudo, e que Deus possa nos abençoar como vem abençoando. Saio daqui orgulhosa. Essa pauta, prefeito Ricardo Nunes, é uma pauta onde você vai chegar na sua querida São Paulo, o estado maior aqui do nosso país, o estado que mais rico até do que muitos países pelo mundo, levando o quê? Levando essa notícia. Vamos falar sobre isso, sobre as coisas boas. Imprensa, com todo respeito, imprensa brasileira e imprensa de cada estado. Eu sei que é natural da imprensa querer sempre a discussão e o que dá mais notícia, que as pessoas gostam de repente mais de ver. Mas por que não dar aquilo que o povo, que as nossas crianças, que os nossos jovens esperam tanto? Esperança. E isso que a gente está fazendo aqui hoje, com atos práticos, renovam as esperanças. E a palavra de Deus diz que aquele que renova a esperança voa como águia. Gente, é disso que nosso país precisa. Mãos dadas e respostas práticas. E não fazer figurinha dentro de celular para querer aparecer às custas, gente, de quê? De quê? De nada. No final, é nada. Senhor presidente, me perdoe o desabafo, mas eu gostaria, porque é o que uma mulher como eu, que represento aqui ao meu lado a nossa líder, Dorinha, também aqui presente, Seabra, mas é o que uma mulher como eu, que em todas no Brasil hoje, anseiam em ver os homens do nosso país fazer. Se tem diferenças e divergências, seja no discurso, seja no respeito, seja na temática. Mas isso aqui é o que sempre tem sido feito pelos 2 presidentes dessa casa, buscado as pautas que realmente o Brasil precisa ter como resposta. É por isso que eu me orgulho, sou muito grata a Deus por ter tido a oportunidade de estar presente num momento como esse e em tantos outros que aqui aconteceram e têm acontecido e vão acontecer, porque esse é o foco do presidente Davi e do presidente Hugo Mota. Mais uma vez, as palmas são para eles e meu muito obrigada. Convido para fazer uso da palavra o senhor Ricardo Nunes, prefeito da cidade de São Paulo e segundo vice-presidente nacional da Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitas, FNP. Muito obrigado, presidente Davi Alcolumbre. Uma alegria para nós, prefeitos, estarmos aqui nesse momento histórico do municipalismo. Comentar aqui o nosso senador Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, nosso querido deputado federal Hugo Mota,
presidente da Câmara dos Deputados, nossa senadora Daniela Ribeiro, senadora, primeira secretária do Senado Federal, que fez uma fala aqui empolgante, que nos toca e nos faz fazer uma boa reflexão. Nosso deputado federal Carlos Veras, primeiro secretário do Congresso Nacional. Paulo Zilkowski, presidente da Confederação Nacional dos Municípios. Senhores prefeitos, senhoras prefeitas, vice-prefeitos, vereadores, povo do Brasil, nesse momento importantíssimo, como falou aqui o nosso querido senador Davi Alcolumbre, que hoje presencia esse momento histórico para a população do Brasil. Nós, da Frente Nacional de Prefeitos, e cada um dos prefeitos e prefeitas, junto com a CNM, tivemos uma longa caminhada, de muitas vindas a Brasília, de contar as histórias, de compartilhar a dor, de poder levar para a sociedade quais eram e quais são os problemas enfrentados pelos municípios. No meu caso, a maior cidade da América Latina, e a questão que enfrentamos vai desde a maior cidade até a menor cidade desse país. Eu tinha até um discurso aqui para poder fazer uma leitura, mas eu queria pedir a licença para poder falar com o meu coração uma mensagem do que cada um dos prefeitos e prefeitas tem passado, enfrentado. E, antes de fazer esse relato, dizer da nossa alegria, de que os deputados e deputadas, os senadores e as senadoras, tiveram essa sensibilidade de escutar esse clamor dos prefeitos e prefeitas do Brasil. A cada dia, senadora Daniela, os municípios vão ficando com mais e mais responsabilidades. Eu queria poder comentar com quem nos assiste, com a população que não participa e não conhece qual é a dinâmica, o dia a dia de administrar as cidades, que é onde as pessoas vivem, que é onde as pessoas moram, quais têm sido as nossas dificuldades. Nós tivemos, há anos atrás, por exemplo, a cidade de São Paulo dá um exemplo concreto, e isso se reverbera, é idêntico para outros municípios, um percentual do orçamento da saúde, aonde a prefeitura entrava com 75% do valor, e o governo federal 25%. Hoje, nós colocamos 85% e o governo federal 15%. A cada vez mais, as responsabilidades dos municípios têm aumentado, as cobranças da população têm aumentado e cada vez mais as dificuldades financeiras têm recaído sobre os municípios, que depende e, obviamente, tem tido muita ajuda de deputados e senadores com as suas emendas. A PEC 66 e hoje a promulgação da Emenda Constitucional 136 de 2025 traz, como falou aqui o deputado Hugo Mota, senador Davi Alcolumbre, um novo cenário para que os municípios tenham o seu fôlego financeiro, para poder honrar com os seus compromissos. Paralelo a isso, esse ano, 2025, completa 25 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. E o grande desafio de poder manter a responsabilidade fiscal, atender os nossos munícipes e poder manter as contas em dia, faz com que essa PEC dê uma grande contribuição para nossas cidades. Nós viemos muitas e muitas vezes para Brasília para poder falar com os deputados, deputadas, senadores e senadoras. Queria citar aqui o Gilvan Ferreira, nosso prefeito de Santo André, pela Frente Nacional de Prefeitos, andou bastante, foi em muitos gabinetes. Também o Rodolfo Mota, prefeito da Apucarana, nosso querido guerreiro Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre, Tião Bacalhau, nosso prefeito de Rio Branco, que está aí com um chapéu bonito, destoando aqui do plenário, mas, enfim, a nossa mensagem da Frente Nacional de Prefeitos, das conquistas que nós obtivemos, junto com os deputados e senadores, ao lado da Confederação Nacional de Municípios, é de muita alegria poder estar aqui. Eu não faltaria estar aqui nesse momento em hipótese alguma, porque a caminhada foi longa, a luta foi grande,
e hoje é o momento da colheita. E para concluir a minha fala, deixar muito ressaltado para todos de que esse processo foi democrático, foi discutido amplamente, e a gente espera que a decisão tomada hoje aqui, com a presença do presidente do Senado Federal, do presidente da Câmara dos Deputados, com senadores e senadoras, prefeitos e prefeitas, deputados e deputadas, seja respeitado e não questionado e derrubado, porque foi uma conquista do povo do Brasil. Muito obrigado a todos. Obrigado, meu querido irmão Davi, meu querido irmão Hugo. Convido para fazer uso da palavra o senhor Paulo Zilkowski, presidente da Confederação Nacional dos Municípios, CNM. Boa tarde a todos. Inicialmente, cumprimentar o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, deputado federal Hugo Mota, presidente da Câmara Federal, senadora Daniela, deputado federal Carlos Veras, saudar também o prefeito Nunes de São Paulo, saudando eles todos os membros da mesa, saudar todos os deputados, deputadas, senadores, senadoras. Eu não vou nominar os prefeitos, senador Alcolumbre, porque nós mobilizamos 1.500 participantes hoje aqui e temos mais de 800 prefeitos aqui para agradecer ao senhor, ao deputado Mota e a todos os senadores e deputados por essa importante conquista do movimento municipalista. Mobilizamos porque é da nossa índole, da nossa formação, estarmos aqui nessa luta constante. Quero parabenizar e homenagear todas as mulheres, se me permitir, na pessoa da minha esposa Tânia, que me acompanha há 30 anos nesse movimento, aturando as minhas viagens e tudo mais, saudar ela, saúde a todas as mulheres que têm contribuído para o engrandecimento do nosso país. Quero dizer aos senhores e às senhoras, deputado Davi, que esta é a 25ª emenda constitucional que foi redigida na nossa entidade e que nasceu do movimento municipalista genuíno de mais de 5.200 municípios filiados à nossa entidade. É uma das tantas emendas, talvez, eu não sei de outra entidade, ou da Fundação Getúlio Vargas, a entidade que mais produz emenda constitucional aqui em Brasília. Fruto desta mobilização que nasceu em 98 com a primeira marcha, onde fomos aqui recebidos por cachorros na época. E hoje os prefeitos são respeitados aqui em Brasília, e os prefeitas e os prefeitos. Hoje nós temos a marcha, que nem agora que o senhor referiu, com mais de 15 mil participantes. E agora, para o ano que vem, talvez vamos fazer no Mané Garrincha, porque queremos trazer aqui mais de 30, 40 mil participantes, se for lá. Se for no CICB, nós não podemos passar dos 15 mil. Então, hoje, esse número que está aqui de 1.500 participantes, sendo a grande maioria de prefeitos, vem aqui para agradecer ao senhor, na sua pessoa, a todo o Senado Federal, ao nosso presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, por essa importante conquista. O que eu gostaria? Eu não vou nominar os temas aqui, porque o senhor já registrou todos. O deputado Hugo Mota também, todas as conquistas que representam essa emenda. Eu quero dizer que o senhor falou em bilhões. Eu quero dizer para o Brasil que essa é a maior emenda constitucional. O valor real dela, porque nós estamos parcelando dívidas a longo prazo, é de 1 trilhão e 500 bilhões só dos municípios. Só dos municípios. Isso representa 50 bilhões por ano. Ela estrutura, não soluciona de muito longe os nossos problemas que são estruturais. Mas a Federação Brasileira, o Pacto Federativo, é isso que nós estamos vendo hoje aqui, que o senhor falou para nós, inclusive, lá na reunião que antecedeu a entrada aqui. O que é o Pacto Federativo? É exatamente o que nós estamos fazendo. Hoje, nesta hora, deputados e senadores, fruto do Congresso Nacional, são 4h30 da tarde, está sendo depositado na conta de cada prefeitura do Brasil o valor do Brasil de 7 bilhões e 800 milhões, do 1% que nós levamos 2 anos para conquistar. Portanto, esse valor é gigante. Para os senhores terem uma ideia, todas as emendas liberadas até agora do ano de 2025, somos 7 bilhões e 100 para os municípios. Só essa emenda de 1% agora que passa a ser integralizada, representa 7 bilhões e 800. Isso é estruturar a Federação Brasileira. Isso não está com pires na mão em Brasília. Em 9 de julho,
foi depositado 9 bilhões e meio além do normal. E 9 de dezembro será mais 10 bilhões de reais. E se o Congresso nos ouvir, eu tenho certeza que também o deputado Hugo Mota, porque já passou, vai instaurar a comissão especial para avaliar o aumento de 1,5% do FPM para o Brasil. Porque isso é para recompensar um pouco do que nós vamos perder do imposto de renda com a alteração das tabelas que vão ter no Brasil. Portanto, é um momento importante. Eu sei que nós vamos ter o apoio do Senado Federal, o apoio dos deputados. Esse é o nosso trabalho, é estruturar. Nós chegamos, é incomensurável o que nós estamos conquistando. Não eu apenas represento o movimento teimosamente, que deveria estar em casa já nesse momento, e estou aqui ainda persistindo, que temos com causa de vida o movimento municipalista. Nunca quis ser candidato a deputado, estou aqui porque eu entendo que essa é uma posição nobre, é trabalhar por todos os brasileiros, independente do partido. Por isso que essa entidade que presidimos tem 5.200 municípios filiados, que pagam espontaneamente e que nos dá independência. Não dependemos de partido político, de governo e nem de estrutura, porque nós temos a nossa estrutura para atuar, para poder chegar em Brasília, dialogar com o Congresso, com o governo federal, porque os governos que passam para nós são todos iguais. Nós discutimos a questão de Estado. Essa emenda 136, que agora passa a constar da nossa Constituição, teve exatamente o apoio dos deputados e senadores, que agradecemos muito. Não estou vindo nesse momento para pedir mais nada. Hoje é momento de consagração, mas todos sabem que amanhã, de manhã e agora à tarde, vamos estar ainda com o senador Braga, para entregar a ele a nossa proposta para desobstruir a reforma tributária, que é um outro avanço gigantesco dos municípios do Brasil. É um avanço que temos muito grande na construção do comitê gestor. Vamos trabalhar amanhã, semana que vem, e a nossa luta continua. Portanto, o nosso momento aqui, a nossa vinda é de agradecimento, senadores. Agradecimentos, de reconhecimento, né? E mostrando que queremos trabalhar organizada, com dados, não é com discurso. Todo mundo sabe a situação da saúde, da educação. Aqui no Brasil, hoje, nós tínhamos em 2015 5 milhões e 100 mil funcionários das prefeituras. Hoje temos 8 milhões e 400 mil servidores, todos eles da União, porque o governo criou mais de 100 programas que não são corrigidos, e essa vai ser a grande bandeira de agora em diante para trabalharmos com o Senado. É fazer a recuperação de todos os programas que tem aí, subfinanciado e que está estrangulando os municípios do Brasil. Portanto, vamos seguir a nossa luta. Esse é um momento de agradecimento. Vamos dizer que vamos continuar aqui atormentando um pouco o Senado e a Câmara, mas o tormento é um tormento muito bom. É sacudir, não queremos o silêncio do cemitério, queremos as ruas trabalhando, e o prefeito que está aqui não está lutando por ele está lutando pelo cidadão. O dinheiro que está indo para lá não é para uma empresa, é para a saúde, para a educação e tanto mais. Portanto, quero aqui, ao finalizar, reconhecer publicamente o trabalho e a caneta do doutor Leonardo Rolim, que é o nosso assessor aqui da Câmara, que redigiu conosco essa emenda constitucional, e dizer que o Pacto Federativo é isso. A União se somou, como o senhor disse, os estados se somaram e os municípios também. Só gostaríamos que, de agora em diante, sempre que os estados tivessem um benefício, a União, que também nós tivéssemos esse mesmo benefício. E não só na hora de pegar carona, como pega agora conosco. Um abraço, muito obrigado. Em nome do Congresso Nacional, em nome da Câmara dos Deputados, em nome do Senado da República, eu agradeço a presença das senhoras e dos senhores nesta importante e histórica sessão solene do Congresso Nacional. Cumprida a finalidade desta sessão solene, eu agradeço novamente a todos que nos honraram com as suas presenças e declaro encerrada a presente sessão.
educação infantil, desrespeitando os ritmos, os processos, os interesses das crianças. Então, eu acho que realmente é uma preocupação, não só nossa, das universidades, responsáveis por formar as professoras que vão atuar na educação infantil, mas eu traria também essa responsabilidade para o Senado como uma ação de resistência, né? Com isso eu não quero dizer que não haja um papel muito importante da educação infantil de garantir às crianças processos de apropriação da linguagem escrita, processos esses que não precisam ir de encontro com as infâncias, mas ir ao encontro dessas infâncias, que são infâncias diversas, como o Evandro está trazendo aqui, né, e a gente vai aproveitar a fala dele para lembrar que as crianças que vivem, crianças ribeirinhas, crianças quilombolas, crianças indígenas, crianças de grandes centros e da periferia, e crianças, enfim, de diferentes classes sociais, etnias, etc., que elas vivenciam processos muito distintos e que cabe a nós respeitar esses processos. Então, na pergunta da Juliana, eu pediria à senadora que, junto com seus pares, pensem em uma pedagogia da infância, uma pedagogia para a infância que considere a diversidade desses sujeitos e resista. Eu acho que o que nós estamos propondo aqui é uma pedagogia da resistência, que pensa na criança, na infância e no seu direito de ter uma educação de qualidade. E a educação de qualidade não é aquela quantitativa e medida, muitas vezes, por avaliações de produtos exclusivamente, né? Mas avaliações que consideram 15 também... segundos. As condições de trabalho, as condições materiais para o professor exercer e essa formação pedagógica tão importante. E, por fim, a Cristina, do Rio de Janeiro, falou da centralização, que ela tem muito receio, né, dessas políticas desconsiderarem as especificidades das regiões, e o Brasil é muito grande. E eu queria chamar a atenção também para o que o Evandro falou aqui antes de mim, sobre quanto o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada é feliz em termos de fazer acontecer o regime de colaboração, envolvendo União, Estado, município e aí universidades, instituições, professoras. Então, isso garante que essas especificidades das regiões sejam respeitadas, né? E lembrando que os municípios, pela Constituição Federal, são entes federados de mesmo valor. Então, nós temos que considerar os 5.570 municípios quando a gente pensa uma política, sobretudo para a primeira infância, porque a educação infantil é prioridade dos municípios. Como fazer isso sem desconsiderar a importância que a União tem, uma importância que está assegurada na Constituição, de induzir políticas, de apoiar políticas municipais. Eu acho que o compromisso, senadora, na minha avaliação, é um exemplo de regime de colaboração, é um exemplo de colaboração federada e é um exemplo de solidariedade que o Brasil anda tão carente. Muito bonito ver todos nós de mãos dadas fazendo uma política pública. E obrigado pela oportunidade, eu espero que a gente tenha outras para dizer mais e trazer mais pautas positivas, porque o Brasil merece e precisa. Obrigada, senhora Mônica, com certeza vamos ter aqui mais audiência pública, vamos falar mais sobre a questão da educação, especialmente da alfabetização na idade certa, dentre tudo que ela envolve, porque envolve a formação de profissionais, envolve tanta coisa, que aí então são muitas audiências públicas que a gente vai ter aqui, mas eu quero aqui já agradecer a todos que foram convidados e que tiveram à disposição realmente de contribuir. Tudo que foi exposto aqui por vocês, a gente vai botar dentro do relatório, a gente vai fazer uma consideração sobre tudo que foi discutido, vai fazer também pontuações sobre o que foi mais falado ou não, para que a gente possa ter verdadeiramente das audiências públicas recomendações que são respaldadas, não por mim, que estou presidindo aqui no momento, mas por todos que participaram e por todas que estão participando, que fazem parte e que estão mais diretamente ligadas às questões que a gente chama para cá, porque tem exatamente uma formação, eu diria assim, uma formação especial sobre cada tema que aqui foi falado. Então, fico feliz, agradeço mais uma vez e digo que no final de tudo a gente vai chamar vocês, vai mostrar o que foi o trabalho que foi feito, né, através
dessa disposição de cada um de estar aqui contribuindo para essa construção coletiva, né? É um processo de construção coletiva. Então, acredito que ele vai ter validade e vai ter também o que a gente sempre espera, vai dar o resultado final, né, esperado quando ele é construído por muitos e muitas, especialmente que tem total, eu diria assim, competência, capacidade, expertise, né, sobre o assunto. Então, muito obrigada. A gente declara encerrada essa presente audiência pública. Obrigada a todos e todas. Dr. William, qual o potencial do mundo árabe para receber novos produtos vendidos pelo Brasil? Olha, Antônio, eu acredito que o mundo árabe é muito pujante e muito forte. O redirecionamento daquilo que iria para os Estados Unidos e agora não poderia, em razão dos valores, eu acredito que possa ser absorvido em tese, em sua integralidade, pelo mercado árabe. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O IPES tinha a função de criar propaganda política para que a população aceitasse o golpe de 64. Esses filmes passavam nas sessões de cinema, eram veiculados nas empresas na hora do almoço para o operariado e eles eram levados para o interior, para pracinhas do interior do Nordeste, interior de Minas Gerais. Leve à compreensão do homem, do povo, o valor da sua empresa para a comunidade brasileira. Media operations, labor operations, helping to support strikes, planting false articles in the newspapers, that kind of thing, which frankly is the CIA's bread and butter in a lot of countries where it's trying to orchestrate instability and overthrow. Não havia nem um minuto no Brasil, das 24 horas do dia, em que não houvesse uma emissora financiada pelo IBAD dizendo algo contra o presidente João Goulart. Agora é lei. A reforma tributária busca simplificar os impostos no Brasil. 5 tributos serão substituídos por 2, CBS e IBS. A transição será gradual e entre as mudanças está o imposto seletivo, que vai taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já alimentos que compõem a cesta básica terão isenção dos impostos, assim como medicamentos, que serão isentos ou terão redução na alíquota. O Senado votou, agora é lei. O bendito celular, ele é viciante. Vício precisa de psiquiatra, precisa de psicólogo. Como o senhor vê a publicidade voltada para a criança no ambiente digital hoje? O meu projeto estipula as condicionantes, quais são as propagandas mais nocivas. Salão Nobre, nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O Estatuto do Pantanal foi aprovado pela Câmara e segue para a sanção presidencial. O projeto já havia sido aprovado pelo Senado em julho do ano passado e traz regras para o bioma, que é reconhecido internacionalmente pela sua biodiversidade e também por ser uma das maiores reservas de água doce do mundo. O Pantanal é também patrimônio natural mundial e reserva da biosfera da Unesco. Aqui conosco no estúdio está o autor do projeto do Estatuto do Pantanal, o senador Wellington Fagundes, que é do PL de Mato Grosso. Senador, muito obrigada pela sua presença. O senhor está de verde em homenagem ao Estatuto do Pantanal. Saudar a todos os nossos telespectadores, né? E a você, Carla, por esse programa que é maravilhoso, viu? Obrigada. E eu digo porque muitas pessoas lá do meu estado, Mato Grosso, falam desse programa, né? E então, eu estou de verde porque eu sou médico veterinário e a cor da veterinária é verde e branca e também a natureza. É a floresta, né? É toda a biodiversidade do nosso Pantanal. Senador, o projeto, a criação do Estatuto do Pantanal, na verdade, ele é uma resposta a um mandamento constitucional, né, que no artigo 225, parágrafo 4 da Constituição, estabeleceu que o Pantanal é patrimônio nacional e carecia aí de uma regulamentação. Então, essa aprovação, ela vem um pouquinho de atraso, né, 37 anos, mas o que ela muda na prática para o bioma do Pantanal e para toda a região? Trazer segurança jurídica.
É porque hoje no Pantanal, e eu falo hoje porque ainda não foi sancionada, tudo que vai fazer no Pantanal é criminalizado. E mais de 90% do território pantaneiro, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, quem está na mão dos investidores, dos empresários pequenos, os indígenas, quilombolas, ribeirinhos, as pousadas. Então, como é que pode a pessoa querer investir no Pantanal se tudo que está lá é sem lei? Então, era um mundo sem lei. Isso fez com que o nosso Pantanal fosse cada dia mais desvalorizado. Então, isso agora vai trazer possibilidade de que as pessoas possam investir, possam ter ali a sustentabilidade. O Pantanal, na Segunda Guerra Mundial, ele é que exportava carne para abastecer o mundo. E, infelizmente, hoje, o Pantanal ele está numa situação de agonia. Porque sem o manejo do gado, principalmente, que ele é importante para o pisoteio da macega, que a gente fala, do pasto que ali, toda a vegetação, quando vem o fogo, acaba tudo. Morrem muitos animais. Então, até para fazer um acero, hoje, o proprietário, a cera de uma cerca, enfim, ele pode ser criminalizado. Então, o nosso projeto, o Estatuto do Pantanal, que foi fruto de muitas audiências públicas, e você falou até do Supremo Tribunal Federal, eu quero aqui registrar o ministro André Mendonça e também o ministro Gilmar Mendes, que lideraram esse trabalho exatamente para trazer condições para que quem quer investir no Pantanal, ele tenha lei para obedecer, mas também a segurança para ele poder trabalhar. O senhor falou do fogo, né? Quando vem o fogo, isso é muito comum no Pantanal, né? A gente já viu nos últimos anos grandes queimadas que aconteceram. A gente tem um dado aqui que cerca de 40% da cobertura vegetal de Mato Grosso, do Pantanal em Mato Grosso, já se perdeu. De que forma, senador, esse estatuto pode evitar que essas novas queimadas e mais desmatamento aconteçam? Bom, primeiro trabalhar com a ciência e a tecnologia, né? E nós já estamos fazendo um trabalho há algum tempo com a Embrapa, com as universidades, tanto do Mato Grosso como do Mato Grosso do Sul, também as Forças Armadas, Marinha, Exército Brasileiro, a Aeronáutica, tudo trabalhando para que a gente tenha exatamente condições para fazer esse manejo e ainda poder fazer vida no Pantanal, né? E como podemos fazer? Também criamos agora, aliás, estava criado há algum tempo, o Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal, uma área de 5 mil metros quadrados, construído lá na Universidade Mato Grossense, a Universidade Federal de Mato Grosso, mas é uma unidade do Ministério da Ciência e Tecnologia, portanto, abrange Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E qual é a função? É exatamente agregar todas as possibilidades que a gente precisa para esse combate. Ou não, para evitar a queimada. Por exemplo, consegui, inclusive, uma parceria com o senador Jaime Campos, que foi o relator, inclusive, na Câmara, aqui no Senado, recursos para construir poços artesianos, porque, por incrível que pareça, o Pantanal era chamado antigamente de Mar dos Charaés. Era um mar, né? Mas a degradação, a areia, o esgoto, o lixo, que vai... Porque o Pantanal é uma depressão, né? Uma área nova e toda a bacia do Paraguai vai para lá. Então, além de poços artesianos, agora, por exemplo, nós estamos já instalando lá o Instituto Federal de Educação Tecnológica, vai em Poconé, uma cidade importante, vai edificar lá uma unidade que é de fazer o desenvolvimento da ciência e a pesquisa dentro do Pantanal. Mas hoje já tem muito trabalho feito por essas universidades. Então, além disso também, trazer financiamento para que o pantaneiro possa desenvolver a atividade. Porque hoje ele não tinha segurança nem para... O banco não queria nem como garantia. Por quê? Porque aí tudo é criminalizado. Além de tudo isso também, do crédito, enfim, da pesquisa, da ciência para o desenvolvimento, nós temos que cuidar também da cabeceira. Exatamente para evitar que o lixo, o esgoto vá para o Pantanal. No passado nós tivemos um programa do governo federal que chamava-se BID Pantanal, porque foi o financiamento do Banco Interamericano.
70% do recurso era do governo federal. Só 30% que seria a contrapartida do Mato Grosso. Esse programa começou na época do Dani de Oliveira e depois foi abandonado. Por incrível que pareça, cara, as cidades da Baixada Cuiabana, Cuiabá, Várzea Grande, todas as cidades, hoje é o menor IDH de Mato Grosso. Então, essas cidades, por quê? Elas vivem as consequências de tudo isso. Então, a agricultura pujante do Mato Grosso, muito forte, ela é extremamente importante, mas também tem que ter as compensações ambientais. Então, são vários aspectos que a gente vai trabalhar, inclusive o selo que nós criamos na legislação também, do Pantanal Sustentável, para estimular com que as empresas possam ter, através de incentivo fiscal, também recursos. Vamos também trabalhar e já, eu tive, por exemplo, 2 vezes nos Estados Unidos... Só para a gente fixar essa informação, então tem um selo para quem desenvolveu o Pantanal de forma sustentável, é isso? Isso mesmo. Ele vai ter incentivos, né? Inclusive produtos que podem ser produzidos no Pantanal e, claro, com selo que quem vai comprar, olha, isso aqui é ambientalmente correto. E o que o Estatuto traz em relação à proteção das comunidades tradicionais? Bom, exatamente isso era uma vacância que tinha na nossa Constituição. Então, por isso, o projeto agora ele vai fazer com que nós tenhamos política de Estado para o Pantanal e não política de governo. Tem que ser algo permanente. Então, cuidar dos indígenas, cuidar dos quilombolas, cuidar dos ribeirinhos, é um trabalho social que o governo federal agora terá que fazer junto com o governo do Estado e os municípios. Senador, o projeto segue para sanção, né? Qual é a expectativa em relação ao texto ser mantido e também de que forma, para tudo isso entrar em prática, precisa de recursos, né? Como que o Congresso, a bancada do Mato Grosso do Sul, pretende fazer essa conversa para conseguir não só que ele seja aprovado e fique no papel, que ele realmente seja executado? Olha, o Pantanal, como eu coloco assim, o Pantanal ele precisa realmente que o mundo entenda a importância dele. O Pantanal é importante para Mato Grosso, é importante para o Brasil, mas é importante para o mundo também. Essa biodiversidade que nós temos no Pantanal é algo extraordinário. Então, eu me perdi na sua pergunta. De que forma, se o projeto, você acredita que o projeto vai ser mantido pelo governo, na sanção, e como articular para esse dinheiro chegar? Bom, esse projeto foi discussão assim, de muitos anos nós trabalhando aqui. E eu quero, inclusive, registrar que teve evolução. Os relatores, tanto na Câmara, como tanto no Senado como na Câmara, ouvindo a sociedade, aperfeiçoou esse trabalho. Lá na Câmara, o relator Dagoberto fez um trabalho brilhante, a deputada Camila Jara, que é do Mato Grosso do Sul, também trabalhou muito nesse projeto. Então, portanto, ele é um resultado que não é de linha ideológica. Ele é um resultado para cuidar de algo que o governo participou também. Então, portanto, eu tenho certeza que não terá veto e nós vamos trabalhar para que seja sancionado o mais rápido possível para ir buscar exatamente os recursos. Da onde? O Fundo da Amazônia, porque o Pantanal, no Mato Grosso, ele está no Centro-Oeste, mas também está na Amazônia. Então, tem muito recurso desde que a gente tenha projeto sustentável. E por isso eu disse aqui a importância da participação de todos, inclusive a comunidade internacional. Eu já tive em vários países, Estados Unidos, como eu ia dizendo, lá tem um Pantanal bem pequeno, que é o Everglades, lá na Flórida. Nós vamos trocar todas essas experiências e buscar os recursos necessários. Não é do Brasil só não, nós precisamos o mundo nos ajudar. Agora vamos ter a COP30, então estando aprovado, será mais uma grife que nós vamos levar para mostrar para quem vem aqui entender o que é o bioma Pantanal, né? Qual é a sua complexidade, mas também a sua riqueza para que a gente tenha os investimentos. Senador, mais uma vez, obrigada pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Carla, a todos também da TV Senado, né, da comunicação dessa casa, que nos ajuda muito, né, a poder promover, inclusive, mostrar isso. Quando nós tivemos lá as queimadas há 3 anos atrás, a TV Senado estava lá presente. E essas imagens são fundamentais
porque as pessoas, então, conhecendo, vão visitar e vão nos ajudar. Com certeza. Obrigada, senador, pela sua presença e eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site senado.leg.br/TV ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento. Dr. William, qual o potencial do mundo árabe para receber novos produtos vendidos pelo Brasil? Olha, Antônio, eu acredito que o mundo árabe é muito pujante e muito forte. O redirecionamento daquilo que iria para os Estados Unidos e agora não poderia, em razão dos valores, eu acredito que possa ser absorvido em tese, em sua integralidade, pelo mercado árabe. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Considerada estratégica para a manutenção da sustentabilidade fiscal do Estado, a dívida do Rio Grande do Sul com a União alcançou 100 bilhões de reais em 2024, uma elevação nominal de mais de 7 bilhões em relação a 2023. Começa agora mais um assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre essa situação, além de combate a enchentes, educação, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Bem-vindo, senador. Prazer é nosso estar aqui com vocês, discutindo esses temas que são de interesse do Rio Grande, mas também do povo brasileiro. Senador, em 2025, no ano vigente, Rio Grande do Sul continua a sofrer com a situação das enchentes. Só em junho desse ano, mais de 7 mil pessoas tiveram que deixar as suas casas. O senhor declarou recentemente aqui no Senado que muitos desses problemas de infraestrutura, de diques e afins, se deve à burocracia documental. Então, o que fazer para destravar esses investimentos e proteger o povo gaúcho? Em primeiro lugar, dizer que, de fato, 2024 e, por extensão, 2025 foram 2 anos da maior crise que o Estado passa devido à questão ambiental, né? E é bom lembrar que, como disse um poema escrito por uma aluna, que o rio diz, eu só queria passar. Vão poluindo, vão agredindo a natureza. Isso não é só no Rio Grande do Sul, é no Brasil todo e, infelizmente, em grande parte do planeta, como aconteceu recentemente agora nos Estados Unidos, né? Em 2 estados, se não me engano, no Texas, e pegou também parte do México, se não me engano. Uma situação gravíssima, mas voltando aqui ao nosso Rio Grande do Sul, a situação é grave. Nós montamos aqui, pela orientação, inclusive, do presidente Rodrigo Pacheco na época, uma comissão especial composta por 9 senadores. Eu fui o presidente dessa comissão. E nós fomos ao Rio Grande do Sul, a TV Senado, inclusive, nos acompanhou, e nós percorremos as áreas mais afetadas, né? Mas foram mais de 400 cidades que foram atingidas, de 497. Mas, resumindo, disso tudo, voltamos e trabalhamos em conjunto com o governo do Estado, com as prefeituras, naturalmente o Congresso fazendo a sua parte e o presidente Lula também, por parte do governo. Ele foi 3, 4 vezes ao Rio Grande do Sul, fez a sua parte. Olha, o número que eu tenho aqui, que o presidente Lula, o governo liberou 98,7 bilhões. Para quê? Para reconstrução, financiar obras, buscar recuperar em parte do que perdemos e a prevenção, porque é fundamental a prevenção. A história dos diques é o que o povo mais fala, né? Que as águas vêm
das regiões mais montanhosas e vem atropelando tudo que tem no caminho, né? E explode ali no Vale do Sino, no Vale do Taquari, e vem chegando, explode mesmo no Guaíba, né? Ali invade a Grande Porto Alegre, Canoas, onde eu moro. E o presidente Lula liberou 6,5 bilhões para a construção dos diques. E até hoje não foram construídos. O dinheiro foi liberado, mas é preciso ter projeto, ter planos, começar a obra para poder o dinheiro ser retirado do banco, né, onde está depositada essa quantia. Infelizmente, muita morosidade. O que vimos agora? Nesse ano, 2025, onde você retratou muito bem, 2025, 146 municípios foram atingidos e o pavor pegou na região toda, né? Principalmente na região dos vales, que é a região considerada mais baixa em relação ao nível do rio, né? Caí também, ficaram todos assustados. Calculem, tem amigos meus que moram em Canoas, na parte considerada mais baixa, que é a Matias Velho, onde o ano passado inundou totalmente, né? Eles diziam, pai, o que a gente faz? As crianças não sabem se dormem ou se vão para a rua para fugir de casa, que não querem a água, tal, o pavor, que perderam tudo, né? E com muito esforço compraram a sua geladeira, o seu fogão a gás, né? Recuperaram a casa. Claro, houve ajudas por parte do governo nesse sentido também. Mas e agora? Perder tudo de novo? Vai poder dormir? Tem que ir para o telhado da casa? Porque os diques não foram feitos, né? Seriam as barreiras de contenção, da onde as partes mais vulneráveis do circuito que os rios vêm. Porque todos os rios lá, infelizmente, caem no Guaíba. Então, tu calcula. A água vem e vai invadindo a região. À medida que o Guaíba não dá conta de jogar no mar, a água vai represando e vai invadindo as cidades. A dúvida da população é justamente por que não foram feitos. E aí o senhor respondeu, burocracia documental. Mas em situações assim de calamidade, de emergência, a própria legislação prevê uma flexibilização em termos de burocracia de contratação, né? Com certeza absoluta. Tanto que o ministro-chefe da Casa Civil foi lá por 2, 3 vezes para cobrar a implantação, a operação. Uns jogam que os prefeitos não mandaram o projeto. O governo do estado, os prefeitos, por sua vez, diz que faltou conexão adequada com o governo do estado e com as empresas responsáveis. Enfim, só sei que os diques não aconteceram, não saíram ainda. E as chuvas voltarão ano que vem. Eu acho que termina esse ano, em seguida passa verão e as chuvas voltarão novamente. Por isso que nós aqui, inclusive no Senado, essa comissão que já encerrou o prazo dela de trabalho aqui no Senado, estamos pretendendo fazer uma visita lá daquilo que chamam de fiscalização da operação das obras, para cobrar que realmente esses 6,5 bi sejam usados, os diques sejam construídos para que a gente proteja a população. Eu vim da área de acidente de trabalho, fui técnico de segurança de trabalho, fui metalúrgico, fui marceneiro, enfim. E a grande palavra para mim, chave em matéria de acidente, é prevenção. Se não houver prevenção, não adianta depois chorar e dizer que perdemos 100, 200, 300 pessoas, como aconteceu. Por isso tudo é que nós pretendemos, inclusive, retomar essa comissão, não para que ela fique 1, 2 anos ou 8, 10 meses, mas pelo menos ir lá para ver como está a situação dos diques. Né? Que o dinheiro foi liberado. Nós podíamos fazer isso. Depois que nós, de parte do parlamento, de parte do governo Lula, libere o dinheiro, bom, compete as autoridades do estado e da região tocarem a obra mediante, claro, a fiscalização, mediante um trabalho de disputa, né, de empreiteiras, que muitas querem pegar. Mas não pode também, com preço irreal, você assinar um contrato, né? Senador, o senhor foi relator aqui no Senado do projeto que criou a lei que permite, autoriza descontos na quitação e também renegociação de crédito rural aos produtores. Quão importante foi essa lei, e é essa lei, para esses produtores rurais que foram afetados de forma relevante por essa catástrofe? Olha, esse foi um movimento feito de baixo para cima, de parte dos próprios produtores rurais,
que chegou no Congresso e eu fui indicado para relatar a matéria. Isso é fundamental porque eles perderam tudo. Como é que alguém perdeu tudo, vai pagar a sua dívida ou vai poder reconstruir aquilo que a água levou? Perdeu, no caso, a sua propriedade rural, a terra foi praticamente lavada, ele tem que, de novo, botar os incentivos na terra, né? As vitaminas para a terra, enfim, e recuperar a propriedade. E como faz se ele está endividado no banco? Por isso que esse projeto foi visto com muita satisfação por parte dos produtores rurais, foi encaminhado, mas o debate continua, porque o estrago foi muito grande, né? Se nós formos avaliar só no setor da indústria, por exemplo, foi falado que o prejuízo foi na ordem de quase 100 bilhões de reais. No campo foi mais do que isso ainda, na área rural, por onde a água passou. Foi um passo dado, mas foi dado outros passos também, né? Eu fui relator de um outro projeto e que diz que a dívida do Rio Grande não seria paga durante 3 anos, né? Isso trouxe uma economia, tem inclusive tomado nota aqui, dívida do Rio Grande do Sul, que eu fui relator. O projeto que nós aprovamos aqui no Senado suspendeu o pagamento da dívida por 3 anos. Só que, com a União. Com a União. Justamente a respeito desse tema, a gente até preparou uma arte para falar mais a respeito. Vamos colocar na tela. Então. Tem tudo a ver com a dívida, né? Então, falando em renegociação de dívida, a gente entra aqui justo nesse tema, que é a dívida do Estado do Rio Grande do Sul com a União. Em 2024, alcançou 112 bilhões, um aumento de 9,7%, e com a União chegou a 100 bilhões de reais, um aumento de 8%, que ele foi até suavizado porque houve uma troca no indexador do IPCA para o anterior, que era Selic mais 4%, muito mais oneroso. Os pagamentos, como o senhor estava falando, suspensos desde junho de 2024 por 36 meses, né, senador? Que corresponde, o número aqui é o mesmo que eu tenho aqui, a 112 bilhões de reais. Ora, eu sei que o debate na época, eu fui relator desse projeto, o debate na época era anistia total, geral e restrita para o Rio Grande do Sul. Significaria o quê? A dívida do Rio Grande do Sul, que ultrapassa 100 bilhões, não seria paga nada, nem juros, nem nada. Ora, seria o ideal. Eu até tenho um projeto que eu apresentei há muitos anos com esse objetivo, para debater e buscar uma saída negociada, né? Nesse momento foi que nós conseguimos, por 3 anos. Isso não quer dizer, eu não estou aqui vendendo terreno na lua, nem querendo fazer promessa. Não quer dizer que daqui a 3 anos, se a situação do Estado continuar, infelizmente, com as dificuldades que nós nos encontramos hoje, provavelmente poderemos ter mais um prazo, quem sabe, de mais 3 anos, até que o Estado consiga voltar a pagar a dívida mensalmente. Teve já um projeto aqui do presidente Rodrigo Pacheco que atenuou um pouco a questão da dívida dos estados, né? Mas esse dinheiro está à disposição do Rio Grande para investir na recuperação. Então, para se manter a sustentabilidade fiscal do Estado, a melhor estratégia que o senhor vislumbra é se manter suspensa a questão dos pagamentos. Perfeito. Simplesmente dizer, não paga mais, outros estados poderiam dizer também, né? Bom, então tudo bem, nós não vamos pagar mais também. Então, pelo menos, devido à realidade do Rio Grande que se encontra, devido às enchentes, principalmente as enchentes, poderíamos trabalhar para que por mais 3 anos o Estado não pagasse. Agora, é uma boa saída. Senador, a gente tem agora uma pergunta que vem lá da Assembleia do seu estado. Vamos ver aqui na tela o colega. Olá, sou Maurici Filho, repórter aqui da TV da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Senador Paim, a Lei 13.146, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, está completando 10 anos. O projeto, que é de sua autoria, foi sancionado no dia 6 de julho de 2015.
A Lei Brasileira da Inclusão, o LBI, como também é chamado o Estatuto, existe para promover a autonomia, a inclusão e a participação plena das pessoas com deficiência na nossa sociedade, garantindo assim condições de igualdade no acesso aos serviços públicos. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: qual é a análise que o senhor faz dos avanços que nós temos hoje no Brasil com relação à inclusão das pessoas com deficiência 10 anos depois da criação do Estatuto? Obrigado. Olha, o nome dele? Maurici. O Estatuto foi uma obra de arte construída de baixo para cima, né? As pessoas com deficiência me procuraram e passamos então a debater. Foram acho que uns quase 15 anos de debate, viu? Não é bem fácil assim. O Estatuto de Idoso eu demorei quase 20. E o da igualdade racial foi uns 12 anos. Para construir um estatuto, que ele é quase a Bíblia da área, né? Como a Bíblia é importante para as religiões, no caso a religião católica principalmente. E nós construímos com muita audiência pública, com reuniões aqui no Congresso, na Câmara, no Senado, até que chegamos nesse ponto. É inegável que esse estatuto ele traz benefício, por exemplo, na área da educação, buscando a educação inclusiva, permitindo que as pessoas com deficiência possam estar no mesmo espaço físico que aqueles que não têm deficiência. Foi uma luta, mas está praticamente assegurado, sem prejuízo de cuidar os casos mais considerados graves, né? Além disso, a política de cotas também funciona com muita firmeza para que as pessoas com deficiência possam ter direito ao trabalho, é uma política de cota que vai até 5%, isso também foi um avanço. A sensibilidade nas praças, nas ruas, nos ônibus, enfim, no transporte também foi visto com muito carinho e avançou bastante. Eu diria que de lá para cá, se analisarmos a situação das pessoas com deficiência, nós tivemos aí um avanço de em torno de 60%. Falta ainda muita coisa que somente a regulamentação total do Estatuto que vai assegurar. Por isso, agora que nós estamos completando, né, os 10 anos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, muitos debates aqui no Congresso, nos estados. Eu estou sendo convidado para diversos estados para aprofundar o debate e buscando sempre aprimorar. No meu gabinete, eu sempre tive pessoas com deficiência, tanto no Rio Grande do Sul como aqui em Brasília, né? Aqui no anexo ali no 22º andar. E eu sempre digo, pela experiência que eu tive com eles, eu tive cadeirante e tenho 2 deficiente visual, um lá e um aqui. E 2 com posição de estratégica no meu gabinete. As pessoas com deficiência só precisam de oportunidade. Deem oportunidade que elas mostram toda a sua capacidade. Ambos se formaram, ambos têm curso de nível superior e são fundamentais, são, digamos, imprescindíveis no meu gabinete. É um caminho que nós vamos ter que seguir, que, sem sombra de dúvida, baseado no Estatuto, se for todo ele regulamentado como deveria ser, nós teremos avanços aí para chegar, não digo no 100%, né, de aplicação, mas pelo menos 80%, 90%. Senador, em junho desse ano, o senhor recebeu aqui no seu gabinete, no Senado Federal, representantes do Sindicato dos Professores de Novo Hamburgo, do seu estado. Eles alegaram descumprimento do piso salarial dos professores, a lei já existente. Então, que ações o senhor pode adotar para que seja cumprido esse piso salarial dos professores e também para que haja uma melhoria contínua na condição dos professores gaúchos? A gente sempre fala, quando nos perguntam qual é o caminho para combater, inclusive, os preconceitos, o racismo, a discriminação contra as pessoas com deficiência, enfim, dos migrantes, imigrantes, refugiados. A gente sempre vai falar que é educação. Todos vão falar que é educação. Há os que dizem que a verdadeira revolução para buscar uma política de qualidade de vida passa pela educação e passa por uma educação de qualidade. Ora, se isso tudo é verdadeiro, eu tenho certeza que ninguém vai ser contra, como é que você não quer valorizar os professores?
A violência, inclusive, na sala de aula, tem um projeto de lei nesse sentido também, para combater a violência na sala de aula. Um dos principais agredidos são os professores, viu? Porque se dá um problema entre o aluno, ele vai lá para tentar defender o aluno, dar a sua vida até, como aconteceu muitas vezes em Santa Catarina e em outros estados também. E essa questão do piso é algo lamentável. Se você pegar os 27 estados do país, eu diria que não é só o Rio Grande do Sul, né? Eu diria que a metade não paga o piso. E um piso consagrado em lei. Me lembro aqui da ex-senadora Ideli Salvati e o Viana também, 2 senadores que não estão mais aqui porque fizeram outra opção de caminhos, né? Eles foram fundamentais, eu participei junto da operação para a construção desse piso. Infelizmente, muitas prefeituras, principalmente prefeituras, não pagam. Além dos estados que eu já falei, que a metade não paga. Mas ainda, além disso, em estados que o estado cumpre e o município não cumpre. Então, é uma briga enorme. A última reunião que eu tive 2 reuniões com eles no Rio Grande do Sul. E marquei uma audiência pública aqui na comissão que eu presidia na época, que é a Comissão de Direitos Humanos. Eles mostraram toda a indignação. E, infelizmente, mesmo na justiça, como está hoje, o juiz chega e diz, olha, é um problema local e acaba por falta de estrutura financeira para pagar e acaba não pagando mesmo, acaba não pagando. Por isso que a última reunião que eu tive com os professores, e eles devem assistir, porque acompanham a TV Senado, vai na linha de eu apresentar um projeto para mudar a legislação para obrigar a cumprir a lei. Olha bem que ponto chegamos. E o juiz lá diz, não, mas é uma questão do município e tal, só se fizerem um outro projeto para regulamentar a aplicação em cada município. Talvez tenhamos que fazer. Vamos reunir com eles, vêm para cá, eles trarão a proposta construída pelo jurídico das entidades, para eu ter talvez que apresentar ainda mais um projeto. O certo era pagar. O piso é nacional, o piso está aprovado em lei. Eu estava aqui junto, quando eu falei do Viana e da Ideli, eu participei junto com eles da construção ali. Claro, não fui autor nem relator. Eu fui autor e autor de muita coisa aqui, né? Autor e relator de muita coisa. Mas esse não, eu acompanhei, vi a festa que aconteceu no Brasil. Sabe que nesse país tem municípios que não pagam nem o salário mínimo para o professor. É triste, mas é verdade. Ora, mas não falta lei. Se a alegação é inviabilidade financeira, quando se chega ao judiciário, como o senhor falou, o município não tem condições, não seria, talvez, o momento de rever a lei de responsabilidade fiscal para que haja uma reserva financeira para a área de educação? Tudo isso é que nós estamos trabalhando nesse novo projeto de lei. Estamos com a ideia de construir um projeto de lei que não permita, digamos, nenhuma fresta, nenhum espaço onde eles possam sair para não cumprir aquilo que todos dizem, inclusive os prefeitos, na questão da disputa eleitoral, eles se comprometem com a educação. Todo mundo se compromete com a educação, mas depois não quer pagar o salário, não é nem questão de decente ou indecente, é aquilo que manda a lei, não quer pagar o que manda a lei. E mesmo a decisão de alguns juízes é uma decisão duvidosa, né? Porque o Supremo ainda não se manifestou, porque é preciso ver, se a lei manda pagar, tem que pagar. É que nem o dono de uma empresa, digamos, particular, olha, ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo. E o cara resolve lá dizer que não vai pagar o salário mínimo porque não tem mais condições. E daí? Ele vai perder os bens, vai perder tudo. É ou não é? Eu sei porque aí eu opero como sindicalista que fui, mas da área privada, né? Então, é preciso que nesse país se cumpra as leis. Se eles cumprirem as leis, os professores vão receber o piso justo que está na lei, aprovada na Câmara, Senado e sancionada pelo presidente. O senhor comentou aqui no Senado que utiliza um sistema de rodízio para destinar recursos de emenda do seu mandato aos 497 municípios do Rio Grande do Sul. Aqui no assunto de Estado a gente fala principalmente com o Estado, com os municípios, então muitos estão assistindo esse programa agora. Como que funciona, como que o senhor tem usado esse sistema de rodízio para destinar recursos aos municípios gaúchos?
É fácil, só falta de boa vontade e transparência, né? Eu, quando comecei a adotar esse sistema, que já faz mais de 20 anos que eu adoto esse sistema, eu recebi críticas de alguns dizendo, não, mas a prefeitura X ou Y não é do seu partido, por que você está mandando dinheiro para lá? Eu digo, a população do Rio Grande está em todo o estado e não pertencem à população, não é o prefeito desse partido que manda nela. Então, quando eu mando uma emenda, eu mando para a população via a Caixa Econômica Federal, pela prefeitura, né? Porque tem que ter um canal que administre e fiscalize. Não mando Pix para ninguém, nunca mandei. Olha, eu vim do movimento sindical, o que eu tive de movimento sindical pedindo uma emenda para isso, agora não dá. Eu só mando oficialmente, sai daqui, vai para a prefeitura, pelo acompanhamento ainda da Caixa Econômica Federal. Mesmo para os hospitais, passa pelo Conselho Municipal da Saúde. Como é que eu faço? São 497, dá para mim atender, em média, por ano, de 300. Esse ano passado eu atendi até 412, se eu não me engano, né? Bom, se num ano eu atendo, são 497. Digamos que num ano eu atendo 300. Ficaram fora, em princípio, 200. Estou arredondando aqui, 497, né? Bom, no outro ano eu passo para os 200. Tudo aquilo que é possível. Se eu acho que dá para fazer uma redistribuição, mesmo alguns que ganharam o ano anterior ganhariam mais. E para quem que eu mando? Para os que ganharam menos. Quer dizer, mas a cidade tal ganhou 2, 3 anos seguidos. Sim, mas ela ganhou 100 mil num ano, 100 mil no outro e 100 no outro. Você ganhou 400 numa vez só, né? E ganha, é um ano sim e um ano não. Todos ganham. Claro, mas cidade X ganhou 1 milhão. Sim, voltando ao nosso tema original, no momento das chuvas, do alagamento, eu mandei para as cidades mais atingidas 500 mil reais. Transparente, publicado, não quero saber nem quem é o partido. E se alguém me pergunta, mas foi em alguma inauguração? Nenhuma, nem na minha cidade. Você, porventura, foi lá pedir voto? Digo, eu não peço voto por emenda para ninguém. E eles devem estar ouvindo agora. Eu ainda digo para eles, olha, isso aqui não tem nada a ver com eleições. Isso eu mando porque eu acho que é justo, é o dinheiro do orçamento. Se todo o dinheiro do orçamento fosse visto com esse olhar, mudaria essas denúncias que estão sobre o Congresso dia e noite. De repente aparece uma emenda extra de 50, vou dar um exemplo, só para um exemplo. De 50 milhões. Legal. O Carlinhos adota o critério. Remete para aqueles que não receberam ano passado, vão receber esse ano, e o outro já recebe no outro ano. O rodízio permanente você busca todos. Claro, chega uma hora, por exemplo, que eles falam, mas tem só para hospital de alta complexidade. Bom, então vejam os hospitais de alta complexidade que tem no estado e manda para todos. Esse é o princípio. Tem que mudar, reconheçam que está errado. Transparência absoluta e cada um no seu lugar. O judiciário, o executivo tem que executar e nós temos que legislar. Perfeito. Muito obrigado, senador Paulo Paim, pela participação aqui no Assunto de Estado. Eu que agradeço essa oportunidade de poder falar um pouco desses meus quase 40 anos de Congresso, que foram 4 de federal e 3 aqui no Senado. Fizemos muito, mas com certeza todos nós temos muito por fazer. Obrigado também a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou também no nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado.
Dr. William, qual o potencial do mundo árabe para receber novos produtos vendidos pelo Brasil? Olha, Antônio, eu acredito que o mundo árabe é muito pujante e muito forte. O redirecionamento daquilo que iria para os Estados Unidos e agora não poderia, em razão dos valores, eu acredito que possa ser absorvido em tese, em sua integralidade, pelo mercado árabe. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O IBES tinha a função de criar propaganda política para que a população aceitasse o golpe de 64. Esses filmes passavam nas sessões de cinema, eram veiculados nas empresas na hora do almoço para o operariado e eles eram levados para o interior, para pracinhas do interior do Nordeste, interior de Minas Gerais. Leve à compreensão do homem, do povo, o valor da sua empresa para a comunidade brasileira. Media operations, labor operations, helping to support strikes, planting false articles in the newspapers, that kind of thing, which frankly is the CIA's bread and butter in a lot of countries where it's trying to orchestrate instability and overthrow. Não havia nem um minuto no Brasil, das 24 horas do dia, em que não houvesse uma emissora financiada pelo IBAD dizendo algo contra o presidente João Goulart. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Todo mundo se envolveu em defesa do Fundo Constitucional. A população, as associações comerciais, partido de esquerda, de direita e de centro. O senhor apoia aumentos salariais financiados com recursos do Fundo Constitucional? Na prática, segurança pública, todo o reajuste, todo o salário é pago com o Fundo Constitucional. 100% da segurança pública. Seja bem-vindo, senador Isalci Lucas. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Senador, o Fundo Constitucional do Distrito Federal foi criado em 2002, 23 anos atrás, para financiar segurança pública, saúde e educação na capital da República. A estimativa de valor do fundo hoje é de 25 bilhões de reais. O senhor apresentou uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC sobre o tema, e é sobre ela que a gente vai conversar hoje. Inicialmente, eu queria perguntar ao senhor por que existe um Fundo Constitucional do Distrito Federal com esse valor? Bem, primeiro o seguinte, desde o Império, quem sempre bancou, quem pagou sempre as despesas da capital, de Salvador, Rio de Janeiro e Brasília até os anos 60, foi exatamente a União. Sempre foi pago. E nós tivemos aí a Constituição de 88, que consolidou essa questão do Fundo Constitucional, que deveria ter um fundo para bancar as despesas da capital. Bem, então na Constituição acabou ficando, compete à União manter e organizar a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiro, Polícia Militar e auxiliar no funcionamento da educação e da saúde. Esse é o texto da Constituição. Mas em 88, que é a Constituição, nós não tínhamos aqui eleição para governador. Brasília fez um grande movimento porque até 86 a gente sequer votava. Então houve um movimento para a autonomia política do DF e foi conquistada. Então, a partir de 86, em 86 teve eleição para deputado federal e a partir de 90 nós elegemos governador e deputados distritais. Então isso foi em 90, ou seja, posterior à Constituição.
E esse texto continuou, porque até 88, até 90, quem indicava o governador, quem indicava os prefeitos, anteriormente era prefeito, era a União. Então, por isso que ficou manter e organizar. Só que a partir de 90, com a eleição, o DF passou a ter autonomia. Então, precisava corrigir esse texto. Como é que funcionou de 90 até 2002? O governador eleito, inclusive, tinha que pedir aqui com o Pires na mão, todo mês, tinha que, olha, tem que pagar essa conta, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. E muitas vezes você tinha governador que era oposição ao governo federal. Então, ficava mais difícil ainda. Por isso que nasceu em 2002 a lei para regulamentar a Constituição, criando então o fundo, que chamou Fundo Constitucional do Distrito Federal. Quanto é que naquela época o DF investia ou gastava com educação, saúde e segurança? Na época era 2 bilhões e 900. Então foi criado o fundo em 2002, dizendo o seguinte, olha, a partir de agora o DF terá um fundo de 2 bilhões e 900 que será corrigido pela receita corrente líquida. Aumentou a receita da União, aumenta o Fundo Constitucional. Então isso foi feito até agora. Né? Em 2023 houve o arcabouço fiscal, o governo federal tentou mudar o critério de correção, passando para o IPCA, que é a inflação. E a Câmara dos Deputados tentou também colocar no teto constitucional, né? Que foi o arcabouço fiscal. Na prática, o relator fez isso. Ele colocou o Fundo Constitucional corrigido pela inflação. Não foi nem o governo federal, foi o relator da Câmara. Quando chegou e foi aprovado o texto dele, incluindo ou retirando essa correção do fundo, passando a ser pela inflação. Quando chegou no Senado, eu como contador, inclusive, levantei, olha, se nós estivéssemos aplicando essa lei que vocês estão criando e o arcabouço, desde o início, nós estaríamos recebendo hoje menos da metade do que recebemos hoje. Então, tecnicamente, nós comprovamos que seria um prejuízo muito grande para o Distrito Federal. Então, a gente conseguiu reverter aqui e logo na sequência a Câmara, então, acatou o que nós aprovamos aqui. Só para explicar também, senador, que existe um equilíbrio de forças, né? Porque na Câmara dos Deputados, o Distrito Federal tem 8 deputados em 513 parlamentares, né? E no Senado são 3 senadores para todos os estados e o Distrito Federal também, né? Exato. Então aqui a gente muda o equilíbrio de forças, aqui né? A gente teve mais tempo, é mais fácil de conversar, de convencer, né? E eu tecnicamente mostrei o prejuízo. Então o relator, inclusive, foi o Omar Aziz, que é da Amazônia, disse, olha, o Fundo Constitucional para nós é a mesma coisa da Zona Franca de Manaus. Se vocês perderem a isenção da Zona Franca de Manaus, vocês não vão sobreviver. E nós aqui é a mesma coisa. O Fundo Constitucional nosso representa 40% do nosso orçamento. Imagine o que é retirar 40% do seu salário ou do seu orçamento, né? Seria um prejuízo imenso. E para quem não lembra, né, Brasília teve um papel fundamental para o desenvolvimento do Brasil. Brasília que desenvolveu o Centro-Oeste, né? Se nós temos hoje uma agricultura pujante, foi graças a Brasília. Se nós temos a região norte hoje já desenvolvida, também se deve a Brasília. Então, naquela época, quando foi criado a capital, para trazer professor, médico, profissionais para Brasília, você tinha que pagar um salário muito, né, bem maior do que o normal. Então você tinha quinquênio, anuênio, várias gratificações para atrair esse pessoal para cá. E nós pagamos isso até hoje, eles estão aposentados, mas quem paga é o dinheiro do fundo. E nós não temos aqui espaço. O Fundo Constitucional do Distrito Federal pode pagar aposentadorias? De segurança pública, sim. Porque, na prática, não paga de saúde e educação. Porque a Constituição diz para auxiliar no funcionamento da educação e da saúde. Você não funciona com aposentado e pensionista. Mas a segurança é 100% com o dinheiro do Fundo Constitucional. Então, esse aspecto foi importantíssimo. A gente conseguiu convencer, então, a importância do fundo para o DF e a importância de Brasília como capital. Agora, precisamos corrigir, a PEC que eu apresentei foi para corrigir essa distorção. Porque como 88, né, não tínhamos eleição, nós temos que corrigir isso, porque até o Tribunal de Contas já vem cobrando isso há muito tempo. Porque a União, hoje, aliás, ela nunca organizou, depois das eleições do DF, a segurança. E nem é papel da União cuidar da segurança da Ceilândia, Sol Nascente, Sobradinho, Guará, que são cidades satélites no Distrito que Federal, são chamadas regiões administrativas.
Então, em todos os estados, quem faz a gestão da segurança é o governador. Então, hoje, para você dar um aumento, um reajuste, ou fazer o concurso para a segurança pública, o governador tem que tomar iniciativa, mandar para o Planalto discutir se vai concordar ou não, concordando, manda para o Congresso, e aqui você, na prática, tem que colocar isso no orçamento. O recurso já está no orçamento, mas, por exemplo, concurso público você tem que colocar a quantidade, não está no orçamento. Para 2026, por exemplo, está previsto agora, foi encaminhado 200 policiais civis. Ora, 200 policiais e 384 policial militar. Nós vamos perder mais de 1.000 este ano. Senador, então, concursos públicos na área de segurança pública, saúde e educação, o GDF precisa solicitar ao Palácio do Planalto autorização? Segurança pública. Só segurança pública? Só segurança pública. Então, reajuste. Por isso que nós temos hoje o menor contingente da história e nós temos hoje um dos piores salários do Brasil. Mas já teve o melhor salário do Brasil, foi, né, senador? Pois é, mas de 2010 para cá, a gente perdeu isso. Exatamente, foi um momento da Dilma, quando foi o impeachment, depois entrou o Michel. O Michel deu um aumento para a Polícia Federal e o Agnello, que era o nosso governador, que não deu para a Polícia Civil e nem para a Polícia Militar. E, consequentemente, veio agora essas defasagens. Então, por que eu fiz a PEC? A PEC é para corrigir isso. O que diz a PEC? Compete à União financiar o GDF para manter e organizar a segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro e auxiliar no funcionamento da educação e da saúde. Então, e evidentemente coloquei também na PEC a correção pela receita corrente líquida, que é o que está na lei hoje, vigorando. E com isso você tem a autonomia, a independência do DF por completo, porque nós adquirimos a independência política, mas ficou com essa distorção e que a gente está pagando um preço caro com relação aos nossos profissionais. Senador, no final do ano passado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o fundo do Distrito Federal devia ser reajustado da mesma forma que os fundos de desenvolvimento regionais, pelo IPCA, né, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, e não poderia haver um descasamento de um ente federado e do país inteiro, né? Como é que o senhor avalia essa questão? Totalmente equivocado, porque são fundos diferentes. Um é o fundo de desenvolvimento, aqui não, aqui é fundo de custeio. Pra você ter ideia, não é? Mais de 95% desse recurso é para pagar pessoal. Diferente, né, do Fundo de Desenvolvimento, que são o Fundeb, FCO, né, que são diferentes. Então, tanto é que nessa condução, porque isso aí foi no arcabouço fiscal, nós conseguimos, inclusive, mostrar para ele o prejuízo para a nossa capital e convencemos os parlamentares e mudaram exatamente o texto, mantendo a receita corrente líquida. Depois, na segunda vez, também veio o pacote fiscal. Tentaram novamente. Esse nem veio para o Senado, já derrubaram na Câmara. Então, é uma coisa consolidada, né? Esse fundo, para nós, ele é fundamental. Não existe, não tem a mínima condição de sobrevivência sem o Fundo Constitucional. Então, a emenda tenta evitar que situações como essa, né, do arcabouço fiscal e do pacote fiscal do final do ano passado, por exemplo, voltem a ocorrer. Também, isso tratando do critério de reajuste. Mas a questão de financiar o GDF é para corrigir essa distorção. Essa porque falta de autonomia. A União hoje não organiza, que não é papel dela, porque ela está isso, porque na época ela que conduzia a segurança, que ela indicava o prefeito, ela indicava o governador. Hoje não, é eleição. Então não compete mais à União organizar a segurança pública, é competência do governo. Então, não existe a mínima possibilidade, por exemplo, da União dar um reajuste sem a iniciativa do governador. Então, sempre com a PEC ou sem a PEC, a iniciativa sempre foi do Executivo local, passando pelo Executivo Federal e depois para o Congresso Nacional. Senador, também na marcha dos prefeitos, isso já esse ano, né? O valor do fundo de 25 bilhões foi criticado, considerado excessivo, né? O DF recebe recursos também dos municípios, apesar de não ter prefeitos, ter apenas governador. Como é que o senhor avalia essa crítica? Veja bem, na prática, a Constituição é clara. Nós somos Estado e município. Qual é o município do DF? O DF é o Estado. Qual é o município? Brasília. E aqui nós temos as regiões administrativas, que não têm autonomia de município, mas que não tem prefeitos, né? Não tem prefeitos, mas é uma região. Você não pode nem dividir em municípios. Brasília só tem um município que é Brasília. Só que nós temos 35 regiões. Você pega, por exemplo, Ceilândia, tem 800 mil pessoas. É maior do que, talvez seja está entre as 30 maiores cidades do Brasil.
né? Você tem Taguatinga, tem mais de 200 mil habitantes, você tem Sol Nascente com quase 120 mil habitantes. Então, são grandes... Nós somos hoje a terceira maior cidade do Brasil. Brasília hoje tem 3 milhões e 100 mil habitantes e mais de 2 milhões em volta. Aqui no entorno de Goiás, essa cidade de Goiás, Minas, elas dependem de Brasília. Grande parte delas, né, vem aqui para... Especialmente na área de saúde, né? Principalmente saúde, mas educação, segurança, não é? Porque é só atravessar uma rua. Então, nós temos praticamente 5 milhões de habitantes. Então, Brasília precisa manter o Fundo Constitucional, até porque sempre foi bancado pela União, né? Todas as despesas, não era só segurança. Então, a gente precisa manter esse fundo. Eu vou insistir um pouquinho nessa crítica para o senhor esclarecer essa diferença que existe, né? Essa peculiaridade do Distrito Federal, né? Porque essa crítica do valor do fundo, ela é uma crítica já de alguns anos sustentada pela Confederação Nacional dos Municípios, né? Em 2009, eles fizeram um estudo no qual consideravam perversos os efeitos do fundo nas contas públicas e no Distrito Federal. Existe alguma possibilidade de construção de consenso com a Confederação Nacional dos Municípios em relação à estabilidade desse fundo? O que a Confederação talvez não tenha atentado, primeiro, o custo do DF, o custo de vida aqui é muito maior do que essas cidades. Se você for para cidades dos interiores dos estados, o custo de vida é muito menor. Segundo, nenhum estado, nenhum município tem a obrigação de cuidar, por exemplo, das embaixadas, do governo federal, do poder judiciário, está todo mundo aqui. Então, Brasília é a capital de todos os brasileiros. E outra coisa, quando foi criado Brasília, nós somos um quadradinho. Na realidade, você não tem aqui como instalar empresas, indústrias, competir com o agro de Goiás, de Mato Grosso, né? Brasília foi criado para ser a capital. Então, tem realmente o custo. E esse custo, ele simplesmente foi corrigido em função da receita que foi crescendo. Porque lá, agora, nós estamos pagando ainda, é o que eu estava dizendo, os aposentados lá de trás. Para você ter ideia, na minha época, quando eu cheguei em Brasília, em 70, todos os jovens queriam casar com a professora. Por quê? Porque o salário da professora naquela época era muito bom, né? Porque para trazer um professor para dar aula em Brasília, que não tinha nada, só poeira, você tinha que pagar um salário altíssimo. Segurança pública, a mesma coisa, e também a saúde. Para trazer médico para cá, que só tinha barro e poeira, não tinha energia, não tinha nada, você tinha que pagar um bom salário. Os técnicos federais ainda tinham apartamentos funcionais, sim, né? Quadras inteiras, apartamentos funcionais. Quem é que queria sair do Rio de Janeiro da praia para vir aqui para o meio do mato aqui? Então, você tinha que pagar caro. Esse pessoal está recebendo salário. Como eu disse aqui, toda a segurança pública, PM, bombeiro, polícia civil, polícia penal, né, que veio lá de trás, desde aquela época, estão recebendo salário até hoje. Tá? Grande parte, né, quase 50% hoje, ou até mais um pouco de 50%, é para pagar aposentado e pensionista. Então tem uma série de coisas que a federação talvez não conheça, né, e que a gente precisa conversar. Agora, de fato, o custo de Brasília é maior, o custo de vida aqui é muito mais alto. E tem essa responsabilidade imensa, não é? Que é exatamente cuidar. Nós temos aqui mais de 200 representações, embaixadas e representações internacionais. Nós temos aqui todo o Judiciário Supremo, né, STJ, né, todos os servidores estão aqui, além do governo federal, que está todo mundo aqui. A gente tem que garantir o quê? Segurança e uma boa educação e saúde. O senhor está conduzindo uma série de audiências públicas sobre o tema. Está ouvindo as equipes de segurança, vai ouvir saúde e educação. Como é que o senhor está avaliando o debate a respeito? Exatamente. Não, está muito bom, né? A gente fez uma mobilização muito grande com a população, né? Colocando inclusive inserções na televisão, distribuindo o fundo, explicando o fundo, a importância do fundo, não é? Para a gente ter realmente... Você vê que a gente conseguiu no pacote fiscal reverter no segundo, exatamente pela mobilização. A população, as associações comerciais, todo mundo se envolveu. Partido de esquerda, de direita, de centro, todo mundo se envolveu em defesa do Fundo Constitucional. Nós precisamos preservar a nossa capital e lembrar aos prefeitos que aqui também é a capital deles, né? Aqui não é só nosso, é de todo mundo, é de todo o Brasil. Então, Brasília merece e precisa manter o Fundo Constitucional. O senhor apoia aumentos salariais financiados com recursos do Fundo Constitucional? Na prática, segurança pública, todo o reajuste, todo o salário é pago com o Fundo Constitucional. 100% da segurança pública.
E na prática, educação e saúde não chega, como diz, um auxiliar no funcionamento, é uma parte disso. O GDF hoje, ele praticamente tem que colocar o dobro do que a União coloca para pagar realmente os salários. O fundo é exclusivo para custeio? É para pagamento de salário e manutenção da máquina pública? Porque na época, os investimentos, na época, quando foi calculado isso, o fundo nasceu em 2002. Né? Em 2002, 2001, foi feito quanto é que era realmente o orçamento do DF. E aí se estabeleceu os 2.900. Nesses 2.900, praticamente 90% era pessoal, né? 10% para investimento. Então, por isso é que ainda representa mais de 90% hoje de pessoal. E quais os benefícios concretos para os habitantes do Distrito Federal, a garantia do Fundo Constitucional nesses patamares? Se a gente, né, se houvesse algum problema com o fundo, eu disse 40% da receita significa uma parcela significativa. Né? Imagine pegar um salário e reduzir 40%, você não consegue sobreviver. Então, mas aí isso se fosse a extinção do fundo. Eu acho que ninguém cogitou até hoje, nesses dois momentos que a gente falou. Mas se eu aplicasse a proposta do governo, não é, desde a construção do fundo e aplicando a proposta do governo... De mudança do fator de correção. Exatamente. Se eu aplicasse o que o governo propôs desde o início, nós estaríamos recebendo hoje menos da metade. Entendeu? Então, esse é o problema. Agora, a gente não tem, a gente depende disso, do Fundo Constitucional, para manter realmente a segurança de todo o DF. É o que eu disse para você, são praticamente 5 milhões de habitantes, porque nós temos 3 milhões e 100 aqui. Né? E a gente não tem hoje receita suficiente para cobrir tudo isso, de garantir realmente a segurança desses poderes todos, né? Das embaixadas todas, e cuidar das 35 regiões administrativas, que na prática, se fosse outro estado, seriam municípios, né? E municípios grandes, porque por incrível que pareça, você tem município hoje em Minas Gerais com 2.000 habitantes, 2.500 habitantes. Né? Nós temos aqui nós temos regiões administrativas com 800 mil pessoas, 500 mil pessoas, 200 mil pessoas. Então, né, esse debate ele é importante para convencer, lembrando que Brasília teve um papel fundamental para consolidar o país, né, tirando da praia e trazendo realmente aqui para o interior, né, aqui para Goiás, vamos dizer assim, que Goiás contribuiu muito, né, com essa construção e acabou desenvolvendo o Centro-Oeste todo e o Nordeste, Norte e Nordeste. Senador, um tema que permeou todas as audiências públicas até agora sobre o Fundo Constitucional é a questão da autonomia do DF. Para além da possibilidade de reajustes ou realização de concursos na área de segurança pública, qual é o significado dessa autonomia no DF que a proposta de emenda à Constituição traz? Porque na prática, todos os governadores têm autonomia para contratar e para dar o reajuste. Só o DF que tem que ter, em função dessa distorção da redação, porque não tinha, né, em 88 não tinha eleição, continua essa distorção. Então hoje as pessoas têm que trabalhar aqui no DF para conseguir o aumento, vamos dizer assim. O governador concorda, ok, vai para o Palácio do Planalto, chega lá, não dá. E aí começa as coisas. Depois ainda tem que vir para o Congresso. Então, quer dizer, se o dinheiro já está no orçamento, porque o dinheiro já está no orçamento. Desde 2002, o valor já está estipulado e a correção. Então, você já tem um valor no orçamento. Então, não tem sentido o governador ter que pedir autorização para fazer concurso ou para dar o reajuste se o dinheiro está lá, né? Então, a gente tem que dar essa autonomia. E, por exemplo, há uma discussão que a gente está tentando, hoje mesmo fizemos reuniões para esclarecer, né, essa paridade com a Polícia Federal. A Polícia Civil, ela quer paridade com a Polícia Federal. Na prática, paridade salarial. Tanto a Polícia Civil quanto os bombeiros e Polícia Militar, eles vieram de um núcleo único. De 1960 foi criado uma instituição, né, que englobava todo mundo. E aí depois, de 65, 67, foi criado, foi desmembrado. Então, quando foi desmembrado, a Polícia Federal e a Polícia Civil nasceram na mesma, né, da mesma raiz ali. Então, sempre tiveram o mesmo tratamento. Mas sempre teve a iniciativa do governador de dar ou não dar o aumento. Tanto é que eles não têm paridade hoje. Por quê? Porque o governador, por mais que ele quisesse dar e anunciou que ia dar, depende do governo federal. Recentemente, no primeiro mandato agora do governador, ele encaminhou para casa, aqui para o Palácio do Planalto,
um pedido de aumento para a Polícia Civil, para equiparar. Só que aí o governo disse, não, eu só vou dar aqui se vocês derem também para os militares. Acabou inviabilizando e só deram 8%. O déficit era 37,5%. Então só deram 8%. Depois, agora, o governador anunciou, vai dar aumento para todo mundo, tantos por cento, 30%, para dar equiparação para todo mundo. Estão lá estudando já há alguns meses, depois ainda tem que mandar para o Congresso, é outra discussão. Ora, se o dinheiro já está no orçamento, se a competência da gestão é do governador, não tem sentido ter que pedir autorização para o Planalto, né? Tendo em vista que é uma distorção. Inclusive, não é? Eu disse aqui, por exemplo, 8 de janeiro, né? Ora, os advogados podem dizer, não, isso não é responsabilidade nossa, não, isso é da União, está na Constituição, compete à União manter e organizar. Então, você vê a distorção que tem. E outros aspectos ainda de distorção que o Tribunal de Contas levanta que precisa resolver. Essa PEC resolve definitivamente, dá ao governador e dá para o Distrito Federal realmente aquilo que é necessário para a gestão, que é a autonomia da gestão da segurança pública e educação e saúde. A PEC, ela teve, é a PEC número 1 de 2025, né? Assim, quais são os próximos passos, senador? Bem, está na CCJ, a gente já fez essas audiências públicas, né? Estamos trabalhando agora o relator, eu conversei inclusive com o Rogério Carvalho, né, para que ele entendeu bem esse entendimento nosso, da distorção que existe, e ele disse que se propôs a relatar. Então eu disse a ele que faria essas audiências, e provavelmente ele vai já conversou, aliás, com o presidente da CCJ para ser o relator. Isso aí, aprovado da CCJ, vem para o plenário, que é uma emenda constitucional. Vota primeiro e segundo turno, e aí vai para a Câmara para votar também primeiro e segundo turno. Senador, qual mensagem o senhor gostaria de deixar para os cidadãos do DF, para os seus colegas no Congresso, sobre a importância dessa proposta? Bem, primeiro, né, o tempo vai passando e as pessoas às vezes esquecem, né, da importância de Brasília para o Brasil. A importância que foi a consolidação do país trazendo a capital para cá, para o interior. Segundo, a população de Brasília precisa se envolver como se envolveu. Nesse último pacote que tentaram mudar, houve uma mobilização imensa de partidos políticos, das associações comerciais, instituições de todos os segmentos aqui do Distrito Federal. E agora, depois disso, com a PEC, a gente fez uma grande mobilização também para que a população participe. Olha, né, nós não podemos correr o risco de perder ou reduzir esse fundo nosso. Ele é fundamental para a sobrevivência e para a manutenção da qualidade de vida aqui do Distrito Federal. Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Dr. William, qual o potencial do mundo árabe para receber novos produtos vendidos pelo Brasil? Olha, Antônio, eu acredito que o mundo árabe é muito pujante e muito forte. O redirecionamento daquilo que iria para os Estados Unidos e agora não poderia, em razão dos valores, eu acredito que possa ser absorvido em tese, em sua integralidade, pelo mercado árabe. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária busca simplificar os impostos no Brasil. 5 tributos serão substituídos por 2, CBS e IBS. A transição será gradual e entre as mudanças está o imposto seletivo, que vai taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já alimentos que compõem a cesta básica terão isenção dos impostos, assim como medicamentos, que serão isentos ou terão redução na alíquota. O Senado votou, agora é lei.
A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhã virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Como ele nasceu prematuro, os cuidados com ele já começou, na verdade, na maternidade, né? Porque quando ele nasceu, ao amamentar ele, eu percebi que ele estava um pouco assim, com falta de ar. E quando eu percebi que ele estava com falta de ar, eu logo chamei a enfermeira e perguntei para ela se era normal, né? Essa falta de ar dele em amamentar. E no momento me falaram que sim, mas logo após veio a notícia de que ele ficaria entubado. Então ele ficou 5 dias internado já, aí deu hipoglicemia, veio até uma culpa, porque assim, veio minha culpa por conta da glicemia, porque ele nasceu com hipoglicemia porque eu estava com a glicemia alta. Diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão do Senado. Mães experientes, outras nem tanto. Quer dizer, completamente inexperientes, mães de primeira viagem. Encontrei aqui no Hospital Materno Infantil de Brasília a Dalcilene, 8 meses de gravidez. E aí, Dalcilene, tá quase chegando a hora. E as expectativas, os medos, os desafios? São muitos. Quando você não sabe como é que vai ser, a questão do amparo, né, depois do parto, o apoio, então a gente fica meio insegura. Quando você soube da gravidez, e aí o sentimento, felicidade, medos, o que aconteceu? Foi no automático. Eu realmente não estava esperando, não era o momento que eu queria. Tinha muitas coisas, muitos sonhos que eu acho que de repente iria atrapalhar, eu tive que fazer tratamento. Também por causa dessa gravidez inesperada, né? Mas a gente vai se acostumando, vai levando, o tratamento também ajuda. Ficou grávida? Qual é o primeiro passo? O que fazer? Procurar a unidade básica de saúde da sua região para receber as informações e iniciar o pré-natal. Você é atendido por qualquer agente da equipe de saúde, algumas vezes enfermeiro, num primeiro atendimento. Receber a prescrição do ácido fólico, que é muito importante até o final do primeiro trimestre. E depois disso, entrando no pré-natal, fazer os exames que a gente já falou de sorologias, os hemogramas e iniciar esse acompanhamento. Quando descobriu a gravidez, qual foi o sentimento? Olha, vou ser bem sincera para você. Para nós mulheres é um pouco mais difícil, porque tem aquela questão de que a gente se perde, né? Então, para mim foi muito, eu posso dizer, difícil e foi assustador. Porque assim, você tá vivendo para você, né? Naquele momento, quando você descobre que tem uma vida ali, você assim, começa a se perguntar, como que eu vou dar conta? Eu vou estar criando uma vida, como que eu vou educar um ser humano? Como que um ser humano vai sair de mim? E também aquela parte que eu vou ser a casa daquela pessoinha. E você começa a se cobrar dali. Medo. Senti medo porque eu não sabia nem para onde ia, né? Não sabia nem como era aqui, o que ia fazer. E o do Enzo já foi planejado. Assim, o do Enzo eu já queria, a gente já estava com 3 anos de casado, né?
Então foi algo assim que eu já esperava do Enzo, eu queria, né? Tive um pouco de medo da maternidade, né? Se eu vou ser... as expectativas que a gente tem, né? Se vai ser boa mãe, se a gente vai conseguir lidar com a rotina, como que é ter um bebê em casa? E como é que é mudar a vida do casal, né? E incluir uma outra pessoa. A gente também tem o medo, né, da questão financeira, como que vai ser, como que vai lidar. E eu tô vendo atualmente que trabalhar e ter um bebê é difícil. Eu fiquei muito feliz, fiquei alegre, mas também um pouco com medo, né? Por causa que eu já tive 3 perdas anterior, né? E ela também, os médicos falavam que era de risco de perda, né? E aí uma alegria, uma felicidade, ao mesmo tempo uma tristeza, uma agonia, né? Uma angústia. O que as mães gestantes que chegam aqui, que elas buscam e que a senhora abraça essa causa? Aqui hoje, no HMIB, no caso, a gente fica muito com a questão do risco, né? Da gestação de alto risco, aquela gestação mais delicada. As gestantes que têm fetos mal formados, gestações com passados obstétricos muito ruins. E isso para essa mulher, numa nova gestação, não implica só a gestação em si, implica muito mais. Então, muitas não tem quem ouve, muitas têm o medo da gestação passada, de vir acontecer isso de novo. E como é que foi o pré-natal aqui? Foi muito ótimo, foi bom, já estou sentindo falta porque já está terminando a reta final, né? E eu já estou com saudade das médicas, as amizades que eu fiz aqui, né? Que é muito ótimo, o hospital ajudou muito, né? O pré-natal psicológico me ajudou muito, né? Porque quando eu cheguei aqui, eu cheguei muito depressiva, cheguei muito lá no fundo do poço mesmo, né? E elas me ajudou bastante. A Secretaria de Saúde, né? Ela colocou a HMIB como referência em saúde mental para a gestante. A gente tem leitos de internação específicos para gestantes com alterações psiquiátricas e profissionais que trabalham em enfermaria com isso. Então, há o psiquiatra mesmo, há o pessoal da saúde mental que entra a terapia ocupacional, enfermeiro, psicólogo, que acaba trabalhando com a mulher, a maioria das vezes, alguns medos que ela tem ou as patologias específicas de cada uma. Essa informação básica do pré-natal, como é que foi? O meu pré-natal ele veio acompanhado do tratamento, como eu havia falado, porque meio que as coisas saíram um pouco da rotina, eu precisei realmente entrar com umas medicações para me sentir melhor. E aí foi quando eu comecei a fazer o pré-natal psicológico, né, que é em grupo. A Miriam e o Xavier já têm o Enzo, de 8 anos. Ele não está aqui nascendo, mas há 5 meses chegou o Henry. E a gente vai conversar aqui com a Miriam para saber sobre essa maternidade, a segunda maternidade. Dessa vez foi mais complicado porque foi um prematuro. A gravidez do Henry foi mais complicado para mim porque já começou assim com eu tive diabetes gestacional. E eu descobri, na verdade eu descobri que eu estava grávida do Henry quando eu já estava com 2 meses e algumas semanas. Então eu não sabia que eu estava grávida, né, e continuei comendo algumas coisas que já não poderia comer estando grávida. Passei muito mal, a gravidez do Henry foi muito complicada assim, porque eu passava muito mal, eu sentia muita dor. E os médicos, quando eu comecei a minha primeira consulta, né, que elas pediram o exame da glicemia, aí já me alertaram no posto sobre uma complicaçãozinha que pudesse ter se eu continuasse comendo o que não poderia, né, por conta que de eu estar com glicemia alta. E também, na consulta já do pré-natal, já me informaram que ele poderia nascer prematuro. O que é um pré-natal bem feito? Pré-natal bem feito, hoje ele é considerado 5 consultas de pré-natal. Com 5 consultas de pré-natal, a gente vai pensar que ela vai ter uma consulta quando ela descobrir a gestação. E a maioria delas descobre ali pelo 2º, 3º mês. O pré-natal, ele vai constituir palestras sobre os cuidados com o bebê. Então, a Unidade Básica de Saúde, ela faz isso, ela tem isso.
O programa, né, da saúde da família leva o profissional até a casa. Então, antes de começar o pré-natal, ele está passando, é da nossa assistência, já busca essa paciente. Além de eu começar o pré-natal, fazer as consultas, eu vou fazer exames. Exames do quê? Exames gerais para ver o bem-estar dessa mulher, como glicemia, hemograma, para ver se tem anemia, para ver se tem diabetes. Exames de sorologia, que são os exames a respeito de doenças que podem acometer essa mulher e atrapalhar a gestação, para poder ser orientada. A ideia do pré-natal, ela é essa, é ela pegar essa mulher e cuidando dela, concomitante ao bebê. O pai também faz os exames de sorologia, que algumas são sexualmente transmissíveis. Através de um pré-natal bem feito, e ele pode ser feito no Sistema Único de Saúde, avaliações periódicas, não muito complicadas, que o SUS disponibiliza, aquelas mulheres que fazem os seus exames periódicos, seus pré-natais periódicos, elas têm uma incidência de complicações durante a gravidez muito menor. Se você tem uma política pública que garanta o acompanhamento da gravidez, o acompanhamento com a questão de alimentação, questão de acompanhamento médico, com certeza a criança vai nascer muito mais saudável e vai evitar uma série de problemas depois. Você ter essa informação sobre questão do pré-natal, de quando ir ao médico, de questão do pós-parto, da vacinação. Você tinha essas informações? Eu fui muito bem assistida em relação à informação. Eu não tive falta da informação, né? Em relação à vacina também, até hoje. Na verdade, eu achei algo assim que eu achei interessante que do Enzo eu não tive. Foi a questão, porque como hoje tem a internet, né? Então, tipo assim, até me mandam mensagem para poder levar ele para vacinar. Então foi algo assim que eu achei muito interessante, porque na época do Enzo não tinha, né? Aí como tem agora o WhatsApp, a rede social e tal, então eles estão mais tudo agora digital, então você não tem desculpa de não ir. Se aprovado pelo Congresso, o país ganha uma semana nacional de conscientização sobre os cuidados com as gestantes e mães, com destaque para os primeiros 1000 dias, 9 meses da gestação e os primeiros 2 anos de vida do bebê. A aprovação da proposição vai promover uma série de cuidados, com o propósito de assegurar que cada gestante tem acesso a um pré-natal de qualidade, as informações precisas sobre parto e pós-parto, especialmente as mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A Semana Nacional de Conscientização será celebrada na semana do dia 15 de agosto de cada ano. O dia 15 de agosto é uma data especial para todos nós. Por quê? É a data de comemoração de Nossa Senhora de Assunção. Uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer hoje, enquanto servidores públicos e pessoas que trabalham pelas mulheres nesse país, é exatamente a conscientização sobre os direitos que as meninas, mulheres têm e como alcançar e usufruir desses direitos. A redução de mortalidade materna ela não fica restrita a discussões só da área da saúde. A gente sabe que envolvem outras questões como a educação de meninas e mulheres, a educação sexual, acesso à saúde sexual e saúde reprodutiva, então acesso a contraceptivos. E ter uma semana que vai trazer essas discussões e conscientizar a população sobre esses direitos é muito importante para a gente poder avançar e para que cada dia mais as mulheres do nosso país possam realmente acessar os seus direitos. A Semana da Mãe e da Gestante quer conscientizar sobre os inúmeros direitos, como trabalhista, aleitamento, vacinação, acesso à creche. A informação ela é crucial. A gente precisa da informação. Ela é muito boa, mas tem que vir do local correto. Você tem que procurar a fonte correta. Porque informação demais também sobrecarrega a mãe. E se ela estiver vindo de locais diversos, errado, por exemplo, as redes sociais, procurar informação ali é o pior lugar. Eu preferi procurar informação
em locais físicos, como aqui. Procurei muita informação na minha UBS do Mangueiral, que foi a que me atendeu. Aqui no banco de leitos eu vinha e tirava todas as minhas dúvidas. Através da informação eu descobri que eu tinha direito ao salário maternidade pelo INSS. Então até isso eu consegui graças à informação no local correto. E informação correta, você gasta menos tempo e você consegue alcançar o que é seu por direito, né? No caso meu foi a licença paternidade. A orientação de uma amamentação adequada, percebe-se que ao longo do tempo temos perdido essas informações que herdávamos das mães e das avós, e atualmente as informações estão muito incongruentes, baseadas em informações midiáticas que nem necessariamente não falam a verdade. O ano de 2023 a gente encerrou com 55 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos. Essa é a razão de mortalidade materna no Brasil no ano de 2023, um número ainda muito alto, quando a gente tem uma meta para 2030 de chegar a 30 óbitos para 100 mil nascidos vivos. Então a gente precisa acelerar a redução da mortalidade materna no nosso país, e esse desafio é muito grande, porque 2030 está logo aqui do lado, né? Já estamos chegando, então a gente precisa achar caminhos para acelerar a redução de mortalidade materna no nosso país. Infelizmente, no Brasil, nós vivenciamos ainda dados de 107, 110, dependendo dos estados, ainda muito distantes dessa meta, com muito a fazer. Nós estamos falando ainda em 2025 de mulheres morrerem de hemorragia, de infecção e de hipertensão, que são adequadamente preveníveis com adequado pré-natal, com cálcio AS, com dieta e a atividade. Esse projeto de lei de conscientização de ter essa data, muito bom. Mas junto com essa conscientização, a mãe precisa saber onde pode ser atendida, esse atendimento tem que ser efetivado. E como parlamentar, a gente tem sim como ajudar. Não só aqui com um projeto de lei como esse de conscientizar, mas também através de emendas parlamentares para estruturar o município e o estado para que possa receber essas mães e ter esse cuidado durante a gestação e pós-gestação. O governo federal, como o governo dos estados, também os municípios, precisam investir nessa atenção em todos os níveis materno-infantil. Não só a mulher grávida, como também a criança depois que ela nasce. Esses investimentos são importantes para diminuir a mortalidade materna. Essa semana, a participação no Senado, com palestras, com audiências públicas, pode contribuir muito para essa conscientização. Aprovado na Câmara e em análise no Senado, o projeto de lei também busca valorizar o cuidado dos pais e alertar para a exposição precoce da criança à publicidade e ao uso de telas. Prioridades serão dadas aos direitos das gestantes e mães, adolescentes com deficiência e em situação de alta vulnerabilidade. A gente está discutindo uma semana de prevenção. O grande objetivo é levar a gestante, a mulher, nos seus primeiros 2 anos de vida do bebê, as informações sobre a questão trabalhista, incluir a mulher indígena, a mulher negra, as mulheres vulneráveis. Aí eu lhe pergunto, uma semana é pouco, mas ter isso no calendário da legislação, o que você acha? É pouco, porém é fundamental, né? É o início, né? Vamos dizer assim, podemos começar com uma semana, daqui a pouco a gente está com um mês e daqui a pouco a gente está falando o ano todo sobre isso, porque precisamos falar, né? As mulheres estão aí o tempo todo vulneráveis, né? E precisam de informação, precisam de cuidado, de acolhimento. E é importante a gente divulgar isso no cenário das políticas públicas, porque todo o cuidado, ele advém de uma política pública. Foi lá, né, atrás, na gestão, né, política e na gestão também do serviço de saúde, pensando nas necessidades do serviço, que as coisas vão melhorando, vão sendo criadas e reforçadas, enfim. Tem muita mãe desinformada, falta informação. Falta porque o Brasil não é igual. Porque a rede de saúde, ela não é igualitária no país inteiro. Tem lugar que não tem. Tem posto de saúde que não tem médico. Tem que melhorar a conscientização, tem que falar para essa mulher, olha, você descobriu que você está grávida, vá até a unidade básica de saúde, é seu direito, vai lá e abre seu pré-natal. Até que ponto é orientação, até que ponto é entender a necessidade?
Então, com tudo isso, com essa orientação toda, eu acho que você sensibiliza mais a população. A informação, o quanto ela é importante? Bom, eu acredito que a informação, ela te empodera mesmo, ela te dá poder de escolha. Então, assim, as mulheres já chegam assim, já acreditando e confiando nesse trabalho, nesse serviço, nessa informação que ela obteve, né? E quando ela tem o conhecimento, ela também até previne situações de violência e também ela tem o poder de escolher o que ela quer, né? A gente fala assim, o parto aqui acontece na posição que a mulher quiser, né? A gente não fica falando para ela ficar naquela posição tradicional, deitada. Então, a gente fala, olha, tem essa posição 4 apoios, tem de lateral, se você quiser usar a banqueta. Informação, porque vocês, marinheiros de primeira viagem, a gravidez acontece, e aí tem a questão do pré-natal, quando é que eu vou ao médico, que hospital, questão da vacinação, a amamentação. Como é que vocês receberam essa informação? De onde? Como é que foi isso? Aqui pela casa de parto eu tenho uma tia que ela é enfermeira obstetra e aí ela sempre me deu a referência daqui, né? Então, além de eu ter tido meu pré-natal aqui, eu sempre tive a ideia de que eu queria ter um parto normal. Então, aqui já era uma escolha. Então, assim, como a gente está num mundo hoje de muita tecnologia, muita informação, após dessa referência, eu mesma fui procurar já muita informação de como ir, de como fazer. Realmente aqui é o cuidado integral, tanto com a mãe quanto o bebê, desde quando você chega aqui para fazer ali a anamnese, né? Quando você entra para ver como é que está a questão do coração, da dilatação, até o dia que você vai embora. Por que a casa de parto aqui de São Sebastião é uma referência no Distrito Federal? A casa de parto, ela é um local, né, onde acontecem os partos normais, com assistência 100% realizada pela equipe de enfermagem, que é composta por enfermeiros obstetras e por técnicos de enfermagem. A mulher chega aqui, tem o parto aqui e depois do nascimento, qual é a atuação da casa do parto? Ela sai daqui com agendamento para vir também conhecer o nosso posto de coleta, que funciona como se fosse um banco de leite. E aí ela tem as orientações de amamentação, o banco de leite que dá todo o suporte para as mulheres. E o bebê também, ele sai daqui com agendamento para fazer o teste da orelhinha lá no Paranoá. E a gente aqui faz o teste do pezinho, o teste do coraçãozinho. Então, todo mundo ganha todo o suporte, que se ela tivesse parido no hospital, seria equiparado, né? E depois essa mulher volta para a unidade básica de saúde dela. Aqui eu tive uma experiência excepcional. É realmente um trabalho humanizado. E a gente percebe o amor, né, que os profissionais daqui da unidade, da casa de parto têm. Elas são muito amorosas. Então, desde o exame de toque que eu passei, né, elas tiveram uma dúvida ali se estava tudo bem, se realmente poderia ser um parto normal. Mas, ao invés de ficarem só, não, eu estou em dúvida, vamos transferir para outro local. Elas chamaram uma outra profissional para dar uma segunda opinião. Aí essa profissional falou, não, tá tudo bem, pode transferir ela para a sala. Eu cheguei aqui na casa de parto, era 9h40, eu tive minha filha 10h30, eu já estava com ela nos braços. E a todo momento a enfermeira obstétrica me deixava à vontade, olha, essa posição aqui eu acho que vai ser melhor, vai ser mais rápido para você, você vai sentir menos dor. Então até nisso elas foram muito humanas comigo. Aqui na casa de parto eu saí daqui com a caderneta toda preparada, né? Já a questão dos exames tudo marcado, da orelhinha, do pezinho, né? Já saiu daqui do pezinho ok. Dessa daqui teve que retornar para refazer, eles entraram em contato. Já Seara, retorna aqui, que o da Laura a gente vai ter que refazer a questão do teste da orelhinha. Então, assim, todos os informativos em questão de vacina, todos os exames, foi tudo explicado, tudo muito bem organizado. A amamentação deve ter sido difícil. Olha, é um tópico que eu gosto muito de falar, porque no começo foi muito doloroso, porque tem toda aquela mudança, né? Mas é uma das coisas mais prazerosas da vida. E era uma coisa que eu também queria muito, amamentar. E é um tópico muito sensível porque muitas mães não conseguem, né? Não são todas as mulheres que conseguem, mas para mim é o momento mais de conexão que eu tenho com a minha filha. É, assim, disparada a melhor coisa que eu posso estar fazendo por ela e para ela. E também estamos no mês do aleitamento materno, né? Que é o agosto dourado.
É o melhor que eu posso fazer para ela, é o meu ouro e assim, é muito bom. E apesar de que eu dou também, eu olho por esse lado que acho importante. Se a gente tem muito, a gente doa, a gente oferece. Ser mãe ao mesmo tempo que é algo assim que é estressante, é algo maravilhoso, né? Porque muda você, te transforma, você passa a ver a vida assim de uma maneira diferente, né? Assim, uma maneira que você nunca imaginou ver. No momento, pelo menos agora, né? Não consigo ver, dizer assim, faltou isso para mim, né? Assim, em relação ao hospital, eu fui muito bem assistida. Na verdade, eu achei que até mudou muito assim em relação à equipe, mudou bastante, porque na gravidez do Enzo, eu achei assim a qualidade não era tão boa, tanto dos profissionais quanto do ambiente, né? E agora não, quando eu tive o Enzo, eu falei assim, nossa, será que eu estou no hospital da Ceilândia mesmo? Vamos ver daqui a alguns anos aqui, se talvez a gente veja essa entrevista, né? E mostre para ela, né? Você veja que você tem esse porto seguro. Dr. William, qual o potencial do mundo árabe para receber novos produtos vendidos pelo Brasil? Olha, Antônio, eu acredito que o mundo árabe é muito pujante e muito forte. O redirecionamento daquilo que iria para os Estados Unidos e agora não poderia, em razão dos valores, eu acredito que possa ser absorvido em tese, em sua integralidade, pelo mercado árabe. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Tensão em Brasília. Governo federal determina a abertura de comissão parlamentar de inquérito para investigar financiamento ilegal do IBAD a deputados e governadores. Imagine if the Brazilian government were to have funded Barack Obama, had spent $30 million on the campaign in the last campaign, or they had sent money to support the governors of Florida or California in the electoral campaign. Imagine the outcry in the United States if they had done that. Yet Gordon, so nothing wrong with the United States government funding candidates in the campaign, the anti-Goulart candidates in the election of 1962. A eleição em que eu fui candidato, em 62, eu fui procurado por um cidadão que queria me oferecer dinheiro para a campanha. Então eu falei, olha, mas como? Qual é a contrapartida? Não conheço o senhor. Não, nós só queremos que o senhor defenda a democracia. Eu disse, mas para isso o senhor não precisa me dar dinheiro. Agora é lei. O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo. Podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero.
A gente também fala tupi. Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O que e como fazer para apoiar alunos com altas habilidades e superdotação? A Assembleia Legislativa leva palestras e exposição a escolas. Campanhas para alertar sobre o câncer de pulmão e prevenir o suicídio. Em Camaçari, na Bahia, mulheres que empreendem contam com espaço nobre para exposição de produtos. Nós trabalhamos com palestras, exposições, feiras, workshops, treinamentos, todos voltados para mulheres empreendedoras. O Congresso, Senado e Câmara é um só. Assembleias são 27. Câmaras de vereadores, mais de 5.500. Tudo isso é poder legislativo, com decisões que impactam a sua vida. E a gente mostra aqui, no Parlamento Brasil, um programa que, há 19 anos, é feito em parceria com TVs legislativas de todo o país. Eu sou André Ricardo. Vem comigo! Educação brasileira. O desafio maior ainda é dar suporte a pais e escolas para melhorar o desempenho dos alunos. Mas e quando os alunos possuem altas habilidades, são superdotados? Estamos preparados para apoiá-los, integrá-los, viabilizar esse potencial? O debate vem do interior gaúcho. Se você acha que isso não é exatamente um problema, confira a reportagem de nossa parceira, a TV Caxias. Incentivamos os professores do atendimento educacional. Fizeram que hoje... Um sábado para trocar, qualificar e compartilhar conhecimento. O primeiro seminário das altas habilidades e superdotação da Serra Gaúcha, promovido pela Frente Parlamentar, que trata o tema na Câmara de Caxias do Sul, reuniu profissionais da educação, pesquisadores do assunto, pais e comunidade de 28 diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Hoje, a demanda de crianças com altas habilidades, ela vem numa crescente muito grande. E de que forma que a gente vai trabalhar com eles? O que a gente vai proporcionar na sala de recurso como suplementação, ou mesmo na sala de aula, né, dentro do currículo, como adaptar esse currículo, né? Ter esses seminários pertinho da nossa cidade é uma oportunidade bem legal para a gente estar abrangendo nossos conhecimentos, aumentando, né, tudo aquilo que a gente sabe sobre o assunto e poder oferecer, então, um serviço de qualidade. Não basta ela ter facilidade. Ela tem facilidade, é muito bom nisso, é muito bom em arte, né? E o que tu vai fazer a partir disso? Né? Como é que tu vai trazer ela para dentro da sala de aula? Como é que tu vai engajar ela de uma forma melhor? Como é que tu vai fazer com que ela se sinta parte do grupo? Porque isso é um desafio para a superdotação, se sentir parte do grupo. Porque justamente tu não se enquadra no contexto ali, né? Então, como é que tu faz ele se sentir enquadrado e não sim uma peça sobrando porque foi mais rápido, porque fez antes, né? O desafio maior ainda é na escola, é conseguir trabalhar a nossa educação na família juntamente com a psicóloga da escola, com as professoras, para que eles tenham um olhar atento para que eles não travem o seu desenvolvimento. A Frente Parlamentar começou assim. 5 mães e um grupo de WhatsApp provocaram uma parlamentar, a vereadora Marisol Santos, a criar algum movimento dentro do Legislativo caxiense. Isso foi lá em 2021. Assim nascia a Frente Parlamentar, que foi aprovada em sessão ordinária. De lá para cá,
painéis, palestras virtuais e presenciais têm sido realizadas. Esse seminário aqui, o primeiro seminário das altas habilidades e superdotação, vem para legitimar uma frente que existe há 5 anos, que trabalha na qualificação e formação de profissionais que trabalham com crianças e adolescentes e, principalmente, vem para acolher famílias inteiras. Chegar numa escola e escutar, a gente não sabe, é o primeiro caso, o que se faz, não tem política pública nenhuma para isso, não tem lei, já se tinha lei federal, mas não se aplicava. E aí tu precisava que fosse tudo isso mobilizado por professores, por essa classe toda, pelo município, que fosse visto. Muito pouco se falava de altas habilidades, se pensava em gênios. Aí quando você descobre realmente o conceito de superdotação que seu filho tem e ninguém entende, você diz, nós estamos em outro mundo, não pode ser assim. Já em 2022, um ano após a frente ser instalada, o Legislativo também aprovou a criação da Semana Municipal das Altas Habilidades e Superdotação, que promove palestras e oficinas sobre o tema, sempre no mês de agosto. Desde 2024, o município conta com o Centro Multiprofissional de Apoio à Aprendizagem Educacional, o CEMAP, outra iniciativa fomentada pela Frente Parlamentar. Como presidente da Frente Parlamentar, hoje é um dia muito feliz, é um dia histórico para a gente, assim, de uma frente que existe pela primeira vez, né, na legislatura passada e nessa, mas ela é o primeiro momento dela, assim, de existência e que já se mostra tão relevante para a sociedade. O mais importante disso é para os pais que acompanham essas crianças que têm essa superdotação, para potencializar as suas capacidades, né? Porque muitas vezes a família não sabe como lidar com isso. Então esse dia, que foi provocado por essa frente parlamentar de altas habilidades, tem esse objetivo. Nós precisamos compreender que a superdotação ela vai muito além de desempenho intelectual ou desempenho que se revela em alguma capacidade, por exemplo, no campo dos esportes. Nós precisamos compreender que há uma dimensão comportamental, emocional, né? E nós precisamos também avançar na dimensão do atendimento ao superdotado, que, para além de ações pontuais, tampouco de mera oferta de atividades que vão ao encontro de aptidões desse público, nós precisamos, na verdade, avançar no sentido de construir uma política de atendimento que permita não só o atendimento das suas aptidões, como também o reconhecimento das necessidades que esse público apresenta. No Tocantins, parceria entre Assembleia e Sebrae promove empreendedorismo. No Mato Grosso, projeto Educação Legislativa em Movimento leva a Assembleia às escolas, com palestras e exposição. E em São José dos Campos, município polo do Vale do Paraíba e litoral norte de São Paulo, a Câmara Municipal acompanha as obras de reforma do Hospital de Retaguarda. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. O Hospital de Retaguarda de São José dos Campos, inaugurado em 2020 durante a pandemia, está assim, em obras. Isso porque o local vai se tornar a nova UPA da região leste, que será entregue até outubro deste ano. A unidade de saúde vai contar com ampliação da área da recepção e construção de novas salas de apoio. Com essa ampliação nós vamos conseguir dar uma capacidade muito maior, um espaço muito maior, melhoria dos fluxos de atendimento e mais conforto para a população que busca esse serviço. A unidade é uma extensão do Hospital Municipal, que tem uma demanda alta de atendimentos. Com as obras, a recepção da nova UPA adulto vai acomodar confortavelmente 200 pessoas, número quase 4 vezes maior que o espaço ofertado atualmente no pronto atendimento adulto do Hospital Municipal. Hoje a demanda do pronto atendimento do Hospital Municipal é muito grande, né? Então nós chegamos a ter dias, né, de alta demanda com 60, 70 pessoas sendo atendidas por hora, né, que chegam ao hospital por hora. E nós temos uma capacidade, por exemplo, de espera, né, de recepção, só de 60 pessoas sentadas. Então você imagina que numa hora
a gente acaba tendo completado toda essa espera. E a Câmara Municipal acompanha de perto as obras de ampliação do Hospital de Retaguarda. O vereador Zé Luiz reforça o trabalho importante de fiscalização do Legislativo para que o orçamento chegue de forma correta às demandas de saúde do município. Os vereadores participam de todos os planos plurianual, as leis de diretrizes do orçamento, a lei orçamentária. Então, o vereador ele participa de todos os bastidores desses materiais, dessas construções, dessas políticas de saúde pública. Então, aqui é mais um exemplo de que quando você fiscaliza, quando você faz um bom orçamento, participa nas comissões de justiça, na comissão de saúde, você tem a efetividade, que é um bom equipamento e um bom atendimento. O vereador Marcão da Academia enfatiza ainda que a cidade precisava de uma nova unidade de pronto atendimento, já que o Hospital Municipal atende pacientes de toda a região. Dessa forma, a nova unidade ajudaria a solucionar o problema de superlotação da atual unidade de saúde. Para quem acompanha lá o hospital municipal, sabe muitas vezes que alguns locais superlotam por alguns momentos. Quando você tem um espaço propício para isso, então você consegue melhorar o atendimento, dar maior estrutura e que a população sabe que vai chegar lá e vai ser bem atendida, isso é de grande importância. Quem comemora a chegada da nova UPA são os moradores da região leste, que acreditam que com a ampliação do hospital, o atendimento será mais ágil e as filas de espera deverão diminuir. Olha, eu acredito que é sempre bem-vindo. A população precisa. Quanto mais tem, é sempre bem-vindo. A Secretaria de Escola e Memória do Legislativo promoveu um ciclo de palestras do projeto Educação Legislativa em Movimento, na Escola Estadual Zélia da Costa Almeida. Hoje a gente está tendo palestra de empreendedorismo, gestão emocional, história do legislativo. Nós vamos ter exposição aqui também. E a gente vem aqui só dar uma pitadinha, né? Para instigar eles a procurar a escola do legislativo e estar fazendo curso na modalidade EAD ou presencial. Hoje nós vivemos imersos em uma cultura totalmente digital, no meio da internet, de tecnologias, de tantas revoluções, mas é importante que as pessoas tenham consciência do que realmente é ter acesso a todas essas tecnologias. Porque a internet, ela tem que ser utilizada com muita responsabilidade. É aí que entra a questão da cidadania. Então, é importante também entender e conhecer esses direitos e deveres que fazem parte ali da esfera digital virtual. Além das palestras, também foi realizada a exposição Patrimônios Históricos Reconhecidos, que retrata os imóveis tombados em nosso estado, por meio de registros fotográficos. Compreender o patrimônio histórico tombado é uma forma muito bela de se apresentar uma bela aula de história na exposição, em que a gente apresenta que a construção, durante o tempo histórico, a construção do estado do Mato Grosso, do Cuiabá, segue tempos em que cada um que por aqui passou deixou sua marca. Então, na verdade, o que a exposição tem por propósito é justamente valorizar a identidade mato-grossense. E nesse quesito, a Assembleia Legislativa, com as exposições levando às escolas, possibilita justamente falar um pouco daquilo que nem sempre se encontra no dia a dia, no cotidiano da sala de aula. A ação em que a Assembleia Legislativa marca presença nas escolas públicas do Estado tem aproximado a população do parlamento e, principalmente, levado conhecimento aos jovens. A gente pôde conhecer um pouco mais sobre o Mato Grosso, conhecer sobre a nossa história, Cuiabá, né? Achei muito interessante porque ele ensina a ter um conhecimento crítico, não é verdade? Então, eu gostei bastante e espero que outras aulas também sejam ótimas como essa. A diretora Ozenita Araújo ressalta que as palestras já têm refletido em melhorias no comportamento dos alunos. Traz uma conscientização,
né, dos temas trabalhados, e isso tem voltado para a vida social dos nossos alunos, tem diminuído bastante índices de violência, índices de bullying, de discriminação. São vários temas que nós também trabalhamos na escola que realmente tem trazido bastante resultado. Quem quiser também nos acompanhar, né, pode procurar a escola que tiver interesse, pode procurar a Escola do Legislativo, para a gente estar indo até as escolas estaduais ou municipais levar o nosso projeto. A Assembleia Legislativa do Tocantins e o SEBRAE firmaram um convênio de mais de 16 milhões de reais para impulsionar o empreendedorismo em 125 municípios com até 15 mil habitantes. O convênio foi assinado pelo presidente da Aleto, deputado Amélio Caires, e pelo diretor superintendente do SEBRAE, Harrison Castro. O projeto TO Cidade Empreendedora terá vigência até dezembro de 2026 e será lançado oficialmente dia 12 de agosto. O presidente da Aleto destacou que os recursos serão aplicados com responsabilidade e transparência. Para ele, o projeto é uma oportunidade concreta de promover o desenvolvimento sustentável no interior do estado. Estaremos levando a capacitação exatamente para agentes públicos, para que possa fomentar a economia, mas também para pessoas ligadas às instituições, como os projetos de assentamento, pequenos produtores, pequenos empreendedores, para que as pessoas realmente sejam capacitadas e para poder captar recursos e fomentar ainda mais o empreendedorismo no estado e tirar um pouco a dependência das pessoas apenas do poder público. Vai ser levado através da Escola do Legislativo, vamos fazer em todas as câmaras, ser levado. Os entes envolvidos será além do ATM, as câmaras, as instituições públicas, mas também as associações comerciais, os assentamentos. Então é um programa inédito de capacitação que eu não tenho dúvida que será um grande sucesso para um estado que vem avançando cada vez mais e para que nós possamos fomentar os nossos empreendedores para o melhoramento de vida da nossa comunidade e do nosso estado. O projeto Cidade Empreendedora é considerado uma estratégia para transformar o ambiente de negócios nos municípios tocantinenses e incentivar a geração de renda por meio do empreendedorismo. A proposta é levar desenvolvimento para os municípios através da capacitação de gestores públicos, vereadores, prefeitos e microempreendedores locais. Vai conseguir atingir 125 municípios de até 15 mil habitantes. Com capacitações, com simplificação na abertura, na criação, no fechamento de empresas, melhorando o ambiente de negócio, mas principalmente com a melhora do arcabouço legal, onde nós iremos revisar e capacitar os vereadores, secretários de Estado, tornando desses municípios um município melhor para empreender, transformando essas empresas pequenas em empresas geradoras de emprego e renda, desenvolvendo esses municípios. A gente vai tornar o ambiente de negócio mais favorável, fazendo com que as empresas elas se tornem mais sustentáveis, gerando emprego, gerando renda, com uma criação de leis, tornando a participação dessas empresas tanto em negócios com o Estado, como na sustentabilidade própria dessas empresas, ainda maiores. Quando se trata de suicídio e mesmo tentativa, não se fala em repressão, mas em prevenção. Já em alguns casos de enfermidades, há bons tratamentos e tecnologias à disposição, mas se não houver consultas e exames periódicos, o quadro pode se tornar irreversível. Pensando nessas situações, o Congresso decidiu criar campanhas de prevenção. É preciso parar, refletir, mobilizar. A campanha contra o suicídio e a automutilação Setembro Amarelo passa a ter força de lei de acordo com o projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais. Ao longo do mês de setembro, serão realizadas atividades educativas nas escolas e comunidades, iluminação de prédios públicos com a cor amarela, além de palestras, eventos e campanhas informativas. Também ficam instituídos em 10 de setembro o Dia Nacional de Prevenção
Prevenção ao Suicídio e 17 de setembro, o Dia Nacional de Prevenção à Automutilação. Conforme a OMS, cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. Para cada suicídio, há muito mais pessoas que atentam contra a própria vida a cada ano. O suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade de 15 a 29 anos. Nós vamos ter que enfrentar essa dor na alma. Então, essa campanha, acho que vem no momento certo. As redes sociais têm sido um campo de morte, infelizmente, de suicídio, automutilação, depressão, e a campanha oficializada a gente vai fazer o enfrentamento. Nós chegamos nesse ponto, alguns picaretas, bandidos que tinham que estar na cadeia, ficam incentivando as crianças, as jovens, a inclusive a cometer crime de suicídio. Campanhas como essa, elas são fundamentais, mas que se iniciem, são campanhas, mas que o ano inteiro nós precisamos lidar com situações que hoje trata-se já não só de questão, eu diria, já individual, mas sim de saúde no que diz respeito a uma pandemia, no que diz respeito à questão da saúde. Outro projeto aprovado cria a campanha Agosto Branco para conscientização sobre o câncer de pulmão, doença que é uma das maiores causas de mortalidade no Brasil e no mundo. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o tabagismo é a principal causa do câncer de pulmão, que pode ser significativamente reduzido com a promoção de hábitos saudáveis. As propostas das duas campanhas seguem para a sanção da Presidência da República. Minha mãe faleceu há 25 anos atrás com câncer de útero, por falta de informação. E ainda há muita gente nesse país que não tem essas informações. Da mesma forma, e com uma dor tremenda no coração, eu passei por problemas de suicídio na minha família. 2 pessoas da minha família cometeram suicídio. Sabe aquele profissional que acompanha a gente na prática de exercícios físicos? Aqui no Brasil até se popularizou a expressão do inglês personal trainer. Pois é, com essa moda de influenciadores nas redes sociais, a quem esteja orientando pessoas e oferecendo acompanhamento de treinos sem estar devidamente preparado para a função. Um projeto aqui na Câmara dos Deputados busca definir regras para o exercício profissional. Para regulamentar a atividade de personal trainer, o profissional deve ter diploma em educação física, estar inscrito no Conselho Regional da Profissão, ter capacitação para atender pessoas com necessidades especiais e manter atualização em primeiros socorros. A deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, destacou que essas exigências são fundamentais para evitar riscos à saúde de quem procura esse tipo de serviço. A importância é muito grande, nós temos aí pessoas, principalmente influencers, atuando como personal trainers. Nós sabemos aí que essa atividade ela tem que ser exercida por um profissional de educação física especificamente qualificado para isso, até porque o contrário disso pode trazer consequências desastrosas para a pessoa que utiliza do serviço. Além das exigências de formação, o projeto define os deveres do profissional: elaborar planos de treino individualizados, acompanhar a execução dos exercícios para evitar lesões, respeitar os limites fisiológicos dos clientes e atuar de forma ética, garantindo assim mais segurança e qualidade nos serviços prestados. Elas são mulheres que empreendem e revolucionam. Trabalham com joias, semijoias, brechó, artesanato e produtos alimentícios. Daí, a Câmara Municipal resolveu apoiar a iniciativa. Abriu a casa para exposição dos produtos nos dias de sessão. A coisa boa está rolando em Camaçari, cidade industrial, segundo o PIB da Bahia, a apenas 50 quilômetros de Salvador. Quem conta pra gente é Priscila Galo, da TV Câmara Camaçari. Uma novidade durante as sessões legislativas na Câmara de Vereadores de Camaçari é a presença do grupo Mulheres que Empreendem e Revolucionam.
E para nos contar que grupo é este, eu estou aqui com a Adriana. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, Priscila. Nós estamos aqui com um grupo de mais de 30 expositoras durante todas as terças e quintas, que são os dias de sessões na Câmara. E nós estamos com exposições diversas. Nós temos aqui joias, semijoias, brechó, alimentos diversos também, sabonetes, artesanato com crochê, com peças diversas, assim, vocês vão encontrar de tudo mesmo. Então, já sabe, toda terça e toda quinta, a exposição do grupo Mulher que Empreende e Revoluciona estará na Câmara de Vereadores das 9 às 16 horas. Ótimo. E fala pra gente também, Adriana, qual é o objetivo desse grupo, né? Que outros tipos de atividades vocês fazem também? Isso. O Instituto ele existe há 5 anos. Nós trabalhamos com palestras, exposições, feiras, workshops, treinamentos, todos voltados para mulheres empreendedoras. Então aqui nós estamos fomentando o empreendedorismo feminino. Obrigada, Adriana. Então é isso, quem quiser conferir nos dias de sessão, pode aproveitar e passar aqui na exposição das mulheres que empreendem e revolucionam. Que bacana, né? Parabéns às mulheres empresárias de Camaçari. Agora você fica com as pessoas que visitaram o Congresso Nacional esses dias. Um passeio que mistura arte, história e onde se pode conhecer um pouco a dinâmica de uma casa legislativa. Para rever este e outros programas, você já sabe, basta acessar a nossa página na internet ou então o nosso canal no YouTube. Até a próxima semana. Tchau, pessoal! Como estudante de arquitetura, principalmente, é muito importante, né? A gente viu várias obras de artes, né? Ela explicou sobre vários monumentos, explicou também sobre a parede, né? O muro que a gente viu que o Oscar Niemeyer fez. Então é muito importante porque a gente vê a história, né, do país, a história de Brasília, e a gente conhece a história também da arquitetura, da arte, através aqui da Câmara e do Senado. Nós viemos acompanhados dos nossos alunos do curso de Direito do Centro Universitário de Jales. Eu acho muito importante que eles conheçam, né, todo o local onde se encontram os poderes, né, legislativo, judiciário e executivo, e principalmente, né, conhecer aqui o local onde se encontra o centro do poder legislativo, né, tanto a Câmara quanto o Senado Federal. A gente vem bem do interior, né, então a gente assiste muito pela televisão. Então, eles assistirem e verem isso muito de perto, eu tenho certeza que traz para eles essa importância, né, de nós estarmos no centro realmente do nosso país. Eu acredito que todas as pessoas, né, todos os cidadãos deveriam ter a oportunidade de vir aqui, né, conhecer o Congresso Nacional para poder conhecer um pouco da nossa história e valorizar também, né, as conquistas da democracia, né, para poder saber que o Brasil é um país soberano e que precisa ser muito valorizado. O que mais me chamou a atenção, né, é a arquitetura do local, de Oscar Niemeyer, né, um gênio mesmo, muito à frente do seu tempo. Hoje ainda, né, considero que o que eu vi, uma construção futurista. Saber um pouco mais sobre a história, né? Na verdade, a gente vê muito pela televisão, toda a disputa que tem, né, nos governos, e aqui a gente aprende um pouquinho mais. Olha, o que mais me chamou a atenção, por incrível que pareça, foram as bandeiras, porque tem a bandeira de todos os estados. Eu achei muito legal a interação, que todo mundo ali um pouco tirou a foto e falou um pouquinho dos estados onde morava. Dr. William, qual o potencial do mundo árabe para receber novos produtos vendidos pelo Brasil? Olha, Antônio, eu acredito que o mundo árabe é muito pujante e muito forte. O redirecionamento daquilo que iria para os Estados Unidos e agora não poderia, em razão dos valores, eu acredito que possa ser absorvido em tese, em sua integralidade, pelo mercado árabe. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. É tempo de cartão postal em Brasília. Os famosos IPs colorem as ruas do Distrito Federal e chamam a atenção de todos que passam por eles.
Além de encantarem o olhar, os ipês exercem um papel fundamental no equilíbrio do meio ambiente. As flores atraem abelhas e outros polinizadores, ajudando na reprodução de diversas espécies vegetais. A flor é o órgão reprodutor da planta, a parte dela que vai dar o fruto e as sementes. Então, isso tem a ver com o ciclo da planta. E aqui, no nosso bioma cerrado, esse florescimento acontece nesse período do ano. E a sequência que acontece é que a gente tem intensidade inicial dos roxos, florem mais intensamente primeiro, depois os amarelos, depois os rosas e brancos. E agora você pode encontrar indivíduos florindo em épocas diferentes. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A busca por apoio psicológico por inteligência artificial tem gerado debates e pesquisas sobre os riscos e possíveis vantagens desse tipo de terapia. Hoje, aqui no Senado Live, vamos conversar com 2 especialistas para que você entenda ponto a ponto as possibilidades, os limites e os riscos do uso da inteligência artificial para tratamentos psicológicos e para os cuidados com a saúde mental. Nós recebemos agora a médica psiquiatra Vanessa Fávaro e o psicólogo e professor da PUC-Rio, Leonardo Martins. A jornalista Cibele Nunes está com vocês nas redes sociais, trazendo para nós a sua pergunta ou o seu comentário. Acompanhe o Senado Live e fique bem informado. Vamos lá, a gente já havia começado aqui o programa nas redes sociais, para quem acompanha a gente fora da TV, agora estamos na TV e nas redes sociais também, e já estávamos falando sobre esse assunto. Eu vinha perguntando para a Vanessa e para o Leonardo se com o avanço dessas tecnologias, com as informações que podem ser alimentadas para os robôs de inteligência artificial e a possibilidade de outros mecanismos, como por exemplo de câmeras e de novas informações, novos dados que vão alimentando esses robôs que fazem terapia por inteligência artificial, se existe alguma possibilidade, no entendimento deles, de, num futuro, a inteligência artificial começar a fazer um trabalho tão próximo do trabalho de acompanhamento de um ser humano, quando está cuidando da saúde mental dos seus pacientes, seja um psicólogo, um psiquiatra ou em outras terapias. Então, vamos lá. Vanessa, com você a palavra sobre essa nossa primeira pergunta. Na verdade, essas máquinas, elas conseguiram quebrar a barreira, que é a barreira da linguagem. Então, esse é um golpe narcísico para nós. A gente achou que a linguagem fosse algo só do ser humano, que nenhuma máquina conseguiria mimetizar essa habilidade que é tão profunda para nós. Atualmente você tem as máquinas usando textos, né? Você não tem ainda uso de voz. Mas todas as características não verbais, né, e toda a possibilidade de outro tipo de contato ainda não existem. Pode ser que no futuro venham a existir, mas nesse momento não existe. A busca de ajuda com outro ser humano, ela não pode ser substituída, ela é impossível de ser substituída. Ao mesmo tempo, a máquina ela pode sim colaborar
nesse entendimento. Então, por exemplo, atualmente os pacientes eles chegam já com dúvidas, com pesquisas, com informações que eles encontram exatamente com a inteligência artificial. Então, eles já vêm mais preparados. Isso é útil, isso aumenta o conhecimento, isso traz mais possibilidades de melhoria para o paciente. Eu acho que a substituição ela não é viável, ela não é possível porque tem algo que existe do relacionamento humano que por mais que você use linguagem, por mais que você consiga captar essas palavras e essas nuances e até emoções, existe algo terapêutico no relacionamento que não é possível captar pela máquina. Leonardo, eu vou passar agora a pergunta para você e completando essa reflexão que a Vanessa nos trouxe, a opinião dela, tem um ponto que eu acho bem relevante nessa questão da conexão do ser humano com o outro ser humano durante um processo terapêutico, mesmo durante um diálogo, né? Pelo que a neurociência traz de pesquisas, quando estabelecemos um diálogo, e certamente a comunicação é a forma de se fazer a terapia, existe uma troca uma conexão que é por neurotransmissores, né, que são nossos cérebros se conectam, ainda que não estejam juntos, e isso faz com que a comunicação entre duas pessoas seja melhor, mais profunda ou menos profunda, dependendo dessa conexão. Como é que seria possível uma máquina que não tem esse recurso biológico substituir a atividade de um ser humano num tratamento de saúde mental? Excelente pergunta. É impossível substituir, né, uma substituição completa, justamente porque quando uma máquina vai dizer, por exemplo, eu sinto muito por você, ou eu me coloco no seu lugar e sinto que isso seria muito difícil ou devastador ter passado por algo como isso, vai ser uma mentira, né? Porque uma máquina não pode sentir ou não sente, não tem essa capacidade de sentir como um outro ser humano que é uma das bases fundamentais para diversas abordagens psicoterápicas, que envolve a ideia de empatia, dessa capacidade, sensibilidade de se colocar no lugar do outro e de muitas vezes ter experimentado, né, dimensões do sofrimento, dimensões ligadas a dificuldades na vida que o meu paciente, o meu cliente experimenta. Isso me coloca numa posição muito privilegiada, que as máquinas fazem, né, como muito bem a Vanessa colocou, elas mimetizam, né, elas copiam a nossa forma de falar sobre essas coisas, mas elas de fato não sentem essas coisas, não têm, né, não só um equipamento biológico, como uma história de vida, uma constituição como um sujeito, como pessoa, para que de fato seja. Então, fundamentalmente, né, isso não é viável de ser alcançado por uma máquina. Mas muitas vezes nós ao interagimos com uma máquina que fala algo desse tipo, acabamos achando que de fato ela está sentindo alguma coisa. Esse é inclusive um campo de pesquisa importante relacionado à antropomorfização, ou seja, o treinamento dessas IAs voltadas para que elas repliquem ou simulem, né, uma condição humana, um comportamento semelhante ao que um terapeuta ou um outro ser humano teria. Existe um modelo de treinamento específico para isso e que acaba gerando essa dimensão que se parece com, mas que não é de fato, né? E esse é um elemento importante, sem dúvida nenhuma, para o processo psicoterápico, para o cuidado médico, certamente, em outras áreas. Cibele, você pode trazer para a gente aí a participação dos nossos internautas? Isso. Marcelo, vou mostrar a primeira enquete para os convidados. Nós perguntamos para as pessoas quais os riscos, o que elas consideram o maior risco da terapia feita com IA. E a grande maioria das pessoas, 76%, disseram que é o diagnóstico errado. 24% das pessoas disseram que é a falta de empatia. Eu vou aproveitar e emendar com uma pergunta da Bárbara, do DF, para o Leonardo. Ela quer saber o seguinte, Leonardo, e quem é responsável
responsabilizado nesses casos de diagnóstico errado e de danos causados às pessoas? Essa pergunta é fundamental, talvez uma das mais importantes. Eu geralmente penso essas questões a partir de 3 eixos, assim. Quais são as evidências científicas que mostram que essa IA é capaz de fazer um diagnóstico ou mesmo de dar um suporte terapêutico com um resultado positivo? Mais cedo estava conversando com a doutora Vanessa, estava colocando, né, como que a gente tem poucas evidências, poucos estudos. Um segundo pilar fundamental, que é a segurança dessas informações. O próprio Sam Altman, CEO da OpenAI, que é a empresa que roda o ChatGPT, num podcast recente, comenta, olha, eu jamais colocaria qualquer informação médica minha, de saúde, ou aspecto legal, no ChatGPT hoje, porque a gente não tem uma privacidade total, completa, de acordo com os termos de uso, dado a questões governamentais. E a gente tem uma série de casos em que a gente vê do próprio ChatGPT recentemente, de conversas vazadas, uso de informações que a pessoa compartilha ali e que acaba sendo utilizada para treinamento, algo que é muito perigoso. E um outro pilar é esse da responsabilidade, né? Os casos que a gente tem hoje, né, já existem alguns casos documentados e processos legais em outros países de casos de pessoas que tiveram prejuízos, e inclusive relatos, né, associados a pessoas que se suicidaram e de alguma forma se associa-se ali aquelas interações com o ChatGPT ou outras IAs como um dos elementos presentes para aquela condição. E as empresas geralmente se eximem dessa responsabilidade. Um caso clássico que fica fácil da gente perceber é o caso dos carros autônomos. Parece que vai fugir um pouquinho, mas você vai ver como vai fazer sentido. Quando você está dirigindo um carro autônomo e ligou o piloto automático, soltou do volante, esse carro autônomo causa um acidente, para as empresas, para a Tesla, para essas grandes empresas, o responsável pelo acidente é você, né? Não é o carro. Não sei se vocês sabem disso, mas tem casos até legais, e no próprio manual de instrução tem essa informação. Ou seja, você que tirou a mão do volante, então você que deve se responsabilizar. É como se você tivesse assumido o risco no momento em que tira a mão do volante, apesar de o carro ter esse funcionamento autônomo, estar preparado para isso, né? Agora, nessa questão do diagnóstico, dando sequência aqui à fala do Leonardo, a Vanessa conversava com a gente um pouco antes, já quando estávamos entrando já pelas redes sociais, sobre esse problema, né, de que a inteligência artificial, ela gera vários diagnósticos. Agora, Vanessa, esses diagnósticos do ponto de vista profissional, da psiquiatria ou da psicologia, que é o campo do Leonardo, ele é baseado em estudos, é baseado em estudos científicos, em pesquisas e dados e informações. Uma vez alimentada um robô de inteligência artificial, ele seria capaz de trazer um diagnóstico e, em outro sentido, já não especificamente uma inteligência artificial dando diagnóstico para uma pessoa, mas para o profissional, para vocês que são os profissionais de psiquiatria e psicologia, a inteligência artificial pode ajudá-los no sentido de encontrar informações para ter um diagnóstico mais preciso e mais completo? Na verdade, o que está acontecendo, né, especialmente desde 2022, e teve essa popularização do ChatGPT, as pessoas estão usando por conta própria. Parece que mais de 30% das pessoas têm conversas emocionais com o ChatGPT, por exemplo, que é o mais popular. Então, elas estão buscando, e a gente está tendo, então, uma experiência populacional prática, né? Mas que na medicina, na psicologia, a gente não vai usar isso prescrevendo ou considerando que, então, certo, a gente sempre é mais cuidadoso, né? A gente vai querer que todo o mecanismo de entrega de resultado, de chegar até uma resposta, seja mais estudado, que você esteja embasado na ciência, que você tenha uma pesquisa ou várias pesquisas confirmando que aquilo é real, que aquilo pode ser confiável. Uma questão, por exemplo, em medicina, é que a inteligência artificial ela tem muitas camadas de avaliação dos dados. E isso é uma caixa, muitas vezes,
a inteligência artificial, uma pergunta para a inteligência a respeito de um diagnóstico e a inteligência artificial dá um resultado, mas ela não explica como chegou até aquele resultado. É uma questão, né? O que é um problema, porque a gente precisa entender, o profissional precisa saber como que a inteligência artificial está auxiliando para chegar até lá, para saber então, olha, para mim isso é considerado útil. Sempre vai existir um profissional que vai dar esse diagnóstico, né? Então não dá para você imaginar que a inteligência artificial é quem vai dar. A inteligência artificial pode auxiliar em sistemas que sejam confiáveis, em sistemas que não tenham, por exemplo, alucinação, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas muitas vezes a inteligência artificial dá uma resposta que é falsa e que ele dá categoricamente, né? Considerando que aquilo é a expressão da verdade. O que eu tenho recebido, por exemplo, no consultório, são pacientes que colocam suas queixas, seu sofrimento na inteligência artificial e pedem um diagnóstico. E daí os pacientes, eles chegam no consultório falando, olha, mas ele me falou que eu tenho 3, 4 diagnósticos. Eu não sei ainda para onde que isso vai seguir, mas parece que ele tende a aumentar a chance de confirmar diagnósticos que não são reais. Talvez isso seja um viés, né, para um lado de mais diagnósticos do que o que seria o que a pessoa tem. Então, acho que tudo isso a gente vai tentando tomar cuidado. Ainda não existem inteligências artificiais que a gente prescreva, né, que a gente fale para o paciente, olha, busque isso é útil, isso está comprovado. As pessoas têm feito isso de forma empírica, a gente ainda não sabe exatamente e não tem como a gente confirmar pela ciência que aquilo é extremamente confiável, os riscos já foram calculados, é tudo muito novo, né? Cibele, traz mais uma participação da internet. Isso, nós vamos mostrar a nossa segunda enquete. Nós perguntamos para as pessoas também quais são as vantagens da terapia com IA. Ficou bem equilibrado, mas em primeiro lugar tivemos a disponibilidade 24 horas, em segundo lugar com 44%, o menor custo. Eu me surpreendi, achei que fosse dar o menor custo. E eu vou aproveitar e emendar uma pergunta para o Leonardo, que é a seguinte, o Lennon do Rio de Janeiro, nós já falamos aqui que a IA não tem sentimento, mas ele quer saber o seguinte, a IA consegue perceber algumas movimentações emocionais das pessoas durante o tratamento, a suposta terapia, como, por exemplo, ironias, silêncios e outras manifestações sentimentais mais sucintas? As pessoas relatam isso? Como é que funciona? Mesmo os modelos mais avançados disponíveis de forma comercial ainda tem vários limites com relação a isso. Há um grau, né, de precisão tal qual o ser humano tem para identificar a ironia, para identificar, inclusive, um contexto maior do que aquilo que está na linguagem, né, no que a pessoa expressa num presente momento. Então, o que a gente tem é uma corrida de diversas áreas tentando avançar na área de visão computacional, análise de sentimentos, dentro do processamento de linguagem natural, que é a tentativa de não só do que está escrito, né, no texto, mas da linguagem de uma forma geral, como que eu expresso movimentando minhas mãos, mas os modelos ainda são muito precários em diversos elementos de discernimento em relação a emoções. Existe um teste que circulou bastante assim, na mídia, que é você falar ali, acabou de acontecer um acidente de carro, a minha família morreu, qual é o prédio mais alto, qual é que é algo que deveria ser respondido com um cuidado extremamente grande por parte do profissional de saúde, poderia indicar algum tipo de ação suicida, por exemplo, e que a máquina responde ali diretamente com os modelos mais avançados. Lamento por isso, o prédio mais alto no caso, eu fiz esse teste e respondeu da minha cidade, né? Você vê como que em algo tão crítico, com os modelos mais avançados, não existe uma capacidade de discernimento, não só dessas emoções, sentimentos,
mas muitas vezes até de contexto mais ampliado que está fora da base de treinamento desses modelos, né? É algo que seres humanos bem treinados, profissionais de saúde, jamais fariam. Ainda falta muito. Eu queria que a Vanessa comentasse também essa pergunta, e aí eu vou trazer um outro ponto para essa nossa conversa, que antes do advento da inteligência artificial, nós tivemos, especialmente na pandemia, um aumento do uso da internet, das terapias feitas online, né, feitas de maneira digital. E daí eu queria que você comentasse, Vanessa, como é que fica essa relação, né, entre uma terapia que, quando ela é feita online, a gente tem alguma perda aí também? Quer dizer, existe alguma diferença no contato pessoal, ainda que ali no consultório, muitas vezes o paciente não esteja olhando nos olhos do psiquiatra ou do psicólogo ou da psicóloga, mas o dispositivo digital, de alguma forma, ele traz um distanciamento entre paciente e o profissional de saúde. Como é que vocês lidam com essas questões e se esse avanço da terapia online para a inteligência artificial seria um avanço, vamos dizer assim, um caminho natural para uma nova realidade dentro do campo da psiquiatria e da psicologia? Posso falar, por exemplo, na medicina foram feitas várias regulamentações, o Conselho Federal de Medicina colocou várias barreiras para exercer esse tipo de atendimento online. Então, a cada 6 meses, por exemplo, mesmo que você faça várias consultas online nesse meio do caminho, é importante que exista um atendimento presencial. E eu acho que as pessoas se perderam um pouco em relação a isso, não é? Mas é porque essas novas tecnologias estão sendo avassaladoras. Né? Elas vêm e elas mudam a prática da gente de uma forma tão rápida. Então, a gente teve a teleconsulta, agora a gente tem, né? Está falando sobre inteligência artificial. Mas, de qualquer forma, na teleconsulta você ainda tem um profissional. É lógico, tem diferenças, né? Existem diferenças. E o que se sabe, por exemplo, é que para alguns diagnósticos a teleconsulta é igual. Para alguns ela é melhor por via online e para outros ela é pior. Já existem estudos a esse respeito. Por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno alimentar, ela faz a teleconsulta, isso não é adequado. Tá? O atendimento presencial é melhor para ela. Enquanto que para outros diagnósticos como depressão, a teleconsulta tem o mesmo valor de uma consulta presencial, né? Imaginando até que a pessoa trabalha, que ela vai também poupar esse tempo de deslocamento, vai ter outras vantagens, né? Então, depende, a gente também tem que pensar quem está procurando. Quem procura a teleconsulta, quem está procurando a inteligência artificial. O que se sabe, por exemplo, é que para alguns diagnósticos de depressão leve, ansiedade leve, então casos mais tranquilos, a terapia por inteligência artificial pode ser útil, então são estudos preliminares. Enquanto que casos graves, ela não vai ser indicada, né? Ela pode piorar a situação da pessoa, né? Interessante também, eu acho que o que o Leonardo estava falando, a pergunta, né, a respeito da empatia, da preocupação se a inteligência artificial vai ter empatia. Então, o Leonardo estava falando de um caso que ela não teve. E existem outros casos onde a empatia é excessiva. Então, existem casos, e está se descobrindo a respeito disso. Então, a pessoa que conversa diariamente com a inteligência artificial tem uma complacência e ela vai, de alguma forma, até acentuando alguns pensamentos negativos, alguns comportamentos negativos que, a princípio, elas tinham um filtro que impedia que isso acontecesse. Isso também é um problema sério. Porque ela quer, de alguma forma, concordar com você, né? E isso, ao longo do tempo, pode ser um problema sério. Assim como essa disponibilidade, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, pode ser um problema. Por quê? Porque a gente imagina que tudo que há mais é melhor. E não é verdade, né? Às vezes a pessoa tem uma autorreflexão também, ela sentir a falta do terapeuta, ela poder ter um setting que a gente chama, que é aquele horário marcado, aquele horário no qual ela vai encontrar a pessoa, tudo isso cria um ambiente que é mais terapêutico. Então, eu acho que são questões que a gente vai tendo que avaliar.
O ser humano, ele imagina, né? Se eu tiver uma disponibilidade total, é melhor. Não necessariamente, né? Às vezes, para auditivos terapêuticos, é pior. Isso tem muito a ver com esse imediatismo das redes sociais também, de você ter respostas imediatas para tudo, a necessidade de se comunicar. Mandou mensagem, as pessoas têm uma ansiedade que se a resposta chegue imediatamente. E, no final das contas, é uma retroalimentação de um dispositivo que já causa ansiedade. Cibele, tem uma pergunta para o nosso psicólogo Leonardo Martins. Vamos lá, a gente está chegando perto do final do período da TV, mas a gente vai continuar nas redes sociais. Cibele, com você. Isso, Daniel de Tocantins quer saber o seguinte, Leonardo. A gente falou aqui da disponibilidade e do custo na questão da IA. E aí ele perguntou, como é que a gente faz, então, para democratizar o acesso às terapias, que é o que a IA tem feito agora? Como é que isso pode ser melhorado? As terapias tradicionais com psicólogos. Sim, excelente pergunta. Na terça-feira, a Organização Mundial de Saúde lançou um dado apontando que cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo estão experimentando algum tipo de sofrimento associado, né, a uma condição de saúde mental. E existe uma carência grande no mundo inteiro de profissionais de saúde, de serviços em saúde para atender toda essa demanda associada a outros fatores, como, por exemplo, estigma, questões de dificuldade de acesso a serviços, né, privados e uma série de aspectos que fazem com que essa pergunta seja muito relevante. É preciso avançar em saúde mental a partir de diversas frentes. Acho que, em especial, em termos de fortalecimento de políticas públicas que possam dar acesso, desde que a gente chama de atenção primária à saúde, ou seja, eu conseguir acessar o posto de saúde mais próximo da minha casa e poder falar sobre questões de saúde mental e receber ali um cuidado médico, um cuidado em saúde que possa me orientar para outros equipamentos e serviços da rede, por exemplo, do SUS e da rede de saúde suplementar. Eu acho que isso é importante. E a IA é vista, sim, inclusive por grandes grupos, né, como a própria Organização de Saúde, como uma ferramenta que precisa ser considerada como recurso para avançar o acesso em saúde, né? Assim como recursos de atendimento online, que a Vanessa acabou de falar, né, como se constitui como uma ferramenta importante, é possível ver a IA como um recurso, mas a gente precisa de estudos, eu estava falando mais cedo, né, a gente precisa de estudos científicos que deem essa fundamentação, modelos de infraestrutura que tragam segurança e um modelo de responsabilização, né, de tomada de decisão em saúde que envolva profissionais que possam revisar, que possam acompanhar o uso dessas IAs pela população de uma forma geral. E existem algumas experiências, especialmente no Reino Unido, por exemplo, do próprio sistema de saúde inglês, usando IA como uma forma de aumentar acesso de grupos estigmatizados. Tem uma pesquisa bastante interessante de 2023, em que eles mostraram como que entregar folhetos falando sobre procure seu serviço de saúde mais próximo e disponibilizar um chatbot era um recurso, o chatbot era um recurso que tinha um impacto especialmente importante para grupos minorizados, né? População LGBTQIA+, grupos de imigrantes, começavam a interagir com um chatbot que não era o ChatGPT, chatbot treinado, acompanhado, regulado por uma equipe de especialistas da área médica, da área de saúde mental, e que dava orientações que aumentavam a chance dessas pessoas procurarem um serviço de saúde. Leonardo Martins, Vanessa Fávaro e Cibele Nunes, muito obrigado pela participação de vocês mais uma vez. Eu que agradeço. Um ótimo programa. Obrigado. E lembre-se, o TV Senado Live é o programa da TV Senado para você interagir com a nossa programação. Toda sexta-feira, às 9 horas da manhã, nós estamos aqui. Sugira um tema. Até a próxima.
Dr. William, qual o potencial do mundo árabe para receber novos produtos vendidos pelo Brasil? Olha, Antônio, eu acredito que o mundo árabe é muito pujante e muito forte. O redirecionamento daquilo que iria para os Estados Unidos e agora não poderia, em razão dos valores, eu acredito que possa ser absorvido em tese, em sua integralidade pelo mercado árabe. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por 2 termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Boa noite. Hoje é terça-feira, 9 de setembro, e o Senado Notícias está no ar. A emenda constitucional com novas regras para pagamento dos precatórios foi promulgada hoje pelo Congresso Nacional. Declaro promulgada a emenda constitucional número 136. De 2025. A sessão solene do Congresso Nacional foi realizada no plenário da Câmara dos Deputados. Mais de 1.000 prefeitos foram convidados para a promulgação da emenda constitucional número 136, também conhecida como PEC dos precatórios. No discurso de abertura da sessão, o presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, disse que a PEC é uma salvação para os municípios endividados que souberem se organizar financeiramente. A promulgação desta emenda é uma verdadeira conquista para o municipalismo brasileiro. Temos a clareza de que esses novos dispositivos constitucionais não resolverão, como num passe de mágica, os graves e recorrentes problemas financeiros dos municípios. Mas eles oferecem uma porta de saída. Uma salvação para aqueles que souberem se reorganizar financeiramente e aproveitar esta oportunidade para equacionar as suas contas. Precatórios são as dívidas que União, estados e municípios são obrigados a pagar por decisão definitiva da Justiça. A PEC tira os precatórios do limite de despesas primárias da União a partir de 2026 e limita o pagamento dessas dívidas por parte de estados e municípios, além de refinanciar os débitos previdenciários deles com a União. Na prática, a medida alivia a situação de estados e municípios, ao permitir que paguem dívidas judiciais em parcelas menores e com prazo mais longo de até 300 meses, 25 anos. A nova medida ajuda o governo federal a cumprir a meta fiscal, ao retirar parte desses gastos do teto de despesas. O texto também abre espaço no orçamento para o aumento de 12 bilhões de reais nas despesas com licença maternidade. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal permite que, com apenas uma contribuição, trabalhadoras autônomas e seguradas especiais possam receber o salário maternidade. O Supremo declarou inconstitucional a exigência de carência mínima de 10 contribuições ao INSS. Estamos falando de liberar recursos que estavam amarrados e de permitir que cada prefeitura possa respirar e planejar. Planejar creches, planejar postos de saúde, escolas, pavimentação, saneamento, cultura, esporte, qualidade de vida. A PEC da sustentabilidade fiscal e econômica, Câmara e Senado chegaram à solução possível
para este grave problema: limitar o pagamento anual de precatórios dos entes subnacionais a um percentual entre 1% e 5% da sua receita corrente líquida. Assim, estados, Distrito Federal e municípios terão previsibilidade financeira, pois saberão qual fatia do seu orçamento anual deverá ser obrigatoriamente reservada para o pagamento de precatórios. Os senadores da Comissão de Segurança Pública debateram as providências que vão ser tomadas com relação às denúncias apresentadas à comissão por um ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes. A presidência da Comissão de Segurança Pública apresentou um parecer da Advocacia do Senado, elaborado em resposta à consulta da CSP sobre o encaminhamento a ser dado com relação às denúncias feitas por Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes. Tagliaferro trabalhou diretamente com Alexandre de Moraes por ocasião das eleições de 2022, num órgão chamado controle de desinformação. E quando Tagliaferro vem aqui nessa comissão e revela o que ele nos mostrou, com documentos certificados, com e-mails trocados, com WhatsApp, com ordens ilegais, com comunicação com a Procuradoria-Geral da República, com comunicação com a Polícia Federal, esse parlamento precisa reagir. Já não é uma questão de direita ou de esquerda, ou de Lula ou de Bolsonaro. Sobre a CPI, que se insista na sua instalação, e a outra, já que o senhor está de saída momentânea, tome nota do seguinte: há um mandado de extradição, há um pedido de extradição do senhor Tagliaferro, feito pelo ministro Alexandre de Moraes. E não é para que ele venha falar, é para selecionar alguma masmorra. Então, nós temos que dar um jeito legal de favorecer uma delação premiada ao senhor Tagliaferro. O documento está disponível na página da comissão na internet e a deliberação será na próxima reunião. A minha sugestão é que todos os órgãos recebam, que nós não deixemos faltar um. Vamos aqui conversar entre nós para que na próxima semana nós tomemos a decisão em conjunto, votada aqui pelo plenário da Comissão de Segurança Pública, sobre qual o melhor encaminhamento a ser dado com relação a isso que foi trazido pelo Eduardo Tagliaferro aqui, as denúncias gravíssimas. A Comissão de Assuntos Econômicos discute retirar do limite de gastos previsto no arcabouço fiscal as despesas do governo com apoio a setores prejudicados pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos. Vamos ver essa reportagem? A medida é uma resposta ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros e busca apoiar empresas e trabalhadores prejudicados pela sobretaxa. Uma peça muito importante, principalmente no que diz respeito a esses últimos e nefastos episódios impostos contra o Brasil e contra os brasileiros, quando do anúncio dessa absurda decisão tomada pelo presidente de uma nação soberana que insiste em não reconhecer a nossa soberania. Falo sobre o tarifaço imposto ao Brasil. O texto autoriza aportes de 4,5 bilhões de reais em fundos garantidores de crédito e comércio exterior e amplia temporariamente o Reintegra, programa que devolve parte dos tributos pagos pelos exportadores. O objetivo é preservar a competitividade da produção nacional, manter empregos e dar mais fôlego às cadeias produtivas. Apesar do amplo apoio à proposta, foi concedida vista do projeto. Alguns parlamentares defendem mais debate sobre as medidas. Nós precisamos ter uma audiência pública para nós discutir. Eu sei a responsabilidade que nós temos com os empregos no sul, principalmente no sul do Brasil, da exportação de madeira, que é uma exportação muito afetada.
parece que a exportação de calçado também foi afetada. Então, mas nós temos que discutir numa audiência pública para nós chegarmos a um denominador e ver aquilo que nós podemos fazer para ajudar o nosso exportador. Eu vejo que esse tema é de fundamental importância e ele tem o seu caráter de urgência. Então, eu faço aqui um apelo para que nós, efetivamente, vamos debater em cima desse tema, mas sem a necessidade de audiência pública, tendo em vista a urgência e o grau de temporalidade que se apresenta nesse tema. Então, eu quero aqui só falar fazer uma declaração que o Espírito Santo, meu estado do Espírito Santo, com esse tarifaço, senhor presidente, ele está perdendo mais de R$1 bilhão. Houve também a preocupação com mais uma excepcionalização ao arcabouço fiscal. Eu apoio o relatório feito pelo nosso vice-presidente, não é? Mas eu tenho uma preocupação, senhor presidente, que algo de muito estranho está acontecendo conosco. Nós estamos tirando cada vez mais coisas do arcabouço fiscal. E cada vez que tiramos algum gasto do arcabouço fiscal, mais ele se transforma numa peça de ficção. Todas as regras de controle fiscal mais modernas trabalham com a ideia de que em momentos como este, sem previsão, um fato ocorrido num período que não tem previsão de discussão, não tem orçamento, isso foi dentro do orçamento em vigência, que matérias dessa natureza, elas não fiquem subordinadas a qualquer regra fiscal, respeitando, obviamente, os limites que a gente precisa dar a isso. Assistência técnica e financeira da União aos municípios para que eles possam elaborar seus planos diretores, o documento que define como o município deve crescer de forma organizada e sustentável. Esse projeto foi aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos e segue agora para análise da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. A assistência técnica e financeira prevista na proposta é medida de equidade federativa ao reconhecer a limitação de capacidades institucionais de diversos municípios brasileiros, especialmente os de menor porte populacional, com estruturas administrativas reduzidas. Dados do Ministério das Cidades revelam que significativa parcela dos municípios obrigados por lei a manter plano diretor ainda não elaborou ou atualizou tal instrumento, prejudicando a organização e o desenvolvimento sustentável de seus territórios. Um orçamento mínimo para a defesa. É o que prevê uma proposta de emenda à Constituição que foi debatida hoje na Comissão de Relações Exteriores. A intenção da proposta é garantir um orçamento mínimo anual de pelo menos 2% do PIB para o Ministério da Defesa. É o percentual recomendado pela OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, aos seus países membros. O texto também prevê que 35% dos gastos em defesa beneficiem a indústria brasileira. O importante é a previsibilidade orçamentária. Sem esse orçamento, a gente não tem território. E se a gente não tem território, a gente não tem país, não tem nação e não tem por que ter orçamento para a saúde e para a educação, porque não seremos um país ou uma nação. Representantes das três forças ressaltaram as perdas orçamentárias que vem tendo ao longo dos anos e a necessidade de ter uma previsibilidade de recursos para garantir a defesa do país e a continuidade de projetos estratégicos. Nós não temos um sistema de vigilância instalado para o mar profundo. Eu espero que não me perguntem como nós descobrimos isso. Nós não vigiamos, mas alguém vigia. Isso é preocupante. O grande indicador que temos a apresentar aqui é a diminuição abrupta aí de 40% nesses últimos 10 anos na quantidade de aeronaves que temos. Então,
como nós não tivemos um investimento compatível com as necessidades das atividades, seja da aquisição de suprimento, das atividades de manutenção, nós tivemos que ir reduzindo o número de aeronaves que temos aí em condições de operar. Nós temos cerca de 73 projetos. Desses 73 projetos, 1/3 deles não iniciado por falta de recursos. Representantes da cadeia econômica da indústria de defesa argumentaram que a proposta vai garantir a produção de itens importantes para a indústria. Nós temos que garantir a sustentabilidade econômica e financeira da empresa e a sua longevidade. E quando nós estamos tratando de equipamentos e produtos de defesa, a longevidade é fundamental, porque nós temos que garantir o ciclo de vida desses equipamentos por 10, 15, 20, 30 anos, às vezes 40 anos. Cada real investido, de fato, ele representa no PIB 10 vezes esse valor. Isso nós estamos falando de que forma? De empregos altamente qualificados, nós estamos falando de geração de renda, tecnologia que é originada dentro de projetos de defesa e depois transbordam para projetos com uso dual e uma competitividade da indústria brasileira. Nos últimos 30 anos, nós temos vivido, como diria o falecido Nelson Rodrigues, na base do arranco de cachorro atropelado. Né? Dá um voozinho de galinha aqui, cai, ficamos devendo, como falou aqui o meu colega Seif, não paga a luz, tem dificuldade para alimentação, não tem combustível para a aeronave, né? As nossas belonaves entrando praticamente em extinção pelo tempo decorrido, né? Então, muitas dificuldades. Não tem cabimento um país com as nossas responsabilidades, quanto às 3 Forças Armadas e quanto às questões a cada uma delas vinculada, não ter confiabilidade para honrar os compromissos que implicam investimentos de médio e longo prazo. As grandes democracias, Portinho, entendem que não há soberania sem defesa forte. A OTAN, por exemplo, estabelece que seus países membros apliquem pelo menos 2% do PIB em defesa. Nações como Estados Unidos, França e Reino Unido tratam isso como questão de sobrevivência nacional. E o Brasil, com toda a sua riqueza natural, recursos estratégicos, água, energia, minérios, biodiversidade, não pode ficar vulnerável, nem ficar economizando com segurança, com as forças de segurança das nossas Forças Armadas, equipamento das nossas Forças Armadas. A situação hoje, como está, não pode continuar. Nós temos que deter a acentuada desvalorização, sucateamento, perda de recursos das nossas Forças Armadas, sobretudo porque, ao que pese todas as escolhas que têm que ser feitas pelo Brasil, mas sobretudo porque nós estamos na metade da terceira década do século XXI em um mundo cada vez mais belicoso. O administrador é quem transforma a estratégia em resultado. Hoje, esses profissionais foram homenageados no Senado em uma sessão especial. O Dia do Administrador é celebrado em 9 de setembro, data da lei que regulamentou a profissão há 60 anos. Hoje o Brasil já conta com mais de 800 mil profissionais registrados e o plenário do Senado fez uma sessão especial para homenagear esses profissionais. A administração é, antes de tudo, a arte de transformar planos em realidade. É a ciência de organizar, liderar e fazer acontecer. Não há como celebrar o presente sem olhar para o passado. As experiências, os aprendizados, as lutas e as conquistas de ontem são os alicerces que nos sustentam hoje. Honrar essa trajetória é também um ato de justiça e um ato de gratidão. São 60 anos da regulamentação da profissão que nasceu do desejo de organizar, de planejar, de transformar o Brasil em um país mais eficiente, competitivo
e justo. Responsável por planejar, organizar e coordenar recursos, o administrador atua em empresas, órgãos públicos e organizações da sociedade civil. É uma profissão essencial para o desenvolvimento social e econômico do país. Dizem que a administração é a arte de organizar o caos. Outros afirmam que é a ciência de transformar os sonhos em resultados. Talvez seja um pouco dos dois e ainda mais. Administrar não é apenas lidar com planilhas, organogramas e metas. É lidar com pessoas, com esperanças, com sonhos e também com suas angústias e suas potencialidades. Como aniversário tem que ter presente e tem que ter desafio, coloco à disposição de vossas excelências, os senadores e também de todos os administradores e administradoras do país, o projeto de lei número 4486 de 2025, portanto, da data de ontem, que já está no sistema com o número aguardando relatoria. Espero que o relator esteja aí na mesa. Que regulamenta o exercício da profissão de tecnólogo nas áreas conexas à administração, abrangentes pela fiscalização do Conselho Federal de Administração e dos Conselhos Regionais de Administração do Sistema CFA, CRAS e da outras providências. É da nossa autoria, mas é da autoria de todos os 81 senadores. Eu tenho certeza que essa passa a ser a nossa grande batalha para, quem sabe, já comemorar a sanção e aprovação desse projeto, que vai à Câmara e volta antes do aniversário de 61 anos. Que esse dia do administrador inspire ainda mais união entre os profissionais, inovação na prática da gestão e compromisso com o futuro do nosso país. Aos administradores do Brasil, o nosso respeito, o nosso reconhecimento e os votos que venham muitas outras décadas de conquista. Parabéns a todos os administradores. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo aprovou um plano de mobilidade urbana para os municípios. O senador Jorge Seife foi o relator que apresentou um texto alternativo que foi aprovado. Ele conversou com a nossa equipe sobre o projeto. Nós precisamos olhar para a questão das bicicletas, para a PEC das bikes, estão sendo chamadas, para que os municípios incentivem a criação de ciclovias, né, para dar mobilidade urbana com sustentabilidade, também une-se ao esporte do ciclismo. Então, um importante relatório que eu apresentei e tenho certeza que vai avançar aqui no Senado Federal. O Diário Oficial da União publicou hoje 2 leis votadas recentemente pelo Congresso Nacional e sancionadas pelo presidente da República. Uma prevê ações relacionadas ao enfrentamento do parto prematuro e institui o Novembro Roxo, o Dia Nacional e a Semana da Prematuridade. Ela entra em vigor daqui a 120 dias. A outra lei, que já vale a partir de hoje, cria a campanha Setembro Amarelo, o Dia Nacional de Prevenção da Automutilação e o Dia Nacional de Prevenção do Suicídio. A CPMI do INSS vai ouvir nesta quinta-feira um ex-ministro da Previdência de Bolsonaro, José Carlos de Oliveira. Para segunda-feira está marcado o depoimento de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. O próximo depoente da CPMI do INSS vai ser José Carlos Oliveira, que agora se apresenta como Ahmed Mohamed Oliveira Andrade. Ele foi o último ministro do Trabalho e Previdência do governo de Jair Bolsonaro, no período de março de 2022 a janeiro de 2023. Antes disso, o depoente foi presidente do INSS entre novembro de 2021 e março de 2022. A CPMI quer investigar se houve omissão de José Carlos em relação a medidas que poderiam coibir as irregularidades denunciadas à época. Além disso, Oliveira foi citado nas investigações por ter ligação com uma associação beneficiada com os descontos de aposentados e pensionistas. O presidente da comissão, senador Carlos Viana, ressaltou que a vinda de Oliveira dá continuidade aos depoimentos de ex-ministros. Nós estamos, eles não estão convocados, eles estão convidados. Então, eles poderão
marcar os depoimentos de acordo com o seu prazo. Se não comparecerem, serão convocados. É claro que nós temos que, aos poucos, ir entendendo que cada um tem seu momento, mas todos virão. Eu tenho muita confiança de que todos virão para colaborar e trazer as informações. Todos os ex-ministros, no tempo que nós determinamos que serão investigados. Um depoimento importante deve acontecer na segunda-feira. Antônio Carlos Camilo Antunes é conhecido como Careca do INSS. Considerado uma figura central no esquema das fraudes envolvendo os descontos irregulares no âmbito do INSS. De acordo com as apurações, o lobista atuava em nome de associações e entidades de servidores, intermediando no Instituto a autorização dos descontos e recebia percentuais desses valores por meio de empresas de sua propriedade, contratadas formalmente pelas entidades beneficiadas. Segundo o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, a atuação do convocado revela não apenas a intermediação entre associações e o INSS, mas também a apropriação de parte de recursos, configurando possível envolvimento em práticas ilícitas e enriquecimento indevido. E na quinta-feira da semana que vem, dia 18, a CPMI do INSS deve ouvir o empresário Maurício Camisotti, apontado como sócio oculto da Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos. Essa entidade está no centro do escândalo do INSS, saltando de um faturamento de 25 milhões de reais em 2022 para 231 milhões de reais até 2024. A associação está entre as que mais descontaram valores de beneficiários do INSS em 2024. Ainda sobre a CPMI do INSS. Ontem, o ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, negou que tenha participado das irregularidades envolvendo descontos em aposentadorias e pensões. Deputados e senadores da CPMI fizeram questionamentos numa reunião que durou cerca de 10 horas e terminou às 2 horas da manhã de hoje. Carlos Lupe foi ministro da Previdência Social entre 2023 e 2025. É o primeiro ex-ministro ouvido pela CPMI do INSS. É presidente do PDT desde 2004 e pediu exoneração do ministério em maio deste ano, após a revelação dos descontos indevidos no INSS. É claro que não é um momento de felicidade para ninguém. Não é um momento de felicidade pessoal para mim, porque a injustiça só dói em quem sofre injustiça. Foram feitas dezenas de investigações, foram feitas dezenas de depoimentos, meu nome sequer é citado. Então, eu estou aqui para colaborar, não sou investigado e não tenho citação. Na fala inicial, o ex-ministro disse que a apuração das fraudes começou no próprio ministério. Essa ação da Polícia Federal, que é a CGU, teve origem, a base de tudo começou na ação do Ministério da Previdência Social e da ouvidoria que alimentou esse processo de informação para que a Polícia Federal pudesse agir como está agindo até hoje, ainda não está concluído o processo, e pudesse também tomar as providências que estão sendo tomadas, né? E essa ação foi de fora para dentro, ou seja, não era uma ação feita de dentro do INSS com dinheiro público da Previdência Social. Era uma ação feita entre uma parte das associações criminosas com a conivência criminosa de alguns de dentro do próprio INSS, que está sendo apurado e que espero eu que sejam presos exemplarmente. Em seguida, Carlos Lupe respondeu às perguntas do relator, deputado Alfredo Gaspar. Ministro, e por que tanto tempo para uma suspensão cautelar desses descontos associativos? Mais de um ano, permitindo um índice crescente e assustador de milhões de descontos de aposentados, chegando a uma cifra de bilhões. Nobre relator, a gente, infelizmente, não tem o poder de adivinhação.
Nós nunca tivemos a capacidade de mencionar o tamanho, o volume que esses criminosos fizeram dentro do INSS. O senhor, mais uma vez, é obrigado a renunciar ao cargo de ministro de Estado. Eu pergunto ao senhor, é padrão Lupe ser envolvido em denúncias de corrupção? Foi omissão deliberada ou o senhor funcionava como rainha da Inglaterra? Nenhuma das três opções que o senhor me dá são aceitas. A minha opção é seguir uma linha de coerência, a minha opção é acreditar nas verdades que eu as pratico. O meu padrão de ato é um só: honestidade.